formador de opinião quando a gente estudava na faculdade? Sim, sem dúvida, porque o conceito do formador de opinião, do líder de opinião, é muito produtivo, inclusive para a gente pensar lógicas relacionadas à sociabilidade, a discussões políticas, a recomendações de toda a ordem. Porque se a gente pensa no líder de opinião, ele é um sujeito que está entre a mídia, por exemplo, e os sujeitos comuns. Uma pessoa no meio do caminho, um mediador, um intermediário que traduz algumas discussões, democratiza outras tantas discussões. E o influenciador digital, sobretudo no começo da influência, desde os blogueiros lá atrás, era um sujeito capaz de democratizar e traduzir alguns debates para os cidadãos comuns, para a sociedade de maneira geral. Tem um outro elemento do líder de opinião, do formador de opinião, que é a ideia do grupo social, que o elege quase de uma forma tácita, sem uma eleição de fato, mas que ele vai se tornando esse líder, esse sujeito que responde por um grupo específico, por um grupo social específico, exatamente pela sua competência de tradução e de democratização de alguns debates. E o líder de opinião, o formador de opinião, está com a gente desde sempre, né? Aquele professor de uma escola que influencia na decisão até de uma carreira, às vezes. É uma pessoa no bairro que entende muito de economia e dá palpite para as famílias do que fazer com o próprio dinheiro, de onde investir. Então, esse é o nosso amigo que adora cinema e indica um bom filme, né? Então, essa ideia do líder de opinião é muito proveitosa, mas, de novo, né? Se a gente fosse olhar para agora, o desenho do líder de opinião vai sofrer impactos relacionados a esse contexto das plataformas, das redes sociais e a possibilidade de monetizar essa liderança, né, essa influência. Pois é, professora, eu queria trazer um dado aqui para a nossa reflexão, para a nossa conversa, que foi uma pesquisa, né, do Instituto Reuters com a Universidade de Oxford, mostrando já, né, que 53% dos brasileiros, eles estão se informando pelas plataformas digitais e, ao mesmo tempo, a gente tem quase metade da população, 47%, evitando notícias. Então, a gente tem um peso muito grande, uma responsabilidade gigante nas mãos das pessoas que estão hoje como influenciadoras digitais, não é mesmo? Antes da gente entrar na eleição, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é o tamanho dessa responsabilidade? É enorme, é indiscutível que os influenciadores ocupam um lugar central hoje, de fato, nessa estrutura da comunicação, no ecossistema da comunicação. Isso que você trouxe de evitar notícias tem algo que pode fazer a gente pensar, inclusive, na linguagem que os influenciadores usam nas redes sociais. Quando a gente pensa no influenciador, ele não faz parte, por exemplo, de um sujeito que está ali no ecossistema da comunicação e que passou por discussões relacionadas a objetivos da informação, discussões éticas relacionadas a isso. Não estou dizendo que a gente está falando de uma atuação necessariamente antiética, nada do tipo. Mas se a gente pensa, por exemplo, na formação de um jornalista, há um caminho, um objetivo de comunicação que se dá ali na relação com os públicos. Por que se faz jornalismo? Por que não se faz? Quando a gente olha para os influenciadores, essa discussão não está dada de saída, né? Isso foi se construindo num mercado que se define todos os dias também, né? Vai definindo novas competências, vai se organizando a partir das lógicas das plataformas. Isso gera, sobretudo, uma espécie de hibridismo comunicacional naquilo que os influenciadores fazem. Então, a gente observa com muita frequência que os influenciadores são sujeitos que estão entre a informação e a publicidade, entre a opinião e o fato, borrando limites entre opinião, entretenimento, informação. E isso gera um híbrido confuso até para o público, né? Para o leitor, para o ouvinte, para o seguidor. O que ele está dizendo para a gente? É opinião ou é fato? Quando ele faz uma publicidade, ele faz porque de fato ele quer indicar esse produto ou ele foi pago para isso, né? Então essa sensação que a gente tem de não saber muito bem que discurso é esse que circula ali, gera impactos importantes para os debates e que isso vai respingando, inclusive, por exemplo, no jornalismo, nessa tentativa de evitar notícias, né?
E eu acho que tem a ver até, inclusive, com algumas expressões que circulam, por exemplo, a ideia do infoentretenimento, né, a informação com entretenimento, tudo isso reorganiza, de fato, o ecossistema da mídia, as lógicas de comunicação, geram impasses, geram benefícios, evidente, né? Acho que a gente também pode pensar que os influenciadores, nessa ideia de democratizar debates, acabam levando debates muito difíceis de alcançar alguns públicos, acabam levando, de fato, esse debate para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma consequência, né? Um efeito colateral disso tudo, que acho que as pesquisas acabam apontando dessa forma, né? Pois é, professora. E assim, se as pessoas, né, elas estão se informando pelas redes sociais, elas evitam as notícias, então elas estão evitando a imprensa tradicional, estão evitando os jornalistas, né? Mas de alguma forma elas estão se informando e muito provavelmente por meio, né, de influenciadores digitais. E a gente está aí na véspera da eleição, né? No dia 4 de outubro, a gente vai às urnas, né, para eleger nossos representantes. A responsabilidade desses influenciadores fica ainda maior nesse contexto eleitoral? Até que ponto, né, o influenciador pode dar opinião sobre um candidato ou candidata? Quando é que isso pode ou não pode ser feito, né? Perfeito. Acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é quem é o influenciador, né? Então, como qualquer cidadão, ele tem o direito de falar sobre as eleições, falar sobre candidatos, falar sobre inclinações políticas, tá tudo dentro do escopo de um sujeito que, como todos nós, tem essa liberdade nesse sentido. Agora, no momento em que o influenciador passa a ser envolver de alguma forma pagamentos, publicidades, anúncios, nada disso é permitido, porque de fato ele passa a atuar ele sai do lugar do cidadão comum discutindo política e entra num outro lugar que, inclusive, não é permitido para influenciadores, né? Então, políticos não podem, por exemplo, contratar influenciadores. Ao mesmo tempo, esse limite, essa fronteira do que é ser um cidadão comum, ela é complexa quando a gente pensa no influenciador digital, porque um cidadão comum com 1 milhão de seguidores não me parece tão banal assim, né? Então, aí a gente vai entrando em lugares cada vez mais complexos de se debater, porque ele pode não ter sido pago para falar sobre alguma coisa, ele pode estar ali de forma autêntica, genuína, se implicando, né, e se engajando no debate, mas, ao mesmo tempo, o que significa um influenciador falar qualquer coisa, às vezes com uma intenção muito positiva, mas que na verdade não houve checagem, não houve apuração, e isso acaba se tornando um discurso desinformativo, por exemplo, né? Então, acho que a gente, nesse momento, precisa pensar cada vez mais qual é a discussão ética que a gente precisa fazer em relação aos influenciadores digitais, pensando na própria atuação. Reconhecer que a gente está falando de uma atuação profissional, com um fim profissional, e toda atuação profissional vai exigir uma discussão ética, de responsabilidade. Qualquer atuação profissional prevê esse tipo de discussão. Por que a gente não faz isso quando a gente pensa em influenciadores digitais, né? Então, discutir o que está previsto numa atuação de alguém que impacta tantas pessoas. Como é que a gente se responsabiliza pela comunicação, por esse espaço que ocupa? Há muito tempo a gente tem visto discussões relacionadas a um influenciador está ali numa conversa com os amigos, bem, estava, até o momento que isso passa a ser de fato um negócio, uma atuação profissional. Então, um cuidado com a informação é imprescindível, é que eu estou pensando no polo da produção, do influenciador de fato. E do polo da recepção, ou seja, desse sujeito que está ali sem ler notícias e consumindo nas redes sociais, acho que cada vez mais a gente precisa exercer também uma espécie de letramento digital. Um letramento tem a ver com como é que a gente consegue reconhecer quais são os objetivos por trás de uma informação que é colocada em circulação por um influenciador. Então, há um objetivo comercial, há um objetivo de engajamento, qual que é a responsabilidade que se tem ali em torno daquilo. A gente vai se letrando aos poucos em relação a essas dinâmicas e acho que isso vai nos resguardando também de alguma forma, ainda que não cabe só ao público, ao seguidor,
fazer uma filtragem como essa, né? Então, acho que a discussão tem que vir muito mais do polo mesmo de produção, que é a atuação profissional do influenciador, que deixou há muito tempo de ser uma atuação amadora, daqueles que não fazem parte da mídia, fazem parte, reconfiguram a mídia, e é preciso ter responsabilidade equiparável a essa responsabilidade, esse espaço que se ocupa, né? Professora, então a primeira coisa, né? Se a pessoa hoje ela é influenciadora digital, ela tem que estar atenta à lei eleitoral e saber, né, que não pode haver pagamento, não pode haver impulsionamento. Uma coisa é dar a opinião como cidadão, outra coisa é se colocar ali como um influenciador e de alguma forma ganhar dinheiro com aquilo, enfim, né? Por quê? Porque a professora, apesar da gente não ter uma regulamentação das plataformas ou uma regulação de profissão até, né, do influenciador digital, há a lei que não é tudo pode na internet, como se tudo não, né, se a pessoa pode fazer o que ela bem quiser. E ela pode ser responsabilizada por isso, não é mesmo? Exato. E ainda que pareça difícil a gente distinguir, né, o CPF do CNPJ, digamos assim, porque o conteúdo dos influenciadores ele é intencionalmente construído para uma simbiose nesse sentido. A gente assiste a influenciadores nas redes sociais e percebe, por exemplo, que aquele conteúdo pessoal e comercial ficam se confundindo muitas vezes. A gente tem dificuldade de distinguir o que é comercial e o que não é comercial, o que é autêntico e o que é estratégico, por exemplo. Mas isso precisa estar claro durante o período eleitoral, né? Então, o que é um posicionamento que não tem nenhuma relação com aspectos comerciais dessa prática e aquilo que é de cunho pessoal. Aqui, pensando como pesquisadora, acho que a gente tem um problema na comunicação dos influenciadores, que apesar da gente falar que é preciso haver essa distinção, ela é muito difícil de ser percebida. E não só muito difícil de ser percebida, o grande ganho para a comunicação e para a publicidade, aqui vou marcar a publicidade porque há uma distinção, é exatamente essa relação entre pessoal e comercial dos influenciadores. Essa confusão que gera na gente é o ganho que os influenciadores oferecem para o mercado publicitário. Porque quando a gente consegue trazer, por exemplo, para a publicidade, um discurso de testemunho, esse discurso em primeira pessoa, que de fato diz, eu usei um produto, eu sei como funciona, isso é muito rico para o mercado publicitário, porque eu não preciso colocar um roteiro, escrever um roteiro e colocar palavras na boca de alguém que talvez não tenha nenhuma relação com o produto. Então, se a gente pensa por que os influenciadores fazem tanto sucesso, são tão grandiosos para o mercado, é exatamente por conta desse borrão. Mas esse borrão gera impactos quando a gente pensa em informação, quando a gente pensa política, porque mesmo a fala ali cotidiana, uma manhã conversando sobre política, como é que a gente vai conseguir desatar esse nó, né, que já está colocado como uma linguagem própria dos influenciadores. Então, aí a gente tem o impacto vem daí, é isso que eu quero dizer, assim, Sara, quando a gente pensa nessas dinâmicas que são tão confusas e, ao mesmo tempo, tão potentes, né, exatamente por conta disso. E se a gente voltar na conversa do líder de opinião, essa sensação de que é um líder de um grupo social específico gera uma percepção de proximidade, uma percepção de autenticidade, uma percepção de que há uma discussão pessoal estabelecida naquele espaço de fato. E que eu estou só ouvindo aquilo que uma pessoa que eu conheço e em quem eu confio tem para me dizer sobre eleições, sobre política de forma mais ampla, né? Então, acho que aqui é onde está a confusão toda que a gente enfrenta nos últimos tempos relacionadas à desinformação, discursos antiéticos de influenciadores digitais. Pois é, professora, porque assim, a gente está aqui, né, rodando o feed, como diz, rolando aqui, né, o feed, vendo conteúdos de todo tipo, de todo formato. Então, eu acredito, né, que as pessoas têm dificuldade mesmo de discernir o que é uma desinformação, o que é uma informação confiável. Não sei se as pessoas hoje param e pensam, será que essa pessoa é formada mesmo? Será que essa pessoa é médico, é uma médica para falar de um produto? Como é que fica, professora, a questão da consciência, né? A gente precisa estar mais atento, consumir com consciência, já que a gente está se informando
por esse espaço que é tão bagunçado, que tem tudo, que não está escrito ali, ó, isso aqui é uma publicidade, isso aqui é opinião, isso aqui é jornalismo, né? A gente não tem... Quando tinha no jornal, tinha marcado, aqui é editorial, né? Aqui é uma coluna, aqui é matéria, mas agora está tudo misturado. Então, cabe a nós, né? Cabe a gente que está ali, ter esse discernimento e esse cuidado com o que a gente está consumindo. Sim, acho que cabe muito a nós. O que, falando de forma muito honesta, é uma pena por um lado, e por outro lado vai exigir da gente cada vez mais criticidade. Por que eu digo que é uma pena? Nas primeiras pesquisas mais entusiasmadas sobre o digital, as pesquisas sobre a revolução digital, o que a internet traria para o mundo, os pesquisadores apostavam numa mudança na comunicação e na mídia. Uma mudança bastante positiva, porque a internet permitiu que pessoas que antes não ocupavam espaços na mídia passassem a adentrar essa esfera tão restrita. A gente viu as consequências disso. Uma diversidade midiática, se a gente for pensar de novo na publicidade, uma multiplicidade de corpos, de enquadramentos, de discussões. O efeito colateral que a gente tem enfrentado é bastante pesado para o leitor, para o ouvinte, para o seguidor, que a gente passa a ocupar um cargo de editor, de alguém que passa a ser um filtro. Na comunicação e no jornalismo, a gente tem uma expressão do gatekeeper, que é o porteiro da mídia. O jornalismo, por muito tempo, e ainda faz isso, define o que entra, o que não entra, o que é notícia, o que não é. Quando a gente desorganiza esse ecossistema midiático, esse papel de ser o porteiro da mídia, o filtro, o editor, fica nas nossas mãos. Mas em nenhum momento nos foi ensinado o processo para fazer isso. Como é que eu defino o que eu devo ler ou não devo ler? Atualmente é que a gente tem pensado no que eu disse da literacia, da educação para a mídia, da educação midiática, que tem entrado nas escolas também. Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa pensar agora esse papel que nos cabe. E é um exercício mesmo, diário, né? Pensar o papel que nos cabe de filtragem, de identificação de viés, de linha editorial. O influenciador tem uma linha editorial, ainda que isso não esteja colocado na primeira página do jornal. O influenciador tem objetivos que estão por trás do seu conteúdo, e não estou falando por trás de uma forma maléfica, não é nada disso, manipulativa, seja lá o que for. Isso faz parte e compõe as formas de comunicação estabelecidas. Algo que eu defendo nos meus textos, no meu livro, por exemplo, é a ideia de que o mercado publicitário é uma instância legitimadora do influenciador. Uma instância legitimadora no sentido de, quando o mercado publicitário contrata o influenciador, ele carimba, né? E diz, esse aqui é influente, né? Merece uma contratação. É possível confiar nessa pessoa. Eu, marca, contratei. Eu, agência, contratei. E se a gente olha para essa camada de trabalho, a gente também pode exigir um trabalho conjunto. Então, como é que, nesse sentido, agências de publicidade, o mercado publicitário também podem trabalhar nesse processo de institucionalização dos influenciadores, né? Quais são as práticas, quais são as discussões que já estão superadas no mercado publicitário, no jornalismo, e que a gente pode também levar para as discussões com influenciadores. Quando a gente vê, por exemplo, influenciadores que fazem publicidade sem marcar que aquilo é uma publicidade, não é um influenciador sozinho lançando mão dessa prática, né? É um influenciador no mercado publicitário contratado por uma marca que valida aquela prática. Então, como é que em todos os pontos de contato que o influenciador tem com outras instâncias, isso também não pode fazer parte de um combinado democrático, inclusive, para que a gente avance nessas discussões. E tem uma coisa, Sara, que eu tenho visto, pequenos grupos têm tido iniciativas bastante interessantes de tentar trazer discussões nesse sentido para os influenciadores. Então, o próprio mercado publicitário publicando guias para pensar uma conduta ética dos influenciadores, o próprio CONAR, que é um conselho autorreglamentatório da publicidade, vem publicando documentos pensando ética e pensando como atuar de forma mais responsável no mercado. Então, há iniciativas nesse sentido, mas, de novo, é um mercado muito grande, né?
e sem entraves de entrada. E aí isso gera todas essas questões que a gente está discutindo aqui. Eu acredito assim, professora, de cara, né? A gente pode ali... a pessoa está recomendando um produto. Vê se aquilo é uma publicidade ou se realmente ela está falando porque gostou do produto, né? Tem que ter a hashtag publi, né? Ali bem... de forma ostensiva, né? E outra coisa também, professora, que a gente pode deixar de dica, é se a pessoa chega ali e fala, olha, tal medicamento faz isso. Pede o estudo, pede a fonte, né? Pergunta nos comentários, vem cá, de onde você tirou isso? Onde eu posso consultar essa informação original? Né? Eu acho que são coisas simples que no nosso dia a dia a gente pode ir fazendo para poder se prevenir contra esse tipo, às vezes, do mau uso, né, da influência também. Professor, e tem aí, vou jogar uma pimenta aí no nosso molho, nessa conversa, que são os influenciadores digitais feitos com inteligência artificial. Então, recentemente, a gente teve aí influenciadores criados por IA que estão influenciando as pessoas com pautas políticas. Qual é o risco disso, professora? O risco é gigantesco. Tem sido cada vez mais difícil identificar conteúdo gerado por inteligência artificial. Antes a gente falava, olha para as mãos, né, da pessoa, porque a inteligência artificial ainda não conseguia fazer as mãos com muita precisão. Agora isso já foi superado. Cada vez mais as inteligências artificiais têm produzido vídeos bastante fidedignos. Então, o que a gente pode pensar aqui é olhar um pouquinho para esse lastro do influenciador, né? O que vem antes desse vídeo em que ele fala sobre política? Será que tem uma carreira em jogo? Ou é uma pessoa que se diz, né, um sujeito comum ali falando de política? De onde é que vem? Eu acho que mapear um pouco de onde é que vem esse discurso, de onde é que vem essa fala ajuda. E até fazer esse caminho, né? Trabalhando com marcas, tem uma agência por trás, como é que ele está inserido ali nessa economia, como é que ele está inserido nesse mercado, que eu acho que isso ajuda a se dar conta um pouco de quem é essa pessoa. Inclusive perceber se ela se relaciona com pessoas. Acho que talvez trazer de volta a humanidade ajude a gente identificar quem são esses influenciadores gerados por inteligência artificial, né? Ele faz colaboração com pessoas de carne e osso, aparece no vídeo de outros influenciadores. Acho que esse pode ser um caminho. O que a gente tem que reconhecer é cada sujeito ocupa um papel no ecossistema da comunicação. Onde está o influenciador? Que papel é esse que ele ocupa? Isso precisa ficar claro para a gente. Professora Issaf, uma pena. Esse papo está muito bom, acho que vai ter que merecer aí uma parte 2, mas a gente chegou ao fim, infelizmente. Queria te agradecer, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e pelas informações com tanta clareza também. Eu que agradeço, espero poder voltar também numa nova oportunidade, porque de fato falar de influenciadores rende muito e fala do nosso dia a dia, né? Então, obrigada pelo convite para estar aqui. Tá ótimo. E obrigada a você pela companhia. Lembrando, pessoal, que neste ano tem eleição para o Senado. São 2 vagas para cada estado e para o Distrito Federal. O Senado é parceiro da Justiça Eleitoral no combate à desinformação. Então, qualquer postagem estranha, esquisita que você vir aí, é só falar com a equipe do Senado, verifica pelo WhatsApp. Até a próxima. O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações.
A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Eu escuto muito. Nossa, mas você nem parece trans. Você é muito feminino, então nem parece. Nem parece que você é gay. Nem parece que você é sapatão. Tchau, mas você é muito elegante. Todos esses estereótipos que fazem parte da sociedade, eles às vezes acabam atrapalhando. E eu já recebi elogios de pessoas vindo me dizer, mas você nem parece. Soam como um elogio, mas na verdade estão me fazendo uma comparação. Eu não quero parecer uma pessoa cis, eu quero parecer o Yuri Gabriel, trans masculino. O que une todas as letrinhas do alfabeto LGBTQIA+, é a violência que todos nós sofremos. A vida, o amor, as pessoas têm o direito de estar aqui. Meu nome é Mariana Tavares e eu sou uma mulher lésbica. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, quarta-feira, 26 de agosto. Há 65 anos, o Brasil amanhecia com a notícia da renúncia do presidente Jânio Quadros, ocorrida no dia anterior. Após o Congresso tomar ciência do ato irrevogável do chefe do Executivo, que estava há apenas 7 meses no poder, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu temporariamente o cargo, já que o vice-presidente João Goulart estava em missão no exterior. Diante do veto dos ministros militares à posse do sucessor legítimo, abria-se uma grave crise no país que consumiria as 2 semanas seguintes. Apesar de haver chefes militares e boa parte da sociedade a favor da solução constitucional, o país correu o risco de uma guerra civil. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Direitos Humanos discutiu a causa do aumento do número de moradores de rua no país e as possíveis soluções para o problema. Existem aproximadamente 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil, segundo o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos discutiu sobre as condições dessa população e sobre as medidas que podem contribuir para combater o problema. A própria Política Nacional para a População em Situação de Rua, presidente, reconhece que estamos diante de um grupo heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Portanto, não existe uma causa única.
para a situação de rua, assim como não existe uma solução única. Não é só ir na rua dar a sopa, não é só ir na rua dar a comida ou o que vestir. Cortar o cabelo. Isso não tira a pessoa da rua. Pior, pelo contrário, ela fica cômoda lá na rua, porque sabe que todo dia, naquela hora, vai ter lá o alimento para ela. O que nós temos que trazer é cidadania para essas pessoas. As nossas respostas são sempre as mesmas. O modelo de albergues, os modelos de acolhida são sempre os mesmos. E como foi dito, a questão de alimentação, eu com 40 anos de experiência não conheço ninguém que está na rua porque tem alimentação, porque alguém leva comida. Os especialistas apontaram as prováveis causas do aumento do número de pessoas em situação de rua e as motivações para sua permanência. A população em situação de rua, ela não é plantada na rua, ela não nasce na rua, ela é jogada para a situação de rua. De alguma maneira, é um rompimento familiar, é a questão, sim, não podemos aqui dizer, das substâncias psicoativas, sim, drogas, álcools. Os programas que hoje existem, muitas vezes, em estados, é criar na rua condições para a pessoa ficar na rua. É médico na rua, é banheiro na rua, é comida na rua, é entretenimento na rua, que vai pessoas dançar, brincar lá na rua. Todo mundo volta para suas casas e a pessoa fica na rua. Então a rua não é lugar para se morar, não é lugar para ficar. A Comissão de Assuntos Sociais debateu com especialistas o projeto que propõe agosto como mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. O texto estabelece que durante o mês de agosto, o Congresso Nacional deverá dar atenção especial à análise e à fiscalização das políticas públicas do governo federal na área social. O projeto foi apresentado pelo então deputado federal e hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. A fábula meritocrática de muitos dos liberais brasileiros ignora que a luta social, ela é uma corrida de 1 quilômetro, onde alguns saem 700 metros na frente. Não há igualdade aí. Não há meritocracia aí. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias, apontou que não se combate a desigualdade com uma única política pública, mas com uma rede de políticas. E alertou que um dos principais fatores que geram desigualdade são os juros altos. O juro cobrado dos mais pobres, da rendinha que ele tem, os mais pobres pagam 4% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês. 120% ao ano, eu estou falando. É isso que os mais pobres estão pagando. E quando se soma isso com dívida alta, Selic alta, em que o governo, o povo, paga juros e serviços da dívida, tira através de impostos para estados, municípios e União. E transfere para quem? Principalmente para o capital não produtivo, que é prejudicial ao capital produtivo e é prejudicial principalmente aos mais pobres. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ressaltou que o Brasil avançou nas últimas décadas, mas ainda convive com desigualdades profundas. A concentração de renda permanece bastante elevada. Em 2025, que são os últimos dados que a gente tem, o rendimento médio do 1% mais rico era 31,5 vezes superior aos dos demais 50% mais pobres. E as mulheres continuam recebendo rendimentos significativamente menores do que os homens e as desigualdades raciais permanecem presentes em praticamente todos os indicadores sociais analisados. O projeto, que já foi aprovado pela Câmara, deverá ser analisado na semana que vem na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O senador Paulo Paim é o relator da proposta. Combater a desigualdade não pode ser uma tarefa de um único governo, de um único partido ou de uma única instituição.
é uma responsabilidade de toda a sociedade. Precisamos de crescimento econômico, mas precisamos também garantir que a riqueza produzida pelo país seja distribuída de forma mais justa. O Senado firmou parceria com o Movimento pela Vida das Mulheres, que foi criado durante o Agosto Lilás, com o objetivo de enfrentar a violência doméstica e familiar. A violência doméstica começa muito antes da agressão física e reconhecer os primeiros sinais é fundamental para quebrar esse ciclo. O Senado Federal, em parceria com o Instituto Natura e a Avon, anunciaram a criação do Movimento pela Vida das Mulheres. A ação tem como objetivo mobilizar a sociedade até 2035 para o combate à violência doméstica e familiar. Como parte do movimento, o Índice de Conscientização sobre a Violência contra as Mulheres é a primeira ferramenta do Brasil e da América Latina a medir o quanto a sociedade está apta a reconhecer, nomear e agir diante do problema. Segundo o levantamento feito em 2025, o índice foi de 29%. A meta é elevar para 73% até 2035. Em meio ao uso das redes sociais para espalhar desinformação, o próprio eleitor conta com ferramentas simples para verificar a verdade. A Justiça Eleitoral já está recebendo denúncias de fake news sobre as eleições, discurso de ódio e campanhas contra o voto. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo de contagem dos votos lideram as campanhas de desinformação no período eleitoral. Rapidamente compartilhado nas redes, principalmente nos grupos de mensagens instantâneas, esse tipo de mentira acaba virando uma verdade para muita gente. Uma pesquisa recente do Instituto Reuters revelou que mais da metade da população se informa pelas redes sociais e acredita no que recebe de amigos e familiares. Mas o que fazer para não ser vítima de desinformação, em especial no período das eleições? Gente, é simples. Você está aí com seu celular, viu uma informação no grupo do WhatsApp, se tiver aquela mensagem encaminhada com frequência, já desconfia logo. O WhatsApp criou essa ferramenta justamente para te mostrar, ó, isso aqui tem muitas chances de ser fake news, porque é uma informação viralizada dentro da plataforma. Segunda coisa, muito simples, você chega no Google e pergunta, tal coisa é verdade? Tenho certeza que você vai achar informações sobre aquilo. E se você não achar, desconfie imediatamente. Além da facilidade do compartilhamento de informações falsas, as redes sociais funcionam à base do algoritmo, que envia o mesmo tipo de conteúdo consumido pelo usuário. A chamada bolha favorece o aumento de desinformação baseada num ponto de vista pessoal. A desinformação, ela utiliza a nossa emoção. Então, geralmente, os posts de desinformação, as fake news, elas usam o nosso medo, a nossa insegurança, né? Ali você às vezes fica desesperado, nossa, eu tenho que compartilhar isso porque a minha esposa precisa saber. E não, você está compartilhando uma informação errada porque aquilo mexeu com o seu medo. Então, a primeira coisa é, você percebeu que aquilo ali mexeu com o teu medo, né? Que você está medroso, que você está inseguro. Primeira coisa, respira. Respira, vai lá no seu buscador e fala, isso é verdade? Isso aconteceu? A inteligência artificial também é outro desafio para o TSE. Isso porque a IA não pode ser usada para fazer pesquisas de intenção de votos ou indicar candidatos. Tem muitas pessoas no Brasil, né, muitos eleitores e eleitoras, que acabam não querendo perder o voto. Eu não quero votar numa pessoa que vai perder, né? Então, acabam definindo o seu voto a partir das pesquisas eleitorais. E a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque há pesquisas eleitorais falsas. E olha que coisa, né? Imagina se você decide seu voto a partir de uma pesquisa eleitoral falsa. Então, o que a gente tem que fazer?
de novo, vamos lá no site do Tribunal Superior Eleitoral para verificar se aquela pesquisa eleitoral ela é verdadeira ou não. O TSE criou o sistema de alertas para receber denúncias de conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que afetem a integridade das eleições. O Senado Verifica também conta com um canal de enfrentamento à desinformação. Basta encaminhar a mensagem duvidosa para o WhatsApp. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 3,5 milhões de jovens com idades entre 16 e 18 anos estão aptos a votar em outubro. Em comparação com as eleições de 2022, houve uma redução no número dos eleitores nessa faixa etária. Mas, afinal, o que leva essa geração às urnas? Conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade e decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil. Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha. Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3,5 milhões têm idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4 milhões e 100 mil. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público, a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real de transformação e de mudança. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 300 candidatos disputam as 54 vagas do Senado disponíveis no pleito de outubro. São 54 das 81 cadeiras em disputa, 2 por unidade da federação. As outras 27 pertencem aos senadores que foram eleitos em 2022 e têm mandato até 2031. Dos 54 senadores que chegam ao fim do mandato, 32 tentam a reeleição. Outros 9 disputam cargos diferentes ou integram chapas como suplentes. E 13 não concorrem nas eleições deste ano.
Isso significa que, independentemente do resultado das urnas, pelo menos 22 das 54 cadeiras terão novos titulares a partir do ano que vem. Mas a mudança na composição do Senado pode ir além das 54 cadeiras que estão em disputa, porque 27 dos senadores que têm mandato até 2031, 9 concorrem aos governos estaduais. Se forem eleitos, deixam o Senado e dão lugar aos respectivos suplentes. Para o analista político Neuriberg Dias, o histórico mostra que a disputa de 2/3 das cadeiras costuma produzir forte renovação e comparou esta eleição com a de 2018, quando apenas 8 senadores se reelegeram. A gente avalia que a renovação ela tende a ficar no mesmo patamar, pode ter uma margem maior de 8 a 10, nossa expectativa de que esses permaneçam no mandato e reduzam um pouquinho ou auxiliem um pouco a renovação. Mas o fato é que vai mexer mais, na nossa expectativa, na movimentação de cadeiras, né, do centro e da direita do que dos partidos que compõem a aliança com o governo federal. Segundo o TSE, a disputa pelas 54 cadeiras do Senado tem 314 candidatos. São, em média, 5,8 candidatos por vaga. Neuriberg Dias acredita que a procura pelo Senado se deve pelo protagonismo que a casa tem assumido nos últimos anos. Passou a ter um protagonismo muito grande, comparando aí as duas últimas legislaturas, né? Não só do ponto de vista na relação com o Poder Executivo, que era determinante para a reeleição de quem estava em mandato hoje. Hoje eles têm recursos do fundo eleitoral e recursos das emendas individuais, que isso potencializa a eleição, e eles tomaram um protagonismo do ponto de vista da agenda política nacional. Então foi o Poder Legislativo e Senado que partiu as grandes reformas nos últimos anos de matérias que foram sancionadas pelo presidente da República. Como vimos, neste ano, a renovação do Senado será de 2/3, ou seja, 54 parlamentares deverão ser eleitos. Mas atenção, votar 2 vezes no mesmo nome anula a segunda escolha. Por isso, leve os números de 2 candidatos distintos para senador. A eleição do Senado não prevê a votação para o total de parlamentares a cada 4 anos, como ocorre na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais e distrital. A cada pleito, a renovação é parcial no Senado. Em 2022, foi de 1/3 ou 27 senadores. Neste ano, será de 2/3, ou seja, 54 vagas. Na prática, no lugar de 1, o eleitor vai escolher 2 nomes para o Senado em outubro. A cada 8 anos, nós temos eleição para 2 senadores de cada estado do Distrito Federal, que é o que vai acontecer, né, nesse ano de 2026. 2 senadores têm o seu mandato encerrado agora, em 1º de fevereiro do ano que vem. Então, serão eleitos para essas 2 vagas 2 senadores. E aí, cada eleitor tem 2 votos, né? A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Cada eleitor vota em 2 senadores e os 2 mais votados serão eleitos. A Justiça Eleitoral esclarece, no entanto, que votar 2 vezes no mesmo candidato poderá anular o segundo voto. Por isso, é recomendável o eleitor levar os números de 2 senadores diferentes. Na primeira vaga do Senado vai aparecer a foto e o nome do candidato. Na segunda vaga do Senado, se ele tentar votar de novo, vai aparecer a palavra nulo. Se ele confirmar, aquele voto vai para nulo. Se ele quer que o voto dele seja válido, ele vai ter que apertar corrige e digitar um número de outro candidato. Na hora da votação para senador, serão exibidas as fotos do candidato e dos 2 suplentes. E no caso do Senado, não vale o voto no partido. O eleitor terá que digitar os 3 números de cada um dos 2 candidatos. Nos cargos proporcionais, se ele digitar os 2 primeiros dígitos do número do candidato, ele vai votar no partido. Se ele confirmar, ele vota no partido. O partido aqui é SP, tá? Se ele confirmar, ele vota no partido. Ó. Voto na legenda. No caso do Senado é diferente, ó, 911, 91 não é, tá vendo?
é só nos proporcionais, só deputado federal ou deputado distrital ou estadual nos outros estados. Aí no caso do senador, ele tem que saber o número do partido. Se ele tem 3 dígitos, ele tem que digitar 3 dígitos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Declaro aberta a 60ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, 57ª dessa legislatura, que será realizada nessa data, 18 de agosto de 2026. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 45 da CDH de 2026, de minha autoria, e também do número 47, também da CDH de 2026, de autoria dos senadores Márcio Bittar e Dr. Irã, e subscrito pela senadora Damares Alves. Qual é o objetivo? Instruir o PL 452 de 2025, que proíbe a adoção de sistema de cotas em processos seletivos de programas de residência médica. Comunico a todos que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal e-Cidadania, na internet e também no endereço do senado.leg.br, e-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Antes de formar a mesa, que muitos dos convidados estão ainda chegando, eu farei a minha manifestação como presidente em exercício nesta comissão. Desde já agradeço à presidenta Damares, que mantém esse ritual. Quem apresentou o primeiro requerimento preside a sessão.
eu deixo claro que nessa questão de cotas ninguém tem dúvida que eu tenho lado, sempre tive lado, né? Tanto que todas as políticas de cotas que passaram aqui pelo Congresso, eu fui autor ou fui relator. E, nesse caso, eu sou autor do requerimento. Então, não estranhem, a partir da leitura dessa minha fala, eu passarei, então, convidando todos a presidir os trabalhos. E eu vou presidir com o equilíbrio necessário dos dois campos que têm visões diferentes, ok? Então, vamos lá. Esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal tem por objetivo debater o projeto de lei número 452 de 2025, que proíbe a adoção de sistema de cotas em programas de residência médica. É de autoria do senador Dr. Irã. O projeto propõe proibir reserva de vagas, sejam elas raciais, sociais ou de qualquer outra modalidade. Para o ingresso em programas de residência médica, em instituições de ensino superior públicas ou privadas, bem como em unidades hospitalares e instituições afins reconhecidos pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde. O Exame Nacional de Residências é um processo seletivo unificado de âmbito nacional, destinado a selecionar candidatos para o ingresso em programas de residência médica, residência multiprofissional em áreas profissionais da saúde. O exame foi criado com o propósito de democratizar o acesso aos programas de residência, promovendo a igualdade de oportunidades e contribuindo para a redução das desigualdades sociais no nosso país. Né, Ingrid? É justamente nesse ponto que precisamos concentrar a nossa atuação. A frase caiu bem, é que eu digo, né, Ingrid? E aqui falava concentrar a nossa atuação. O PL 452 de 2025, ao proibir as ações afirmativas nos processos seletivos de residência médica, pode representar um retrocesso e uma política de inclusão que vem sendo construída ao longo dos anos, longos anos, longa caminhada. Na prática, a proposta atinge mecanismos que possibilitam a reserva de vagas para candidatos negros, pretos e pardos, para pessoas com deficiência, entre outros grupos historicamente subrepresentados. Precisamos lembrar que a política de cotas não é um privilégio. É simplesmente um instrumento de correção de desigualdades históricas e de ampliação de oportunidades. A lei de cotas representa um dos mais importantes avanços das últimas décadas na democratização do acesso à educação brasileira. Ela ampliou as oportunidades para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e oriundos de escolas públicas. E também brancos, pobres, comprovadamente vulneráveis. E esse processo de inclusão precisa alcançar também a formação especializada dos profissionais de saúde. Quando falamos em residência médica, estamos falando do futuro da medicina brasileira. Estamos falando de quem terá acesso às especialidades, aos hospitais, à pesquisa e aos espaços de maior qualificação profissional. Por isso, precisamos perguntar: que medicina queremos construir? Uma medicina que reproduza as desigualdades existentes na sociedade ou uma medicina que reflita a diversidade do povo brasileiro? Queremos médicos negros, brancos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência ocupando todos os espaços da formação e da profissão. Queremos que jovens que vieram da escola pública também possam chegar às especialidades médicas. Queremos que a origem social não seja uma barreira intransponível para quem tem talento, dedicação e compromisso com a saúde da população.
O Brasil avançou muito com as políticas de ações afirmativas. As cotas ajudaram a abrir portas que, durante décadas e décadas, permaneceram fechadas para milhões de brasileiros. Não podemos permitir que essas portas sejam novamente fechadas. É preciso ter muito cuidado para que, em nome de uma suposta igualdade, não acabemos produzindo ainda mais desigualdades. Tratar igualmente pessoas que partem de condições profundamente diferentes não significa promover justiça, podem crer. A verdadeira igualdade pressupõe reconhecer as desigualdades e criar mecanismos para superá-las. Por isso, esta audiência pública é tão importante. Precisamos ouvir especialistas, entidades médicas, instituições de ensino, representantes dos movimentos sociais, pessoas com deficiência, estudantes e todos aqueles que têm contribuição a oferecer para esse bom e qualificado debate. Não estamos discutindo apenas uma regra de seleção para programas de residência. Estamos discutindo que país queremos construir e que sistema de saúde queremos oferecer às futuras gerações. A saúde pública brasileira precisa de profissionais qualificados, mas também precisa refletir a diversidade da nossa população. Uma coisa está ligada à outra. As ações afirmativas não diminuem a qualidade, elas ampliam oportunidades e ajudam a construir uma sociedade mais justa, mais plural e mais democrática. Espero eu, que estou presidindo o trabalho, que esse debate seja realizado com profundidade, respeito e espírito democrático, inclusive com aqueles que pensam diferente. Que possamos avaliar os impactos do projeto, sobretudo garantir que nenhum brasileiro seja excluído, repito, sobretudo garantir que nenhum brasileiro seja excluído do sonho de se tornar especialista em medicina simplesmente pela cor, sua origem social, sua condição de deficiência, ou por pertencer a um grupo historicamente discriminado. O Brasil já deu passos importantes na direção da inclusão. Não podemos retroceder. Queremos e precisamos avançar, porque democratizar o acesso à educação é a formação profissional e também é democratizar o acesso a direitos, oportunidades, cidadania, ter o olhar claro da responsabilidade de todos nós com as políticas humanitárias. E é esse compromisso que deve orientar o nosso debate nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Essa é a fala da presidência. Vamos agora, conforme já havia anunciado, formatar a mesa. Convidados presenciais, segundo a Secretaria-Geral, esta ordem foi pela chegada dos nossos convidados. Chamo para a mesa Gerson Timóteo Ribeiro Santos, secretário adjunto da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo. Rosana Machado, coordenadora geral de Trabalho e Políticas do Ministério da Igualdade Racial. Edilson Martins Melgueiro, diretor... Seja bem-vindo, mestre. Senta aqui do meu lado. Você como autor e proponente. Escolha. Por mim, pode sentar aqui na mesa, porque ele é autor e proponente.
Convido José Santos Souza Santana, diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Kleber Santos Vieira, secretário substituto da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECAD-MEC. O Kleber, a gente vai voltar na mesa depois, que a mesa já encheu. Ok. Conforme combinado com o Kleber, ficaria na segunda mesa. Muito bem. Temos também os convidados por videoconferência. Eu vou ter, se vocês assim entenderem, o cuidado de chamar um presencial e um por videoconferência. Pode ser? A mesa concorda aqui? Um presencial, um por videoconferência. Doutor Irã, por favor, Paulo Paim. autor do projeto e um dos autores de requerimento. Bom, eu quero saudar a todos da mesa e a todos da plateia. Muito boa tarde. E eu queria solicitar a Vossa Excelência que inserisse nessa pauta de discussões o professor Raul Kutaiti. Tranquilo. Que é uma referência da academia. Secretaria-Geral da Mesa que inclua, como eu também indiquei, nomes recentemente. Professor Raul Kutaiti, que é da Academia Nacional de Medicina, que vai se manifestar também, tá? Eu acho que já foi encaminhado lá né? Muito bem. Obrigado, presidente. Estamos juntos. Bom trabalho a todos. Com certeza será um debate muito qualificado, do mais alto nível. É uma satisfação ter você aqui na mesa, senador Irã. Passo a palavra de imediato. 10 minutos para cada um, ok? Porque 5 minutos ninguém consegue completar o pensamento. Passo a palavra de imediato ao senhor Jersey Timóteo Ribeiro Santos, secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Eu vou pedir a todos, quando der 9 minutos, a campainha toca, é automático. E que todos façam um esforço para que conclua o pensamento nesses 10. São em torno de 15 painelistas, pelo que eu vi aqui. A partir desse momento, os 10 minutos para o senhor Gerson Timóteo. Boa tarde a todas as pessoas. Uma boa tarde, presidente, senador Paulo Paim, que preside essa audiência. Também saúdo o senador Irã, doutor Irã, pela oportunidade da discussão desse importante tema para o Sistema Único de Saúde. Eu sou Jersey Timóteo, eu sou médico, cirurgião geral, sou coloproctologista, negro, preto, formado como coloproctologista no estado de Sergipe, pela Federal de Sergipe. Estou aqui representando o Ministério da Saúde, trago o abraço do ministro Alexandre Padilha, que não pôde estar presente, e quero, se puder colocar a apresentação, trazer alguns elementos para a discussão dessa comissão, de reflexão dos seus membros para esse debate tão importante. Então, sou eu que passo ou quem? Só para passar, passo aí? Perfeito, pode passar. Então, quem forma um médico que cuida do Brasil? Pode passar. Então, isso. Eu começo partindo da Constituição Federal, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. E dos princípios do Sistema Único de Saúde. Da universalidade, onde todos entram, da integralidade, onde não podemos só olhar a doença, e sim a pessoa como um todo, e da equidade, dar mais a quem mais precisa. Isso é o princípio do SUS, cravado na Constituição. Então, como um sistema fundado na equidade pode formar seus especialistas por um processo que não considera as desigualdades, como nós já conversamos aqui no início? É esta a pergunta que o Ministério da Saúde traz à comissão. Próximo slide. Onde o Brasil forma e emprega seus especialistas? A residência médica, como está disposto na Lei 6.932, de 1981, é a principal via de formação de especialistas no Brasil.
E na própria lei ela diz que é um treinamento em serviço. Ela não é uma pós-graduação, vamos dizer, lato sensu, como a gente vê na academia, uma especialização lato sensu. Ela é algo diferente, é uma modalidade diferente de pós-graduação. É de treinamento em serviço, educação pelo trabalho. Ela acontece nos hospitais universitários, de ensino, nas emergências, nas unidades de saúde, nas maternidades. São guiados pelos preceptores e preceptoras, na sua grande maioria, colegas médicos que fazem a residência acontecer. E eles, durante o processo de formação, já compõem a equipe de saúde, com escala determinada até 60 horas, com responsabilidade assistencial e, inclusive, na lei, com a previsão de plantão. Para vocês terem noção, 90% das vagas das residências médicas são custeadas pelo poder público, o que nos remete a 90% de quase toda a força de trabalho dos médicos residentes, das médicas residentes, são exercidas dentro da rede própria do SUS ou da rede conveniada do SUS. Só o governo federal tem a responsabilidade de pagamento de 35 mil bolsas de residência e, neste ano de 2026, com residências, o Ministério da Saúde investiu, porque não é gasto no nosso entendimento, 3 bilhões de reais na nossa lei orçamentária anual. Próximo, por favor. Aqui é um pouco essa disposição, eu vou deixar para o relatório, para depois estudos, de quem quiser acessar a nossa apresentação desse comportamento das bolsas custeadas pela União, pelos estados, municípios e recursos próprios, que hoje está na ordem de 10% em todo o Brasil. Posso, por favor? O precedente que o Brasil já firmou, ele está cravado na Lei 12.990, e é o que a gente acredita, que foi atualizada agora em 2024, da reserva de vagas em concursos públicos federais, reforçada na decisão do Supremo Tribunal Federal, através da ADC 41, que a composição da força de trabalho pública é matéria legítima de ação afirmativa. E o PL 452 pede uma exceção a essa decisão. E por isso que a gente pede na etapa que o Brasil... E justamente pede numa etapa onde o Brasil forma a principal força de trabalho médica, que é a formação de especialistas que atendem um sistema único de saúde. Próximo. Mas de qual Brasil é esse que nós estamos discutindo a formação? Desse país que tem 55% da população negra, pretas e pardos. 112 milhões de brasileiros, na sua grande maioria, que entram todos os dias pelas portas do Sistema Único de Saúde, seja no SAMU, seja no transplante, seja na Unidade Básica de Saúde. Próximo. E a medicina ainda não parece com esse país. Apesar de 55,5% da população negra, nós temos 4,7 estudantes de medicina negros em todo o Brasil hoje. 16,2%, eu trouxe uma especialidade, a cirurgia geral. 16% cirurgiões negros. E 1,7% dos professores que dão aula de medicina são docentes pretos no nosso Brasil. Essa é a realidade descompassada. E vou dizer, quase que a gente poderia parar por esse slide para questionar a pertinência desse PL, mas a gente quer trazer outros elementos para essa comissão. Próximo slide. O ponto, na justificativa do PL 452, ele diz que a pós-graduação, esse profissional ele compete em igualdade de condições. A igualdade no dia da prova não apaga a desigualdade no caminho até ela. Esses números eu quero que vocês gravem. 9% hoje é o percentual da reserva de vagas que alcança próximo de 245 mil estudantes de medicina em todo o Brasil. Esse dado é o último dado atualizado de 2022. Menos que a média do ensino superior brasileiro. Desses 9%, 97% é a fatia que está nas escolas públicas, nas universidades por conta da lei.
Somente 0,3% é a inclusão por reserva de vagas nas escolas privadas, que detém 77% das matrículas de medicina. Ou seja, 4,7% é o total de estudantes de medicina do país que entraram por reserva de cunho étnico-racial. São 11 mil estudantes, de 245 mil estudantes. São 1.400 com pessoas, quase 1.600, 1.700 de estudantes de medicina com alguma deficiência. A inclusão, ela foi tardia e é menor que a verificada no conjunto do ensino brasileiro. E nas escolas privadas opera por dispositivos esporádicos, voluntários e sem regularidade. É quase como se a gente não encontrasse a realidade que o PL traz como existente. Nós estamos falando aí de 4,7% dos estudantes de medicina que entraram, pelo menos por reserva de cunho de étnico-racial. Próximo. Um outro elemento, próximo, por favor, é que esse funil que abastece a residência. Então, nós estamos falando de cotas desse funil. O setor que quase não pratica inclusão é o que mais abastece residência. Onde estão a maior parte das vagas de medicina hoje do Brasil? Nas escolas privadas. E são os estudantes, os egressos das escolas privadas, que entram na residência. 62% dos médicos residentes se formaram em escolas privadas, onde a reserva de vagas alcança só 0,3%. E o financiamento estudantil, infelizmente, caiu nesse período de 2012 a 2022. É o menor índice entre os 6 maiores cursos de graduação do país. Ou seja, a cota na graduação ela ainda não terminou o seu trabalho. E a gente não pode... Um minuto. E a gente não pode, perdão. E a gente não pode terminar, esse trabalho mal começou, porque a expansão da medicina se deu justamente no setor que não adota. Então, por isso, é quase como fechar a porta no meio dessa travessia. Próximo slide. Eu vou tentar concluir o mais rápido possível. O MEC vai falar, junto com a HU Brasil, sobre reserva de vaga. Conclua o teu pensamento. Todos vão poder concluir. Se eu tiver que dar 1 ou 2 minutos a mais, podem controlar, que eu darei para todos. Mas o que eu quero dizer nesse slide, presidente, a reserva de baixa ela não rebaixa a nota. É a mesma prova, ela é a mesma exigência de nota mínima. Eu faço remissão ao Exame Nacional de Residência. O candidato optante concorre simultaneamente na ampla concorrência. E se ele alcança a nota, ele libera a cota para um outro estudante. A vaga reservada segue para o próximo optante. E ainda mais, a comissão declarada passa por uma confirmação, heteroidentificação, avaliação biopsicossocial ou documentação étnica conforme o grupo. E pode passar nos slides. E os slides seguintes, pode passar, eles decorrem sobre exemplos. Trago dos Estados Unidos, trago do Canadá, trago do Reino Unido, que não falam de cotas, é verdade, mas falam de uma intencionalidade do sistema de garantir a diversidade. Enquanto o mundo corporativo, o setor público, entende, sabe pelas evidências que a diversidade fortalece a qualidade da assistência, a gente não pode ir na contramão desse movimento mundial. Por fim, pode passar, por favor. Pode passar. Trago outros estudos, esse do ponto de vista de concordância médico-paciente. Estudos americanos, ingleses, que onde, na relação médico-paciente, é perceptível o movimento de adesão. Óbvio, a gente não vai garantir médicos pretos, negros, pessoas com deficiência para todo segmento desse sentido representado. Mas quanto mais diverso, quanto mais qualidade, mais chance a medicina pode passar, mais chance o Sistema Único de Saúde tem de acertar, de cuidar melhor das pessoas. Deixo o último slide, posso passar? Pode passar, pode passar. O que está em causa é a médica de família indígena que atende a comunidade no idioma da própria comunidade. É o paciente pós-AVC, guiado por um fisiatra em cadeira de rodas que não só explica, demonstra. A criança cuja pele, como eu, não aparecia tão inflamada, porque a régua que mede gravidade na pele de uma
dermatite atópica crônica foi desenhada para enxergar vermelho e não a pele negra. E o especialista formado, fixado no interior, onde a rede depende de quem escolher. Então é isso, queridos. Esperamos nós que tenha uma boa conclusão, um bom desfecho, um desfecho pró-SUS, um desfecho pró-Brasil, na conclusão dos trabalhos da CPH. Muito bem, senhor Gerson Timóteo Ribeiro dos Santos, secretário adjunto de Gestão do Trabalho e Educação, Saúde, Ministério da Saúde. Como eu havia dito, não farei nenhum comentário e vou somente chamando os convidados. Passo a palavra ao senhor Alcindo Cerci Neto, conselheiro federal pelo Estado do Paraná, representante do Conselho Federal de Medicina. É uma distância e um presencial. Ok, boa tarde, estão me ouvindo? Perfeito. Ok. Muito obrigado pelo convite, senador Paulo Paim, quem eu cumprimento todos aí da mesa. É muito importante essa diligência em levar os trabalhos, principalmente para aqueles que têm opinião diversa. Agradeço o colega Jesse pela sua fala. É extremamente importante que a gente escute todos os lados. E, inicialmente, começando a minha fala, eu gostaria de colocar um limite no que a gente está conversando aqui, tá? Nós não estamos falando aqui, neste momento, da política de cotas, das políticas afirmativas que já são implementadas nesse país e são bem-sucedidas no que o colega acabou de dizer, de entrada em graduação, de empregos públicos, vagas públicas, concursos, enfim. Não é disso que nós estamos discutindo. O Conselho Federal de Medicina ele não está aqui discutindo a política nacional de cotas e de inclusão social da qual nós concordamos na graduação. O que nós estamos falando aqui é em relação a um momento de vida do médico, de formação médica, cuja formação ele vai ser aplicada ao Sistema Único de Saúde, que é a formação do médico especialista, que hoje está um pouco deturpada do que seria ou do que deveria ser, porque hoje, e concordo com o colega Jesse, com o doutor Jesse, de que esse aumento indiscriminado de cursos de medicina, ele levou a residência a ser um ambiente de procura de formação médica que, infelizmente, os médicos não estão tendo na graduação. Tá? Então, a gente precisa dar essa baliza técnica do que está falando o projeto de lei 452 de 2025. Tá? Não estamos aqui, então, a combater o sistema de cotas. Não é isso. O que nós estamos dizendo aqui, o Conselho Federal de Medicina, é que, em termos de residência médica, hoje, sendo uma continuidade da graduação da medicina e não um programa à parte, invariavelmente os médicos buscam a residência para sua continuidade formativa, de especialidade ou não. Ela é um programa de pós-graduação que não se compara ao programa lato sensu stricto sensu. Ele é um programa de 60 horas semanais de trabalho médico destinado exclusivamente a médicos que saem do sistema de graduação e que queiram se formar ou continuar a sua atividade de graduação, né? Então, essa é a primeira premissa. Nós não podemos confundir ações afirmativas na graduação com ações afirmativas na residência médica. E a residência médica, como segunda premissa, é um espaço, é um momento de formação médica aonde os profissionais que a ela têm direito de se submeter à entrada ou não, eles invariavelmente já passaram por um sistema de ações afirmativas. O estudante de medicina que entra no curso de medicina é absolutamente irrelevante para nós, professores, ou para a formação, se ele entrou por um programa de cotas ou por um programa de entrada universal na faculdade. Ele é submetido às mesmas provas, à mesma avaliação, aos mesmos professores, e nós não podemos criar ou dar à sociedade a entender que o médico formado que entrou por esse sistema de cotas é diferente do médico formado que entrou pelo sistema de vaga universal. Eles são médicos, eles são profissionais. E aqui eu não vou discutir as questões sociais do Brasil, que são importantes.
Mas nós não podemos utilizar a residência para corrigir um problema que foi criado pela abertura indiscriminada de cursos de medicina justamente pela iniciativa privada. E, aliás, quem toca a iniciativa privada é o próprio governo através dos fiéis. Quando a gente coloca que, olha, você médico formado na política de cotas também vai entrar na política de cotas para entrar na residência, nós estamos dando uma mensagem equivocada para a sociedade. A maior injustiça social do ponto de vista do CFM é a formação de médicos que não estão preparados para serem médicos, sejam eles em quaisquer espaços da medicina, incluindo os espaços distantes, os espaços quilombolas, indígenas. Essa é a maior injustiça social. Alguns números. 2018 a 2024, nós aumentamos em 71% as vagas de medicina às cursas de faculdades particulares. Hoje são 287 mil alunos. As vagas de residência cresceram 26%, ou seja, de 71% de vagas, 26% das vagas de residência. O resultado desse déficit de 11 mil vagas de R1 em 2024 acumula-se no país, então, com mais de 210 mil médicos generalistas e que nós estamos criando agora uma entrada diferente para esses 210 mil médicos generalistas que já se submeteram ao sistema de cotas e, ao nosso ver, são médicos como qualquer outros médicos e receberam em suas faculdades o mesmo tipo de educação. Concordar com uma política de cotas na residência especificamente é dizer que sim, os médicos formados por cotas e os médicos formados por entrada de vaga universal são diferentes e não são. Números em relação a isso. Nós temos aqui, estudo publicado pela Revista Brasileira de Educação Médica, Vale 2024, avalia o coeficiente de rendimento final do egresso da Unesp, onde se constata que os alunos que entraram pelo sistema de cotas e os alunos que entraram pelo sistema de vaga universal, eles têm absolutamente uma irrelevância estatística em termos de aquisição de conhecimentos. Outro estudo nacional também, longitudinal, acompanhou 707 médicos na UNB, que mostraram também que não houve diferença estatística significativa na taxa de aprovação para a residência médica entre cotistas e não cotistas. Então, veja, inserção profissional do médico é uma coisa. Estabelecimento de políticas de cota, tornando para alguns grupos de médicos praticamente impossível a entrada no sistema de especialização e a admissão de que os médicos são diferentes, para o Conselho Federal de Medicina é um problema seríssimo, tá? A política de cotas, ela funciona e ela exaure a sua função reparadora na graduação, principalmente aqui na residência médica. E tem estudos internacionais também, o colega Gerson mostrou aí, tem estudos aqui do efeito mismatch da literatura dos Estados Unidos, países como os Estados Unidos, que conclui que a aplicação de reserva de vagas em etapas avançadas e de alta competitividade técnica, como a residência, reduz a objetividade dos critérios acadêmicos e geram distorções do mérito. Aliás, a nossa Constituição, apesar de não ter a palavra meritocracia, ela é toda baseada no mérito, concurso público, prova. A residência médica lida com a vida humana em estado crítico. É um aperfeiçoamento contínuo, é uma busca contínua. Nós não podemos admitir que nós coloquemos no mercado de trabalho especialistas que foram especialistas não pelo seu mérito acadêmico ou pela sua competência técnica, mas sim por uma questão social. Isso gera, sim, um risco à sociedade. Não interpretem que há diferenças na formação médica. Não há interferências na formação médica. Não há diferenças. Acesso é outra coisa, mas quando se cria acesso por um lado, se retira o acesso por outro lado. A posição do Conselho Federal de Medicina, ela já é histórica, e que bom a gente poder falar numa audiência pública, porque, infelizmente, as nossas ideias, às vezes, não podem ser ouvidas, porque o judiciário interpreta até de uma maneira equivocada, mas aqui, num espaço democrático, que é a Casa do Povo, o Congresso Nacional, a gente pode falar o que o Conselho Federal de Medicina, que representa os médicos, pensa. Existe aqui... da mesma forma que ouvimos o primeiro convidado, estamos ouvindo o segundo, com o mesmo respeito
que cada um expresse seu ponto de vista. 60 segundos. Perfeito. Pode continuar, o senhor tem mais 3 minutos. Tem quanto tempo, senador? Mais 3 minutos. Eu estou indo rápido demais, então. Muito obrigado, senador, pelo seu ato democrático aí, por ouvir o contraditório. Mas, continuando aqui, o Conselho Federal de Medicina, ele já expõe isso em várias peças técnicas de divulgação, no seu parecer CFM 21 de 2015, em várias pautas. Nós somos acionados em diversas situações, por exemplo, onde as políticas de cotas acabam até ultrapassando mais do que a metade das pautas e das vagas de residência médica, e que, infelizmente, nós, Estado brasileiro, criamos um problema de termos aí 500 cursos de medicina, seremos em 1.200.000 médicos em pouco mais de 10 anos, as vagas de residência não crescem a contento e nós estamos retirando oportunidade desses médicos que estão entrando no mercado de trabalho e que querem se especializar, porque nós não conseguimos aumentar o número de residência e aí, infelizmente, neste caso específico da residência política de cotas, ela não funciona como um agente agregador, mas ela funciona como um agente desagregador, porque eu não consigo imaginar que a gente possa entender que um médico é menos médico por causa da cor da sua pele ou por causa da sua condição social. E o CFM, nessa comissão de educação, o que nós precisamos é ter uma fiscalização rigorosa das faculdades e sua infraestrutura, senador. Porque, de fato, como eu já falei na minha fala prévia, de fato, um médico mal formado, isso sim, ele entrar no mercado de trabalho com uma formação ruim, isso é algo socialmente inaceitável, tanto do ponto de vista pessoal, mas principalmente pelo ponto de vista da população, que ao estar doente não escolhe o seu médico, não escolhe o seu médico pela cor da pele, não escolhe o seu médico por outras questões que não de mérito, e a gente não tem que ter muito cuidado na criação da especialidade dessa maneira, tá? Era isso que eu gostaria de contribuir, até terminei um pouco antes, porque eu queria estar dentro do tempo, mas apesar dessa nossa opinião, nós respeitamos as opiniões diversas, mas a gente chama a atenção dos senhores senadores do que nós estamos criando, tá? O médico, ele tem que ser o profissional mais técnico que a sociedade pode ter, porque a ele as nossas vidas são confiadas. E os pacientes... 60 segundos. Não escolhem o médico que eles vão ser atendidos por conta de questões afirmativas, mas sim pela sua competência técnica. Muito obrigado, e era isso que eu gostaria de falar. Esse foi o senhor Alcindo Cerci Neto, conselheiro federal pelo Estado do Paraná, representante do Conselho Federal de Medicina. De imediato passamos para a coordenadora geral de Trabalho e Política do Ministério da Igualdade Racial, senhora Rosana Machado. O tempo, até o momento, está em torno de 13 minutos para cada um. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a oportunidade de falar aqui a respeito do tema. Eu vou apresentar um pouco, né, a perspectiva técnica do Ministério da Igualdade Racial. Bom, eu parto, né, de um ponto de partida, o ponto inicial, né, que eu trago em relação ao tempo que nós temos de abolição da escravidão, né? Nós temos 138 anos de abolição e a desigualdade racial permanece mensurável. Ainda é possível ver a desigualdade racial no nosso dia a dia. Parto também da perspectiva de que igualdade formal não produz necessariamente igualdade de oportunidades. E aí a pergunta que nós precisamos nos fazer é: a conclusão na graduação de medicina é suficiente para eliminar as desigualdades raciais ao longo da trajetória médica? E aí eu vou passar
para a gente analisar o que propõe esse projeto de lei. Ele propõe vedar as cotas raciais, sociais ou de qualquer outra modalidade na residência médica. Proíbe reservas de vagas, bonificação ou pontuação adicional. Propõe também aplicar a vedação a instituições públicas e privadas, alterar a lei número 6.932 de 1981, que fala sobre as atividades do médico residente, né, e dá outras providências, e pretende afastar a aplicação da lei 12.990 de 2014, que foi atualizada, né, a todos os processos seletivos de residência médica. E aí, antes de entrar na análise que eu estou propondo, né, é importante delimitar exatamente o que está sendo proposto. Não é regulamentar, não é aperfeiçoar as ações afirmativas. É uma vedação ampla e absoluta às ações afirmativas na residência médica. E aí, qual é a principal premissa do PL? Ele parte de 3 pressupostos: que as ações afirmativas já teriam cumprido sua função na graduação, que após a formação em medicina todos os profissionais estariam em condições equivalentes de competição e que a residência médica deveria ser orientada exclusivamente pelo mérito e desempenho. Aí a pergunta que eu faço: os dados confirmam essa igualdade? Bom, vamos ver como que os dados se apresentam, né? Estudantes de medicina em 2023, segundo o Censo Médico no Brasil, publicado em 2025, 68,6 pessoas são brancas, estudantes, e 29,2 são negros, né? Então, a população negra, a despeito de já termos políticas de cotas, já termos políticas de ingresso na graduação, ainda existe uma diferença significativa nesse acesso. E mais, esses dados, né, essa desigualdade só se acentua ao longo da carreira. Os estudantes de medicina, se são 68% branco e 29,2% negros, entre os docentes de medicina... Você consegue passar para mim? Não está dando aqui? Obrigada. Entre os docentes de medicina, essa desigualdade se amplia. São 77,4% de pessoas brancas e 21% de pessoas negras. Entre os médicos cirurgiões, 79,9% de médicos cirurgiões brancos e 16,2% negros. Então, quanto mais avançamos para posições de maior especialização, prestígio e autoridade profissional, menor é a presença negra. E aí eu vou dialogar um pouco com os dados que o senhor Alcindo trouxe para nós, né? Ele realçou um dado importante, que é, o senhor Alcindo que falou antes de mim, né? Que não existe diferença no resultado de rendimento desses estudantes. Isso é importante, porque se nós estamos falando de mérito, se nós estamos falando de capacidade, se nossa preocupação principal é a qualidade da medicina que nós entregamos à sociedade, os dados de desempenho dos estudantes não ser significativa, como ele mesmo trouxe, nos traz a percepção de que são outros os motivos que estão fazendo essas pessoas não entrarem na residência médica. E aí trago uma reflexão para nós. Se não existe essa diferença, se nós estaremos entregando uma boa medicina, porque esses estudantes estão sendo muito bem formados, qual seria o problema em buscar que esses dados fossem mais equânimes? Qual é o receio de termos, então, pessoas negras, indígenas, quilombolas, PCDs, ocupando os diversos bancos, as diversas especialidades da medicina? E aí, por que a gente pensa, por que a gente traz que a residência ela é importante? A residência médica não é apenas uma etapa posterior à graduação. E eu não vou me atrever a falar, depois do nosso colega Jessen, né, ele explicou muito bem, mas o que é possível reconhecer? Que a residência médica é a principal porta de entrada para a especialização, é a etapa decisiva das trajetórias profissionais, acesso à especialidade de maior reconhecimento e a formação de corpo médico especializado. Retirar as ações afirmativas nessa etapa significa intervir em um ponto estratégico da trajetória profissional. Mas as cotas na graduação não resolverão o problema a médio ou longuíssimo prazo? Bom,
as cotas são parte da solução. As cotas na graduação são parte da solução, isso é inegável. Mas elas não demonstram que as desigualdades posteriores estejam superadas. Uma trajetória, ela não termina na graduação. Então, não é justo, não é saudável, não é interessante para uma sociedade que busca essa equidade interromper as possibilidades de ingresso por meio de cotas nas outras esferas. Então, lembrando, nós temos graduação, residência, especialização, docência e pesquisa, liderança e posições de prestígio. Uma vai levando a outra numa caminhada. Acreditar que ampliar a entrada de pessoas negras na medicina transforma automaticamente todas as etapas posteriores da carreira, não é adequado, né? Os dados mostram que a persistência e o agravamento da subrepresentação nos níveis de maior especialização se mantêm ou se aprofundam, como eu disse. Um ponto trazido também, e aí eu quero tentar falar um pouquinho mais sobre ele, que o Jersey trouxe também, diversidade também produz efeitos no cuidado. A concordância racial ou étnica entre médico e paciente pode contribuir para melhorar a comunicação clínica, ampliar a confiança no profissional, aumentar a adesão ao tratamento, reduzir barreiras culturais no acesso ao cuidado. Então, representatividade que aqui buscamos não é apenas uma questão de buscar que tenhamos mais médicos negros, mais médicos indígenas, mais médicos PCDs. Não é só isso. Além disso, a possibilidade de impactar na relação de cuidado. É a possibilidade de impactar na saúde que oferecemos para a nossa população. Bom, trago também a questão do mérito, igualdade e marco constitucional. Acreditar que um critério neutro gera um resultado necessariamente neutro é equivocado, né? Então, a ideia de que uma simples prova é o suficiente para a gente produzir os resultados, corrigir resultados de desigualdade, então isso tem se mostrado ineficaz. A necessidade que o Estado brasileiro trouxe, né? A necessidade que o Estado brasileiro viu de implementar cotas em diversos âmbitos, como foi citado pelo colega, né, pelo Alcindo, que manifestou antes de mim. Já existem cotas no serviço público, já existem cotas para ingresso nas instituições de educação federal, e isso tem sido replicado nos estados e municípios. Isso tudo é por reconhecer que, tratando de forma igualitária, não se alcançava a equidade pretendida. Então, o mérito é construído em trajetórias marcadas por diferenças de formação educacional, acesso a recursos, oportunidades de qualificação, capital cultural, redes institucionais, né? E o STF já se manifestou quanto a isso. A DPF 186, constitucionalidade das cotas raciais no ensino superior. A ADC 41, constitucionalidade das cotas raciais no serviço público. A DPF 973, o racismo estrutural existe no Brasil e existe uma necessidade de respostas institucionais. O Estado precisa fazer algo em relação a isso. Então, a jurisprudência do STF já reconhece que o enfrentamento das desigualdades raciais estruturais, reforço, estruturais, pode exigir medidas diferenciadas para promover uma igualdade efetiva. Bom, a conclusão técnica, né? O que os dados nos permitem afirmar? Primeiro, a desigualdade racial permanece na formação médica. Segundo, ela se acentua nos níveis de maior especialização e prestígio. Terceiro, a residência médica é uma etapa estratégica dessa trajetória. Quarto, a diversidade médica pode contribuir para relações de cuidado mais responsivas às diferenças sociais e raciais. E quinto, não há evidência nos elementos analisados de que a graduação tenha eliminado as desigualdades posteriores à graduação. Então, o posicionamento técnico do MIR, né, é contrário ao PL e contrário à retirada das ações afirmativas da residência médica, pois ela não encontra respaldo suficiente nas evidências empíricas, no marco constitucional analisado e na realidade das desigualdades raciais presentes na formação
na formação e na carreira médica. Portanto, tecnicamente, a questão não é se devemos escolher entre mérito e ação afirmativa. É fundamental a gente entender isso. A questão é se, diante de desigualdades que permanecem mensuráveis na trajetória médica, a retirada de um instrumento de correção se seria capaz de produzir mais igualdade ou apenas reproduzir o padrão que os dados já demonstram de desigualdade. Tenho ainda 1 minuto e 25, vou aproveitar para responder algumas perguntas que chegaram para nós, né? O Aristide de Goiás, ele traz o seguinte, só tomar um gole de água. Embora qualquer raça, etnia, deficiência física possa ser médico precisa de uma base de conceitos que as cotas não contemplam. E aí, Aristides, respondendo a essa sua questão, né? As cotas contemplam sim, né? A ideia não é retirar o mérito, e sim reconhecer que somente uma prova não é suficiente para garantir a diversidade que nos interessa em todos os âmbitos da sociedade brasileira. Vale salientar, os dados do INEP no Censo da Educação Superior diz que o aproveitamento dos cotistas foi igual ou superior ao de não cotistas. A evasão de cotistas foi inferior à de não cotistas. Então, qual é essa preocupação, né? Então, não estamos querendo tirar o mérito. O mérito será mantido, e aí, dentre os cotistas, os melhores, né? Vamos manter essa questão do mérito. Os melhores dentre os cotistas. O que não é adequado é continuarmos criando castas que separam, né? Quem é pessoa possível de ocupar esses espaços de medicina ou na residência médica dos que não são. Então, agradeço. Muito obrigada. Muito bem. Rosana Machado, coordenadora-geral do Trabalho e Política do Ministério da Igualdade Racial, MIR. Vamos de imediato, à distância, teleconferência, senhora Bianca Borges, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Oi, pessoal, boa tarde. Queria só fazer uma ratificação. A Bianca, nossa presidenta, infelizmente não pôde participar da audiência porque ela teve um conflito com algumas agendas presenciais hoje. Nós estamos aí em um mês que se celebra 89 anos da UNE. Então, estamos com muitas agendas e a nossa presidenta acabou tendo conflito e não pôde participar, mas estou aqui participando em nome dela e representando também a União Nacional dos Estudantes. Eu me chamo Letícia Holanda, sou diretora de Relações Institucionais da UNE, já estive também em outros espaços com o senador e quero começar, inclusive, saudando o senhor nesse momento, né, presidente dessa comissão. Em nome do senhor, saudar os parlamentares, os representantes dos ministérios, entidades e outros movimentos e organizações que se fazem presente aqui nessa audiência. Eu quero começar fazendo uma consideração a partir, inclusive, da penúltima fala que me antecedeu, né? Deixando uma coisa clara que, para nós, não temos nenhuma divergência sobre a necessidade de formar médicos de excelência e de qualidade. A União Nacional dos Estudantes também defende isso. Mas nós queremos médicos muito bem formados, né? Muito bem preparados e que consiga também, a partir disso, uma residência médica de qualidade, né? E uma medicina que seja capaz de cuidar da vida das pessoas com excelência, né? A nossa divergência, na verdade, ela é outra. Aqui foi afirmado que não é contrário às ações afirmativas, que não se coloca contra as cotas, mas que elas não deveriam estar na residência médica. E a nossa pergunta aqui nesse espaço é o porquê, né? Por que eu não estar na residência médica? Será que a desigualdade, né, que justifica uma política de ação afirmativa, ela vai desaparecer justamente no momento em que o estudante chega à residência médica? Será que o racismo, a desigualdade regional, a diferença de renda, né, a classe, as oportunidades acumuladas ao longo de toda a trajetória, elas também desaparecem nesse momento? E a resposta é não, elas não desaparecem, né? E, inclusive, foi apresentado aqui os próprios dados
pelo Ministério da Educação nessa audiência, né? Demonstram exatamente isso. Nós estamos falando de um país que concentra mais de 55% da população preta, parda, mas somente 4,7% dos estudantes de medicina são negros, né? E 1% disso são docentes. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar o argumento de que a política de cotas ela cumpre a sua função na graduação. Porque se tivesse realmente cumprido, né, se realmente estivesse sendo cumprida ali somente na graduação, por que a desigualdade continuaria tão evidente nas etapas seguintes da formação médica, né? E quero responder, inclusive, também a essa preocupação que foi colocada aqui pelo Conselho, que é a qualidade da assistência. É evidente que nós não podemos colocar diante de um paciente um profissional sem a formação necessária. Eu acho que isso é um consenso de todos nós aqui dessa audiência. Mas eu não ouvi até agora uma demonstração de que médicos que ingressam por ações afirmativas sejam profissionais menos preparados. Ao contrário, né? Foi colocado aqui na audiência que não existem diferenças significativas de desempenho entre cotistas e não cotistas. Então, acho que nós precisamos separar duas coisas. A primeira delas é garantir a competência profissional e a outra é garantir acesso às oportunidades de formação. A ação afirmativa, ela atua exatamente sobre essa segunda coisa, né? Ela não substitui a formação médica, ela não vai substituir a avaliação, a residência, ela não vai eliminar os critérios técnicos, ao contrário, ela vai reconhecer que em uma sociedade desigual, uma disputa aparentemente igual pode reproduzir desigualdades que começam muito antes daquela prova, né? E aqui eu volto ao argumento do mérito, inclusive, né? Aqui dizem que todos devem fazer a mesma prova e deve entrar quem tiver o melhor desempenho. Mas aí a pergunta que fica é, o mérito começa no dia da prova? Porque se começa, então a gente já pode ignorar tudo o que aconteceu antes, né? Nós podemos ignorar a escola em que aquela pessoa estudou, nós podemos ignorar a renda familiar, nós podemos ignorar se ela precisou trabalhar durante a sua graduação para ajudar muitas vezes na sua renda de casa, podemos ignorar se ela teve acesso a cursinho, a gente pode ignorar a região em que essa pessoa nasceu, né? Ignorar as condições que permitiram que ela chegasse até aquela prova, mas eu não acredito que seja essa medicina que nós queremos construir. E falo isso também como alguém, uma jovem que vem do Acre, que é acriana, e que quando nós falamos de residência médica no Brasil, nós precisamos falar de desigualdade territorial. Não é a mesma coisa construir uma trajetória educacional em um grande centro do país e construir essa mesma trajetória na região amazônica, por exemplo. E isso não significa dizer que um estudante do Acre é menos capaz, ou do Amazonas, ou do Pará, da região norte, nordeste, enfim. Significa reconhecer que ele pode ter enfrentado obstáculos diferentes para chegar ao mesmo lugar, né? Então, eu acho que quando nós falamos em mérito, nós precisamos ter cuidado para não transformar a desigualdade de oportunidade em diferença de capacidade. E aí eu queria pontuar aqui um exemplo que foi quase pontuado pelo Ministério da Educação, que é exatamente, nós temos uma prova que é igual, as mesmas questões, os mesmos quesitos, os mesmos critérios, mas nós temos dois estudantes. Um deles conseguiu estudar integralmente para essa prova, não precisou trabalhar, o único foco dele era realmente a sua graduação, teve acesso aos melhores cursinhos que pôde, conseguiu estudar numa boa escola particular, conseguiu ter uma graduação muito boa e chega no dia da prova para conseguir garantir ali o seu resultado. E nós temos um outro estudante que também vai fazer essa mesma prova, mas precisou trabalhar durante a sua graduação, estudou em escola pública, vem de vulnerabilidades sociais e socioeconômicas muito grandes que nós temos no nosso país, é negro, ou é indígena, ou é quilombola, e vai fazer essa mesma prova. Então, acho que nós precisamos levar em consideração esses dois fatores, porque com certeza não dá para a gente querer dizer que as duas pessoas vão conseguir ter ali um bom desempenho por conta da sua trajetória. A ação afirmativa ela é justamente para conseguir garantir que esse jovem não saia prejudicado por exatamente sabermos que existem capacidades iguais, tanto entre um jovem de vulnerabilidade socioeconômica quanto um jovem que não precisou passar por nenhum tipo de transtornos relacionados a isso. Então, eu quero terminar com uma provocação aqui, né? Se o médico cotista
e o médico de ampla concorrência são, como foi dito aqui, igualmente capazes e igualmente preparados, então por que garantir que eles tenham condições de disputar a especialização significa uma ameaça à qualidade da medicina, né? Eu acho que não é esse o caminho, e a verdadeira questão não seja escolher entre mérito e ação afirmativa, né? Talvez seja garantir ali que tenha qualidade e, ao mesmo tempo, que a gente consiga democratizar quem tem direito de chegar aos espaços mais especializados da medicina, porque nós não queremos uma medicina menos qualificada, nós, ao contrário, né, queremos uma medicina qualificada e representativa do povo brasileiro. E, para isso, não basta apenas abrir as portas da graduação e garantir a política afirmativa ou de permanência somente na universidade. Nós precisamos garantir que os estudantes que historicamente tiveram mais dificuldades para entrar na universidade também não encontrem uma porta fechada quando tentarem avançar e, na maioria das vezes, ser o primeiro da sua família a se formar na área da medicina e conseguir ter um diploma. Então, eu acho que esse é o principal argumento e o principal debate que nós precisamos fazer. A medicina que nós queremos no nosso país, a saúde que nós queremos no nosso país, ela precisa refletir, sim, a realidade do seu povo brasileiro, tal qual nós já estamos conseguindo avançar a passos ainda que lentos, mas também refletir na nossa universidade brasileira, que hoje tem mais cara do povo, com filho e filha da classe trabalhadora, conseguindo se formar nesses espaços e impulsos como na área da medicina. Então, para que isso consiga se perpetuar, nós precisamos também que na residência médica a gente consiga também fazer jus a isso que nós 60 segundos. É isso, muito obrigada a participação de todos, obrigada, senador Paulo Paim, sempre um grande parceiro aí da União Nacional dos Estudantes, e sempre que nós estivermos nos espaços, vamos colocar aqui o privilégio que nos foi conseguir falar sobre a reformulação da lei de cotas, junto com a sua atuação no Parlamento, no Senado, que foi extremamente importante para nós. Então, muito obrigada e contem com a União Nacional dos Estudantes. Muito bem, essa foi a Letícia Holanda, que falou em nome da União Nacional dos Estudantes, a UNE. De imediato, passamos a palavra ao senhor Edilson Martins Melgueiro, diretor do Departamento de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Poranga Caruca, senador Paim, Poranga Caruca, Cianá Maitá, Ixecereira Umbassara Edilson. Eu peço licença para traduzir, por gentileza. Pois não. Eu cumprimentei, a mesa em nome do senador Paim. Em seguida, eu cumprimentei o público aqui que está presente e os que não estão presentes aqui, na língua Iengatu, respeitando a diversidade cultural e linguística que nós temos hoje no Brasil, tá bom? E eu irei dialogar com vocês na terceira língua minha, tá, senador? Pois não. Então, peço a gentileza, em alguns momentos, se eu não pronunciar bem a palavra em português, que é a minha língua tradicional, que é Baniwa, ela não existe sujeito na língua Baniwa, A gente começa a frase sempre com verbo, depois objeto. Então, começa aí a grande diversidade, com relação à pauta que nós estamos discutindo. Bom, eu quero aqui trazer alguns pontos de vista em nome do Ministério dos Povos Indígenas, com relação ao PL. Não vou repetir o que o projeto está propondo, e nem a justificativa também, porque o senador já colocou inicialmente isso. Mas eu trago aqui algumas reflexões, algumas posições do Ministério dos Povos Indígenas a partir de dois pontos. Primeiro, do ponto de vista mais político, sobre política de ações afirmativas, e o segundo momento, destacar alguns pontos mais técnicos com relação à formação, tá bom? E inicio dizendo a todos e a todas que não dá para discutir qualquer formação, seja ela medicina, seja ela em outras áreas, sem levar em consideração as políticas de ações afirmativas. Esse é um ponto que nós, do Ministério dos Povos Indígenas, sempre defendemos. Não existe formação em qualquer área sem considerar as políticas de ações afirmativas. Diante disso, eu destaco alguns pontos importantes, reflexões que nós defendemos.
Cumpre-se destacar que as cotas não representam uma ação afirmativa discriminatória, mas compensatória. As cotas não representam uma ação afirmativa excludente, mas complementar. As cotas não representam uma ação afirmativa unidimensional, mas multidimensional. E, finalmente, as cotas não representam uma ação afirmativa geradora de tensão histórica, mas geradora de distensão histórica. Como demonstra a manifestação 5254 de 2025 da PR Minas Gerais, ele diz assim: é incontestável que a ausência de reserva de vagas para minorias étnicas nos processos seletivos de residência médica configura a violação de direito ao princípio da igualdade material, ao direito fundamental à educação, aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e às normas específicas que impõem o Estado às instituições privadas conveniadas o dever de adotar medidas concretas para garantir a equidade racial no ensino superior. Portanto, é preciso que seja estimulado e não coibido a construção de espaços e experiências de convivência multicultural entre os povos indígenas e a sociedade nacional, capazes de garantir harmonia, paz e tranquilidade sociopolítica. Os povos indígenas gostariam de compartilhar, nesses espaços de residência, compartilhar o mundo, a partir da universidade, a partir de residências, seus saberes, seus valores comunitários, suas cosmociências, suas cosmologias, suas visões de mundo e seus modos de ser, de viver e de estar no mundo, onde o bem viver é a prioridade, não é o viver bem. O bem viver é a prioridade dos povos indígenas. Como explica um grande pensador nosso da educação escolar indígena, o professor Gerson Baniwa. A residência médica, embora constitua a modalidade de ensino de pós-graduação, não está imune à necessidade de correção das desigualdades históricas que marca a formação social brasileira. Ao contrário do que sustenta a justificação do projeto, a graduação não elimina as disparidades acumuladas por séculos de exclusão. As ações afirmativas não se esgotam no ensino, no ingresso no ensino superior. Elas precisam acompanhar a trajetória acadêmica profissional de negros, indígenas, quilombolas, dos grupos historicamente marginalizados como instrumento de promoção contínua da igualdade material. A tentativa de vedar a reserva de vagas no processo seletivo de residência médica contraria não apenas a orientação normativa da Comissão Nacional de Residência Médica materializada na Resolução CNMR 17 de 2022, mas também os compromissos assumidos pelo Brasil em matéria de direitos humanos. A aplicação analógica das leis 12.711/2012 e 15.142/2025, conforme reconhecido pela manifestação 5254 de 2025 da Procuradoria da República de Minas Gerais, evidencia que o ordenamento jurídico já consolidou entendimento favorável à extensão das políticas de ações afirmativas a esta etapa de formação médica. Ademais, a presença de médicos negros, indígenas, quilombolas e integrantes de demais povos e comunidades tradicionais nos programas de residência médica não representa apenas uma conquista individual, que o mundo muitas vezes é muito individual, mas é um ganho coletivo para o sistema de saúde, sistema único de saúde e para a sociedade como um todo. A diversidade de corpo médico especialista qualifica a assistência à saúde ao permitir o atendimento cultural sensível às populações tradicionais, fortalecendo as políticas públicas estruturantes como uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. O PL 452 de 2025, ao propor a anulação dos processos seletivos que adotem ações afirmativas, pretende impor uma uniformidade excludente
que desconsidere as especificidades, saberes dos diferentes grupos que compõem o Brasil. Acabar com a reserva de vagas para os grupos historicamente marginalizados é dificultar a sua entrada nas residências médicas, o que teria como consequência o impedimento de que suas cosmologias, seus valores comunitários, suas visões de mundo integre e enriquece o campo da saúde, empobrecendo a própria prática médica. Portanto, conclui-se que o referido projeto de lei afronta a Constituição Federal de 1988, os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e o próprio arcabouço normativo infraconstitucional que rege as políticas de ações afirmativas no país. Mais do que isso, representa uma ameaça aos princípios de equidade e justiça social que orientam a construção de Estado democrático comprometido com a superação das desigualdades históricas. Por essas razões, o PL 452 de 2005 merece integral rejeição, preservando-se a obrigatoriedade de reserva de vaga para os grupos historicamente discriminados nos processos seletivos de residência médica, como instrumento de promoção da igualdade material e do direito fundamental à saúde com qualidade, diversidade e respeito. E finalizo a minha fala aqui defendendo que nós queremos de uma medicina, não somente o curso de medicina, que seja uma medicina intercultural. Além disso, uma medicina com profissionais também intercultural. Então, esse é o nosso ponto de vista do Ministério dos Povos Indígenas. Cuecatureté, senador Paim. Muito bem. Esse foi o senhor Edilson Martins Melgueiro, diretor do Departamento de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. De imediato, vamos agora para o senhor Raul Kutaiti, Academia Nacional de Medicina. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senador Paim, boa tarde, senador Irã Gonçalves. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Acho que minha imagem está passando aí? Estão ouvindo? Perfeito, estamos ouvindo, está perfeito. Tá, é que a minha imagem aqui congelou. Eu gostaria de fazer alguns comentários em cima... Em cima do tema. Só peço licença um segundo, que aconteceu um probleminha aqui. Pronto. Em cima do tema. Primeira coisa, é preciso entender que o Brasil é um país extremamente desigual, sob vários aspectos, inclusive na área educacional. E, para isso, foram criadas propostas que permitem promover inclusão e mobilidade social, né, e que podem gerar oportunidades para grupos socioeconômicos menos privilegiados. E não só para eles, existindo inclusive a expectativa de que, em alguns momentos, essas pessoas poderão interferir positivamente em suas comunidades, fazendo-as, inclusive, melhorar em vários aspectos. Nesse sentido, eu entendo que política de cotas é um grande avanço. Agora, preciso entender que nós temos níveis educacionais distintos. O ensino básico, o universitário e o pós-graduado, tanto sensu lato quanto sensu stricto. E eles têm que ser tratados de formas também distintas. No caso da graduação em medicina, hoje 45% das vagas são destinadas a cotas, a grande maioria aplicada em faculdades públicas. Aqui poder-se discutir o percentual dos 45%, os grupos favorecidos, mas acho que não é esse o objetivo dessa reunião. Agora, aí já dá para fazer a primeira pergunta. Será que estão incluídos nesses 45% todos os que são de grupos que requerem requerem ações afirmativas e que gostariam de fazer medicina? A resposta é não. Apenas alguns que conseguem demonstrar um mínimo de competência e com alguma frequência com notas inferiores a dos que entraram pela via clássica, né? Passando para a residência médica, a pergunta, que é o motivo dessa reunião, seria apropriado haver cotas para a residência médica?
Bom, eu só antes de continuar, eu gostaria de dizer que eu sou um professor de cirurgia da USP, além de membro da Academia Nacional de Medicina, bastante envolvido com educação médica, e o grande tema é que o residente é quem, na verdade, cuida no dia a dia dos pacientes. Então, uma coisa é você oferecer vaga para quem está se formando, e a outra é oferecer vaga para quem vai ter uma responsabilidade sobre a vida das pessoas. E, embora seja bonito falar que tem professor, tem quem oriente, tem tudo isso, é muito, muito comum em qualquer programa de residência médica, até na nossa, lá no Hospital das Clínicas, o residente tomar uma série de decisões. Ou seja, ele precisa ter uma competência mínima para não pôr em risco o dia a dia dos pacientes que lhes são designados, né? Vejam, todas as vagas de residência de quase todas as áreas são muito disputadas, até porque nós temos, em média, uma vaga para cada 3 formandos. E muitos que não entram vão disputar de novo no outro ano, e no outro ano. Então, a disputa tende a ser muito grande, né? E, então, a residência médica, no meu ver, tem que ser um nível visto como pós-graduação e que se alcança por competência. O favorecimento legítimo por cotas na graduação, eu acho que pode haver para todos os níveis de graduação de todas as faculdades no país. Agora, pós-graduação é outra coisa. É o mesmo que pensássemos também que mestrado e doutorado teriam que ter cotas para poder serem cursados, né? E a competência passa a ser um fator eventualmente secundário. A experiência do HC, lá na Faculdade de Medicina da USP, é que o desempenho dos cotistas para acessar programas é, em média, inferior à dos alunos. Então, aí entra o problema. Se o indivíduo tem a chance de fazer uma boa faculdade ou uma faculdade de medicina, ele precisa aproveitar essa chance, essa oportunidade, para se preparar para disputar depois, em condições de igualdade, com todos aqueles que querem fazer uma determinada residência médica. A oportunidade já lhe foi oferecida. Agora, o que acontece? Observação: os cotistas tendem a ser menos competitivos e o que lhes falta, eu acredito, é um maior apoio durante a graduação, não só do ponto de vista educacional, mas também emocional. E isso faz com que o seu empenho, o seu desenvolvimento, seu desempenho sejam inferiores. Nós, só para mostrar assim, as dificuldades, numa das residências do Hospital Sírio-Libanês, com 3 vagas, uma delas foi concedida a cotista. As notas dos 2 que entraram sem ser por cota foi 90. O residente que entrou por cota, a nota foi 50. Ora, um programa de excelência, ele quer residentes de excelência, que inclusive é a maneira dele manter sua excelência. Nada contra o residente ter sido um cotista na faculdade, mas eu não acho que isso dá o espaço obrigatório para ele poder ser um cotista na residência médica. A residência médica é outro nível de formação e disputado, e aí as pessoas tiveram a oportunidade para crescer enquanto estudantes de medicina. Talvez com mais dificuldade para muitos, inclusive pelas suas condições socioeconômicas, mas eu sempre gosto de lembrar de um colega de turma, um ano, aliás, atrás de mim, que ele era servente de pedreiro, primeiro trabalhou na roça, foi ser servente de pedreiro, fez cursinho de madureza na época, entrou na medicina da USP, cursou a faculdade, fez residência de cirurgia, e ele dava plantão comigo. Eu falava para ele: puxa, como é que você aguenta? Porque toda noite ele trabalhava no Banco do Brasil. Eu falei: como é que você aguenta essa vida? Ele falou: olha, estou no céu. E, pelo esforço próprio, ele chegou a professor livre docente.
Então, querendo ou não, a residência é o primeiro passo daqueles que se esforçam mais, que se dedicam mais. A faculdade de medicina é preparatória para que essas pessoas possam se desenvolver e vir a desempenhar depois. É importante que nós tenhamos gente de todos os grupos bem representados, mas tem que ser porque demonstraram competência. Um último exemplo, numa faculdade, lá num programa de residência de cirurgia em Belo Horizonte, um dos cotistas, ele era um autista de alto grau. E o chefe da cirurgia me disse que ele precisava destacar um residente para acompanhá-lo sempre. Nada contra autistas, só que tem que entender que é necessário que quem ocupa uma vaga de residência seja um indivíduo preparado. Um apelo de novo, e ele pessoal. teve já essa chance anterior. Finalizando, o título de especialista hoje é dado automaticamente pelo Ministério da Educação através do RQE, o que, aliás, contraria o que existe no mundo inteiro, onde título de especialidade é dado por sociedades de especialidade, com provas duras. No Brasil, a média de 1/3 só dos candidatos passam na busca do título de especialista. Mas aqui o indivíduo, se ele desempenhar bem 60 ou mal... segundos. Se ele desempenhar bem ou mal, ele vai ter o título de especialista. E isso é perigoso para a população. Então, o indivíduo tem que estar preparado para fazer uma boa residência médica. Temos que pensar nisso também. Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o senhor Raul Kutait, da Academia Nacional de Medicina. Passamos de imediato agora a palavra ao Dr. Rigan, senador da República, que é o autor do projeto em debate. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro perguntar aqui a todos vocês. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meu querido colega Gerson. Boa tarde, doutora Rosana. Boa tarde aos demais componentes da mesa. E eu queria perguntar a vocês aqui, quem é a favor de ter cota em residência médica? Levanta o braço, por favor. Bom, eu tô num ambiente inóspito. Eu estou num ambiente inóspito. É um ambiente que se pode perceber que o debate está no alto nível. Mas eu gosto assim, porque aqui é a casa da argumentação e do convencimento. Aqui ninguém ganha nada no barulho, é na conversa, não é isso? Aí, olha aqui, o cara mais parcimonioso que eu conheço aqui nessa casa. Vai fazer muita falta. Mas eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou médico, eu sou oftalmologista, eu sou afrodescendente, como vocês podem ver, e eu nasci na beira do Rio Solimões, numa distância mais ou menos no meio do caminho, subindo o Rio Amazonas, em direção a Colômbia e o Peru. E eu, estudei o primário lá em Tefé, e depois eu estudei... Naquela época, a gente fazia exame de admissão, e até o quinto ano, no exame de admissão, se não passasse, ia ficar fazendo o quinto ano 3, 4, 5 vezes. Ficava rapazinho sem ir para o ginásio. Né? E, graças a Deus, naquela época, não tinham cotas. E eu fui fazer o meu primeiro vestibular já foi no primeiro ano do científico, eu passei para medicina no primeiro ano do científico. Passei no segundo ano e no segundo ano eu fiz concomitantemente ao científico que eu fazia um curso de madureza, que era só como EJA. Mas eu já vislumbrava que eu poderia passar também no segundo ano, porque eu estudava muito, aí eu passei no segundo ano e utilizei já meu título lá do Madureza e não do colégio que eu estudava para entrar na faculdade. Muito bem. Só tinha uma faculdade de medicina lá no norte do país, lá no Amazonas. Fiz residência médica no Rio e, diferentemente da maioria dos médicos brasileiros, 70% dos médicos brasileiros optam em trabalhar aqui no Rio, São Paulo e Minas. E há 44 anos atrás eu decidi ir para Roraima. Então, quando eu falo, as pessoas têm que me ouvir.
porque eu não estou falando de estudos, eu estou falando da minha vida. E, Jesse, eu continuo com muito orgulho a fazer medicina. Sexta-feira, presidente Paim, eu operei 12 pessoas. O senhor sabe, eu opero aqui também, opero senadores aqui também, opero amigos. Toda quarta-feira eu pratico medicina aqui. E quando nós tivemos aqui a lei, aquela lei das cotas, eu não só apoiei, como apoiei a ampliação para 30% da lei das cotas. Veja bem. Agora, uma coisa que se levou aqui, que eu ouvi o nosso querido colega Raul Kutaiti, que é uma referência mundial em cirurgia do aparelho digestivo, aquele cara que vocês ouviram aí é um dos homens mais respeitados do mundo em cirurgia do aparelho digestivo. Um grande professor que nós respeitamos muito. Quando nós vamos falar de médico residente, não é de um estudante de medicina. Ele já é médico, ele já tem responsabilidade. E como ele falou, na residência, nós é que tocamos os serviços. E muitas vezes temos que tomar decisões que o nosso preceptor não está ao nosso lado, não é isso, Jé? Você sabe disso. Então, a gente precisa entender essas coisas de uma maneira mais ampla. Por exemplo, se falou aqui que... O Jesse falou, olha, tem muito mais gente que entra na residência que são oriundos das escolas privadas. É verdade. Sabe por quê? Porque virou uma esculhambação, a proliferação indiscriminada de escolas médicas nesse país. Virou um grande negócio. Medicina é uma commodity. Quem tem um curso de medicina fica absolutamente rico. Coloca esse curso, faz um IPO desse curso, joga em bolsa, vende o curso e pode ficar o resto da vida sem fazer nada porque já resolveu a sua vida. Porque é de 10 a 15, 18 mil reais uma mensalidade de um curso de medicina. E aí, sabe o que aconteceu? De 2013 a 2023 houve uma moratória de abertura de curso de medicina no país. Foi a época que mais se proliferou o curso de medicina, sem nenhum critério de distribuição, de localização desses cursos no nosso país. Por quê? Porque as grandes corporações com muitos recursos, elas foram para o judiciário e elas conseguiram, através de liminares, abrir esses cursos que vão uma verdadeira deformação na nossa formação de médicos. E é por isso que eu sou também relator nessa casa da prova de proficiência. Mas a prova de proficiência não trata só da prova de proficiência. O projeto de minha relatoria, que está aqui, ele trata de estabelecer um marco legal de Estado, o ENAMED. O ENAMED passa a ser uma política de Estado para avaliar alunos. E o Profimed passa a ser uma política de Estado para avaliar médicos, quem já se formou. E nesse projeto também nós estabelecemos que nós precisamos fazer uma nova política, discutindo com todos a questão da nossa política nacional de residência médica, porque não faltam vagas. Nós temos mais de 70 mil vagas e só ocupam cerca de 50 mil. Sobram mais de 20 mil. Vamos ver. Por quê? Porque tem muitas distorções. A primeira delas, sabe qual é? É que um médico do mais médico, muitos sem CRM, com salvo-conduto de praticar medicina nos rincões mais longínquos desse país, sem CRM, por 4 anos, eles ganham 14 mil reais, presidente Paim. E um residente, ele ganha 4.100 reais. Não é justo. Não é justo, doutora Rosana. Isso é uma injustiça. Aumenta a bolsa de residente para 12 mil reais para ver se vai sobrar 20 mil vagas de residente. E vamos estabelecer estímulos para a descentralização, por exemplo, estímulos para que um médico vá para os vazios, como eu fui quando eu tinha 23 anos. O que é que eu tenho aqui nessa casa? Um projeto que diz assim, quem utilizou fiéis, que for para um vazio desse país,
ele vai ter a cada mês abatido um percentual da sua dívida com o Estado brasileiro. Está aqui nessa casa, só que anda devagar, mas está aqui nessa casa. É um projeto que estimula o médico ir para os vazios, onde a gente precisa mais de médicos, onde a nossa população, que é atendida pelo SUS, e eu atendo muita gente pelo SUS, das 500 cirurgias de catarata são feitas na minha clínica, em convênio com o SUS. Nós fazemos 500 cirurgias todo mês. Está lá, vão lá no CONAS, tem que ter os dados. 99% das cirurgias que fazemos lá são feitas pelo Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio do povo brasileiro. É o maior sistema universal, equitativo, integral, como o Jesse falou, do mundo. Do mundo. Agora, acabei de escrever uma matéria de um livro que vai sair do Conselho Nacional de Justiça, falei sobre judicialização. Eu questiono, Jesse, por exemplo, a universalidade do SUS. Sabe por quê? Porque, para mim, a universalidade do SUS tem que ser para nacionais ou para quem vem para cá e se regulariza como um residente nacional. Porque nós, no meu estado, quando nós recebemos 1.300.000 venezuelanos que vieram daquele regime tirano de Nicolás Maduro, aí eu vi como é que é. Lá, a gente que paga nossos impostos, você, presidente, desde quando você tomava leite nestogênio, que naquela época não era ANAM, era nestogênio, os seus pais pagavam 40% de imposto. E aí, quando o senhor for operar sua catarata, o senhor vai entrar numa fila que tem mais venezuelano do que brasileiro. Isso não é justo. Não é justo. Na minha opinião, não é justo. Então, nós temos que avaliar a questão da universalidade do SUS. Tem muitos sistemas universais na Europa que são universais para os seus nacionais, como na Espanha. Isso tem que ser discutido também. Então, precisamos, eventualmente, melhorar a bolsa para residente, porque eu não consigo conceber que depois de nós respeitarmos a lei das cotas, que são, eu acho que é uma questão de justiça social, de reconhecimento de que o país é assimétrico e socialmente desigual, quando a gente entra na faculdade, a gente tem as mesmas oportunidades, os mesmos professores, e hoje, com a internet, com a democratização do conhecimento, que com um telefone desse, se a gente se dedicar, a gente consegue aprender até medicina aqui, e aprende muito se estudar muito aqui. Depois disso tudo, a gente ainda ter cota para fazer residente? Não. E aí, eu falei aqui, a professora Rosana foi muito feliz nas suas colocações, defendeu o seu ponto de vista, e que nós respeitamos muito. Aliás, um debate de altíssimo nível, todo mundo respeitando as opiniões distintas, mas quando a senhora falou assim, não é uma simples prova de residência. Professora, a prova de residência médica é uma das provas mais difíceis que um ser humano pode fazer. É uma das provas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Eu tenho 2 filhos fazendo prova de residência. Outro dia, meu filho fez uma prova de residência aqui, para uma universidade do Triângulo Mineiro. Tinham mais de 1.000 candidatos para uma só vaga. É muito difícil. E é por isso que eu defendo, meus queridos amigos, assim como defendi cota racial para acesso nas universidades, nos concursos, enfim, aquilo que vocês conhecem da lei, eu defendi e eu apoiei a ampliação para 30%. Mas para residência, com todo o respeito que eu tenho a vocês, eu não consigo apoiar. Assim como não consigo apoiar alguns artifícios que se faz para passar na frente dos outros. Tem uma resolução que diz, olha, quem fez medicina, saúde e comunidade tem 10 pontos a mais do que quem não fez. Bom, há que se discutir, mas para um caboclo da beira do rio, que chegou onde eu cheguei na medicina, não falo nem na política, na medicina, eu até por uma questão de experiência da minha própria vida, eu queria até que vocês respeitassem meu ponto de vista, apoio
todos os sistemas de cota, mas, assim como na OAB, eu não vejo ninguém questionar a prova da OAB que tem a cota na prova de OAB. A prova de OAB não tem cota. Não tem cota. Então, a analogia disso, eu não consigo conceber, com todo respeito. E nós estamos aqui nessa casa, lutando, por exemplo, na proficiência, no prova de proficiência, nós estamos lutando para tentar cercear essa proliferação desenfreada de escolas médicas, que eu não vou colocar, foi a culpa desse governo, daquele governo, não. O MEC foi muito desidioso com essa proliferação. Eu nunca vi ninguém fechar a escola médica nesse país, mas no projeto está. Presidente Paim, o projeto diz que se não se aprovar um determinado percentual dos seus egressos, ou a gente diminui o número de vagas, ou suspende temporariamente vestibular nesse curso ruim, ou então fecha a faculdade. Eu nunca vi fechar nenhuma nesse país. E tem faculdade, pessoal, que vende diploma, que vendeu muita validação de diplomas feitos no exterior, que, aliás, nessa casa nós aprovamos um Revalida, que vocês lutaram muito para a gente fazer em escolas públicas. Foi uma luta minha, trabalhamos lá para aprovar, ainda eu era deputado federal, graças a Deus aprovamos, para que quem vem para cá de fora, seja nacional ou estrangeiro, que faça uma prova de habilidade, de conhecimento técnico e de comportamento de médico, comportamento ético de médico. Hoje você vê médico tão mal formado que é capaz de matar a própria mãe, estuprar o próprio filho, roubar. Tem médico de péssima qualidade e péssima formação nesse país. Nós precisamos encarar isso com seriedade, porque nós podemos ser vítimas disso. Outro dia, presidente Paim, lá no Amazonas, uma criança chegou com uma crise asmática, com falta de ar, e um colega mal preparado injetou 6 ml de adrenalina endovenosa nessa criança, Jéssica. É um absurdo. Esse cara não sabe nada de medicina, e o Enamed falou isso. De 100 médicos formados nesse país, 30 não sabem nada. E nós vamos cair na mão deles, eventualmente, porque muitos vão fazer pronto-socorro, porta aberta, e a gente pode sofrer um acidente e cair na mão desses sujeitos que não têm menor conhecimento técnico e habilidade para enfrentar e preservar a nossa vida. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, que conduz com tanta maestria, parabenizar a todos que participaram e vão participar desse debate. Eu fiz questão de vir aqui, porque eu encaro isso com muita seriedade. Eu saí lá do hemisfério norte de Roraima ontem à noite, voei a noite toda para vir aqui para participar presencialmente desse debate, porque eu acho que isso aqui é mais importante do que aquela eleição que eu tenho candidatos lá que precisam de mim, do meu apoio, mas olha, vocês esperem aí que eu vou defender as prerrogativas e as boas práticas da medicina que eu fiz durante 44 anos e procuro fazer com a maior dedicação, o maior denodo, para honrar aquilo que Deus me concedeu, desse dom de poder cuidar das pessoas, dando o melhor de mim, que isso é um princípio que leva a mim e certamente ao Jazz e todos os médicos que nos acompanham, é um princípio pétreo da nossa atividade médica. Eu agradeço a todos vocês pelo respeito com que vocês me ouviram, eu respeito as opiniões divergentes, mas esse é o meu pensamento mais claro e honesto possível. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço. E aqueles que são médicos aqui, que estão lutando para entrar numa residência médica, sucesso para vocês e que vocês tenham uma vida profissional profícua, que vocês honrem essa profissão, porque o Brasil e o mundo precisam muito de nós. Vocês viram na pandemia qual a importância da equipe multiprofissional, e aí incluo também os médicos, na preservação da vida e no cuidar das pessoas que pereceram nessa tragédia humana que nós vivenciamos, que eu espero que a gente não presencie mais tão cedo no nosso planeta. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Doutor Guigan, senador da República, autor do projeto em debate, que fez a sua exposição,
do jeito que eu o conheço, com muita tranquilidade, com muita facilidade de tratar de um tema como esse. Passo de imediato a palavra ao senhor Gabriel Sanches Okida, presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil. Boa tarde a todos. Antes de começar meu discurso, queria parabenizar o senador Paulo Paim pela condução dos trabalhos, o senador Irã Gonçalves com projetos tão importantes, sua contribuição pelo SUS, não só com o projeto das cotas, mas também o Profimed e o aumento da bolsa de residência. E também o Dr. Raul Kutait, que fez um levantamento muito importante no seu discurso, colocando principalmente o paciente como ponto central, que acredito que é assim que deva ser a medicina. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todas as senadoras e senadores, deputados, médicos, residentes, autoridades, entidades médicas e estudantes aqui presentes, presencial ou virtualmente. É uma honra estar aqui presente mais uma vez nessa casa, mesmo que por videoconferência, trazendo a voz do estudante de medicina do Brasil aos lugares que assim o pertencem. Agradeço o convite e o apoio de seus respectivos senadores e autoridades, como o Dr. Irã Gonçalves, em apoiar o estudante de medicina a ter voz e ter o seu lugar de fala. Primeiramente, seria impossível vir aqui falar de residência médica sem falar do colapso da qualidade do ensino médico no Brasil nos dias de hoje. Senhoras e senhores, estamos vivendo uma emergência no ensino médico, algo que a Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil afirma há tempos. Primeiro, nos tornamos o segundo país com mais faculdades de medicina no mundo. Posteriormente, a consequência disso foi que tivemos uma ENAMED em que mostrou que cerca de 1/3 dos estudantes não estão sendo formados adequadamente. Nesse cenário, surge outro tema que merece reflexão: a implementação de cotas nos processos seletivos da residência médica. Ao longo desta fala, procurarei demonstrar por que entendemos que essa medida pode trazer consequências negativas não apenas para os estudantes, mas principalmente para aqueles que devem estar no centro de toda a formação médica, os pacientes. A política de cotas no Brasil surgiu como uma estratégia de ação afirmativa destinada a ampliar o acesso ao ensino superior e reduzir desigualdades historicamente acumuladas. Seus principais objetivos eram promover a inclusão social, ampliar a representatividade de grupos historicamente subrepresentados, reduzir as desigualdades no acesso à educação e democratizar o ingresso nas universidades públicas brasileiras. Porém, a política de cotas na residência se torna um risco, uma vez que são avaliados critérios técnicos. A seleção para os programas de residência deve estar fundamentada em critérios objetivos relacionados às competências técnicas e acadêmicas dos candidatos. O treinamento em serviço exige elevado grau de conhecimento científico, capacidade de tomada de decisão e domínio de habilidades práticas, uma vez que os residentes participam ativamente e diretamente do atendimento aos pacientes e assumem responsabilidades progressivas ao longo da formação. Muitas das características citadas sendo adquiridas, claro, antes do ingresso no serviço de residência. A defesa da manutenção desses critérios não implica a desconsideração das desigualdades existentes na sociedade brasileira. Pelo contrário, reconhece-se a necessidade de desenvolver políticas capazes de ampliar o acesso à educação e de reduzir as diferenças de oportunidades ao longo da trajetória acadêmica. Entretanto, a residência médica possui objetivos específicos, relacionados à formação de especialistas e à qualificação da assistência em saúde, o que justifica a preservação de mecanismos de seleção baseados predominantemente em critérios técnicos e acadêmicos. E, senhoras e senhores, trago alguns dados de alguns processos seletivos de residência médica para uma melhor compreensão da disparidade de conhecimento que estamos falando. Trago aqui, por exemplo, o processo seletivo da Universidade Federal do Pará, de 2026, por exemplo, onde o processo seletivo tinha 6 vagas para a cirurgia geral, uma especialidade que tem um risco elevadíssimo para o próprio paciente, e tivemos um candidato que teve um acerto de 56%, mas que, por ter a cota, deixou um candidato que fez 79,2% de fora do processo seletivo.
Dados que são públicos podem ser pesquisados por senhores agora mesmo. Outro caso que aconteceu foi na pediatria da Santa Casa de São Paulo, onde um candidato que fez 57% entrou por ter a cota, enquanto que fez mais de 75% ficou de fora do processo seletivo. Agora eu faço um apelo e um questionamento a vocês. Se fosse um familiar de vocês ou vocês mesmos, vocês gostariam de ser operados por um médico que obteve 56% do conhecimento, que dá uma nota mínima para ser considerado sequer proficiente no Profimed, ou para atingir uma nota decente no ENAMED, que é um teste considerado fácil, ou gostaria de um candidato que acertou quase 80%, mas não teve a oportunidade de exercer a profissão? Você gostaria que quem atendesse seu filho fosse uma pessoa que foi considerada, de acordo com aquele processo seletivo, a ser mais apta, ou você escolheria ela de acordo com a orientação sexual, cor ou origem da mesma? Infelizmente, criou-se a ideia de que qualquer pessoa pode ocupar qualquer posição, independente da preparação necessária. No entanto, a medicina exige responsabilidade, pois estamos tratando de vidas aqui, e a vida não não permite inseguranças. Os resultados do último ENAMED, considerado por muitos uma avaliação fácil, como comentei, demonstram que ainda existem lacunas importantes na formação médica brasileira. Mas deixo aqui claro, não somos contra a diversidade na medicina, muito pelo contrário. A diversidade é fundamental e ela deve ser buscada e desenvolvida. Ela é importante tanto para o desenvolvimento científico, quanto social e humano da profissão e da sociedade. Somos contra presumir que a reserva de vagas na residência seja necessariamente o melhor instrumento para produzi-la. A Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil se posiciona totalmente contra qualquer natureza de cota ou bonificação para a entrada da residência, uma vez que defende que os critérios avaliados devam ser predominantemente técnicos e acadêmicos. Além disso, nós, estudantes de medicina, não enxergamos diferença entre um médico ou outro pela sua origem ou por orientação sexual, uma vez que quando saímos da faculdade, somos todos da mesma categoria, a categoria médica. Todos deveríamos estar devidamente aptos a trabalhar e exercer a profissão. Independentemente da situação, o foco deve e sempre será o paciente. Ao longo desta fala, procurei destacar justamente isso. Muitas vezes é esquecido que o paciente não está no hospital para que nós mesmos, como estudantes de medicina, aprendamos. Ele está ali para receber o melhor atendimento possível. Da mesma forma que durante uma cirurgia, o paciente não está sendo operado para que o residente adquira experiência. Ele está sendo submetido a um procedimento porque precisa de um tratamento e espera alcançar uma cura. Por isso, acreditamos que as vagas destinadas à formação especializada devem ser ocupadas pelos candidatos mais preparados para exercer aquela função de acordo com o processo seletivo. Queremos uma medicina mais diversa, mas, no entanto, defendemos que essa diversidade seja construída por meio da ampliação das oportunidades antes e durante a graduação, garantindo condições mais equitativas de formação e de competição. A residência médica representa a etapa final da formação do especialista. Nesse momento, acreditamos que a seleção deve continuar priorizando o conhecimento técnico, a competência acadêmica e o compromisso com a excelência da assistência prestada à população. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de trazer a voz dos estudantes de medicina mais uma vez para essa casa. Esse foi o Gabriel Chances Okida, presidente da Associação de Estudantes de Medicina do Brasil. Nesse momento, essa mesa está convidada a retornar ao plenário, mas antes, o doutor Gerson Timóteo, por motivo de outra agenda urgente, ele pede apenas para se despedir de vocês. E daí nós vamos para a segunda. Obrigado, senador. Obrigado pela oportunidade da CDH, senador Paulo Paim, senador doutor Irã. Dizer que acho que as falas corroboraram em várias possibilidades de discussão, senador Irã. Uma delas é que a gente precisa evoluir nos processos seletivos de residência. Né? Acho que deu para uma conclusão. Né? A gente não está questionando que precisa ter suficiência. O que é suficiência no processo seletivo de residência? Eu acho que isso é perfeitamente discutível junto com o debate das cotas e não dissociado da discussão das cotas.
Eu lembrei, com o senhor contando sua história, eu lembrei da minha história. E eu era o diferente da turma, sempre fui. Mas não foi pelo meu... Eu reconheço que não foi somente pelo meu mérito. Eu reconheço onde a minha história virou. E foi graças aos meus ancestrais. E ouvindo a história deles. Onde que a história da minha vida fez uma curva e que me permitiu alçar alguns lugares que eu, 60 de fato, segundos. Não alçaria normalmente. Tem história de muitos colegas, história dos colegas meus, que também superaram várias dificuldades. Mas o que a gente está falando aqui é de uma coisa que a gente ainda não se resolveu. São os 338 anos de escravidão nesse país, considerado pela ONU o maior crime da humanidade. Nós não superamos isso. E parte disso nós temos 1,8 docentes negros nas faculdades de medicina. Na verdade, já existe uma cota na medicina, mas uma cota ao contrário. Eu participo, e ainda hoje existe processo seletivo de residência, senador, com entrevistas. Eu participei de processo seletivo, que o meu... Por isso que não dá, dialogando com o doutor Alcindo, não partimos do mesmo lugar. Eu participei de entrevistas onde o meu colega via com calhamaço, assim, de certificados tal, porque ele conseguia viajar, conseguia ir para o Congresso XYZ. Na minha época de residência, valia inclusive a carta do doutor fulano de tal, que fazia a diferença numa entrevista. Então, é disso que nós estamos falando. Veja, a gente não está imprimindo cotas, mas quem quer, e aí o SUS quer diversidade, a gente quer permitir. Então, esse é o diálogo que a gente quer trazer, de não criar uma barreira sobre uma realidade que ela ainda não é vigente, senador. Então, eu rogo para que a gente possa... que essa comissão consiga discutir esse tema com maturidade, como o senhor falou, e que a gente possa não seguir, pelo menos, em frente com esse PL, mas já agradecendo pela forma respeitosa que a gente conversou aqui, e como sempre a gente conversa aqui, pensando no povo brasileiro, no Brasil. Obrigado, gente, mais uma vez. Bem, doutor Jefferson Timóteo Ribeiro de Santos, secretário adjunto de Gestão do Trabalho, da Educação, da Saúde e do Ministério da Saúde. O doutor Irã está também com um compromisso, ele já havia me avisado antes, ele pede também para fazer uma saudação para vocês, em torno de 3 minutos, como foi o doutor Jefferson, e daí nós vamos para a segunda mesa. Só um minutinho. Eu acho que... Perfeitamente. Olha só, eu estou assim, emocionado demais com a presença do Irã. Eu não o conheci pessoalmente, só via contatos. E ao ver que o senhor foi a favor das cotas, me emocionou demais. E toda a sua trajetória... Eu fui testemunha disso. É mesmo? Que bonito isso. Doutor Irã, a fala do doutor Jersey, para mim, trouxe dados tão profundos que, para mim, convence até as pessoas menos desinformadas. Como o senhor é uma pessoa do bem, eu percebi isso na sua fala, e o senhor é uma pessoa de um coração sincero, eu proponho que tal, considerando que a maioria das falas foi a favor de que haja cota, que tal se a gente tira, eu proponho ao senhor avaliar e tirar esse projeto de pauta? Você quer que eu possa falar agora? Exato. Deixa eu lhe falar. Estou no seu tempo agora. Tá bom, agora é meu tempo. Senão tá você bom. fica na resposta dele. Não, eu fico muito tranquilo. Frei Davi sempre surpreende a todos. Frei Davi, eu sou... Não, fique tranquilo, eu sou uma pessoa de Deus, merece de mim todo o respeito. Eu falei para o senhor que essa aqui é uma casa da argumentação e do convencimento. O senhor vê que aqui nós estamos numa plateia absolutamente a favor das cotas para residência médica. Mas quando nós discutimos nas nossas 9 entidades médicas, 8 são a favor de que não haja cota para a prova de residente. Quer dizer, nós estamos tratando, se a gente for tratar... É outro Brasil. Num outro fórum, quando a gente tiver um fórum diferente desse aqui, vai ter ocasiões que nós vamos ter 100% de colegas médicos que fizeram residência,
que são profissionais que tiveram que lutar muito como eu lutei para ser médico, para fazer residência, eles vão ser a favor do que eu estou falando. Então, eu acho que essa casa aqui, essa casa é a casa assim, da discussão. Esse projeto ainda ele vai tramitar por várias comissões, ele vai para a Câmara dos Deputados e nós vamos estabelecer esse debate com argumento, tentando convencer a maioria, porque é assim que se faz a democracia que nós defendemos tanto aqui, não é, Jesus? A democracia é feita pela diversidade, quer dizer, e a maioria, a opinião da maioria prevalece. O que vocês estão fazendo aqui foi uma mobilização muito bacana, quer dizer, a maioria de vocês defende que haja cota para a prova de residente, e eu, com muita convicção, também, como tenho convicção de defender a prova de proficiência em medicina, eu tenho, assim, muita convicção de aprovar esse projeto que abate as dívidas do FIES para aqueles alunos que saem da medicina devendo 1 milhão e poucos mil reais, para que se eles forem para um local distante, um local carente de médico, para que abata um percentual da sua dívida a cada mês. Aí está estimulando o colega a ficar naquele local e está tirando uma sobrecarga financeira dele. Quando ele termina a residência, está devendo aquele absurdo. Eu tenho muita convicção disso também. Tem gente que é contra aqui também. Então, a gente... Aqui é a primeira comissão e na primeira apresentação do projeto nós fizemos essa audiência pública, aliás, muito pertinente, muito bacana, com todo mundo aqui se respeitando, todo mundo dando um exemplo de urbanidade e de educação, ouvindo opiniões divergentes, mas respeitando as opiniões divergentes. Agora, eu não posso tirar esse projeto daqui, porque a gente ainda vai debatê-lo durante muito tempo. Tem projetos aqui que tramitam nessa casa. Só tem uma ideia para a gente fracionar férias para residente. Você sabe quanto tempo a gente discutiu aqui para fracionar um negócio? Olha, tu pode tirar férias 10. Não é isso, Jéssica? Nós discutimos aqui 4 anos. Parece uma coisa simples, né? Ah, tá bom, vamos fracionar. Como pode? O servidor pode... Hã? Negócio simples, né? Negócio simples. 4 anos, Frei. 4 anos. Então, isso aqui vai ser debatido extenuadamente e o projeto ele vai sendo aperfeiçoado. Por exemplo, a gente tem um projeto da proficiência. O governo, que é contra o Conselho Federal, é a favor de tudo que eu escrevi, só é contra que o Conselho Federal de Medicina faça a prova de proficiência à semelhança da OAB, que é uma autarquia federal especial que tem esse mistério, né? Mas aí o governo apresentou uma medida provisória que tramita nesta casa, tirando do Conselho Federal e colocando no MEC essa atribuição que a gente não concorda, mas aí não vai tirar de pauta. A gente vai discutir aqui numa comissão mista de senadores e deputados e, ao final, já tem 477 emendas. Olha só, 477 opiniões que não foram consignadas no texto da MP. E aí vamos discutir até o final. Não é isso, senador? Então, a gente vai discutir isso aqui. Isso aqui não é uma verdade absoluta. A gente vai discutindo, vai aperfeiçoando. O senhor dá uma opinião, o outro dá outra, e vamos negociando aqui e ali. E termina, no final, saindo o melhor texto que contemple a maioria das opiniões divergentes. Esse que é o princípio do parlamento. Aqui a gente tem que ter muita paciência, tá certo? E Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua colocação. Um grande abraço. Um grande abraço a todos também. Deus os abençoe. Obrigado pelo respeito que vocês me receberam aqui. Meu gabinete é o gabinete 6. Quando o professor Paim não receber vocês direito, podem ir no gabinete 6, que tem sempre um chazinho ou um café. Um beijão para todos. Isso aí foi o doutor Guigan, autor do projeto, senador da República, que também vai ter que se retirar por motivo de força maior, e nós entendemos essa coisa, doutor Gerson. Eu peço aos colegas que retornem ao plenário, nossos convidados aqui da mesa,
E nós vamos para a segunda mesa. Temos a segunda mesa e concluímos os trabalhos. De imediato para a segunda mesa, José Santos Souza Santana, diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Kleber Santos Vieira, secretário substituto da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Seja bem-vindo, Kleber. Cleonice Bom de Lima, conselheira titular da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. E, por fim, convidamos para essa mesa também Caio Craco, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. E, por fim mesmo, Frei Davi dos Santos, Educafo Brasil. Tá bom, tá bom. O senhor Caio Craco, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes, pediu se poderíamos colocá-lo em primeiro lugar. A palavra é sua, doutor Caio Craco. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui e agradecer a abertura para o local de fala. Eu acho que a NMR é uma associação que é total interessada nesse tipo de projeto. Então, queria parabenizar o senador Paulo Paim pela condução dessa sessão, parabenizar também o senador Irã, que é o autor do projeto, que não está mais aqui, e me apresentar para vocês. Meu nome é Caio Craco, sou médico, sou cirurgião geral, e além da Associação Nacional de Médicos Residentes, também sou presidente da Associação Brasiliense, aqui do DF. Então, no início da minha fala, eu queria fazer uma ressalva. É lógico que a gente precisa reconhecer um problema, desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade econômica, de gênero, todas elas existem, a gente não está questionando isso, mas eu quero fazer um alerta e uma certa provocação. Se a residência médica é o momento ideal para a gente fazer essa correção. Então, todos os meus antecessores falaram muito sobre residência médica e cotas, mas no sentido de uma cota étnica. E existem várias outras cotas que não foram abordadas, e eu vou, inclusive, falar um pouquinho delas aqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem cota para pessoas trans, que é uma modalidade bastante rara, mas ainda existe em alguns pontos do nosso país, senador Paulo. Além dela, também a cota racial, como discutimos bastante aqui. Também temos cotas para hipossuficiente e para PCD. E eu trouxe aqui alguns dados que são do último processo seletivo de residência médica do ano de 2025 para ingresso agora em 2026 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Portanto, tivemos 6.000... Eu vou falar os números aproximados para ficar mais fácil a compreensão. Tivemos aproximadamente 6.500 inscritos, das quais... metade das vagas eram para ampla concorrência, 20% para candidatos negros, 20% para candidatos PCD e 10% para hipossuficientes. Então, desses 5.700 na ampla concorrência, para as 277 vagas, temos uma relação de 20 candidatos por vaga. Candidatos negros, 670 para 111 vagas, com uma relação candidato-vaga de 6. PCD, 145 candidatos para 111 vagas, uma relação candidato-vaga de 1. Hipossuficientes, 54 candidatos para 55 vagas, então a gente tem, na verdade, mais vagas do que candidatos aqui. E destrinchando uma por uma delas, a cota para hipossuficiente, para quem não sabe, ela é definida como um médico que recebe um valor mensal bruto inferior a R$ 1.500. Eu não conheço, creio que vocês também não conhecem nenhum médico formado, porque residência médica é para médicos formados, que tem uma renda inferior a isso. Mas acontece que a gente teve 54 pessoas que foram lá, 54 médicos que se inscreveram, que alegaram receber menos de R$ 1.500 bruto mensal, o que é praticamente impossível, porque se você faz um plantão por semana, você já vai passar desse valor.
E ainda assim eles estão lá, ou seja, a gente observa que o Estado, na tentativa de uma reserva de vagas, ele acaba criando um descompasso grande entre o cenário econômico que de fato existe na vida de um médico e o que está definido no edital. Então eu acho que ninguém aqui vai discordar, a gente não tem médicos ganhando menos do que esse valor. São pessoas que de má fé e desonestidade vão e aplicam, e isso é um problema gigantesco que a gente tem. Então, quando a gente fala agora, passando para a parte da cota de PCD, lógico que a gente é a favor que haja inclusão, que pessoas com deficiência façam residência médica, que façam parte de todo esse processo, mas a gente tem que ser muito claro aqui. Eu, como contei para vocês, sou cirurgião geral. Se Deus livre e guarde, acontece alguma coisa e eu perco o movimento da minha mão, eu não posso mais ser cirurgião. Eu posso ser psiquiatra, eu posso ir para outra área, agora cirurgião, infelizmente, eu não consigo mais ser. E a gente já teve aqui no Distrito Federal relato de residentes que não tinham a visão cursando radiologia, fazendo especialização em radiologia. Então, como que ele vai analisar um exame? Ou então, um residente cego em anestesiologia, como é que ele vai garantir a perviedade de uma via aérea? Como que ele vai entubar um paciente? Manejar uma emergência? Não tem como. Tem certas deficiências que são incompatíveis com o exercício de certas áreas da medicina. Isso é um fato. E passando agora, falando um pouquinho da parte de cota racial, vou voltar na minha frase lá do início, que vários outros expositores, Conselho Federal de Medicina, Academia Nacional de Medicina, Associação de Estudantes de Medicina do Brasil, já abordaram aqui. Residência médica é para médicos já formados. Já houve uma política de acesso na graduação, que a gente logicamente é favorável, mas então até onde vai a política de cotas? Ela presente na graduação, na especialização, na subespecialização, no mestrado, no doutorado. É isso que a gente critica e por isso que o senador Irã, ao ouvir nós da NMR, ao ouvir todas as outras entidades, decidiu ser o autor desse projeto de lei PL 452, que nós da NMR apoiamos integralmente. E eu quero deixar aqui uma reflexão final. Eu tenho certeza absoluta que todos os presentes desejam ser atendidos e desejam que seus familiares, seus entes queridos, marido, esposa, filho, pai, mãe, todo mundo, seja atendido pelo médico com a maior capacidade técnica, com a maior aptidão, com a maior aptidão possível. Então, com essa fala final, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez o espaço, o respeito, a opinião de todos vocês, vamos em minoria, e eu acho que essa casa é um ambiente saudável realmente para a gente praticar esse debate. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o Dr. Caio Craco, que gentilmente fez a sua fala, com a elegância também do Dr. Irã, tem que ser dito isso, meus cumprimentos. Ele é vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. Passamos agora para o diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, senhor José Santos Souza Santana. Alô, pronto. Obrigado, senador Paulo Paim. Bom dia a todas e todos. Prazer grande estar aqui com vocês. Meu nome é José Santana, eu sou médico sanitarista, doutor em saúde coletiva. Atualmente estou diretor de ensino, pesquisa e inovação da nossa HU Brasil, né? Que mudou de nome agora, não é mais ABSE. E eu vim falar aqui para vocês um pouco sobre o processo de seleção de residência que a gente faz na HU Brasil, o ENARE, né, que é o Exame Nacional de Residência. Eu acho que traz um caso concreto que pode servir um pouco para coroar essa discussão, trazer números do maior processo seletivo de residência realizado nacionalmente, em todos os estados, para a gente entender um pouco como é que tem funcionado na prática. Antes disso, a HU Brasil, para quem não conhece, é a estatal federal que é responsável pela gestão dos hospitais universitários das nossas universidades federais, né? Hoje são 47 hospitais universitários e o ENARE foi originalmente criado em 2020, para fazer o processo seletivo desses hospitais, e ele vem crescendo ano a ano, né? E hoje ele já conta com 309 instituições participantes, são mais de 14 mil vagas de residência ofertadas, e a gente tem o objetivo de transformá-lo no que a gente está chamando de Enem da residência, né? Um processo nacional que garante que as pessoas façam as provas das suas cidades, ou seja, não gastem com deslocamento, e que façam uma prova que é
ela é a seleção, não tem entrevista, né? Então, que seja o processo mais justo possível, né? Então, a gente fala que é um exame que democratiza o acesso à residência. Mas, para democratizar o acesso à residência, ele precisa de um programa de ações afirmativas nele, porque senão não é democratização do acesso, porque a gente tem que considerar, como os meus antecessores bem falaram aqui, que as pessoas partem de lugares diferentes, não é porque elas se formaram em medicina que elas automaticamente saem daquele lugar e vão para outro. Não, existem realidades sociais, eu pediria para colocar a apresentação, existem realidades sociais que as acompanham, né? E acho que aqui vai demonstrar por que isso é tão importante do ponto de vista fático, né? Então, o ENARE... Vamos lá. Pronto. Então, a política de ações afirmativas, ela está desde 21, começou com a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Em 23, foram incluídas vagas para pessoas pretas e pardas. E, a partir de 24, também indígenas e quilombolas. Todas as ações afirmativas vigentes, alinhadas às legislações federais, nos mesmos percentuais, né, ressaltando o compromisso de democratização do acesso à residência. Aqui é uma linha do tempo, a apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Mas só colocando em gráfico, né? O que é que eu falei agora, o momento de entrada de cada modalidade de residência, e que eu acho que é fundamental para balizar o debate. A estrutura das reservas do ENARE. Primeiro, tem uma inscrição no sistema, que é aberto para todo mundo, a realização de prova objetiva e a aprovação. A aprovação é muito importante. Sem aprovação no exame, não se concorre às cotas. Tá? E hoje o exame, o exame para acesso direto, que é mais de 90% das vagas de residência médica, o exame é o ENAMED, que é o exame que avalia a formação do estudante, que já foi citado aqui, que detectou, sim, várias deficiências no processo de formação. Acho que isso é uma outra discussão muito importante. O MEC já está tomando as medidas, mas voltemos à residência. Então, o ENAMED, a pontuação dele é 60. Ou seja, só vão concorrer às cotas os médicos que atingiram 60. Então, a gente está falando aqui de profissionais que passaram na prova. Ou seja, como bem foi falado aqui, a prova de residência é uma prova muito difícil, das provas mais difíceis, então esses profissionais que passaram. Eles foram formados pela faculdade de medicina deles e eles foram aprovados na prova de residência. Então, em seguida, ele vai ter que confirmar a condição que ele declarou. Ou seja, vai ter que comprovar a modalidade de cota que ele entrou, se ele é PCD, se ele é preto pardo, se ele é indígena ou se ele é quilombola. E aí só depois o resultado final e a matrícula. Tá? Então, sem a confirmação desse processo, ele não concorre à vaga reservada. Sem aprovação na prova de residência, ele não concorre à vaga reservada. Quais são as reservas? São os percentuais já conhecidos e aprovados pela Lei 15.142 de 2025. 25% participados, 3% indígena, 2% quilombola, totalizando 30% e 10% PCD. E aí, aqui é só um quadro, também eu vou passar rápido aqui, tá a apresentação disponível, só explicando a dinâmica, né? Quando é que a pessoa vai concorrendo para a vaga, a partir de quantas vagas já entra o candidato que passou por cota, tá? E aí a gente vai conseguindo ver como é que funciona essa dinâmica de distribuição. E aqui já é uma primeira distorção, programas que ofertam poucas vagas, eles não, no fim das contas, acabam não sendo, não participando efetivamente da política de cotas, porque se menos vagas do que o previsto, acaba se não entrando, e essa é uma distorção que a gente está tentando trabalhar lá no âmbito da HU Brasil. Como é que a condição é declarada e confirmada? Então, eu vou passar mais rápido. Conforme as regras para cada modalidade, algumas com comprovação documental, outras com avaliação biopsicossocial, está aqui, eu também vou passar porque o tempo não é muito. As principais regras de edital de reserva também, as regras estão postas no edital, né? Então, e os optantes pela reserva de vagas aprovados e convocados dentro do número oferecido para ampla concorrência, eles não são computados para efeito de preenchimento de vagas. O que quer dizer? Caso um candidato que esteja na modalidade de cota seja aprovado dentro da ampla concorrência, aquela vaga dele ele vai ser ofertada para um outro candidato que foi por cota, isso também como acontece nos concursos públicos. Então, as nossas regras do ENARE, elas seguem exatamente o que se dá nos concursos. E aí aqui, quando uma vaga, quando uma modalidade não é preenchida, ela é passada para outra modalidade, conforme esse esquema aqui, que eu também não vou detalhar, a apresentação está disponível, tudo conforme regras editalícias. E aqui é o que eu queria chegar, que eu acho que são os números que trazem materialidade para o que a gente está discutindo aqui. A evolução das vagas ofertadas e preenchidas no ENARE.
Então, aqui é o crescimento, a expansão do ENARE ano a ano. A gente vê que ela começou pequenininho, era só para os hospitais universitários federais. Foram crescendo, como eu falei, 309 instituições. São 14.203 vagas, 8.287 de residência médica, 5.926 vagas para residência multiprofissional ou em área profissional da saúde. E aí aqui, vejam. Então, aqui esse gráfico é muito interessante. Então, as vagas ofertadas aqui de 20 a 26. Então, esse primeiro gráfico de cima é residência médica, ofertada versus preenchida. A gente tem, na primeira vez que a gente ofertou na modalidade racial, né, pretos e pardos, a gente ofertou 539 vagas, preenchemos apenas 333. Em seguida, no outro ano, 867 vagas, preenchemos 315. Depois ofertamos 2.082 vagas, preenchemos 1.228. Depois de 2.522, aguardando porque a prova ainda não aconteceu, vai ser dia 13 de setembro. E aí a gente faz um paralelo para a residência multi. Vejam que a distância entre o que a gente oferta e o que a gente preenche, ela é muito diferente da médica. Na multi, o que a gente oferta, praticamente a gente preenche. E por que será? Isso condiz com os dados que foram apresentados aqui. Os estudantes de medicina, eles ainda, pretos e pardos, ainda estão numa proporção muito inferior ao que a gente tem na população e muito inferior ao que é ofertado em cota. Isso é uma realidade. E a outra realidade, e aí vai num dado que não está aqui, mas eu posso dizer para vocês, esse ano foram 98 mil médicos inscritos no ENAMED. Desses 98 mil, apenas 11 mil optaram por algum tipo de cota. Ou seja, nem 10%. Optaram. E a gente sabe que são mais de 10% nas faculdades. Aí tem uma hipótese principal que a gente está trabalhando, a gente está iniciando um estudo lá na Galbraith sobre isso, é de que as pessoas que entram por cota nas nossas faculdades, elas não estão indo fazer a prova de residência porque elas estão indo para o mercado de trabalho para conseguir, assim que saem, ajudar as famílias. Porque o salário na medicina é um salário bastante atrativo e ele chama para o mercado. Já da multiprofissional, que o salário não é tão atrativo, eles vão para a residência porque a bolsa ela se equipara ao salário, então esses profissionais eles tendem a ingressar mais na residência. Mas isso aqui, como eu falei, é uma hipótese, porque a gente está ainda trabalhando em estudos para poder confirmá-lo. Aí aqui, vagas PCD também, a gente vê o número de ofertadas aí muito superior ao número de ocupadas. A gente sabe que ainda há uma dificuldade para os candidatos, as pessoas com deficiência, cursarem cursos na medicina em área de saúde no geral. Vagas ofertadas e preenchidas indígenas também essa realidade, ou seja, ela não é ocupada no percentual das cotas. Então a gente vê que o problema aqui é outro, na verdade. A gente precisa conseguir fazer com que essas vagas sejam ocupadas e não retirar as cotas. A gente está ainda atrás na discussão. A mesma coisa que quilombolas, né? Vocês veem a disparidade. E aí eu acho que é importante a gente considerar nessa discussão que, usando aqui esses 2 minutos que me faltam, que essa discussão para o acesso por cota, ela é uma discussão, sem querer me repetir aqui, ela é uma discussão social de reparação. A gente não está fazendo com essa política com que pessoas que não são capazes de exercer medicina entrem para a especialidade. Pelo contrário, a pessoa ela se formou em medicina, ela passou no vestibular, ela fez a graduação inteira e foi avaliada e passou por cada etapa, ela obteve o diploma, ela fez a prova de residência, ela foi aprovada. Residência é formação e serviço. Residência é onde ela vai aprender na prática. Eu sou médico, eu passei pelo internato. O internato é um período de prática, os 2 anos de final de curso. É um período de prática, que você começa a lidar com o paciente, faz procedimento. Mas quem faz mesmo os procedimentos no dia a dia do ambulatório, do curso, do serviço, é o residente. O residente, ele pega a mão ali. Então, esse médico que foi aprovado na faculdade, que passou na prova de residência, não importa se ele ficou um pouco atrás do outro profissional, isso é por conta das diferenças históricas que já foram discutidas aqui. Mas ele está apto a exercer a medicina. Um médico, ele pode exercer ele está habilitado para exercer qualquer procedimento, de qualquer especialidade.
O que ele não pode fazer é anunciar que ele é especialista se ele não for, mas ele é habilitado, então ele já está no mercado. A residência forma ele em serviço. Então a gente não está discutindo aqui de colocar pessoas inaptas para cuidar da população brasileira. Está falando de médicos formados, que foram aprovados no exame de residência, que todos concorreram, mas ele entrou por cota, por uma questão legal, fez toda a especialização em serviço dele, foi aprovado ao final e aí sim ele está indo para o mercado de trabalho cuidar da população brasileira. Então não se trata aqui de colocar a população em risco, se trata sim de fazer uma reparação histórica a um processo extremamente desigual que está no nosso país. Eu acho que a gente sim está fazendo história aqui, promovendo esse princípio da equidade consagrado na Constituição. É isso, obrigado. Tudo bem, José Santos Souza Santana, diretor de ensino, pesquisa e inovação da empresa brasileira de serviços hospitalares. Parabéns pela sua fala. De imediato para o senhor Kleber Santos Vieira, secretário substituto da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Já esteve conosco aqui diversas vezes no debate nessa comissão e eu quero, com muita satisfação, registrar a presença já aqui conosco da presidenta da CDH, senadora Damares, que tem mantido um critério muito democrático. Aquele que apresentar o requerimento acaba presidindo a sessão e ela vem sempre prestigiar. Quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência pela postura diante dessa comissão. Kleber, é com você, meu amigo. A senadora fala no momento que a senhora entender adequado. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes e as que também estão acompanhando este debate, essa importante audiência. Como o senador Paim, aqui um cumprimento, senadora Damares, meus colegas aqui de mesa nesse momento. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, onde atuo lá de maneira concursada desde o ano de 2010. E desde o início de 23 eu estou cedido aqui no Ministério da Educação, trabalhando na CECADI, né? A nossa secretária Zara Figueiredo, neste momento, inclusive, está lá na terra do autor do projeto, do senador Airan, está lá em Roraima, fazendo uma visita às comunidades Yanomamis, onde a CECADI atua, e nós sabemos que ainda hoje prevalece a questão de calamidade, mas com muito trabalho fazendo as coisas. Então, desse lugar que eu falo, né, como professor, como aqui secretário substituto, mas também como alguém que conhece desde cedo, né, essa agenda de ações afirmativas no Brasil. Então, nós que acompanhamos há décadas, talvez décadas acompanhando esse debate de maneira intensa, cotidiana, às vezes eu fico surpreso com algumas questões que são colocadas. Eu queria passar diretamente a um dos slides, e daqui a pouco chega, que é o já foi citado aqui agora há pouco, né? Mas é o slide que fala sobre a resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, número 17, de 21 de dezembro de 2022. Essa resolução, em seu artigo 45, ela traz a reserva de vagas a candidatos que concorrem no âmbito das ações afirmativas deverá constar dos editais dos processos de seleção para ingresso nos programas de residência médica. Aí, parágrafo único, os editais de que trata o CAPT deverão especificar as regras sobre a reserva de vagas. Por que eu começo citando exatamente essa resolução? Porque 2022 foi um ano muito importante. Esta Casa, o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, aprovou a Convenção Interamericana de Combate à Discriminação Racial, que nós sabemos que tem força de lei no Brasil. Aprovou. Isso foi no começo de 22, né? No começo de 2022. E de maneira bastante coerente, seguindo aquilo que o Brasil tem feito, as instâncias, sejam elas legislativas, jurídicas, têm feito, no combate
às desigualdades, o Congresso Nacional cumpriu com o seu dever e, né, não apenas transformou em forma de lei, como deu exemplo para outras instâncias. E a Comissão Nacional de Residência Médica, né, resolveu, enfim, adotar as ações afirmativas. Eis que, 4 anos depois, nós estamos aqui nessa mesma casa, debatendo se as ações afirmativas têm valor legal ou não, se devemos interromper o processo ou não. E aí eu quero recuar um pouquinho mais ainda nesse debate sobre as ações afirmativas quando voltamos para o processo histórico. Sou historiador, eu dou aula de teoria e prática do ensino de história e de educação para as relações étnico-raciais. Então, eu tenho uma história com minha companheira de profissão. E é muito importante nós lembrarmos, e aqui quem está na luta há mais tempo vai se lembrar disso, quando o debate sobre ações afirmativas nas universidades, no ensino superior começou. E aí tinha uma série de mitos. O primeiro deles era o seguinte: nós vamos transformar as universidades em palco de conflito racial. O Brasil enquanto nação, país unido, com as cotas se transformará num palco de disputas raciais, com conflitos à la apartheid, ao contrário, na África do Sul. Era isso que nós escutávamos. Tinha outros mitos que percorriam a sociedade brasileira naquele instante. Muitos outros mitos que foram colocados. O ensino, a pesquisa e a extensão vão fragilizar a educação superior brasileira. A graduação e a pós-graduação estarão caminhando para o fim, caso as cotas passem. Por quê? Porque o problema estava lá na base, na educação, no ensino médio, no ensino fundamental. Tinha outros mitos que percorriam esse debate ainda. Debate de que os alunos que entrassem por cotas não conseguiriam concluir porque não tinha base, não tinha fundamento, não conseguiriam cursar a disciplina, seja de qual curso for, em pé de igualdade com os demais. Poderia rolar uma série de outros mitos que foram expostos naquele momento. E, um a um, esses mitos foram caindo. Não foi eu que falei, não. Foi o senador Airan que acabou de falar sobre as notas do ensino dos estudantes, né? Dos vários cursos, que mostra que não há distorção nas notas do aluno que entra por cotas e o aluno que não entra por cotas. Os conflitos raciais acabaram com a universidade brasileira. As universidades brasileiras caíram absolutamente na produção científica, elas não produzem mais ciência. 10, agora já 14 anos após o estabelecimento da Lei 2.711, da Lei de Cotas, não. O que nós temos aqui hoje, então vamos avançar, é que nós temos assim, um debate sobre o que é retrocesso e o que é implementação daquilo que o Congresso Nacional reconheceu, daquilo que a Justiça Brasileira reconheceu e daquilo que o Poder Executivo tem implementado de maneira tão vigorosa. A DPF 186, relatoria do ministro Lewandowski, ela reconheceu não apenas a constitucionalidade das cotas, como a sua eficácia na redução de desigualdades educacionais. Da mesma forma que a DC 41 reconheceu não apenas a constitucionalidade, como inclusive os processos diferenciados de seleção e critérios para combater as fraudes de maneira eficaz. E mais recentemente, o STF reconheceu a existência do racismo estrutural no Brasil. Reconheceu a existência do racismo estrutural no Brasil. Bom, se nós pensarmos que a residência médica está fora
da estrutura do Estado brasileiro, aí, bom, vamos fazer um outro debate. Agora, se nós admitirmos que faz parte da formação de profissionais que atuam na área médica e que, portanto, fazem parte da estrutura do Estado brasileiro, seja na forma de autorizar o funcionamento de instituições privadas, seja na manutenção, monitoramento, avaliação do sistema público, então nós temos de admitir que a residência médica faz parte da estrutura da sociedade brasileira e que, portanto, está sobre a mesma leitura do racismo estrutural. Temos que admitir. Ou vamos colocar a residência médica fora desse processo. Se nós admitirmos, portanto, que ela tem legislação, ali, ó, em 2022, a própria Comissão Nacional da Residência Médica reconheceu a existência de ações afirmativas. Reconheceu e pratica. Então, nós estamos aqui num momento crucial da história das ações afirmativas. Um momento muito importante de, então, avançarmos sobre aquilo que significa o direito à educação, portanto, como direito subjetivo, e que, portanto, com regras em que as ações afirmativas combatem em si, como está comprovada as desigualdades de todas as formas, ou não. E eu queria avançar para mais um dado importante que nós debatemos, né? Eu representei o MEC aqui em muitas audiências, em muitos diálogos com colegas que atuam aqui, mas também com assessoria de senadores, senadoras, de deputados e deputadas, sobre a própria lei de cotas no acesso à educação superior. Tinha um outro mito ali, dizia, né? Que o aluno, nisso ali que o representante da Associação dos Residentes falou, a nota do aluno cotista é baixa, a nota do aluno é injusta concorrer com a nota superior de um aluno que não é cotista. A lei de cotas mudou com a liderança aqui no Senado do senador Paulo Paim, em que os alunos que se inscrevem por cotas passam a concorrer na ampla concorrência, obviamente, desde que alcance as notas. Entre 2024 e 2025, portanto, após essa lei passar a vigorar, foram mais de 28 mil pessoas, dados, né, do Ministério da Educação, mais de 28 mil pessoas que se inscreveram pelas cotas e não usaram, não precisaram usar das vagas reservadas porque alcançaram notas suficientes para disputar uma vaga na ampla concorrência. Isso é para desmontar mais um dos mitos de que existe uma baixa qualidade na concorrência em que os estudantes, né, pleiteiam ali a sua vaga, a sua instância. Então, eu quero agradecer aqui no Ministério da Educação a oportunidade de participar da audiência. É sempre uma honra discutir ações afirmativas no Brasil, porque, de fato, ações afirmativas no Brasil é um processo de inclusão para valer. Se nós falarmos de ações afirmativas nos Estados Unidos, nós estamos falando da inclusão de 12%, 13% da população. No Brasil, nós estamos falando de 55% da população. Portanto, qualquer passo que darmos em relação às ações afirmativas, nós estamos num processo que, de fato, é a democratização da sociedade brasileira e da educação brasileira. Obrigado. Muito bem, Kleber Santos Vieira, secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, que, de fato, em todos os debates aqui, para o serviço público, como também para a universidade, o Kleber sempre foi, eu diria, quase que um suplente de senador. Esteve sempre ao meu lado, colaborando e participando do bom debate, contribuindo para a aprovação. Eu quero passar a palavra agora para a senhora Priscila, que pediu, que ela está à distância, que ela tem um outro compromisso. Então, passo a palavra para a senhora Priscila Celares, coordenadora-geral de Articulação Institucional e Participação Social da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Por favor, doutora Priscila. Essa mesa, todos que estão na plenária,
Eu vou me descrever primeiramente, sou uma mulher branca, com deficiência visual, tenho os olhos e cabelos castanhos, cabelos colmestres, estou usando um headphone, vestindo uma blusa marrom, ao fundo uma parede clara, e muito feliz e honrada com a possibilidade de poder participar desse debate importantíssimo sobre a garantia da continuidade das cotas, justamente no acesso às residências do curso de medicina. Então, assim, eu queria pedir o auxílio, por favor, para colocar as telas. E interessante que quando eu preparei as telas, foram apenas 3 telas, são bastante objetivas, e logo no início das falas eu pensei assim, eu já nem preciso mais discorrer sobre a primeira tela, que é justamente o conceito de ação afirmativa, porque várias pessoas já falaram sobre elas. Mas depois de algumas falas, especialmente após as falas, né, principalmente de alguns médicos presentes, eu senti a necessidade, não, vou ter que falar, porque eu acho que não ficou claro que cotas não constituem privilégios para quem é destinatário da cota, né? E isso acabou que eu fiquei bastante satisfeita agora, né, de ter sido antecedida pela fala tanto do José quanto do Kleber, mas especialmente do José, por ele justamente trazer os dados que mostram que, na verdade, a permanência das cotas, em momento algum, consiste no acesso direto dos cotistas às residências, né? A gente está falando que, naturalmente, qualquer pessoa que queira acessar a residência vai precisar passar pelo processo seletivo, independente, né, da sua condição, da sua característica, ou de estar concorrendo ali nas cotas, né? Então, assim, só para ressaltar a necessidade da manutenção das cotas enquanto ações afirmativas que visam corrigir injustiças sociais, né? Promover de fato uma transformação social que prime por uma equidade, né? Por uma igualdade ali diante de pessoas que vivem em condições tão desiguais. Então, não poderia deixar de reforçar isso, até porque os exemplos trazidos, né, como por exemplo do próprio senador, que é o autor, né, do projeto de lei, se trata de uma exceção, né, diante de uma regra predominante. Quando a gente olha para uma sociedade predominantemente, né, composta por pessoas negras, né, já que são maioria, 55%, e a gente tem apenas 4% como médicos, né, a gente já percebe que a gente não está falando de algo que possa ser considerado como uma regra geral. Então, assim, acho que essas exceções justamente reforçam a necessidade de regras, como justamente a manutenção das cotas das ações afirmativas. Então, assim, só para fazer esse reforço, mas não vou me estender, faço curto tempo, já vou passar, por favor, para a próxima tela. E aí, eu venho aqui especialmente para fazer o recorte em relação às pessoas com deficiência, e aí fiquei feliz também da fala do José, nós fomos contemplados, porque dificilmente, né, nesses debates as pessoas com deficiência são referidas, mesmo nós tendo as nossas cotas previstas desde a Constituição da República, né, de 1988. Então, fico feliz que tenhamos sido lembrados e que, inclusive, a primeira cota prevista no ENARE tenha sido justamente para pessoas com deficiência. Lamento o fato de ainda não conseguirmos ocupar as vagas como nós gostaríamos. Eu até quis trazer os dados das pessoas com deficiência no ENARE, mas como não conseguia no tempo hábil necessário, eu optei por trazer aqui como dados para a gente fazer um paralelo sobre as diferentes cotas existentes. E aí aproveito para retomar a fala de um dos médicos que me antecedeu, que ele falou apenas, né, da validade das cotas relacionadas ao acesso à graduação, e aí destacar que as ações afirmativas como um todo são determinantes, como, por exemplo, a cota de acesso para as pessoas com deficiência às empresas privadas com mais de 100 empregados. Mas o que eu quero trazer dessa cota é justamente o fato de que a mera existência da cota não determina a maior participação de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, por exemplo. A gente tem a cota regulamentada, né? Desde 99, a lei foi publicada em 91. A gente hoje, esse ano, comemora 35 anos da lei de cota, mas a sua regulamentação aconteceu em 99. E quando a gente olha hoje, embora, de acordo com o IBGE, nós sejamos 14,4 milhões de pessoas, apenas 755.246 pessoas com deficiência estão ocupando um vínculo formal de trabalho.
E se a gente olha para esse número, 93% dele é decorrente das cotas reservadas para as pessoas com deficiência por força de determinação legal. Ou seja, se a gente não tivesse a cota nas empresas privadas determinando a obrigatoriedade das pessoas com deficiência, a gente sequer estaria ocupando esse espaço, né, no mundo do trabalho. E outro ponto também que eu coloco aqui são justamente os dados da PNAD de 2022, a PNAD contínua, que falam que, aliás, ainda dentro da RAIS, que justamente dentre esse percentual de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, né, com vínculos formais, 55% ocupam postos que exigem nível médio ou nível superior incompleto, né, que responde 55%. Superior completo só 19%. O que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes o fato da gente ter uma graduação não nos assegura um lugar no mundo do trabalho. Justamente porque, diferente do que foi falado, o que demonstrou um certo desconhecimento acerca da realidade, né, da maioria da população brasileira, ingressar na universidade não significa, primeiro, que a gente vai conseguir concluir, e uma vez concluindo, que essa conclusão se deu da mesma forma para todas as pessoas. Falando especialmente das pessoas com deficiência, nós enfrentamos inúmeras barreiras para conseguir chegar às universidades, aí não estamos me referindo ao acesso em relação a cotas, mas a toda a questão da mobilidade urbana que a gente enfrenta, desde a hora que sai de casa até o momento que chega na universidade, que acessa o prédio, e principalmente dentro da universidade, em relação à disponibilidade de todos os recursos que são necessários na perspectiva da acessibilidade, para que a gente possa acessar os conteúdos transmitidos. E eu falo isso enquanto uma pessoa que fez direito numa universidade federal e onde uma universidade não contava com nenhum recurso ideal para que uma aluna cega pudesse cursar direito. Então, assim, é um pouco distante da realidade, né? Simplesmente dizer que uma vez que as pessoas concluíram a graduação, elas estão no mesmo nível, como se tantas desigualdades não existissem. Pode colocar o próximo slide, por favor. E agora já é o meu último slide, quero só destacar os aspectos constitucionais que esse projeto de lei precisa observar, ou que ele deixou de observar. Primeiramente, o fato de que ele disciplina, né, os processos seletivos às residências públicas e privadas. E aí, destacar que a Constituição já prevê no seu artigo 37, inciso 8º, que os concursos públicos reservarão vagas para as pessoas com deficiência. Então, prever a retirada, né, da obrigatoriedade das cotas para as pessoas com deficiência seria, com base no artigo 37, já uma violação constitucional. Por outro lado, a gente precisa considerar também que a nossa Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, internalizada no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 6949, de 2009, e que foi o primeiro tratado de direitos humanos a ingressar no nosso ordenamento jurídico com força constitucional, ele também prevê a obrigação dos Estados-parte de contribuírem para a redução das desigualdades sociais e veda toda e qualquer forma de discriminação em razão da deficiência. E aí, no artigo 5º, especialmente, fala da obrigação do Estado em remover as barreiras em todos os aspectos, inclusive legislativos, administrativos, que possam impedir a plena participação das pessoas com deficiência e igualdade de condição com as demais pessoas. E se a gente olha para esse projeto de lei, a gente percebe a constituição de uma barreira de acesso às pessoas com deficiência nas residências médicas. E aí, por fim, mas não menos importante, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que tanto contou com a atuação do nosso senador Paulo Paim para que pudesse ser uma realidade para nós, e que justamente foi publicada à luz da nossa convenção, também prevê no seu artigo 4º o fato, né, de a gente não poder constituir qualquer ação que constitua a discriminação das pessoas com deficiência. E aí, nesse caso, se a gente acaba com as cotas, a gente está justamente determinando que as pessoas com deficiência continuarão à margem das oportunidades de acesso às residências médicas. Pode colocar o último slide, por favor. Então, assim, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da NDHC, já teve a oportunidade, né, de se manifestar com relação a esse projeto de lei formalmente, mas diante desse chamamento, né, dessa audiência pública proposta pelo senador Paulo Paim, a gente não poderia deixar de vir aqui reafirmar o nosso posicionamento, e aí muito feliz com todas as falas que me antecederam, especialmente dos representantes dos ministérios,
justamente, e eu tenho certeza que não será diferente da companheira do CONAD que vai me suceder, mas principalmente ressaltar que se as falas aqui são predominantemente contrárias ao projeto de lei, é justamente porque estão sendo consideradas dos lugares de fala de quem são os destinatários da cota. E essa audiência pública visa justamente isso, dar voz às pessoas que são destinatárias das cotas, diferentemente, né, do que propõe o projeto de lei que pretende nos manter fora das residências médicas. Então, senador, parabéns pela condução da audiência pública, agradeço imensamente pela oportunidade e desejo um feliz resultado aí no final da audiência. Obrigada. Parabéns, Priscila Celares, coordenadora-geral de Articulação Institucional e Participação Social da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Presidente, agora, pois não. É possível? A presidenta fala sempre aqui. Presidente, a palavra é sua. Antes de eu falar sobre o tema da audiência, eu queria fazer um triste registro. Acabamos de receber a notícia que a veterinária, nossa colega de trabalho aqui do Senado, que sofreu um acidente absurdo e trágico hoje. Nós temos cães farejadores dentro do Senado, faz parte de nossa segurança. Ela estava atendendo os nossos cães aqui dentro do Senado e o cão atacou ela de uma forma brutal, no pescoço. Quando eu cheguei pela manhã, havia muita tristeza, lágrimas e dor entre os colegas. E agora eu acabo de receber a notícia que a doutora Vitória Vale faleceu. Ela não resistiu. Nossa colega é uma mulher extraordinária e eu queria pedir permissão, a interrupção dessa audiência e a gente fazer 1 minuto de silêncio em memória da doutora Vitória, nossa colega aqui no Senado, se possível. De imediato. Obrigada, presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. E só lembrar e fica que aqui a nossa solidariedade total à família e aos colegas. Havia todos os requisitos de segurança. Era um cão que ela lidava com ele há muitos anos já, mas aconteceu o acidente. E quero cumprimentar, presidente, o debate. Eu me permita a todos da mesa que já falaram, cumprimentar todos os senhores em nome do Frei Davi. Já estamos juntos há algum tempo, né, Frei Davi? Há algum tempo. E todos os senhores sabem que o relator já apresentou o voto dele ao projeto de lei. E essa aqui não é uma audiência tão somente protelatória. Tá? É uma audiência realmente para a gente fazer uma discussão do tema. O tema despertou a atenção de toda a sociedade. Classe médica, estudante, os defensores das políticas afirmativas. Então, não é uma audiência protelatória. É realmente para que dados sejam apresentados para influenciar o relator na revisão do seu relatório, melhorar. O relator não está presente, eu acho que já foi justificado, o nosso relator é pai, está de licença paternidade, acabou de ter um bebezinho, mas eu sei que toda a equipe técnica dele está acompanhando essa audiência. Claro que existe pedidos constantes para que a presidente paute imediatamente a matéria, mas eu vou conversar com o senador Paim, nós vamos pautar a matéria quando o assunto estiver maduro para vir para a pauta.
Eu estou vendo todas as posições, as intervenções anteriores que eu não consegui assistir, eu vou assistir de casa, depois a gente consegue pegar essa audiência. Essa audiência vai ser repetida inúmeras vezes, reprisada inúmeras vezes, que o debate está de alto nível, estou percebendo. Eu estava presidindo uma outra audiência pública na Comissão de Educação, discutindo sobre educação em tempo integral, e não consegui terminar antes para chegar a tempo. Mas eu acho que os elementos que estão sendo colocados na mesa, o relator precisa considerar, essa comissão precisa considerar, de ambos os lados. Nós estamos aqui de forma democrática ouvindo os lados, as versões e as posições divergentes. Então, parabéns pela forma como o senhor está conduzindo. Vou ficar mais um pouco, ficar o máximo que eu puder. Temos outros compromissos, mas vou ficar. E as intervenções que eu não consegui, depois eu vou estar assistindo. E obrigada a todos que vieram, a comissão, que estão aqui de forma presencial. E saibam que a audiência está muito grande. A televisão está ao vivo, está nas redes sociais. Eu estou recebendo muitas mensagens, então, parabéns pela audiência e pela forma como o senhor está conduzindo. E todos os convidados, sejam muito bem-vindos à Comissão de Direitos Humanos. Parabéns, presidente, ainda mais. Eu não esperava outra posição de Vossa Excelência, até porque no dia que havia uma vontade de alguns senadores de votar, eu conversei com Vossa Excelência e Vossa Excelência me disse, é regimental, senador, você pede a audiência pública e eu vou tirar de pauta e vamos para a audiência pública. Vossa Excelência tem sido muito, eu diria, companheiro aqui em muitos temas polêmicos, inclusive da política de cotas, né? Que nós aprovamos aqui e depois aprovamos no plenário. Muito obrigado, senadora. É um prazer trabalhar com Vossa Excelência nessa comissão. Eu passo a palavra nesse momento à senhora Cleonice Bom de Lima, conselheira titular da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa tarde a todos. Senhor presidente, que está presidindo a sessão, o senador Paim, senhoras e senhores senadores, a senadora Damares, muito obrigada pela sua presença. Muito grande parceira também, como disse o senador, de vários debates das questões das pessoas com deficiência. O senador Irã, que já passou por essa mesa, autor do projeto, os assessores que estão aqui presentes, de outros parlamentares, representantes do governo federal, colegas de mesa, enfim, representantes da sociedade civil e todo o público presente e quem nos assiste. Boa tarde. Meu nome é Cleonice, pode me chamar de Cleobon, sou presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e ocupo e estou na condição, nessa mesa, de representante do Conselho Nacional pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ele tem uma mesa ampliada e eu faço parte. Eu sou coordenadora da Comissão de Monitoramento da Convenção dentro do CONAD. Começo as minhas contribuições afirmando que essa não é uma discussão apenas sobre uma prova de residência médica. Estamos discutindo que tipo de residência nós queremos construir, que tipo de formação profissional nós queremos oferecer ao país e, principalmente, quais pessoas nós queremos que tenham acesso à carreira médica especializada. O projeto de lei 452/2025 pretende proibir qualquer sistema de cotas nos processos seletivos de residência médica, substituindo qualquer política de ação afirmativa por uma seleção baseada exclusivamente no desempenho nos testes. A proposta pode parecer à primeira vista uma defesa de igualdade, mas precisamos perguntar igualdade de quê? Igualdade não significa tratar como iguais pessoas que tiveram trajetórias marcadas por condições profundamente desiguais. E é justamente esse o ponto que nós precisamos enfrentar nessa audiência.
A nota técnica número 28/2026 da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é muito clara ao analisar esse projeto. A Secretaria se manifesta contrariamente à sua aprovação e reconhece que a proposta pode produzir impacto negativo sobre os direitos das pessoas com deficiência. E há uma razão fundamental para isso. O Brasil construiu nas últimas décadas uma política de inclusão no ensino superior baseada na compreensão de que determinadas barreiras não desaparecem simplesmente porque uma pessoa conseguiu chegar à universidade. A lei de cotas e sua ampliação para pessoas com deficiência foram instrumentos para modificar o acesso ao ensino superior brasileiro. E a própria nota técnica reconhece que, apesar desses avanços, pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras adicionais para permanência, formação e ingresso no mundo do trabalho. A ação afirmativa atua sobre o acesso. Ela não substitui a formação, ela não substitui a avaliação, ela não substitui a responsabilidade profissional. As ações afirmativas enfrentam barreiras históricas que fizeram com que determinados grupos sequer conseguissem chegar a esses espaços em condições de igualdade. E há ainda uma questão particularmente importante quando falamos de medicina. A nota técnica do Ministério dos Direitos Humanos chama atenção para o fato de que a área de formação médica, assim como outras áreas da saúde, historicamente foi marcada por uma composição social muito pouco diversa e destaca que profissionais de saúde precisam estar preparados para atender populações igualmente diversas. Isso nos leva a uma pergunta simples: que medicina nós queremos formar? E as próprias pessoas com deficiência continuam praticamente ausentes dos espaços de formação e especialização médica? Uma medicina que conhece a pessoa com deficiência apenas como paciente? Ou uma medicina capaz de reconhecer a pessoa com deficiência também como estudante, pesquisadora, profissional, médica e especialista? A diversidade afeta qualitativamente na própria qualidade da atenção à saúde. Quando pessoas com deficiência ocupam os espaços de formação e de trabalho, elas também têm papel fundamental no desenvolvimento da acessibilidade, da ética do cuidado e da participação. Por isso, a presença de pessoas com deficiência na formação médica especializada não deve ser vista como uma concessão. É parte de uma universidade, de um sistema de saúde verdadeiramente inclusivo. E nós conseguimos chegar ao doutorado. Nós temos cota no doutorado. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que integra o ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional, estabelece princípios como a não discriminação, a plena participação, a inclusão social e a igualdade de oportunidades. A nota técnica do MDHC utiliza esses princípios para analisar o PL 452. E a Convenção também reconhece o direito das pessoas com deficiência ao trabalho e igualdade de oportunidades, inclusive no que diz respeito ao recrutamento, à contratação e à permanência no emprego. Portanto, a nossa defesa não é de uma preferência concedida a um determinado candidato. Portanto, quando se afirma que a política de inclusão já cumpriu sua função no momento em que o estudante ingressa na graduação, está desconsiderando as evidências sobre a experiência educacional de pessoas com deficiência no ensino superior. A trajetória educacional não termina na porta da universidade e também não termina quando o estudante recebe o diploma de medicina. A residência médica é uma etapa de formação profissional, é uma etapa de aprofundamento, especialização e desenvolvimento de recursos e ferramentas importantes para o exercício profissional. E se está em pauta a formação, precisamos reconhecer que a educação é um processo contínuo. Não podemos estabelecer uma fronteira artificial dizendo até aqui a inclusão é legítima, daqui para frente ela passa a ser privilégio. Essa separação não encontra respaldo nas evidências científicas sobre inclusão educacional e na própria lógica das políticas brasileiras de inclusão. E aqui existe uma questão que considero central para esse debate. O projeto utiliza a ideia de mérito e ação afirmativa como se fossem conceitos incompatíveis. Não são. Uma política de cotas não significa retirar do candidato a necessidade de demonstrar as condições necessárias para o acesso ao programa de residência. O próprio relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial do programa Mais Médicos demonstra isso de maneira muito objetiva.
Ao propor a reserva de vagas para médicos com deficiência, o relatório estabelece que os candidatos cotistas participarão do chamamento público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação. Isso é muito importante, porque precisamos parar de apresentar uma falsa escolha entre inclusão e qualidade. Não precisamos escolher entre diversidade e competência. Podemos e devemos trabalhar para termos os dois. A pessoa com deficiência que concorre a uma vaga reservada não deixa de ser avaliada. Ela continua precisando demonstrar aquilo que é necessário para exercer a sua profissão e a segurança do paciente dentro dos limites. Defendemos uma política pública destinada a enfrentar barreiras que continuam presentes na trajetória educacional e profissional das pessoas com deficiência. Por isso, em nome da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e na condição de representante do CONAD, quero deixar uma mensagem objetiva a essa comissão. Não precisamos retirar as ações afirmativas da residência médica para defender a qualidade na formação médica. Precisamos, ao contrário, aperfeiçoar as políticas de inclusão. Precisamos garantir que os processos seletivos sejam acessíveis. Precisamos assegurar avaliações adequadas. Precisamos garantir a inclusão educacional em todos os níveis formativos. Precisamos enfrentar barreiras atitudinais, institucionais e pedagógicas. E precisamos produzir dados sobre a presença e a trajetória das pessoas com deficiência na formação médica e no exercício profissional. O próprio Estado brasileiro já reconheceu essa necessidade. O grupo de trabalho interministerial criado no âmbito do Mais Médicos foi justamente constituído para estudar e propor mecanismos de reserva de vagas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais. E as evidências trazidas por esse grupo não entendem a inclusão como uma ameaça à qualidade. Ao contrário, procura construir mecanismos para que a inclusão aconteça, preservando os critérios de avaliação e considerando as necessidades do sistema de saúde. É esse o caminho que precisamos seguir. Não o caminho da proibição, mas o caminho do aperfeiçoamento. Não podemos transformar a residência médica em uma exceção dentro das políticas brasileiras de inclusão educacional. A medicina não pode ser uma ilha dentro da universidade. Se reconhecermos que pessoas com deficiência têm direito à educação em igualdade de oportunidades, esse direito precisa acompanhar toda a trajetória formativa. E se reconhecemos que têm esse direito ao trabalho em igualdade de oportunidades, precisamos garantir que as barreiras não sejam reconstruídas justamente na passagem entre a formação e o exercício profissional. Por isso, nossa posição é clara. Somos contrários ao PL 452/2025 e ao substitutivo que mantém a proibição das ações afirmativas nos processos seletivos de residência médica. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência também se manifestou formalmente contra a proposta e a nossa colega falou aí, né, a Priscila Celares. O que pedimos a essa comissão não é um privilégio, pedimos coerência com a Constituição, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, coerência com a Lei Brasileira de Inclusão, de autoria do senador Paim, muito obrigada. Coerência com as evidências que sustentam a inclusão educacional e coerência com tudo aquilo que o Brasil vem construindo para que a educação superior seja, de fato, um espaço de diversidade humana e igualdade de oportunidades. Que possamos formar médicos cada vez mais qualificados, mas que possamos também formar médicos que conheçam e valorizem a diversidade humana. Que a pessoa com deficiência possa estar na medicina e não apenas como paciente. Que possa estar como estudante, como pesquisadora, como professora, como médico, como especialista e como parte ativa da construção do sistema de saúde brasileiro. Muito obrigado e obrigado a todos os senadores que nos apoiam nessa causa, aos presentes e quem nos assiste. Muito obrigado. Muito bem, Cleonice Bom de Lima, conselheira titular da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma bela exposição, nossos cumprimentos. Agora vamos para o senhor Rodrigo Alves Rodrigues. Rodrigo Alves Rodrigues, coordenador-geral de residências em saúde do Ministério da Educação, o MEC.
Boa tarde, todos me ouvem? Perfeito. Só abrir aqui a apresentação. Ok. Eu consigo compartilhar direto daqui? Você pode sim. Tá aparecendo para vocês? Perfeito. Pronto. Vou complementar um pouco as informações, né, do secretário E Kleber. pede para que você coloque modo apresentação. Modo apresentação? Isto. Segundo eles, que eles estão me orientando aqui, não é eu que descobri, tem que ser no F5 que você tem que tocar aí. Agora foi? Não? Ainda não. Eu vou tentar. Eu acho que eu vou tentar ir sem a apresentação. Então, por conta do tempo, senão não vai dar tempo. Não, vai tranquilo, tenta aí. Vocês podem ajudá-los aqui? Eu tenho aqui. Só um minuto que a assessoria vai tentar ligar para você. Achei que ele fosse apertar ali. Só clicar. Aonde? Naquela parte ali. Kleber. Eles estão pedindo para que você tente apertar no cantinho da tela à minha direita aqui. No teu caso, deve ser a tua esquerda. Ao lado da régua do Zoom. Ao lado da régua do Zoom. Viu? Doutor José Santos Souza, que foi que nos deu a dica final. Tá aparecendo para vocês agora? Agora tá. Pronto. Para complementar um pouco as informações do secretário Kleber, queria trazer mais assim, né? A gente pensa as ações afirmativas, tem pensado as ações afirmativas, né? Lá na Comissão Nacional de Residência Médica, eu estou na Coordenação Nacional de Residência Médica, esse debate vem sendo feito desde 2022, né? A Comissão Nacional ela é uma comissão que é composta não só pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, mas também Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, a ANMR, que é a Associação Nacional dos Médicos Residentes, a ANM, e ainda na composição anterior, a Comissão Nacional, né, aprovou essa normativa que o Kleber sinalizou, que prevê a adoção de ações afirmativas na residência, né? Analisando as atas da Comissão Nacional e também esse debate que foi feito, tudo se deu muito em função da discussão e estruturação, né, que existe das ações afirmativas no Estado brasileiro, né? Então, a gente tem as ações afirmativas como uma ação estrutural, né? Foi citado a Constituição Federal do Brasil, que prevê, né, que todos são iguais perante a lei, e a Convenção Interamericana contra o Racismo, né? Ela foi incorporada com força de emenda constitucional e ela prevê expressamente que o poder público deve adotar as ações afirmativas, né? O Brasil também é signatário dessa declaração de Durban, que prevê as ações para enfrentamento do racismo, né? Na Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que também prevê a adoção de ações afirmativas, né? E também com base nas normas que foram apresentadas, né, na arguição de preceito fundamental ADPF 186 e A41, né, foi também colocado essa tese que o STF fixou para a adoção de ações afirmativas, além de outras normativas também, né, que vêm sendo adotadas pelo Estado brasileiro, né, como a lei do Estatuto da Igualdade Racial, que prevê claramente também que o poder público deve adotar, né, programas de ação afirmativa, né, prevê de forma expressa, além também do Programa Federal de Ações Afirmativas e da própria Lei das Cotas, que instituiu, né, o processo com a reformulação em 2000, a última reformulação da lei agora, em 23, com a Lei 14.723, prevê a implementação das ações afirmativas nos programas de pós-graduação estricto sensu, né?
Então, a lei das cotas, inclusive, ela prevê essa adoção de ações afirmativas, né? Inclusive igual à proporção de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência no respectivo estado da federação, né? Quando a gente vai para o âmbito da Comissão Nacional de Residência Médica, essa normativa ela não é tão expressa, né? Sobre os percentuais, sobre como se deve dar o processo de ação de seleção, né? Utilizando as ações afirmativas, mas ela deixa evidente que as instituições elas devem adotar as ações afirmativas no processo de seleção, né? E aí foi muito apontado já esses dados do perfil da população brasileira, não vou destacar muito, né? Mas a gente tem, por exemplo, aqui, né? Foi tratado nessa última mesa agora que foi composta, o percentual de pessoas com deficiência que a gente tem na população brasileira, né? Em torno de 9%. Quando a gente vai avaliar na residência, esse percentual ainda é muito pequeno, né? A gente tem feito uma discussão importante na Comissão Nacional de Residência sobre medidas que podem ser adotadas, né? De suporte às pessoas com deficiência que ingressam na residência, né? As adaptações que são necessárias, as medidas que são necessárias, inclusive, para possibilitar que o residente faça ajuste nos seus cenários de prática, né, que os preceptores sejam qualificados também para poder, a depender do tipo de deficiência, né, organizar o projeto pedagógico do programa para que consiga acolher essas pessoas que estão ingressando na residência, né. E é importante também a gente destacar essa diferença, né, que já tinha sido apontada pela análise técnica que o Ministério da Igualdade Racial apresentou, inclusive de forma muito coerente, né, porque de fato, quando a gente analisa para os dados, né, essa representatividade da população brasileira no ingresso na residência, ela se acentua, né? Então, ela é menor quando a gente analisa a graduação e ela ainda é maior quando a gente analisa as residências, né? E quando a gente também faz essa análise para as pessoas indígenas e quilombolas, esse percentual, apesar de algumas instituições, né, já ter adotado as ações afirmativas com base nessa resolução da Comissão Nacional, e também o ENARE já ter feito esse processo de implementação, ainda é muito abaixo, né, da representatividade da população brasileira, principalmente, né, naqueles estados em que a gente tem um maior percentual de população indígena, né, como, por exemplo, Amazonas, Roraima, né, que tem sido feito também um processo de expansão das vagas de residência. Então, eu acho que os principais pontos, eles foram apresentados, né, além disso, a gente tem feito uma discussão, né, com as COREMs, CODEMUS e SERENs também, que são das comissões estaduais, sobre a necessidade de aplicação de medidas para auxiliar, né, a inclusão dessas pessoas no acesso à realização das provas, né, de residência médica, né, então possibilidades que podem ser adotadas pelas instituições. Então, para finalizar, o que a gente queria colocar também, que na nossa análise aqui, enquanto a partir do que está previsto na Comissão Nacional de Residência Médica, é que a gente gostaria e acha importante a manutenção dessa legislação, né, que a comissão já aprovou, e a comissão, como essa entidade representativa, isso foi aprovado na Comissão Nacional, está nos autos, nas atas da Comissão Nacional, e isso porque a gente entende que a forma como o projeto de lei está proposto, ele fere, né, o que está previsto na Constituição brasileira, né, a partir do reconhecimento da necessidade expressa do poder público de adotar ações afirmativas, né, e também, como foi colocado anteriormente, nesse reconhecimento que o STF entendeu que as ações afirmativas na educação superior, né, elas são legítimas, né, inclusive na ADPF 186, reconhece que não só elas são constitucionais, ainda que não tenham uma previsão em lei em sentido formal, exatamente porque o STF entende que a Constituição ela prevê, né, a inclusão desses grupos populacionais por meio das ações afirmativas. Vocês ainda me ouvem? Tu tem ainda no mínimo 4 minutos. Quantos? 4. 4 minutos. Falta 2, com mais 2 que eu dei para todos. E com o limite que eu sempre dou, vou te dar mais 1, dá 5. Ok. Uma questão importante que foi colocada, né, sobre as pessoas com deficiência, né? Acho que é importante a gente fazer uma reflexão
sobre a Lei Brasileira da Inclusão, né, ela prevê a inclusão independente da formação que a pessoa, o profissional, foi ingressar. Então, se a gente pensa na inclusão na engenharia, na pedagogia, isso não deve ser diferente, né, da inclusão das pessoas com deficiência também na medicina, né? Então, cabe a gente refletir quais adaptações que são necessárias para a gente incluir as pessoas que são profissionais médicos, já formados, já atestados pela instituição da sua capacidade técnica de exercer a medicina, né? Então, a gente está tratando na residência de pessoas que passam por um processo de avaliação pelos professores, pelo colegiado de curso e que se forma com competências de exercer a medicina em qualquer das suas áreas. É claro que, a depender do tipo de deficiência, né, a pessoa vai optar ou não por uma especialidade ou outra. Inclusive, é importante a gente pensar estratégias, né, de que a partir do momento que esse médico formado, apto a exercer a medicina, ingresse em determinada especialidade ou não, é necessário a gente pensar em normativas, né, inclusive da Comissão Nacional de Residência Médica, que faça um ajuste, inclusive possibilitando a migração de uma área para outra, caso a deficiência não seja compatível com o ingresso em determinada especialidade. Isso é uma das adaptações que podem ser feitas, né? Na Comissão Nacional também vem sendo discutida uma adaptação importante sobre, a depender do tipo de deficiência, poder prolongar ou não o tempo da residência, da residência médica, né? Então, isso já foi discutido, já foi aplicado, inclusive em alguns casos concretos, né? Que são adaptações razoáveis e necessárias, a depender do tipo de deficiência. E a gente entende que a gente precisa avançar nesse caminho, né? Enquanto Ministério da Educação agora, no sentido de possibilitar que as pessoas com deficiência, esses médicos formados com deficiência, que ingressem na residência médica, a gente qualifique não só, né, o corpo pedagógico dos programas, como também, né, a gente promova orientações quanto adaptações que são necessárias e razoáveis, né, para essas pessoas concluírem a sua formação e poder atuar em determinados segmentos da medicina conforme as possibilidades, né? Então, acho que é importante destacar isso, porque senão, se a gente for nessa perspectiva de que a pessoa com deficiência não deve ingressar na residência, a gente caminha numa perspectiva anterior à Lei Brasileira da Inclusão, de que elas não deveriam ser incluídas. Então, isso é muito ruim, se a gente for nesse sentido. Então, a gente tem defendido que a gente siga, né, o que está previsto na Constituição Federal da inclusão das pessoas negras, das ações afirmativas, assim também como na Lei Brasileira da Inclusão. Muito bem. Terminou, Rodrigo? Sim, estou contemplado já. Então tá, meus cumprimentos, uma salva de palmas pela bela exposição, viu? Esse foi Rodrigo Alves Rodrigues, coordenador geral de residências em saúde do Ministério da Educação, o MEC. Com o último orador inscrito, nós vamos passar a palavra ao Frei Davi dos Santos, da Educafo Brasil, que esteve no meu gabinete e disse que estaria presente e traria essa moçada toda que está aqui nesse plenário, como já fez em outras oportunidades. Permita que eu dê uma salva de palmas. Agora não para o senhor, para a Educafo, depois para o senhor. Essa moçada aí é guerreiros e guerreiras de pé mesmo. Mas eu estendo a salva de palmas, foi tão boa que vale para o senhor também. Foi tão bom, obrigado. Eu saúdo, portanto, com muita alegria o senador Paim, esse guerreiro que eu sou contra ele ter deixado de disputar a próxima eleição para senador e quero ver se consigo convencer o PT de convencê-lo a disputar, ainda tem tempo, disputar a vaga de senador pelo Rio Grande do Sul. Quero saudar também a Damares. O Paim é o presidente dessa sessão, da reunião de hoje, o senador Paim. A Damares, veja, o senador Paim é de esquerda e é um homem do diálogo. A Damares mulher de direita, do PL, também mulher de diálogo. E eu quero falar para a irmã Damares e demais irmãos de direita, que eu tenho vários amigos da direita. Eu sou de esquerda, ninguém tem dúvida disso. Tem vários amigos da direita, entre eles o grande desembargador William Douglas, que quase foi ministro do STF no governo Bolsonaro.
Bom, também quero saudar os demais senadores e demais deputados federais que irão debater esse projeto 452. Agora, o debate é sempre muito bom. No entanto, com muita sinceridade e humildade, eu peço a meus irmãos senadores, a meus irmãos deputados, que sejam honestos com o Brasil. Tanto deputados de esquerda, como de direita, como de centro. Sejam honestos com o Brasil. Vocês mesmos, deputados, vocês mesmos, senadores, aprovaram aqui nesta casa e na outra casa, na Câmara Federal, vocês mesmos aprovaram a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação, contra os meus irmãos deficientes, contra indígenas, contra quilombolas, contra negros. Vocês aprovaram. E vocês, ao aprovar com alta margem de voto, vocês obrigaram o Brasil a incluir a Convenção Interamericana como lei constitucional. E a Convenção é límpida. Ela exige que todos os órgãos particulares e todos os órgãos públicos, ela exige, trabalhe pela equidade. Senador Paim, a Convenção não pede 20%. A Convenção não pede 30%. Ela pede equidade. Equidade é, nós, afro-brasileiros, somos 55% do Brasil, segundo o IBGE. Então, desculpem, não queremos mais 20%. Não queremos mais 30%. Queremos nosso direito. 55% das vagas da residência médica precisa ser para afro-brasileiro. Sim ou não? Mas o mais duro eu vou falar agora. Toda discussão, como eu falei, senador Paim de esquerda é um homem de diálogo, a senadora Damares é uma mulher de diálogo, toda discussão é válida. Mas esse assunto não tem mais que discutir. Já está decidido. Quem manda nesse país é a Constituição brasileira. E a Convenção já está anexada à Constituição. Não tem mais o que discutir. Se por acaso os meus irmãos senadores de direita e meus irmãos deputados de direita votarem a favor, vai cair dia seguinte. Porque dia seguinte, a Educafro já reuniu um grupo de irmãos advogados, inclusive o doutor Michael, eu estou aqui, que acabou de acabou de fazer doutorado na USP. É um dos pouquíssimos negros que termina o doutorado na USP. Portanto, uma comissão de advogados já estão prontinhos para, no dia seguinte, entrar contra esse projeto de lei, se for aprovado aqui. Então, que bom, vai discutir. Quando eu pedi ali ao meu irmão senador, Irã, não. É Irã, quando eu pedi para ele se ele tira de pauta, foi com sinceridade. Porque eu sinto que temos tanta coisa para discutir. Isso já está resolvido. Não precisa mais discutir. Mas se vocês querem, vamos trazer tantos ônibus quantos forem necessários, todas as sessões que tiver, para poder fazer com que haja um despertar de consciência. Porque o grande problema da direita no Brasil, o grande problema do centro do Brasil, agora eu vou falar baixinho, hein? E o grande problema da esquerda do Brasil é falta de letramento racial. Senadores e senadoras que vão ouvir ou estão ouvindo essa audiência. O nosso irmão doutor Erzei, do Ministério da Saúde, Gesei, ele deixou aqui evidente que 95% das verbas empregadas na residência médica são verbas públicas. Se são verbas públicas, mais ainda é obrigado a ter. Mais ainda é obrigado a ter a cota na residência médica. Mais ainda, digo, é uma discussão que só vai roubar o tempo de vocês, senadores, que recebem um salário muito alto em relação ao povo brasileiro, e vai gastar o dinheiro dos deputados, recebe um salário muito alto. Quando o senador Irã, com muita sinceridade, não foi nem maldade dele, não, falou, olha, estou aqui em um grupo, ele usou um verbo que, inóspito. Gente, foi um equívoco dele. Ele não está em um grupo inóspito.
ele está em um grupo de Brasil, onde normalmente esta casa, boa parte dos senadores, e a outra casa, boa parte dos deputados, não comunga conosco. Não nos enxergam. Somos invisíveis para eles. E aqui está o problema. Eles defendem exageradamente a classe dominante, a classe do dinheiro. Não enxerga nós pobres, a nós negros, a nós deficientes. E isso tem que mudar. Não pode continuar assim. Irmãos deputados, irmãos senadores, também o nosso irmão Gesei do Ministério da Saúde disse que 4,7% de quem faz medicina apenas são pessoas negras e entraram por cotas. 4,7% apenas entraram por cotas. Então vocês nos devem demais. E eu pergunto, quando foi que uma associação médica, que já tem branco praticamente, levantou a voz, por menor que seja, quanto a essa baixaria que é o abuso dos brancos nas cotas de graduação? De cada 10 vagas de cota na rede de medicina do Brasil, na rede federal de medicina e na rede estadual de medicina, de cada 10 vagas, 8 são ocupadas por brancos mentirosos, sem ética, que se declaram negros falsamente. E quando é que uma associação desta defendeu e denunciou? Como é possível ter um médico sem ética? E todas as associações estão apoiando que formemos médicos sem ética, porque todo mundo que rouba não tem ética. Então, irmãos senadores, irmãs deputadas e deputados, o PL 452 precisa responder e abraçar a necessidade do Brasil, e não da Noruega ou da Suíça. Bem, nós agora queremos fazer uma mensagem para os meus irmãos e minhas irmãs, que faz parte dos vários conselhos de medicina no Brasil. Vocês, meus irmãos conselheiros de medicina, infelizmente já tenho embate com vocês há quase 30 anos. Porque vocês sempre foram contra as cotas. Eu já fui em várias faculdades de medicina, antes de existir cota no Brasil, para fazer debate de cotas, sempre nas universidades. Ou melhor, a principal faculdade da universidade, que era contra as cotas, era a medicina. Então vocês, médicos brancos, precisam descobrir o Brasil, no sentido positivo da palavra, e não no sentido português da palavra. Olha só, irmãos parlamentares de direita, meus amigos, meus irmãos parlamentares de centro e irmãos parlamentares de esquerda, é impossível vocês serem honestos com o Brasil se vocês forem votar esse projeto 452 sem ler esse documento aqui. Equidade racial, enunciados aprovados pelo STJ. O STJ aprovou esse documento dizendo que todos os órgãos públicos têm que respeitar esse documento para fazer qualquer movimentação no Brasil. Então, se algum deputado ou senador votar sem ler esse documento, está sendo desonesto com o Brasil e desrespeitoso com o STJ. Também, para nossa alegria, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Não dá para vocês votarem sem lerem esse documento. Esse documento é decisivo para dar a vocês luz. Qual é o problema da esquerda? O problema da direita e do centro? É falta de letramento racial. Mais uma vez estou repetindo. O que é letramento racial? É ler esses documentos que nós conquistamos com muito suor e lágrimas no CNJ, no STF e a nível mundial, que é a Convenção Interamericana. Gente, não dá mais para vocês desrespeitarem a Convenção Interamericana.
Eu quero lembrar, senador Paim, que no Paraná, nem 2% dos municípios do Paraná tinha cota para negro no concurso público. Nem 2%. Nós conseguimos convencer o Ministério Público do Paraná para fazer uma carta aberta a todas as prefeituras, comunicando às prefeituras que o Brasil assinou a Convenção Interamericana contra o Racismo e que agora a Convenção era lei constitucional. E que se o prefeito, sem precisar consultar os vereadores, não criasse cota para negro, esse prefeito poderia sofrer um processo por improbidade administrativa. Senador Paim, o Paraná, que é um dos mais conservadores do estado do Brasil, infelizmente, só tinha 2% de prefeituras. Eu pergunto ao senhor, hoje, quantos por cento de prefeitura do Paraná, por causa da Convenção Interamericana, já adotam cota para negro, na sua opinião? Pode chutar, porque é um assunto que não circula. A imprensa não está divulgando isso. Vou chutar, porque não tem. Eu joguei futebol e não é bom fazer gol, viu? Centro médio, tá no meio de campo ali, dialogando. Bom, de 2%, pela força da sua voz, eu diria que ele está em 50%. 86%. Chutou bem. De modo, gente, que veja só, graças a Deus, chegou um documento que realmente tem potência, tem respaldo jurídico e é incontestável, a não ser que queime a Constituição. E isso eu acho que nós não vamos deixar. Ou vocês vão deixar? Então pronto. Portanto, irmãos deputados, irmãos senadores, vocês estão discutindo uma coisa que não vai dar em nada. A gente vai ao STF. Se por acaso até lá o STF virar para a direita, não tem problema. Vamos aos instrumentos internacionais. Mas isso aqui não vai passar. Olha só, garanto a vocês que que a falta de cota na residência médica não irá passar com certeza no Brasil. Eu estou certo disso e peço a vocês, irmãos brancos, que não entendem o drama do negro, que vão encurtar esse diálogo, vão arquivar esse projeto e vão sair para outras demandas, que o Brasil precisa de tantas demandas a ser discutidas. Também eu queria partilhar que esse projeto, o 425, corre o perigo de ser um projeto egoísta e anticristão. Por quê egoísta? Porque é um projeto que está olhando só um lado do Brasil, que é o lado branco, o lado bem-sucedido, com muito dinheiro no bolso. Não olha para o lado dos oprimidos, do lado que são vítimas da escravidão, da exploração, da mão de obra desse povo. Então não dá para vocês pensarem um projeto com honestidade sem olhar esse outro lado. E para ajudar vocês brancos, que apoiam outros brancos e ouvem facilmente outros brancos poderosos, sugiro a vocês que leiam o maior professor da Universidade de Harvard, Michael Sandel. Michael Sandel escreveu um livro chamado A Tirania do Mérito. O que estamos discutindo aqui, junto com quem é a favor de não ter cota para negro na residência médica, nada mais é do que pessoas que vivem inconscientemente, que são pessoas boas, mas inconscientemente eles vivem sob o domínio da tirania do mérito. E quem quiser entender isso, por favor, baixe no Google aí esse livro, me parece que já tem edição livre aí. Michael Sandel é o nome do autor, é o mais caro palestrante do mundo hoje, Michael Sandel, e o livro é A Tirania do Mérito. Senador, eu fiquei assustado quando foi dito aqui, não sei quem foi que falou, que sobram mais de 20 mil vagas nas residências médicas no Brasil. Não sei quem foi que falou, alguém lembra quem falou isso? Aqui no debate? Foi você? Não, né? Tá legal. Pois é, eu nunca imaginei isso. Gente, sobram 20 mil vagas na residência médica no Brasil.
Olha que legal. Então tá na cara que o que está gerando essa doideira de jogar no lixo 20 mil vagas todo ano é a meritocracia injusta. Somente quem aplica a meritocracia injusta faz uma besteira dessa. Faz uma prova muito difícil só para passar quem tem dinheiro para pagar cursinho caro e jogar no lixo nós negros, nós pobres. Porque na residência médica só passa quem tem dinheiro. Gente, o valor da inscrição para fazer essa prova de residência médica é caro. O valor dos cursos preparatórios é uma violência para nós pobres e para nós negros. Insistir nessas violências não constrói um Brasil melhor. Eu quero concluir e dizer para o senador Paim, para todos vocês, que há um precedente fantástico. Nós, há 12 anos atrás, fomos convocados por um grupo de cotistas negros que foram aprovados na prova da AGU. O que é a AGU mesmo, gente? O pessoal a Cida reprovou vocês. Ah, não? Bom, eu fiquei aqui bem quietinho, não sou bobo, né? Vou falar quanto foi Davi? Encerrando, há 12 anos atrás, a AGU, a Conselho Geral da União, votou, o Conselho da AGU votou que era proibido cota na promoção, cota na remoção, cota para subir nas etapas superiores. Por quê? Porque na cabeça deles, para nós bastaria uma esmolinha. É cota somente no ingresso. E acabou. E aí a gente conseguiu convencer o conselho da AGU. Foi de 14-0 que a votação ganhou, para não ter cota na promoção e na remoção, etc. A gente conseguiu convencer a AGU, que era Grace. Foi tempo do Temer, né? Parece da Grace. Era Grace? Alguém lembra aí? Não, né? A Grace, que era ministra da AGU, a gente conseguiu convencê-la de reconvocar todo o conselho para rediscutir o tema. E levamos pessoas bem preparadas. Gente, que coisa linda. Conseguimos reverter de 14-0 a nosso favor para ter cota na promoção, nas etapas superiores, na remoção. Então, essa discussão também já tem um precedente muito sólido que está na AGU. Então, concluo falando que a senadora Damares, que é uma mulher que procura refletir, vai nos ajudar nesse processo da condução desse projeto. E o meu irmão Irã, também senador, que eu vi que é um homem do bem, que defendeu tantas coisas boas para nós aí, vai também rever a posição dele e vai mandar esse projeto ficar arquivado até o futuro momento, quando o Brasil não mais quando o Brasil desassinar a Convenção Interamericana contra a discriminação e todas as formas correlatas de racismo. Um abraço. Muito bem, Frei Davi. O discurso do Frei Davi foi tão bom, nesses 30 minutos, foi bom mesmo, sério. Não, falou firme, falou o que o senhor pensa, e isso é democracia, né? Pode alguém não gostar, mas eu vou dizer que nós gostamos. Nós todos aqui gostamos. E só dizer que eu tenho muito orgulho, Frei Davi, que quando eu era presidente dessa comissão, eu fui relator da Convenção Interamericana contra o Racismo. Alguém poderia dizer... O Paim diz que todo projeto aqui no Senado, quando trata de negros e negras, quilombola e pardos, ele foi autor ou relator. Mas também só tem eu de negro aqui, eles vão dar para quem relatar essa matéria? Vão dar para quem? Tem que dar para mim mesmo. Né? Como foi aquele embate que até hoje eu lembro, e tenho orgulho que o senhor estava lá com o do Cafro, que foi no Supremo Tribunal Federal para discutir se o Estatuto da Igualdade Racial, porque queria cotas era incondicional ou não. Lembra? O senhor estava lá com toda a equipe. Aí fui eu e um desembargador, o promotor, aqui que eu não vou dizer o nome, e eles disseram, Paim, vai ter um senador lá e o outro vai ser você. Mas eu digo, mas por que eu? Daí eles disseram, porque só tem você de negro aqui, vai sim. E fui. Vocês lotaram o plenário,
Fizemos a defesa, não vou contar aqui detalhes, eu contei muitas vezes. Está no filme Raça, que Vossa Excelência colocou, no filme Raça. Ganhamos de 10-0 e foi considerado condicional nas cotas. Mas foi pela mobilização também de todos nós. Pessoal, claro que eu, por mim, continuaria aqui. Mas tem a casa, tem os funcionários todos que tem também, que tem atividades e tem outras amanhã já. Então, a nossa audiência de hoje, ela atingiu todos os objetivos. Com a fala brilhante agora no encerramento do Frei Davi, né? Que deixou claro o pensamento, eu diria, de 90%, inclusive, dos painelistas, que vão na mesma linha do que o Frei Davi falou. E assim nós vamos encerrar nossa audiência pública. Ela atingiu, de fato, todos os objetivos, só depende agora, naturalmente, dessa pressão continuar, de preferência que a matéria não seja nem votada. Mas eu fico com a sua fala, né? E acredito na força, inclusive, dos nossos advogados, que se essa matéria for votada, poderemos ganhar no Supremo. Mas tem um fato aqui que a assessoria me lembrou, que eu vou informar agora com alegria, e eu espero que as palmas sejam de energia para ela. A assessoria me disse para mim, que chegou aqui agora, que o informe que foi noticiado aqui sobre o falecimento da veterinária no Senado Federal foi um pouco precipitado, vamos dizer, né? O informe que deram aqui. A servidora encontra-se em estado grave na UTI, mas está viva. Essa comissão, e falo em nome da Damares também, porque ela recebeu essa informação, essa comissão deseja a pronta recuperação da nossa querida veterinária, e fica aqui também nosso total apoio à família. Vida longa, veterinária, que ela se recupere, e a família toda. Com essa notícia boa, e damos encerrado no nosso trabalho. Vida longa à classe trabalhadora do campo e da cidade. Vida longa ao movimento negro. Vida longa às cotas, em todo o sentido. fácil eu faço hoje. O difícil eu vou trabalhando. E o impossível eu quero atingir. Tem a palavra para quem conquistou o impossível. Vai lá, não está encerrada a reunião. Obrigado, senador. Vai lá, meu amigo. Te identifica aí. Você, a tua fala é um encerramento. Não, perfeito. Tu vai falar em nome de todo esse plenário. Vou falar em nome do plenário aqui, primeiramente agradecer ao nobre senador aqui pela presidência, por conduzir os trabalhos, aos convidados, claro que divergências elas acontecem naturalmente, está tudo certo, ao Frei Davi, que sempre conduz essa galera aqui de uma maneira extraordinária, está sempre fazendo presente, né, nesses debates. Eu acho que o Brasil era um antes e depois aí do CAFRO, não tenho como questionar isso, né? Eu acho que o Frei Davi aqui, sou testemunha dessa história. Desculpe aqui se o meu atrevimento no que eu vou falar, mas eu acho que o Frei Davi é a única pessoa que eu conheço que transita no Legislativo, no Judiciário e no Executivo e não tem um banco, né, a favor dele. Então isso mostra o poder que o Frei Davi... nem o Itaú. Mas a questão aqui, para encerrar, houve uma provocação que foi repetida várias vezes e não foi dado aqui o momento de nós nos manifestarmos, independentemente da discórdia aqui de alguns pontos, da concordância em outros. Por algumas vezes nos fizeram a mesma pergunta, e o último foi o Dr. Caio, nada direcionado a ele, mas aquele foi o último que falou, perguntando para nós se nós pudéssemos escolher passar com um médico que tirou 80 pontos ou um de 60, quem nós escolheríamos. E me trouxe uma reflexão, como que é o critério de avaliação para nós sabermos em que medida que esses pontos são atribuídos. Porque, olha só, eu não vou falar do eu hoje, porque o eu hoje tem acesso a uma medicina que poucos brasileiros têm. Mas o eu de ontem tinha acesso a uma medicina precarizada. E aí que me vem a pergunta. Se me perguntasse para o eu de ontem, uma pessoa que fez 80 pontos com base numa avaliação totalmente empírica, ligada a teorias e mas sem nenhum aperfeiçoamento humanitário, uma pessoa que fez 60 pontos, mas vem de uma origem igual a minha, entende o corpo negro e conhece a comunidade da qual eu vim e as ferramentas que eu vou ter para seguir aquele tratamento, eu prefiro a pessoa que tirou 60 pontos. Pronto, respondeu. Você respondeu.
respondeu ao Brasil. Está assim, pessoal, cumprimentando a tua fala, que foi brilhante. Eu vou encerrar agora por motivo de força maior, que são os funcionários do Congresso aqui, mas nós vamos querer tirar uma foto conjunto aqui com todos vocês. Está encerrada a audiência pública de hoje, ok? Vamos tirar uma foto aqui todos. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas, são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída.
Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Você sabe de onde vem a palavra favela? Em 1897, o governo brasileiro estava em guerra contra Canudos, um pequeno povoado no interior da Bahia, comandado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Para aumentar suas tropas, o exército resolveu recrutar voluntários e prometeu para eles, em caso de vitória, dinheiro e moradia. Os soldados foram até lá e venceram, mas mataram cerca de 20.000 pessoas. Um verdadeiro massacre, denunciado por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. Ao voltar para o Rio, estes mesmos soldados procuraram o Ministério da Guerra para receber suas recompensas, mas o governo se recusou a pagar. Muitos deles, então, começaram a construir barracos num lugar perto do ministério, conhecido como Morro da Providência. Não demorou muito até o local ser batizado de Morro da Favela, uma referência a um morro de Canudos que possuía o mesmo nome e que era coberto por uma árvore chamada favela, Quinidoscoius quercifolius. Alguns anos depois, o prefeito Pereira Passos fez uma reforma urbana e sanitária no Rio de Janeiro e botou abaixo dezenas de cortiços e barracos que existiam no centro da cidade. O problema é que ele não realocou as pessoas que moravam lá. Sem ter para onde ir, estes moradores começaram a ocupar mais ainda o Morro da Favela. A primeira vez que a palavra aparece na imprensa brasileira é em 1909, na revista Careta. Mas só a partir da década de 1920 é que favela deixa de ser apenas o nome de um morro e passa a ser sinônimo de aglomerados urbanos sem planejamento. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava, esse homem um dia você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos.
O Senado votou. Agora é lei. Liguei na Rádio Excelsior e de repente tocou uma coisa inacreditável. Chega de saudade. Nossa Senhora, a gente ficou estatelado. Quanto mais ouvia, mais se despedaçava de felicidade e de o estranho sendo amado. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral, ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos, então, de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente, a gente tem basicamente duas vias de tratamento para a depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio então a ideia da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia então de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca.
As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão, o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca, né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo. Que o uso tradicional foi o que veio antes, né? É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né?
desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí, passo importante para a garantia de direitos. Hemocentro Veterinário de Lauro de Freitas, na Bahia, incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Eleições. Servidor não pode fazer campanha para político nas redes sociais durante o expediente. Veja outras condutas vedadas a agentes públicos. Agora, no seu horário de folga, né, se ele está de férias, está de licença, ou ele está lá, né, no final de semana, no feriado, de noite, aí, como qualquer eleitor, ele tem a sua liberdade, pode exercer a sua livre manifestação do pensamento. A segurança dos passeios de balão é debatida na Câmara dos Deputados. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva espetáculo de teatro para a rodoviária no Distrito Federal. O ônibus é o espelho da cidade. Ele enche e esvazia, como a vida. E o que sobra entre um passageiro e o outro é o que nos mantém em pé. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Qual o valor de um reconhecimento? O que significa ter a própria identidade confirmada? O bairro Rosário, na cidade histórica de Oeiras, no Piauí, foi reconhecido como o primeiro quilombo urbano do estado. Para os moradores do Rosário, esse é um passo fundamental para a garantia de direitos e preservação da cultura quilombola. O bairro mais tradicional de Oeiras foi reconhecido oficialmente como comunidade remanescente de quilombo. Com a certificação, o Rosário se torna o primeiro quilombo urbano do Piauí. A conquista é resultado de um trabalho que mobilizou moradores, pesquisadores e lideranças da comunidade. Muda muita coisa. Primeiro é que nós estaremos assistenciados por uma entidade que tem esse fim de cuidar das áreas que são remanescentes de quilombo. Tanto faz zona rural como também quilombo urbano. Então será uma forma de nós termos aí uma entidade que vai nos ajudar a resguardar a nossa história, a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Fora isso, nós sabemos que existem as políticas públicas que assistenciam essas comunidades quando elas têm esse reconhecimento. Todo o processo foi baseado na memória, na ancestralidade e nas tradições que há séculos fazem parte da história do bairro. É aqui onde está localizada a cultura do povo negro de Oeiras, é no bairro do Rosário. Por quê? Quem veio para cá, quem trouxe os negros para cá?
quem chegou aqui com a negrada foi o primeiro governador do estado do Piauí. Oeiras foi a primeira capital do Piauí e aqui chegou o primeiro governador. Quando ele chegou aqui, os jesuítas tinham sido expulsos, porque os jesuítas moravam aqui no Rosário. E quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, todo o patrimônio que eles tinham estava aqui no Rosário. E aí, quando o primeiro governador do Piauí chegou aqui em Oeiras, onde vai botar o primeiro governador, onde o governador vai morar, aí trouxeram ele para residir na casa dos jesuítas, que já era uma casa montada com tudo que podia receber o governador. Então, o primeiro governador do Piauí morou aqui no Rosário. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União, por meio de portaria da Fundação Cultural Palmares. Além de oficializar a identidade quilombola da comunidade, a certificação inclui o Rosário no Cadastro Geral de Comunidades Remanescentes de Quilombo do Brasil. Na prática, o reconhecimento abre caminho para o acesso a mais políticas públicas. Como comunidade tradicional, povo tradicional, reconhecido assim pela Constituição, há direitos especiais para essas comunidades que visam preservar a identidade e a origem, porque são povos que foram excluídos ao longo da história do Brasil e que precisam ser reparados na falta de acesso a políticas públicas, principalmente. Então, nós temos direito, por exemplo, a uma comunidade quilombola, ao PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Ao invés de atravessadores do Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação Municipal, não. A transferência é direta para o Conselho Escolar, como também a garantia de uma equipe exclusiva de saúde, um programa Minha Casa Minha Vida exclusivo para a comunidade quilombola, que é o Minha Casa Minha Vida entidades. Também temos a agricultura periurbana, financiamento com crédito reduzido ou com juro reduzido para as famílias que moram nos quilombos urbanos, mas que desenvolvem a agricultura familiar nos limites da cidade. Para quem nasceu e cresceu no Rosário, o título vai muito além de um documento. Porque o Rosário é muito cultural, o Rosário tem tudo. Tem grupo de percussão, tem capoeira, tem um grupo dos Conga há mais de 200 anos. E eu acho que já estava na hora de um bairro desse daqui se tornar quilombola. Isso faz com que a cultura se torne viva. A lembrança da história, que a história é muito importante quando ela é bem contada, né? E as pessoas têm que interessar também na história. Porque quando você conhece a história, você dá mais valor a você mesmo. Dá valor à sua terra, dá valor ao seu estado, dá valor ao seu país, sabendo da história de onde nasceu. Você sabia que animais também podem doar sangue? Pois é, muita gente não sabe, viu? O Hemocentro Veterinário de Lauro de Freitas, lá na Bahia, explica como é essa doação. E veja ainda quais as condutas são proibidas para o servidor público durante esse período de eleições. Notícias das casas de leis do país. Quem olha esse gatinho nem imagina, mas ele está prestes a doar sangue. Assim como acontece com os humanos, cães e gatos também podem ser doadores e ajudar a salvar vidas. Uma prática que, segundo a médica veterinária responsável por esse hemocentro, ainda desperta surpresa entre muitos tutores. A primeira coisa é que vem assim, eu não sabia que cão e gato doava sangue, né? Ou que precisava de uma transfusão. Então essa é a primeira coisa que eu ouço. A falta de informação ainda é um dos maiores desafios. Mas para que esse gesto de solidariedade aconteça com segurança, existem critérios que protegem tanto o animal doador quanto o paciente que vai receber a transfusão. O cão, para doar sangue, ele precisa ter entre 1 a 8 anos, no mínimo 25 quilos, precisa ser um animal sadio, né, clinicamente saudável, porque ele vai passar por uma avaliação clínica. O gato,
o mesmo critério em relação à idade, 1 a 8 anos, no mínimo 4 quilos. Ele não pode ser um gato muito obeso. As condições também são as mesmas. O animal precisa estar sadio, bem clinicamente e não possuir nenhuma outra patologia que comprometa o processo de doação. O trabalho desenvolvido por esse hemocentro tem ultrapassado as fronteiras do Brasil. As atividades realizadas na unidade despertam o interesse de profissionais de outros países. Esse grupo de colombianas visitou o local para conhecer de perto o funcionamento do serviço e levar a experiência para a Colômbia. Bueno, la idea de nuestra referenciación acá en el Hemocentro es implementar todas las actividades y las prácticas que realiza el Hemocentro de captación, promoción y la parte de procesamiento para caninos e felinos. Desde a criação do Hemocentro em 2019, mais de 6.000 bolsas de sangue já foram coletadas. Parte desse material é destinada ao Hospital Municipal Veterinário de Salvador, além de outras clínicas veterinárias que realizam transfusões em animais. A procura por novos doadores aumentou, mas o desafio agora é ampliar ainda mais esse número. Um cão doador, um gato doador, ele possui alguns benefícios quando participa desse processo. Existe um clube de doadores, né? E quando ele participa do clube de doadores, ele tem avaliações frequentes, anuais. A cada 3 meses eles podem doar sangue e quando eles doam sangue, em troca, eles recebem uma série de exames, né? Então são exames hemograma, bioquímico, eles sabem qual é a tipagem sanguínea, porque caso um dia ele precise, vai estar sabendo, né? E a cada doação a gente realiza tudo isso novamente. Então, para o doador, isso é uma vantagem. Então, para quem ainda não sabe, além de estar ajudando, né, um outro paciente, ainda vai estar recebendo uma série de benefícios. Agentes públicos da Assembleia Legislativa participaram de uma palestra ministrada pelo promotor de justiça Moisés Casarotto sobre as condutas vedadas durante o período eleitoral e os cuidados que devem ser adotados nas eleições de 2026. A iniciativa teve como objetivo orientar servidores e gestores sobre os limites impostos pela legislação eleitoral. O artigo 73 da Lei das Eleições, ele estabelece uma série de vedações aos agentes públicos em geral, né, durante essa campanha eleitoral. Assim como também existe o chamado abuso de poder econômico, abuso de poder político, o uso dos meios de comunicação, que também estão no artigo 22 da Lei 6490. Então, todos esses fatores devem ser levados em conta, né, para os agentes públicos fazer uma campanha, né, dentro do órgão público não fazer campanha e quando forem fazer, né, respeitar a legislação. Isso é bem importante. Durante a palestra, o promotor explicou que a legislação eleitoral proíbe o uso da máquina pública em benefícios de candidaturas. Entre as condutas vedadas estão a utilização de bens, veículos materiais e servidores públicos para favorecer candidatos, além do uso de publicidade institucional e da estrutura administrativa para a promoção eleitoral. No 73 da Lei das Eleições, né, o tipo fechado que eu acabei falando na palestra, tem uma série de condutas vedadas. Uma delas, talvez, que já é mais, né, polêmica, né, além daquela questão da proibição de publicidade institucional, né, nos veículos, de todos os veículos, né, do órgão público, seja no site, no Instagram, Facebook, é a questão dos servidores públicos, né, sejam eles concursados, comissionados, estagiários, né, se pode fazer campanha ou não. O artigo 73, né, e também o próprio abuso do poder político até permite que faça umas folgas do trabalho, quando está final de semana, feriado, na folga, né, ou se licencia, porque durante o trabalho, ele recebe dinheiro público, dentro do trabalho, ele não pode fazer campanha para o candidato. Então, durante o expediente normal do trabalho, ele não pode fazer campanha, não pode ficar postando, né, sistematicamente na rede social, ele não pode fazer nenhum tipo de campanha a favor do partido do candidato. Agora, no seu horário de folga, né, se ele está de férias, está de licença, ou ele está lá, né, no final de semana, no feriado, de noite, aí, como qualquer eleitor, ele tem a sua liberdade, pode exercer a sua livre manifestação do pensamento e se engajar na campanha do seu parlamentar, o que é natural, né, especialmente quem é cargo comissionado.
impulsionado, mas isso tem que ser fora do horário do expediente. Outro ponto abordado foi a necessidade de separação da atuação do agente público da atividade político-eleitoral. Moisés Casarotto também orientou sobre os cuidados no uso da inteligência artificial, das redes sociais e reforçou que o conhecimento da legislação é fundamental para evitar infrações e assegurar um processo eleitoral transparente e equilibrado. O IA é uma realidade, né? E a legislação eleitoral, conhecendo disso, está legislado, né? O TSE, desde a eleição de 2024, já tinha, e agora de novo, 2006, atualizada, na resolução 23.610, especificamente no artigo 9, 9A e seguintes, ele disciplina sobre inteligência artificial. IA, o uso de IA na campanha é permitido, pode usar IA, desde que rotulada. O que significa isso? Rotulada tem que ser informado ao eleitor claramente que foi feito por IA. Todo mecanismo de rede social, inclusive, permite que você, por um clique lá, diga que ela foi produzida por IA. Então, se usou IA, tem que ser claramente dito que foi feito por IA. Essa é a primeira regra. Segunda regra é o seguinte, se for positiva, né, e o pré-candidato pode impulsionar a propaganda também, né? Se for feita por IA. Só se for favorável. Conteúdos favoráveis a ele pode impulsionar. Críticas aos adversários, propaganda negativa não pode ser impulsionada. Tá? Não pode ser impulsionado, é vedado, tanto na campanha como na pré-campanha. Então, ele até pode publicar uma crítica, né, de opinião aí em relação a adversários, mas isso tem que chegar organicamente aos demais, né, sem impulsionamento. E o que é completamente vedado na IA? É completamente vedado deepfake. Deepfake é usar a imagem ou a voz de uma pessoa mudando o que ela falou. Deepfake nem por bem nem por mal. Não pode usar deepfake nem em hipótese. E também não pode usar chatbots, respostas, né, de aplicativos de mensagem, né, reproduzindo a voz do candidato de pessoa. Tem que ser um avatar mesmo de resposta, né? Eventualmente, se usar, né, respostas automáticas, não pode ser simular a voz do candidato de pessoa física. A segurança dos passeios de balão foi debatida na Comissão de Turismo aqui da Câmara dos Deputados. A Agência Nacional de Aviação Civil está preparando uma regulamentação específica para o setor. A primeira fase das novas regras já está em vigor. Em junho do ano passado, uma tragédia chocou o país. Um balão pegou fogo ao decolar e o extintor não conteve as chamas, provocando a morte de 8 pessoas. O fato aconteceu em Praia Grande, Santa Catarina, um dos polos do balonismo do Brasil, que já registrou 100 voos diários durante a temporada. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou uma resolução criando regras para a exploração comercial de balões tripulados, que serão implementadas em 3 fases até 2028, visando garantir mais segurança aos participantes dessa atividade. As novas regras exigem que as empresas sejam cadastradas na ANAC, a realização da análise de risco, além da necessidade de se ter equipamentos obrigatórios, como extintores, altímetros e sistema de desinflagem rápida. Os pilotos também devem possuir uma licença para pilotar o balão. O representante da agência, Eduardo Bragueto, informou que agora já há locais específicos para realizar essa formação. Os pilotos precisam de um curso, tá? Eles precisam ser certificados, eles precisam passar por uma prova da ANAC. O que essa resolução trouxe de novidade foi que eles passassem por uma prova da ANAC e fossem certificados, aprovados por um examinador da ANAC. No início ali do ano havia uma dificuldade de centros de treinamento, que ainda não existiam muitos centros de treinamentos disponíveis no Brasil para formar esses pilotos, para realizar um curso, né? Mas hoje já temos 4 centros de treinamento certificados no Brasil que podem promover esses cursos. A fiscalização é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil e conta com a ajuda dos municípios. O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Evandro Schutz, sugeriu um maior controle por parte dos prefeitos das cidades onde o balonismo turístico é praticado. Criar condições de o próprio município entender desde o início do alvará de licença das operações de empresas de turismo de aventura, que comecem a cobrar e exigir as questões da gestão da segurança para a liberação de alvará. Então, pensar nessa estrutura de regulamentação inicial, porque senão a gente vai estar apagando incêndio o tempo todo.
E a gente precisa começar a educar e ensinar os nossos empresários e empreendedores que, ao colocar um produto que coloca pessoas em risco de vida, a gente está dando um tiro no pé do Brasil, da divulgação e da promoção internacional como destino seguro para turismo de natureza, e afeta diretamente a economia nacional. Gestos que comunicam. A língua brasileira de sinais Libras é usada por milhares de surdos no país. Criada por lei em 2002, ela ainda é pouco conhecida, o que ajuda a perpetuar o silêncio entre ouvintes e pessoas com deficiência auditiva. O assunto é abordado no programa Em Discussão, aqui da TV Senado. Segundo o IBGE, em 2022, o número de pessoas com deficiência no Brasil ultrapassava os 14 milhões. Mais de 2,5 milhões com alguma dificuldade para ouvir. Experimenta ouvir um jornal sem áudio, sem nenhuma legenda. Isso é se colocar no lugar de uma pessoa surda. Eu já tive problemas, principalmente na área jurídica. Não tinha intérprete. Eu procuro colegas da área, que a maioria trabalham no sistema voluntário. Não é um trabalho profissional. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, in loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda. Os intérpretes não estão em todos os locais, né? Então, às vezes, a gente chega no local e a gente não consegue ali interagir. Se tivesse intérprete, tivesse pessoas fluentes em Libras em outros locais, isso daria maior acessibilidade, maior possibilidade da gente participar igualmente. Uma escola bilíngue é uma escola que eles podem se comunicar por meio da primeira língua deles, que é a língua de sinais. Então, todo o conhecimento, todos os conteúdos, todas as disciplinas são ministradas por meio da Libras, que é a primeira língua do estudante surdo. Então, desde o momento que eles chegam ali na portaria, eles já são cumprimentados em língua de sinais. Todos os nossos servidores, eles se comunicam por meio da Libras, e todos os meus professores ou são surdos ou são bilíngues. Imagina que você está esperando o ônibus na rodoviária e, de repente, começa a rolar uma peça. Pois isso está acontecendo aqui em Brasília. O coletivo Poéticas da Meia-Noite explora esses novos palcos com o espetáculo Qualquer Um. A peça traz a história de duas vendedoras ambulantes e aborda temas como acessibilidade, inclusão e empatia. Esse trabalho ele inicia no ano passado, onde a gente começa a pesquisar, obviamente, como é que esses transeuntes, como é que esses passageiros, de certo modo, se mobilizavam. Antes de a gente fazer uma definição prática do objeto, obviamente, a gente foi para o campo. Tem uma questão que é muito nítida dentro da nossa profissão, que é a ideia da acessibilidade, que tem estado em voga e que acho que é muito importante, inclusive, enquanto reparação, também para a ideia de pensar como é que esses corpos invisibilizados, todos os dias, pegam transporte público e como esses transportes públicos também são mobilizados e ajudam esses passageiros a chegar nos seus pontos. Essas personagens, né, tanto Lúcia, que é a personagem que eu faço, quanto Maria, que é a personagem que Fernanda Duarte faz, elas adentram esse espaço, esse ônibus, e ali a gente evidencia, a gente mostra, a gente vive questões como, por exemplo, desentendimentos que acontecem ali. Às vezes é um compartilhar de um sentimento que ele é junto, é um compartilhar de um cansaço, de um medo, de um desgaste do sistema que a gente vive e o desgaste da rotina. São compartilhamentos que infelizmente são verdades, que são as violências que a gente vive no transporte público, vive no trabalho. Então essas vendedoras, elas passam por muitos processos que são muito difíceis na vida delas.
A gente segue, mas o mundo continua girando e segue fingindo que nada aconteceu aqui dentro desse ônibus. Mas aconteceu. Todo dia acontece. O ônibus é o espelho da cidade. Ele enche e esvazia, como a vida. E o que sobra entre um passageiro e o outro é o que nos mantém em pé. O nosso desejo é apresentar nas rodoviárias daqui do Distrito Federal que essas pessoas que não têm esse direito garantido ou esse espaço de poder ir até o teatro, a gente leve esse teatro com qualidade, com responsabilidade. Então, a gente tenta também manter a mesma essência que a gente tem dentro do teatro também nas rodoviárias, né? E a gente conta também essas múltiplas histórias que acontecem dentro desses ônibus. E a gente percebe esse lugar de as pessoas acabarem se identificando com muitas dessas histórias, né? Então, desde o momento dessas colisões que acontecem dentro dos ônibus, né? Esses quase acidentes que acontecem, como também esse lugar da gente encontrar outras pessoas e partilhar as nossas histórias, de repente com pessoas que a gente nem conhece, a gente encontra as pessoas emocionadas, entendendo, e elas parando para pensar e refletir sobre as experiências que elas tiveram dentro dos transportes públicos, né? A gente está falando de uma questão que é humanitária. Então, são várias pessoas que todos os dias, nessa tentativa, estão, de alguma forma, tentando vencer ou tentando conquistar algum espaço. Quando a gente pensa especificamente no fora do transporte, a gente também precisa pensar dentro dele. Dentro dele, muitas histórias elas são construídas. Para a gente foi muito interessante, né? Sair dos muros, inclusive, desse espaço tradicional, do teatro convencional. Por mais que a gente deseje estar no palco, a gente também tem uma outra perspectiva de entender que o palco é a própria vida, né? As histórias, essas alteridades, essas memórias que vão sendo reveladas para a gente. Então, quando você toca especificamente nesse recorte do popular, é exatamente isso, tentar acionar não só os nossos companheiros que já fazem parte de uma comunidade, que em determinado momento é uma comunidade crítica, quando observa realmente narrativas, como é o caso da nossa, mas o que importa é entender como essas histórias de vida, elas também são transformadas. Então, pensar nessas Marias é pensar na diversidade de Marias que estão espalhadas no Brasil de uma maneira geral. É um processo que nos possibilita trazer histórias de quem está muitas vezes sendo invisibilizadas, que são as pessoas que utilizam o transporte público no nosso dia a dia. Esses espaços públicos, inclusive, têm alimentado bastante a feitura dos nossos espetáculos, porque tem ganhado, ele ganha ritmo, ele ganha uma nova narrativa, que não é a narrativa convencional que a gente está acostumado. Que a gente siga, mesmo quando o nosso destino é só voltar para casa com o gelo ainda pingando nas costas. Parece um trabalho bem desafiador e rico também, viu? Parabéns ao coletivo Poéticas da Meia-Noite. E a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar nossos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi.
grande problema do assédio é que ele não conta com consentimento. Ele não pede permissão para uma segunda pessoa para acontecer. Uma história que eu costumo contar para que as pessoas consigam entender sobre essa questão do consentimento é a seguinte: ela foi enviada por um homem para Chega de Fio-Fio. Esse homem estava voltando para casa de carro e ele viu a mulher dele, a esposa dele, caminhando pela rua, indo para casa também. Ele buzinou para ela, querendo mostrar que ele estava no carro e que ele podia dar uma carona para que eles voltassem juntos para casa. A mulher se apertou e começou a apertar o passo. Ele achou estranho, buzinou de novo e ela começou a correr. Então ele teve que estacionar o carro, falar: calma, sou eu, seu marido, tá tudo bem, eu só queria te dar uma carona. E ela começou a chorar copiosamente. Então era uma buzinada, não era nem uma palavra, não tinha nenhum significado ali. Mas essa abordagem sem consentimento pode assustar. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Olá, quarta-feira, 26 de agosto. Há 65 anos, o Brasil amanhecia com a notícia da renúncia do presidente Jânio Quadros, ocorrida no dia anterior. Após o Congresso tomar ciência do ato irrevogável do chefe do Executivo, que estava há apenas 7 meses no poder, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu temporariamente o cargo, já que o vice-presidente João Goulart estava em missão no exterior. Diante do veto dos ministros militares à posse do sucessor legítimo, abria-se uma grave crise no país que consumiria as 2 semanas seguintes. Apesar de haver chefes militares e boa parte da sociedade a favor da solução constitucional, o país correu o risco de uma guerra civil. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Direitos Humanos discutiu a causa do aumento do número de moradores de rua no país e as possíveis soluções para o problema. Existem aproximadamente 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil, segundo o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. A Comissão de Direitos Humanos discutiu sobre as condições dessa população e sobre as medidas que podem contribuir para combater o problema. A própria Política Nacional para a População em Situação de Rua, presidente, reconhece que estamos diante de um grupo heterogêneo, que tem em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. Portanto, não existe uma causa única para a situação de rua, assim como não existe uma solução única. Não é só ir na rua dar a sopa, não é só ir na rua dar a comida ou o que vestir. Cortar o cabelo. Isso não tira a pessoa da rua. Pior, pelo contrário, ela fica cômoda lá na rua, porque sabe que todo dia, naquela hora, vai ter lá o alimento para ela. O que nós temos que trazer é cidadania para essas pessoas. As nossas respostas são sempre as mesmas. O modelo de albergues, os modelos de acolhida são sempre os mesmos. E como foi dito, a questão de alimentação, eu com 40 anos de experiência não conheço ninguém que está na rua porque tem alimentação, porque alguém leva comida. Os especialistas apontaram as prováveis causas do aumento do número de pessoas em situação de rua e as motivações para sua permanência. A população em situação de rua, ela não é plantada na rua, ela não nasce na rua, ela é jogada para a situação de rua. De alguma maneira, é um rompimento familiar, é a questão, sim, não podemos aqui dizer, das substâncias psicoativas, sim,
drogas, álcools. Os programas que hoje existem, muitas vezes, em estados, é criar na rua condições para a pessoa ficar na rua. É médico na rua, é banheiro na rua, é comida na rua, é entretenimento na rua, que vai pessoas dançar, brincar lá na rua. Todo mundo volta para suas casas e a pessoa fica na rua. Então a rua não é lugar para se morar, não é lugar para ficar. A Comissão de Assuntos Sociais debateu com especialistas o projeto que propõe agosto como mês nacional de combate à desigualdade social e de enfrentamento à pobreza. O texto estabelece que durante o mês de agosto, o Congresso Nacional deverá dar atenção especial à análise e à fiscalização das políticas públicas do governo federal na área social. O projeto foi apresentado pelo então deputado federal e hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. A fábula meritocrática de muitos dos liberais brasileiros ignora que a luta social, ela é uma corrida de 1 quilômetro, onde alguns saem 700 metros na frente. Não há igualdade aí. Não há meritocracia aí. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, apontou que não se combate a desigualdade com uma única política pública, mas com uma rede de políticas. E alertou que um dos principais fatores que geram desigualdade são os juros altos. O juro cobrado dos mais pobres, da rendinha que ele tem, os mais pobres pagam 4% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês. 120% ao ano, eu estou falando. É isso que os mais pobres estão pagando. E quando se soma isso com dívida alta, Selic alta, em que o governo, o povo paga juros e serviços da dívida, tira através de impostos para estados, municípios e União. E transfere para quem? Principalmente para o capital não produtivo, que é prejudicial ao capital produtivo e é prejudicial principalmente aos mais pobres. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ressaltou que o Brasil avançou nas últimas décadas, mas ainda convive com desigualdades profundas. A concentração de renda permanece bastante elevada. Em 2025, que são os últimos dados que a gente tem, o rendimento médio do 1% mais rico era 31,5 vezes superior aos dos demais 50% mais pobres. E as mulheres continuam recebendo rendimentos significativamente menores do que os homens e as desigualdades raciais permanecem presentes em praticamente todos os indicadores sociais analisados. O projeto, que já foi aprovado pela Câmara, deverá ser analisado na semana que vem na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O senador Paulo Paim é o relator da proposta. Combater a desigualdade não pode ser uma tarefa de um único governo, de um único partido ou de uma única instituição. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Precisamos de crescimento econômico, mas precisamos também garantir que a riqueza produzida pelo país seja distribuída de forma mais justa. O Senado firmou parceria com o Movimento pela Vida das Mulheres, que foi criado durante o Agosto Lilás, com o objetivo de enfrentar a violência doméstica e familiar. A violência doméstica começa muito antes da agressão física e reconhecer os primeiros sinais é fundamental para quebrar esse ciclo. O Senado Federal, em parceria com o Instituto Natura e a Avon, anunciaram a criação do movimento Pela Vida das Mulheres. A ação tem como objetivo mobilizar a sociedade até 2035 para o combate à violência doméstica e familiar. Como parte do movimento, o Índice de Conscientização sobre a Violência contra as Mulheres é a primeira ferramenta do Brasil e da América Latina a medir o quanto a sociedade está apta a reconhecer, nomear e agir diante do problema. Segundo o levantamento feito em 2025, o índice foi de 29%. A meta é elevar para 73% até 2035.
Em meio ao uso das redes sociais para espalhar desinformação, o próprio eleitor conta com ferramentas simples para verificar a verdade. A Justiça Eleitoral já está recebendo denúncias de fake news sobre as eleições, discurso de ódio e campanhas contra o voto. A confiabilidade das urnas eletrônicas e o processo de contagem dos votos lideram as campanhas de desinformação no período eleitoral. Rapidamente compartilhado nas redes, principalmente nos grupos de mensagens instantâneas, esse tipo de mentira acaba virando uma verdade para muita gente. Uma pesquisa recente do Instituto Reuters revelou que mais da metade da população se informa pelas redes sociais e acredita no que recebe de amigos e familiares. Mas o que fazer para não ser vítima de desinformação, em especial no período das eleições? Gente, é simples. Você está aí com seu celular, viu uma informação no grupo do WhatsApp, se tiver aquela mensagem encaminhada com frequência, já desconfia logo. O WhatsApp criou essa ferramenta justamente para te mostrar, ó, isso aqui tem muitas chances de ser fake news, porque é uma informação viralizada dentro da plataforma. Segunda coisa, muito simples, você chega no Google e pergunta, tal coisa é verdade? Tenho certeza que você vai achar informações sobre aquilo. E se você não achar, desconfie imediatamente. Além da facilidade do compartilhamento de informações falsas, as redes sociais funcionam à base do algoritmo, que envia o mesmo tipo de conteúdo consumido pelo usuário. A chamada bolha favorece o aumento de desinformação baseada num ponto de vista pessoal. A desinformação, ela utiliza a nossa emoção. Então, geralmente, os posts de desinformação, as fake news, elas usam o nosso medo, a nossa insegurança, né? Ali você às vezes fica desesperado, nossa, eu tenho que compartilhar isso porque a minha esposa precisa saber. E não, você está compartilhando uma informação errada porque aquilo mexeu com o seu medo. Então, a primeira coisa é, você percebeu que aquilo ali mexeu com o teu medo, né? Que você está medroso, que você está inseguro. Primeira coisa, respira. Respira, vai lá no seu buscador e fala, isso é verdade? Isso aconteceu? A inteligência artificial também é outro desafio para o TSE. Isso porque a IA não pode ser usada para fazer pesquisas de intenção de votos ou indicar candidatos. Tem muitas pessoas no Brasil, né, muitos eleitores e eleitoras, que acabam não querendo perder o voto. Ah, eu não quero votar numa pessoa que vai perder, né? Então, acabam definindo o seu voto a partir das pesquisas eleitorais. E a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque há pesquisas eleitorais falsas. E olha que coisa, né? Imagina se você decide seu voto a partir de uma pesquisa eleitoral falsa. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, vamos lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar se aquela pesquisa eleitoral ela é verdadeira ou não. O TSE criou o sistema de alertas para receber denúncias de conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto que afetem a integridade das eleições. O Senado Verifica também conta com um canal de enfrentamento à desinformação. Basta encaminhar a mensagem duvidosa para o WhatsApp. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 3,5 milhões de jovens com idades entre 16 e 18 anos estão aptos a votar em outubro. Em comparação com as eleições de 2022, houve uma redução no número dos eleitores nessa faixa etária. Mas, afinal, o que leva essa geração às urnas? Conseguir o primeiro emprego, escolher a faculdade e decidir sobre o futuro. Essas são preocupações que estão sempre no radar de quem ainda está começando a vida. Mas uma outra escolha também tem impacto no dia a dia desses jovens: o voto. Olha, não sei ainda, hein? Tá difícil.
Acho que é a nossa independência, né, sobre o nosso futuro. É algo que é significante. Acho que todos temos que ter o direito de voto, até para todos ter o poder de escolha. Pensar no futuro nem sempre é fácil. Para os mais experientes, votar já é um ato conhecido. Mas para quem vai pisar na sessão eleitoral pela primeira vez, a ansiedade é quase certa. Apesar disso, esses eleitores já sabem o que vai fazer diferença na hora de escolher o candidato ou candidata. Mais do que saber as propostas, é saber ali o padrão de comportamento da pessoa. As ideias dele, as propostas deles têm que estar alinhadas com o que eu penso e com o que eu quero para o meu país. Votar é um ato democrático, né, que exerce o nosso direito e dever como cidadão. Muito se fala sobre incentivar os jovens a tirar o título de eleitor, mas estar preparado para votar vai muito além do que ter o documento em mãos. O contato com temas como democracia, cidadania e participação pode aproximar os jovens da política e ampliar o interesse pelas eleições. Se queremos que os jovens participem da democracia antes dos 16 anos, é fundamental fazer e exercitar esse trabalho de formação cidadã desde a base. Os tribunais regionais eleitorais, os cartórios eleitorais, o sistema de justiça como um todo faz um movimento intencional no período eleitoral, tanto para conseguir o título de eleitor para os jovens, mas principalmente para mostrar para eles que o voto importa e que essa é uma obrigação que eles vão ter que assumir ao longo da vida com muita responsabilidade. Mas mesmo com a possibilidade de participar cada vez mais cedo, o eleitorado jovem está diminuindo. Neste ano, quase 159 milhões de pessoas estão aptas a votar. Desse total, 3,5 milhões têm idade entre 16 e 18 anos. Apenas 2,25% do eleitorado nacional. O número representa uma queda de 14,5% em comparação com as eleições gerais de 2022, quando o registro de eleitores nessa faixa etária chegou a mais de 4 milhões e 100 mil. O jovem não abandonou a política. Ele abandonou as formas tradicionais de participação cidadã. E por mais que seja o público, a fatia do eleitorado mais presente nas mídias digitais, esse mesmo jovem deixou de enxergar no exercício do voto um caminho real de transformação e de mudança. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 300 candidatos disputam as 54 vagas do Senado disponíveis no pleito de outubro. São 54 das 81 cadeiras em disputa, 2 por unidade da federação. As outras 27 pertencem aos senadores que foram eleitos em 2022 e têm mandato até 2031. Dos 54 senadores que chegam ao fim do mandato, 32 tentam a reeleição. Outros 9 disputam cargos diferentes ou integram chapas como suplentes. E 13 não concorrem nas eleições deste ano. Isso significa que, independentemente do resultado das urnas, pelo menos 22 das 54 cadeiras terão novos titulares a partir do ano que vem. Mas a mudança na composição do Senado pode ir além das 54 cadeiras que estão em disputa, porque 27 dos senadores que têm mandato até 2031, 9 concorrem aos governos estaduais. Se forem eleitos, deixam o Senado e dão lugar aos respectivos suplentes. Para o analista político Neuriberg Dias, o histórico mostra que a disputa de 2/3 das cadeiras costuma produzir forte renovação e comparou esta eleição com a de 2018, quando apenas 8 senadores se reelegeram. A gente avalia que a renovação ela tem de ficar no mesmo patamar, pode ter uma margem maior de 8 a 10, nossa expectativa de que esses permaneçam no mandato e reduzam um pouquinho ou auxiliem um pouco a renovação. Mas o fato é que vai mexer mais, na nossa expectativa, na movimentação de cadeiras, né, do centro e da direita do que dos partidos que compõem a aliança com o governo federal. Segundo o TSE, a disputa pelas 54 cadeiras do Senado tem 314 candidatos. São, em média, 5,8 candidatos por vaga.
Neuriberg Dias acredita que a procura pelo Senado se deve pelo protagonismo que a casa tem assumido nos últimos anos. Passou a ter um protagonismo muito grande comparando aí as duas últimas legislaturas, né? Não só do ponto de vista na relação com o Poder Executivo, que era determinante para a reeleição de quem estava em mandato hoje. Hoje eles têm recursos do fundo eleitoral e recursos das emendas individuais, que isso potencializa a eleição, e eles tomaram um protagonismo do ponto de vista da agenda política nacional. Então foi o Poder Legislativo e Senado que partiu as grandes reformas nos últimos anos de matérias que foram sancionadas pelo presidente da República. Como vimos, neste ano a renovação do Senado será de 2/3, ou seja, 54 parlamentares deverão ser eleitos. Mas atenção, votar 2 vezes no mesmo nome anula a segunda escolha. Por isso, leve os números de 2 candidatos distintos para senador. A eleição do Senado não prevê a votação para o total de parlamentares a cada 4 anos, como ocorre na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais e distrital. A cada pleito, a renovação é parcial no Senado. Em 2022, foi de 1/3 ou 27 senadores. Neste ano, será de 2/3, ou seja, 54 vagas. Na prática, no lugar de 1, o eleitor vai escolher 2 nomes para o Senado em outubro. A cada 8 anos, nós temos eleição para 2 senadores de cada estado do Distrito Federal, que é o que vai acontecer, né, nesse ano de 2026. 2 senadores têm o seu mandato encerrado agora, em 1º de fevereiro do ano que vem. Então, serão eleitos para essas 2 vagas 2 senadores. E aí, cada eleitor tem 2 votos, né? A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. Cada eleitor vota em 2 senadores e os 2 mais votados serão eleitos. A Justiça Eleitoral esclarece, no entanto, que votar 2 vezes no mesmo candidato poderá anular o segundo voto. Por isso, é recomendável o eleitor levar os números de 2 senadores diferentes. Na primeira vaga do Senado vai aparecer a foto e o nome do candidato. Na segunda vaga do Senado, se ele tentar votar de novo, vai aparecer a palavra nulo. Se ele confirmar, aquele voto vai para nulo. Se ele quer que o voto dele seja válido, ele vai ter que apertar corrige e digitar um número de outro candidato. Na hora da votação para senador, serão exibidas as fotos do candidato e dos 2 suplentes. E no caso do Senado, não vale o voto no partido. O eleitor terá que digitar os 3 números de cada um dos 2 candidatos. Nos cargos proporcionais, se ele digitar os 2 primeiros dígitos do número do candidato, ele vai votar no partido. Se ele confirmar, ele vota no partido. O partido aqui é SP. Tá? Se ele confirmar, ele vota no partido. Ó. Voto na legenda. No caso do Senado é diferente, ó, 911, 91 não é, tá vendo? É só nos proporcionais, só deputado federal ou deputado distrital ou estadual nos outros estados. Aí no caso do senador, ele tem que saber o número do partido. Se ele tem 3 dígitos, ele tem que digitar 3 dígitos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar nossos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para a Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe de onde vem a palavra favela? Em 1897, o governo brasileiro estava em guerra contra Canudos, um pequeno povoado no interior da Bahia, comandado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Para aumentar suas tropas, o exército resolveu recrutar voluntários e prometeu para eles, em caso de vitória, dinheiro e moradia. Os soldados foram até lá e venceram, mas mataram cerca de 20.000 pessoas. Um verdadeiro massacre, denunciado por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. Ao voltar para o Rio, estes mesmos soldados procuraram o Ministério da Guerra para receber suas recompensas, mas o governo se recusou a pagar. Muitos deles, então, começaram a construir barracos num lugar perto do Ministério, conhecido como Morro da Providência. Não demorou muito até o local ser batizado de Morro da Favela, uma referência a um morro de Canudos que possuía o mesmo nome e que era coberto por uma árvore chamada favela, Quinidoscóios quercifólios.
Alguns anos depois, o prefeito Pereira Passos fez uma reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro e botou abaixo dezenas de cortiços e barracos que existiam no centro da cidade. O problema é que ele não realocou as pessoas que moravam lá. Sem ter para onde ir, estes moradores começaram a ocupar mais ainda o morro da favela. A primeira vez que a palavra aparece na imprensa brasileira é em 1909, na revista Careta. Mas só a partir da década de 1920 é que favela deixa de ser apenas o nome de um morro e passa a ser sinônimo de aglomerados urbanos sem planejamento. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Declaro aberta a 47ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, conjunta com a 39ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais da CAS, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que será realizada nesta data, dia 2 de julho de 2026. A audiência pública será realizada nos termos dos requerimentos número 60 e 70 de 2026 da CDH e número 32 de 2026 da CAS, aprovados nesta e naquela comissão para debater sobre os impactos sociais, econômicos e de saúde pública decorrentes da crescente expansão das apostas esportivas online, as bets, no Brasil. É uma pandemia o que a gente está vivendo. E nós estamos no ápice dela. Copa do Mundo acontecendo durante esse mês. E a gente está vendo assim, agora que parece que furou a bolha, que as pessoas estão percebendo. Mas isso já vem corroendo o tecido social desde 2023, quando foi regulamentado, até antes. Mas essa regulamentação, ela explodiu a propaganda. E nós estamos vendo aí uma tragédia humanitária acontecendo no Brasil e essa casa não pode silenciar sobre isso, né? Tem vários projetos aqui, alguns já aprovados para diminuir propaganda de forma substancial e projetos para acabar. Na minha opinião, eu quero ouvir aqui os palestrantes, deveria acabar, proibir. E podemos fazer isso, seja o governo enviando um projeto. Eu quero ver qual é o parlamentar que vai colocar digital hoje em dia para ser contra a proibição no Brasil. Ou o próprio parlamento deliberar pelo fim, né, que já deveria ter feito, né? A gente já está vendo aí pessoas perdendo tudo, brasileiros no endividamento jamais visto na história, perda de emprego em massa, a produtividade vai para o espaço, saúde mental comprometida, perda de casamento, devastação da família e suicídio.
Pessoas no desespero atentando contra a própria vida. Sem falar na questão da criminalidade, que nunca, segundo a grande mídia brasileira, nunca se lavou tanto dinheiro, nunca essas facções criminosas ganharam tanto, lucraram tanto, quanto com o advento das casas de aposta das bets. A reunião será interativa, transmitida ao vivo, como já está sendo agora, e aberta à participação de todos os interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet, em www.senado.leg.br/e-Cidadania. Se você quiser participar, você tem dois caminhos. É esse site, eu vou repetir, www.senado.leg, tudo junto, .br/e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Repetindo, 0800 061 2211. Olha, nós já recebemos aqui muitas mensagens dos brasileiros aqui que a gente vai ler e colocar para os palestrantes que se sentirem confortáveis a responder, que eles possam responder aqui nas suas falas, tá? O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal nosso, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Então nós temos aqui alguns expositores que estão presencialmente na casa e outros que vão participar de forma remota, né? Quero agradecer à presidente da comissão, senadora Damares, por colocar em pauta o requerimento para essa sessão, assim como o presidente Marcelo Castro, da Comissão de Assuntos Sociais, também colocou, e a gente está fazendo, isso não é comum, tá? Nós estamos fazendo uma audiência conjunta, porque o assunto não é grave, ele é gravíssimo no Brasil. Então eu quero chamar para a mesa aqui o Roberto Lacerre, que é advogado e coordenador nacional do Movimento Brasil Sem Azar, veio de Fortaleza participar do evento, ele que é baiano, né? E hoje em dia é um dia especial, dia 2 de julho na Bahia, né? Independência da Bahia. Que o Brasil tenha hoje, inspirado na independência da Bahia, a independência do vício, da jogatina, né? Nada acontece por acaso. Vamos lá. A Juliana Prates Caminha, que é representante da sociedade civil, muito obrigado pela presença, Juliana. O Fábio Macorim, secretário adjunto de Prêmios e Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, muito obrigado pela sua presença, Fábio. Gabriela de Andrade Bosca, ou é Bosca? Bosca, coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, muito obrigado pela sua presença, Gabriela. E por videoconferência, nós teremos 3 participações muito especiais. O Hermano Tavares, especialista em saúde mental, com atuação em dependência comportamental. O Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. E a Júlia Mendonça, advogada e representante do Instituto Alana, que também é muito ativo aqui dessa pauta, né? O doutor Hermano está no exterior e pediu para ser o primeiro. Algum problema? A gente pode começar com ele? Então, eu vou até antes aqui do meu discurso, doutor Hermano, em atenção ao senhor, fazer aqui, passar a palavra para o senhor. Daqui a pouco eu vou me pronunciar também, mas eu já passo imediatamente a palavra para o doutor Hermano Tavares, especialista em saúde mental, com atuação em dependência comportamental. O senhor tem 10 minutos com a tolerância aqui desta presidência. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. Quero agradecer ao Senado e à comissão, na pessoa do senador Girão, por essa oportunidade para trazer aqui alguns pontos que eu considero que são necessários enquanto
atenção para toda a nossa sociedade, correto? Vou tentar aqui fazer uma apresentação rápida, porque todos temos problemas de tempo. A minha tela está visível para todas? Para todos? Então. Perfeito. Um minutinho só. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 407 de 2026, de autoria do ilustre senador Eduardo Gomes e de outros senadores, aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 69 anos de história da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, a Abrajet. Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: o senhor Luiz de Souza Pires, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Na minha cidade, a gente bate palma para convidados. Bem-vindo, seu Luiz. Uma honra tê-lo no Senado, uma honra. Tenho a alegria de convidar para compor a mesa o senhor Antônio Clarete, eu falei certo? Clarete Guerra, membro do Conselho Nacional do Turismo e presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo no estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo ao Senado Federal. Uma honra recebê-lo aqui. Bem-vindo. Bem-vindo. Tenho a honra de convidar também para compor a mesa, para a mesa ficar mais bonita, a senhora Miriam Petroni, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo no estado de São Paulo e presidente da Abrajet no período de 2014 a 2018. Bem-vinda, Miriam. É uma honra recebê-la no Senado. É uma honra compor essa mesa com essa jornalista incrível. Bem-vinda, bem-vinda, presidente. Obrigada. Bem-vinda. Só está São Paulo aqui hoje? Vamos mudar isso. Tenho a alegria de convidar o senhor Gustavo Lopes, secretário municipal de turismo de São Paulo. Gustavo, meu amigo! Que alegria! Que honra, Gustavo, presidir uma mesa com você na mesa, meu amigo. Deus te abençoe, que alegria. Nós somos republicanos. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, tua prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim. O barulho dos tempos estrelado, e diga o verde ouro dessa cor, mas no futuro e glória do passado, mas realiza a justiça com a forte, Erasmo filho teu não foge à lua, brilhante agora entre outras linhas do Brasil, pátria amada, os filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhores, eu quero primeiro recebê-los com muito carinho na nossa casa. O Senado Federal acolhe todos os convidados. Nós também temos jovens na galeria que estão acompanhando. Sejam bem-vindos ao Senado, sejam bem-vindos. Eles pertencem a alguma instituição? Não? Isso foi visita espontânea. Hoje nós estamos, nesse exato momento, está acontecendo uma sessão especial destinada a celebrar os 69 anos da história da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Então, está aqui todo o grupo da associação e o Senado Federal hoje. Eles são do Instituto Federal de Goiás de Águas Lindas. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Gosto muito de Águas Lindas, minha cidade querida. Que Deus abençoe vocês. E aqui nós temos a alegria de receber jornalista de turismo. E confesso, senhores, que quando o senador Eduardo apresentou o requerimento, foi uma surpresa para nós no plenário de observar que são 69 anos já. Muita gente acha que é uma instituição mais jovem, mas 69 anos, Gustavo, que eles estão falando de turismo e estão fazendo o Brasil conhecer o Brasil e fazendo o mundo conhecer o Brasil. Eu registro a ausência do senador Eduardo Gomes, que estaria presente. Ele trabalhou tanto para que essa sessão acontecesse. Vocês devem imaginar quantas sessões estão na fila, quantas homenagens pedidas no Senado, e ele lutou muito para que fosse hoje, mas ele teve um imprevisto, não conseguiu chegar, e eu tive a sorte dele não conseguir chegar, porque eu vou ter a honra de presidir essa sessão que vai ficar nos anais da casa, vai entrar para a história do Senado Federal. Essa sessão especial é um reconhecimento público de uma trajetória dedicada à informação de qualidade, à valorização do turismo nacional e à defesa do jornalismo especializado como instrumento de desenvolvimento econômico, cultural, social no Brasil. É também um reconhecimento de gerações de profissionais que, por meio de seu trabalho, ajudaram a apresentar aos brasileiros e ao mundo a diversidade, as riquezas e as potencialidades de nosso país, desta linda e extraordinária nação. Fundada em 29 de janeiro de 57, na cidade do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, a Abrajet, nasceu da iniciativa de jornalistas e escritores que desejavam ver o turismo ocupar o espaço que lhe era devido na agenda nacional. Quase 7 décadas depois,
A associação está presente em 20 estados e no Distrito Federal e reúne aproximadamente 200 profissionais. Alcança mais de 140 canais de comunicação entre jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, mídias sociais e assessorias de imprensa. Esses números demonstram a presença e a capilaridade da entidade. Mais do que isso, revelam sua capacidade de articular jornalistas, gestores públicos, empresários, pesquisadores e lideranças do setor. Essa atuação contribui para divulgar os destinos brasileiros, estimular o debate sobre o desenvolvimento do turismo, incentivar práticas sustentáveis e valorizar as entidades e potencialidade de cada região do país. O turismo apresenta extensa cadeia econômica, que movimenta a hospedagem, alimentação, transportes, comércio, cultura, entretenimento, produção de eventos, economia criativa, artesanato e inúmeros serviços prestados por micro e pequenos empreendedores. Mas eu acrescentaria aqui no discurso, é por meio do turismo que a gente, inclusive, coleciona memórias afetivas. Quem de nós não teve uma viagem com o pai, com a mãe, com um parente que já se foi? Quem de nós não traz da infância as lembranças de uma viagem, de um passeio com a família? Turismo é isso. Turismo é economia, turismo é desenvolvimento, mas turismo também é memória afetiva. Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o setor de viagens e turismo contribuiu em 2024 com quase 167 bilhões para a economia brasileira, além de sustentar aproximadamente 8,1 milhões de empregos. Para 2025, o Conselho projetou uma contribuição de 167 bilhões para o PIB brasileiro, equivalente, preste atenção, cerca de 7,7% da economia nacional. E eu tenho certeza que os senhores vão dizer aqui que podemos chegar muito mais, que podemos ir além no turismo do Brasil. O turismo começa muito antes do embarque. A informação produz o primeiro encontro entre o viajante e o lugar visitado. É justamente a combinação entre promoção e responsabilidade caracterizada a contribuição histórica da Abrajet. Em um tempo marcado pela velocidade da informação, pela força das redes sociais e também pelos desafios impostos pela desinformação, valorizar o jornalismo profissional responsável e comprometido com a verdade é também valorizar a democracia e o direito de cada cidadão de formar suas convicções a partir de informações confiáveis. Celebrar uma associação de jornalistas é também reafirmar a importância da liberdade da imprensa e da liberdade de expressão. Uma sociedade verdadeiramente democrática precisa assegurar aos profissionais da comunicação espaço para informar, investigar, questionar e exercer seu trabalho com independência e responsabilidade. Que a Abrajet, que a associação prossiga, fortalecendo o jornalismo especializado, promovendo os nossos destinos e ajudando a conectar pessoas, culturas e histórias. Parabéns à Abrajet pelos seus 69 anos. E este é o registro de todos os senadores, dos 81. E eu quero informar que essa semana a nossa sessão está sendo semipresencial. Então, nós temos muitos gabinetes ligados nessa sessão agora, senadores dos seus estados acompanhando essa sessão, prestando a homenagem a essa importante associação. A associação que eu fico pensando, Gustavo, quantas vidas uma matéria de um jornalista de turismo já mudou? Eu fico imaginando há 60 anos atrás, quando a gente não tinha uma rede social.
A gente abriu uma revista e tá lá um jornalista do turismo mostrando pra gente a praia mais linda do mundo. E o que uma matéria dessa pode fazer para a história de uma cidade? O que uma matéria dessa pode fazer para trazer o desenvolvimento para aquela região? Quantas cidades devem a esses valorosos profissionais? Quantas cidades devem o seu desenvolvimento e a forma como vocês perpetuaram o nome da cidade para o Brasil e para o mundo? Parabéns, parabéns a Abrajete, parabéns a todos os profissionais, todos os jornalistas de turismo. E no dia que eu deixar de ser senadora, eu acho que eu vou querer ser jornalista de turismo. Eu nunca tinha pensado nisso antes. E assim, com muita alegria e com um pouco de irreverência, que é assim que eu lido com as nossas sessões, com coração, com carinho. Nada de gelo aqui nessa sessão. Com muito carinho, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Exuberância da Amazônia. O litoral, a história milenária e a alegria do povo nordestino. Montanhas, gastronomia, história colonial, litoral exuberante, turismo de negócios são atrativos no Sudeste brasileiro. A fauna exótica de nosso Pantanal, rios cristalinos, águas termais no coração do Brasil. Clima ameno, imigração europeia, vinhedos, vales e praias do sul. Abrajete, 70 anos, divulgando o Brasil. Que nação extraordinária, que nação linda que vocês conseguem retratar. Que vídeo maravilhoso. Eu quero registrar a presença, está conosco no plenário, representando a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a senhora coordenadora de Relações Públicas, Diele Menezes. Muito bem-vinda, dona Diele. Está conosco também a secretária executiva da Secretaria de Estado de Turismo aqui do meu Distrito Federal, Analice Maria Marçal de Lima. Bem-vinda, Analice. Olha, e meu Distrito Federal tem um potencial turístico que vocês nem imaginam. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Luiz de Souza Pires, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Abrajete, para fazer a sua fala. Fique à vontade e é uma honra recebê-lo no Senado Federal nessa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Saúdo as autoridades aqui presentes, na pessoa da presidente dessa sessão especial, a senadora Damares Alves. Agradecemos inicialmente ao Supremo Arquiteto do Universo por nos proporcionar esse momento quando celebramos os 69 anos de criação da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, a nossa querida Abrajete. Agradecemos ao senador Eduardo Gomes, autor do requerimento para a realização desta sessão, amigo da Abrajete, e que possui uma atuação expressiva em prol do turismo brasileiro. Dou apenas um exemplo. A sua atuação como líder do Congresso, do governo no Congresso Nacional, para a aprovação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O programa foi criado em 2021 para compensar os efeitos das medidas de isolamento necessárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Agradecemos também a senadora professora Dorinha Seabra
presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a CDR, no biênio 2025-2026. A senadora Dorinha relatou na CDR o projeto de lei que estabelece medidas de prevenção e combate à violência contra a mulher em atividade em ambientes turísticos, alterando a Lei Geral do Turismo. E participou da aprovação de rotas de interesse nacional e regional para impulsionar o fluxo de visitantes e a economia de base local, entre outras atuações importantes na área. Senhoras e senhores, fundada em 29 de janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, como a senadora já falou, a Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo, a Abrajet adquiriu status nacional em 1981, em congresso realizado em Salvador, Bahia, quando as associações de jornalistas especializados em turismo de vários estados se transformaram em seccionais, assumindo como assessora da entidade perante os órgãos públicos e privados, mantendo o nome original. Com a reforma do Estatuto aprovada em 1997, foi suprimida a expressão escritores de sua denominação. Como falou a senadora, hoje a Abrajet está presente em 20 estados e Distrito Federal, 13 seccionais, 7 comitês. Temos mais de 200 associados que atuam em 140 canais de mídias sociais, jornais, revistas, TVs, rádio e assessoria de imprensa de órgãos públicos e empresas do setor privado. Nosso maior desafio hoje é nos adaptarmos à concorrência no mundo online, que disputa cada vez mais visibilidade. O jornalista sempre foi reconhecido como criador de conteúdo, influenciador e referência na divulgação da notícia com credibilidade, sendo a imprensa reconhecida como o quarto poder. Mas hoje, os desafios para ocuparmos nosso devido espaço são grandes. Para nos inserirmos definitivamente no ambiente digital, estamos realizando, através da Diretoria de Mídias Sociais da Abrajet, que tem como titular jornalista e especialista em performance digital, presença estratégica, posicionamento orgânico nos mecanismos de buscas e IAs, Vânia Monteiro. Estamos, então, desenvolvendo o workshop A Nova Rota do Jornalismo de Turismo. A nova rota do jornalismo de turismo nasce com o propósito de reposicionar o jornalismo de turismo brasileiro, criando novas dinâmicas de mercado, de tecnologia e do comportamento do consumidor. Sob a liderança da Abrajet Nacional, o projeto percorrerá as capitais brasileiras, promovendo workshops técnicos voltados à comunicação estratégica de destinos, ao fortalecimento da autoridade digital dos jornalistas e veículos, ao uso aplicado da inteligência artificial no jornalismo, às práticas de SEO e GEO, para dar mais visibilidade dos resultados dos mecanismos de buscas e nas IAs, à monetização de portais e canais de distribuição de conteúdo. A iniciativa tem como objetivo central fortalecer a comunicação turística brasileira por meio da capacidade técnica, estratégica e digital de jornalistas e veículos regionais, promovendo inovação, profissionalização e valorização dos destinos. Já realizamos a oficina em 9 estados com resultados animadores. Criamos também o portal da Abrajet Nacional, com sites das entidades nos estados e no Distrito Federal, com publicação de notícias nacionais e simultâneas, e alimentados localmente pelas seccionais e comitês. Ao mesmo tempo, estamos implantando o distribuidor de notícias da Abrajet, o que garante retorno em mídias espontâneas aos parceiros e já apresenta excelentes resultados. Exemplo é o clipe de notícias sobre a realização da reunião do Conselho Nacional da Abrajet, no final de maio, em Piranhas, Alagoas, com passagem por Maceió e Marechal Deodoro. Foram nada mais, nada menos do que R$ 3.800.000 de retorno em mídia espontânea para um evento simples no interior de Alagoas.
Para encerrar meu pronunciamento, anuncio que, neste momento, estamos começando o processo para comemorar os 70 anos de criação da Abrajet em 2027. Esse vídeo já é o lançamento desse trabalho que pretendemos fazer para comemorar os 70 anos da Abrajet. Quando, obviamente, vamos rememorar grandes companheiros que auxiliaram na consolidação da Abrajet Nacional, como o Elcio Estrela, de São Paulo, né, como o Sierra, lá do Rio Grande do Sul, como o Zé Carlos, lá do Ceará, e agora conosco o decano, né, símbolo da união e do companheirismo da Abrajet, o nosso companheiro Ricardo Guerra, lá de Pernambuco, a quem eu sempre recorro para poder fazer uma administração equilibrada e voltada para os companheiros, como sempre. E também vamos apresentar, já apresentamos o vídeo, né, para comemorar a data. Estamos lançando o Prêmio Abrajet de Jornalismo, cujo edital será divulgado nos próximos dias, e solicitamos à Diretoria de Marketing estudos para a criação do selo comemorativo dos 70 anos. Então, o ano que vem é um ano em que a Abrajet vai mostrar para todos, com muito carinho, muita dedicação, aquilo que a gente tem realizado em favor do turismo brasileiro. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Cumprimento o presidente. Então, presidente, a gente deu o início da festa dos 70 anos hoje com esta sessão. Parabéns. Eu convido ainda para compor a mesa dessa sessão especial o senhor Cláudio Magnavita Castro, membro do Conselho Nacional de Turismo e presidente da Abrajet no período de 2002 a 2010. Seja bem-vindo, seu Cláudio, é uma alegria recebê-lo. Veio do Rio de Janeiro especialmente. Seu Cláudio, uma honra recebê-lo aqui, uma honra. Seu Cláudio está chegando do Rio de Janeiro diretamente para a nossa sessão, que alegria recebê-lo. Neste momento eu concedo a palavra ao senhor Gustavo Lopes, secretário municipal de turismo de São Paulo, meu amigo querido, esse homem que é apaixonado pelo turismo. Gustavo, é uma honra tê-lo nessa sessão conosco. Obrigado, senadora. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar de forma especial todas as mulheres que contribuem para o turismo do Brasil e saudar as mulheres que contribuem aí para o jornalismo, no nome da nossa presidente dessa sessão, minha amiga, senadora Damares Alves. Muito obrigado, senadora, por todo o apoio que Vossa Excelência tem trazido para o turismo brasileiro, para o governo do Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, e é uma honra poder ocupar aqui essa tribuna, representando o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, um grande aliado aí da nossa senadora Damares. Essa é uma tarde especial para a gente poder celebrar os 69 anos da história aqui da Associação Brasileira de Jornalistas do Turismo. O turismo de São Paulo, ele tem crescido muito. Senadora Damares, nós recebemos no último ano 47 milhões de turistas na cidade de São Paulo. E desse número nós recebemos mais de 3 milhões de turistas estrangeiros. E só nesse primeiro semestre nós já conseguimos aumentar em 15%. Então a expectativa é que esse ano a gente consiga aí um número maior de turistas na cidade de São Paulo. E é muito importante a gente ter o apoio da mídia, a gente ter o apoio de todos os jornalistas que cobrem o setor, para que a gente consiga vender o que existe de melhor dentro das nossas cidades e do nosso Brasil. Eu queria agradecer de forma especial ao Senado Federal, em nome do prefeito Ricardo Nunes, que a gente conseguiu uma aprovação de crédito, senadora, de 3,6 bilhões,
Isso vai trazer uma nova frota de ônibus elétricos para a cidade de São Paulo. Isso é tão importante porque a cidade de São Paulo ela já possui mais de 1.000 ônibus elétricos. Se a gente for somar todos os ônibus elétricos do Brasil, não chega ao número da cidade de São Paulo. Então, todo esse empenho que foi travado aqui pelos nossos senadores, que não cansaram de poder, depois que a gente teve que acionar o Tribunal de Contas, depois que o próprio governador Tarcísio, né, Damares, teve que acionar o Supremo Tribunal Federal para que a gente pudesse ter acesso às linhas de crédito, porque isso impulsiona o Brasil. Não tem como o Brasil ir bem se a cidade de São Paulo, se o governo do estado de São Paulo não vai bem. E o que está acontecendo no Brasil, senhora presidente, é que a cidade de São Paulo, ela chegou agora ao número de mais de 1 milhão de empresas. 100 mil novas empresas mudaram a sede para a cidade de São Paulo. São Paulo está indo na contramão do Brasil, porque tem muitas empresas aqui do Brasil que estão saindo e indo para o Paraguai em busca de incentivos. E é extremamente importante a gente ter esse tipo de colocação, a oportunidade de colocar esses números aqui dentro do Senado, porque a cidade de São Paulo, ela realmente tem todo esse poder de poder movimentar a cadeia do turismo. Eu digo isso porque nós temos na cidade de São Paulo mais de 156 mil bares e restaurantes, senhor presidente. O presidente Luiz que fez aqui a sua explanação, não existe nenhuma cidade na América Latina com um potencial gastronômico igual à cidade de São Paulo. E lá em São Paulo, nós já temos aí, desde restaurantes com pequenas experiências nos bairros, até restaurantes com 3 estrelas Michelin. Nós conquistamos as 3 estrelas Michelin no restaurante Tuju e restaurante Evai, que é um símbolo, no caso, é um símbolo de conquista, não só para aqueles 2 restaurantes, mas para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Ontem, fizemos, junto com o ministro do Turismo, lá na cidade de São Paulo, o lançamento de uma cartilha da ONU Turismo, em que mostrou que 81% dos turistas, no momento que vai escolher o seu destino, ele leva em consideração a gastronomia daquela cidade. Então, São Paulo tem mais restaurantes 3 estrelas do que mesmo a própria cidade de Roma. Nós temos o que tem de melhor no Brasil e na América Latina. E isso é extremamente importante ser divulgado. E o papel da Abrajet aqui em poder levar esses números, poder levar a parte boa que tem no nosso Brasil, porque São Paulo é uma locomotiva. Nós movimentamos lá mais de 60% da riqueza do nosso país. Então, é extremamente importante que esses números sejam divulgados pelos jornalistas de turismo, para que o governo possa estar próximo, no caso aí, de uma mídia que seja livre, que possa realmente levar a notícia verdadeira para a nossa sociedade, e isso vai trazer a possibilidade da gente aquecer e crescer cada vez mais o turismo da nossa cidade. Aqui eu represento, digo isso porque a maior cidade da América Latina, é uma honra poder tomar de conta do turismo dessa cidade. Antes de ter assumido a Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo, a convite aí dos nossos amigos, governador Tarcísio, prefeito Ricardo Nunes, eu cuidava das relações institucionais e da parte parlamentar da Associação Brasileira das Agências de Viagens. E lutamos muito aqui, senhora presidente, pelo PES, lutamos muito aqui por uma regulação em relação à reforma tributária, que hoje, com a reforma tributária, o valor do tributo vai ficar para aquela cidade que é a destinatária. Então, isso vai trazer um potencial para que a gente consiga trazer mais riquezas ainda para o turismo aí da nossa cidade e do Brasil como um todo. Então, estou muito honrado, estou muito feliz. Desejo a cada um de vocês, jornalistas do turismo, que possam fazer belas coberturas, que possam aí levar realmente o que existe de melhor na cidade de São Paulo e do Brasil. Muito obrigado, minha amiga e querida presidente Damares. Boa tarde. Obrigada, secretário. Obrigada, Gustavo. Antes de eu passar a palavra para o último orador, o senhor Cláudio Magnavita, no início da minha fala eu disse que uma matéria de um jornalista de turismo pode mudar a história de uma cidade, de uma região. E eu vou provar isso para os senhores agora. Me permitam fazer essa homenagem à Abravet. Todo mundo já ouviu falar do Marajó.
E a região do Marajó ficou conhecida, a região lá do Pará, como uma região de tristeza, de dor, sofrimento, pobreza, uma região de violência, exploração sexual. Mas um jornalista de turismo ousou tirar essa imagem do Marajó quando fez uma matéria mostrando que uma das 10 cidades mais lindas do mundo, em pequeno porte, fica no Marajó. E eu vou mostrar a foto da cidade para vocês. Afuá, no Marajó. Vocês têm ideia como isso soou para todo o Marajó? Vocês têm ideia de quantas pessoas no mundo inteiro querem conhecer o Marajó agora? Esse lugar incrível, porque o Marajó é um paraíso, o Marajó é lindo, tem seus problemas, sim. Inclusive, eu convido vocês a conhecerem Afuá. Só quero lembrar que em Afuá não tem carro. Afuá é a única cidade do país que não tem um único carro. Lá a gente usa bicicletas e nós temos os quadriciclos. Mas a gente tem festivais em Afuá de um quadriciclo mais bem enfeitado. Nós temos grandes eventos em Afuá. E Afuá é considerada uma das 10 mais lindas do mundo. Vocês entendem a importância de um jornalismo de turismo que agora coloca o Marajó num patamar totalmente diferente para o Brasil e para o mundo? Convido todos os senhores que estão aqui no plenário, vamos conhecer Afuá. Vamos conhecer o Marajó. Olha que coisa mais linda, olha que cidade mais linda. Então, desta forma, eu presto a minha homenagem ao jornalista de turismo que pode mudar a história de uma cidade, de uma região. E para quem não sabe, o Marajó é tão grande que lá dentro cabe 2 Suíças e meia. Olha o tamanho daquele território. A maior ilha flúvio-marítima do mundo. Dentro do Marajó tem 2.500 ilhas. Que lugar lindo! Que orgulho que eu tenho dessa nação. E obrigada, jornalista do turismo, para mostrar para o mundo que nós não temos só dor e tristeza no país, nós temos muita coisa linda para mostrar. E eu faço essa minha homenagem a esse jornalista que sabiamente fez essa matéria. E por onde eu passo no mundo tem gente que me pergunta sobre Afuá, uma das 10 mais lindas cidades pequenas do mundo. Na sequência, eu convido o senhor Cláudio Magnavita Castro, membro do Conselho Nacional do Turismo e presidente da Abraged no período de 2002 a 2010. Boa tarde. É com muito orgulho que eu estou presente nesse plenário. Pela segunda vez, o nosso senador Eduardo Gomes, que fez a proposição, é a segunda vez que ele traz o aniversário da Abraged ao plenário mais importante do Parlamento brasileiro. Queria começar saudando a presidente da sessão, a nossa senadora Damares Alves, grande ministra do nosso presidente Jair Bolsonaro. Representa o Distrito Federal, que é a unidade federativa que hoje é comandada por uma mulher, a nossa Celina, que é um exemplo de gestão, e eu acredito que, graças ao empenho da nossa Damares, nós vamos ter Brasília como um exemplo da presença feminina na próxima legislatura, quem sabe com as 2 senadoras, entre elas a queridíssima Michele Bolsonaro como senadora por Brasília, pelo Distrito Federal. Então, o papel da mulher, eu peço licença ao nosso presidente Luiz Pires para falar da primeira mulher que foi presidente da Abraged, porque nós tivemos, Damares, o período da Miriam Petroni, que hoje preside a Abraged de São Paulo, uma primeira mulher a presidir a nossa entidade. Saudar o Antônio Claré Guerra, aqui na mesa, o Gustavo Lopes, o nosso secretário, que falou e deu os exemplos retumbantes aí da importância do que ocorre hoje na capital
paulista, que é governada por um grande prefeito, o nosso Ricardo Nunes, e um governador também, foi colega da nossa Damares, o ex-ministro Tarcísio, governador de São Paulo. Ou seja, são pessoas que estão no serviço público, exemplo da Celina, valorizando a atividade do turismo. A Abrajet completa 69 anos, é uma das mais longevas entidades com capilaridade nacional, da imprensa nacional. E nós não poderíamos, Damares e demais colegas abrajetianos presentes, como entidade que tem, ao lado da BI, uma longevidade, aliás, a Abrajet nasce e a sua primeira sede foi dentro da BI, de falar do momento preocupante que levou a todos os órgãos de imprensa a se manifestarem sobre a quebra constitucional do sigilo da fonte. O que o Brasil viveu essa semana, em termos de ameaça da liberdade de imprensa, através de um colega, de um jornalista, que depois quiseram criar ontem a figura de linguagem de jornalista investigativo e de jornalista investigado. Isso é um crime contra a liberdade, isso é um crime contra a democracia, mas, sobretudo, a reação da mídia. E nós tivemos diversas manifestações, como a nossa colega Malu Gaspar, as manifestações veementes levaram ontem o presidente do STF a se manifestar na questão da defesa da liberdade de imprensa, e uma mulher, aliás, a única mulher dentro do STF, a ministra Carmen Lúcia, também usou a palavra para falar do direito incontroverso, a cláusula pétrea da nossa Constituição, que é o respeito à fonte. E eu falo isso como empregador de mais de 50 jornalistas, eu presido o grupo do Correio da Manhã, que tem o Jornal Diário em Brasília, Jornal Diário no Rio, em São Paulo, Campinas, Volta Redonda. Eu, como abrajetiano, hoje comando um grupo de jornais diários, são 6 jornais diários no país, mais de 50 jornalistas, e nós ficamos estarrecidos como o sigilo da fonte é quebrado. Senadora Damares, o nosso parlamento e aquela reação na coletiva de imprensa, principalmente dos políticos que estão, não digo à direita, mas são políticos direitos, porque eles respeitam a Constituição, lavou as nossas almas, porque nunca a imprensa esteve tão ameaçada. Então, essa solenidade de uma entidade que tem uma capilaridade nacional, que é presidido pelo Luiz Pires, que é um dos poucos jornalistas que entendem esse equilíbrio importante entre o poder público e o parlamento, o Congresso. Ele traz como presidente nacional uma pujança. O evento anterior, nesse plenário do Senado, foi uma iniciativa dele, com quem e do nosso Eduardo Gomes, que é o vice-presidente da Casa. É muito importante que a gente não deixe passar de branco esse momento, porque a força da Abrajet está, sobretudo, nas campanhas que abraça na defesa do turismo nacional. Foi assim na questão da aviação, foi assim na questão da Varig, foi assim em momentos que nós lutamos pelo reconhecimento do turismólogo, pelo papel fundamental que o agente de viagem tem como intermediador, que recebeu várias punições por entenderem o papel exato. E, então, nós temos o lado lúdico, Damares, que é o lado contemplativo, que estimula, como você colocou, exemplos de resgate social, mas nós temos que ser também uma entidade vigilante, principalmente para algumas coisas que nos afligiu muito na história, como o uso do papel da mulher como propaganda turística, a questão do turismo sexual, que até hoje se manifesta, a necessidade de se ter controles, principalmente fora da rede hoteleira, porque esse camelô da hotelaria, que é o Airbnb, acaba permitindo, sem controle de uma portaria, que diversas coisas erradas ocorram em condomínios.
A maior importância de um jornalista é ele fazer a diferença, ele ser útil. E a Abrajete, ao longo dos seus 69 anos, e agora na iminência de completar 70 anos, são 7 décadas de existência. A Abrajete antecede a própria Embratur, antecede ao próprio Conselho Nacional de Turismo. O nosso jornal especializado, o jornal de turismo, é jornal de turismo porque não tinha turismo. Então não é do turismo, é de turismo, porque está no Gênesis há 65 anos, um veículo especializado. Eu faço aqui uma convocação para os 70 anos da Abrajete, que a gente exerça esse papel de vigilância da sociedade, exerça esse papel que leve a capilaridade da nossa entidade, de norte a sul, uma entidade que não tem coloração político-partidária. O turismo, ele transcende em todas as correntes partidárias, mas, sobretudo, o momento que o Brasil vive. O país atravessa um momento de polarização política. Graças a Deus, a Abrajete e o Luiz Pires foi eleito por unanimidade. Não existe dentro do nosso seio essa questão da polarização política. Que a nossa entidade exerça um papel de vigilância. Por ter 69 anos, ela tem a autoridade moral e pela sua capilaridade de brandar, de fazer junto com as entidades como a ABERT, a NJ, as entidades, a ANER, a Associação Nacional de Revistas, que se manifestaram nesse momento e que a gente saia daqui, Luiz, também com um documento da Abrajete falando da gravidade do que ocorreu, e a Abrajete, que é muito forte no Maranhão, tem autonomia para fazer isso, porque o que ocorreu, reitero aqui, com a perseguição, a quebra do direito constitucional dentro de um ministro que ontem estava raivoso com seus próprios pares dentro do STF, porque os pares se rebelaram contra. E esse julgamento, para minha surpresa, corre o risco de não ir a plenário. Esse julgamento corre o risco de ir para uma Câmara, onde você tem uma posição já definida do Alexandre de Moraes, tem a posição definida de uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que é o Flávio Dino, porque foi presidente da Embratur. A Abrajete esteve muito próxima do Flávio Dino, quando ele presidiu a Embratur, e ele se coloca ali como vítima e julgador. Essa formação do que a gente chama de um ser, uma hidra, que tem uma cabeça de vítima, uma cabeça de investigador e uma cabeça de julgador, é extremamente perigoso para o país. E aqui, Damares, como a TV Senado está transmitindo essa sessão, e a TV Senado ela é canal aberto, alguns telespectadores que estão em prisão domiciliar, que não podem assistir pela internet, mas pode assistir canal aberto, com certeza deve estar nos assistindo. E aqui vai também, eu hipoteco aqui uma solidariedade ao preso político maior desse país, o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso em casa por um crime que seguiu um rito que a história irá rever. E aqui eu faço aqui, então, em dizer que ter coragem de usar um púlpito como esse, uma solenidade como esse, não para se acovardar, não para fingir que a imprensa não está sob ameaça, mas de brandar que a liberdade de imprensa é cláusula fundamental da nossa Constituição. O direito é garantia da fonte, o segredo da fonte é inviolável. A essência do nosso jornalismo, está no respeito à fonte. Não podemos permitir, então, que aquele que seja a grande salvaguarda da Constituição seja o primeiro a rasgá-la. Então, fica aqui um registro. Nesse plenário do Senado Federal, nessa sexta-feira, com um plenário cheio, com a transmissão e com nossos telespectadores, dentro de uma das entidades mais respeitadas e antigas do setor, que é a nossa Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, que nós nos irmanamos com a defesa do direito constitucional do respeito ao sigilo da fonte, essência da nossa atividade.
Não vamos nos calar e não vamos nos calar, porque jornalismo se faz, sobretudo, com coragem. E isso a Abrajete, nos seus 69 anos, sempre demonstrou ter. Muito obrigado. Presidente, o senhor tirou fôlego de muita gente com o seu discurso. Parabéns. Eu registro o representante do ministro de Estado do Turismo, o senhor chefe de serviço da Secretaria Nacional de Política de Turismo, Alex Gonçalves Almendra. Seja bem-vindo. Mas eu vou registrar também, eu queria que a TV Senado mostrasse a galeria. Olha que galeria linda, presidente. Está conosco os alunos do ensino fundamental do Colégio Maple é assim que pronuncia? Olha como são lindos. Amei esse boné colocado para trás assim. Vocês são chiques. Muito bem-vindos ao Senado Federal. Eu sou a senadora Damares Alves, aqui de Brasília. E eu não sei se já falaram para vocês que senadores fazem leis. Eu estou fazendo muitas leis. A minha próxima lei que eu vou fazer é que o intervalo na escola vai ter que ser de 2 horas agora. Tem outra lei que eu vou fazer. As férias de 6 meses e só 6 meses de aula. E também, professores, gostaram, né, professores? Os pais não gostaram. Farei uma lei para a gente acabar com a matemática de sala de aula. Chega de prova de matemática. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui no Senado Federal. Não esqueçam de olhar para o nosso teto. Olha como o nosso teto é lindo, vocês estão vendo? E não esqueçam de olhar aqui para baixo, ó, tem uma bandeira do Brasil aqui em alto relevo azul, tá vendo? Esse plenário é muito lindo. Bem-vindo, professores, bem-vindo a todos que estão acompanhando as crianças, é uma alegria. Nós vamos agora para um momento de homenagem. Faremos uma homenagem em reconhecimento à relevante contribuição para os 69 anos de história da Abrajete e para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo no Brasil. Convido o senhor Luiz de Souza Pires, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Abrajete, para se juntar a mim e entregarmos a placa comemorativa ao senhor Antônio Clarete Guerra. Senhores, nós estamos chegando ao final dessa linda, merecida e oportuna sessão especial de homenagem à Abrajete. Não está prevista a placa do senador, não? Não, ele não.
nós vamos ao final da nossa sessão especial, agradecendo a presença de todos. Nós escrevemos na história do Senado essa sessão, uma sessão merecida. Depois de todos os elogios, eu queria pedir permissão aos senhores. Eu não quero deixar a festa dos senhores menor, e também, mas eu preciso fazer uma manifestação pessoal, e não é uma manifestação em nome da Abrajet, mas é uma manifestação pessoal. Nós estamos aqui hoje para homenagear os jornalistas da área do turismo, profissionais que têm uma linda missão, que é mostrar as belezas e as riquezas do nosso Brasil para o mundo inteiro. Parabéns pelo trabalho que cada um dos senhores fazem. Mas já que a casa está cheia de profissionais da comunicação, e já que nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro, eu não posso deixar de aproveitar esse momento para falar de um assunto muito sério e aqui fazer coro ao seu Cláudio. Eu preciso falar sobre a liberdade de imprensa e principalmente sobre o sigilo da fonte. O sigilo da fonte é um pilar da nossa democracia, garantido em nossa Constituição. É sagrado. Se o jornalista não tem a garantia de que pode proteger quem traz a informação, o trabalho do jornalista simplesmente não acontece. E se a imprensa não consegue trabalhar livre, a sociedade fica no escuro. Eu acompanho o noticiário e vejo algumas coisas acontecendo hoje que me preocupam muito. Estão abrindo precedentes perigosos no nosso país. E nós precisamos ficar em alerta. Eu sempre defendi uma coisa e vou repetir aqui, olhando para todos os senhores e para o Brasil que nos assiste. Ninguém está acima da lei. Ninguém mesmo, com toga ou sem toga. Mas a lei tem que servir para proteger os direitos e as liberdades, e não para intimidar ou calar quem está apenas fazendo o seu trabalho de informar. Quando a gente deixa que o direito do jornalista de proteger sua fonte seja quebrado, a gente enfraquece a democracia inteira. Não podemos normalizar isso. Não podemos fechar os olhos. Então, o meu recado para todos os jornalistas hoje, para todos que nos acompanham, continuem firmes, continuem trabalhando de cabeça erguida, mostrando o que o Brasil tem de melhor, mas também cumprindo o papel de informar a nossa gente com independência e sem temor. Esta casa, o Senado Federal, respeita o trabalho da imprensa. Assim, faço registro, esse é um posicionamento pessoal, mas eu creio que fez coro a fala do Dr. Cláudio também. Repito, agora eu quero dizer que mais uma turma do mesmo colégio chegou. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. O uniforme de vocês é lindo. Estão passando na televisão para o Brasil inteiro, tá bom? Sejam bem-vindos. Dessa forma, cumprida a finalidade dessa sessão, e agora a sessão muito alegre e barulhenta, do jeito que a gente gosta, nós agradecemos a presença de todos e reiteramos presidente e ex-presidentes e fundador, e o nosso secretário e os demais que estão aqui. Reiteramos nossa homenagem, nosso respeito, nosso carinho e admiração para uma das mais incríveis associações que nós temos no Brasil, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Em nome de todos os senadores, especialmente do senador Eduardo Gomes, agradeço a presença de todos e nada mais tendo a tratar, dando por cumprida a nossa missão, e espero que tenha representado à altura o nosso querido senador. Eu declaro encerrada essa linda sessão de homenagem. Muito obrigada.
movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A número regimental, declarou aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação direta à mesa diretora. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa extraordinária semipresencial é destinada à apreciação da medida provisória 1356 de 2026 e das mensagens 39 a 41 de 2026 da Presidência da República, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite só fazer um comunicado? Pois não, senador Flávio Arnes. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento os senadores e senadoras, é que o nosso próximo esforço concentrado vai ser no final desse mês, e antes disso nós teremos no Brasil a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Até estou aqui vendo o senador Marcos Pontes também, que é membro da nossa comissão e muito ligado à área.
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o que já acontece há 62 anos no Brasil. 62 anos. Antigamente era denominada Semana Nacional do Excepcional. Só que a terminologia vai mudando e se deu uma ênfase para o intelectual e o múltiplo. E esse é um desafio que o Brasil tem, né, de atender na educação, na saúde, na assistência, no trabalho, no apoio à família, a pessoa com deficiência intelectual. Nós temos pessoas com deficiência intelectual que vão para as Olimpíadas, né, Paralimpíadas, e, ao mesmo tempo, temos pessoas com deficiência intelectual que precisam de apoio para atividades de vida diária, para comer, tomar banho e tudo. E é um desafio para a escola, qualquer escola que melhor atenda às necessidades dessa pessoa, quais os trabalhos de saúde, de assistência, de trabalho para essas pessoas com deficiência intelectual, e sempre a pessoa com deficiência intelectual com mais necessidades é a pessoa mais marginalizada. Eu já fiz reunião com mais de 100 famílias aqui de Brasília, em que as famílias apontaram, só que no caso deles era pessoas com autismo, dizendo, olha, são adultos com dificuldades, porque o autismo, a gente vê tantos exemplos bonitos, como na deficiência intelectual também, de inclusão, mas no caso desses mais vulneráveis, né, quer dizer, destruindo a casa, não fazendo as necessidades, a mãe não podendo sair. E ontem ainda eu tive a informação de que, nesses casos, 78% dos pais abandonam a casa, deixam o filho com a mãe que se vira, né? E isso tem que ser discutido, visto, olhado, o que é melhor. Nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é muito boa, né? E lá diz, vamos sempre olhar o que mais beneficia a pessoa com deficiência, seja autista, múltiplo, intelectual. As soluções têm que ser muitas, porque há uma variedade imensa de casos. Então, a Federação Nacional das APAES, que comanda esse debate pelo Brasil, inclusive coloca, né, de que isso tem que acontecer. Deficiência múltipla é uma pessoa que tem deficiência intelectual, tem cegueira junto, tem surdez junto, deficiência física junto. E tem um pensamento muito bonito, senhor presidente, para essa semana, que é o pensamento das APAES, mas não é só das APAES, Pestalozes, entidades co-irmãs, mas o pensamento é este: deficiência não define. Não é que a gente tem que olhar para a deficiência. Cada pessoa tem a sua necessidade, o seu potencial, né, coisa boa. Todos nós temos coisas boas, dificuldades, necessidades. Deficiência não define. Oportunidade transforma. Oportunidade transforma, de acordo com aquilo que a família e a pessoa com deficiência, junto com o apoio dos profissionais, considere mais adequado nessa extensão do Brasil. Então, oportunidade transforma. Inclua nossa voz. Inclua nossa voz. Vamos sempre perguntar para a família, para a pessoa com deficiência, o que eles acham, né? E, assim, havendo um bom diálogo, sempre chega uma boa conclusão. Então, senhor presidente, eu só pedi essa oportunidade de fazer esse comunicado, porque 21 já é semana que vem, até 28, e todos os senadores e senadoras, né, vão acontecer milhares de iniciativas pelo Brasil nessa semana. É competição, é curso, é debate, é discussão, é lei, passeata e tal, né? Cada um se organiza naquilo que é importante na sua comunidade. Então, o chamamento, né, e particularmente para o nosso presidente, né, o senador Davi Alcolumbre, que tem dado todo o apoio possível, quer dizer, para o Brasil, necessário, a abertura. Quero parabenizar Vossa Excelência, que Vossa Excelência
é solidário com tudo isso. Solidário. Solidariedade é uma palavra forte. Estamos juntos, em outras palavras. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Flávio, pelas palavras de Vossa Excelência. Me permitam, antes de nós iniciarmos a deliberação previamente estabelecida. Bom dia, senador Laércio. Tudo bem? Antes eu queria fazer um registro da presença na galeria dos alunos do ensino fundamental do Colégio Avelino Jovem de Abreu de Valparaíso do Goiás. Sejam muito bem-vindos à galeria do Senado Federal e bem-vindas. Antes de eu passar a palavra aos senadores inscritos para uso da palavra, eu queria fazer um informe ao plenário do Senado Federal. Na sessão de ontem, eu fiz um apelo ao presidente senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de uma demanda trazida à presidência por vários colegas senadores, inclusive pelo astronauta senador ministro Marcos Pontes. Também a senadora Mara Gabrilli fez menção a este assunto. E eu ontem fiz um apelo ao presidente Renan Calheiros, em nome dos nossos colegas senadores do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de nós incluirmos no dia de hoje, com regime de urgência, as solicitações da cidade de São Paulo em relação a operações de crédito externo com aval da União. São 3 mensagens publicadas no Diário Oficial Extra no dia de ontem, e eu pedi a autorização do presidente Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, porque nós não teríamos tempo adequado para fazermos essas operações se nós fôssemos deixar para a próxima semana do esforço concentrado, do ponto de vista da legalidade do prazo de vigência da solicitação do empréstimo. O presidente Renan Calheiros aqueceu de pronto e nos autorizou que nós pudéssemos fazer a inclusão como item extra-pauta com requerimento de urgência nesta sessão extraordinária, que também foi convocada extraordinariamente por conta deste assunto. Ocorre que, ainda ontem, senador Paulo Paim, senador Laércio, senador Hermes, ainda no dia de ontem, o governo federal, em outra edição do Diário Oficial da União, publicou outras 10 operações de crédito externo nos mesmos moldes das solicitadas pela bancada de São Paulo para a cidade de São Paulo no dia de ontem. Elas não estavam incluídas na pauta porque nós não sabíamos da publicação das outras operações. E logo hoje, cedo pela manhã, eu fui instado por vários colegas senadores dos estados e dos municípios que representam aqui no Senado, sobre a possibilidade também de nós procedermos da mesma maneira que fizemos com os empréstimos da cidade de São Paulo. E eu queria comunicar a Vossas Excelências que nós não podemos tratar a cidade de São Paulo de uma maneira e os outros municípios e os outros estados de outra maneira. O que é que eu fiz ainda há pouco? Liguei novamente, por uma questão de respeito do ponto de vista da instituição Senado Federal e do seu funcionamento, para o nosso senador presidente Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, e para que não parecesse que eu estava colocando uma sessão extraordinária e fiz um pedido para as 3 mensagens de São Paulo, e chegando aqui, eu passaria por cima da autoridade da Comissão de Assuntos Econômicos em relação às outras mensagens. Eu estou sendo informado agora pelo doutor Ivan, que está comunicando o doutor Danilo, que não são 13 mensagens, são 16 mensagens de operação de crédito para estados e municípios do Brasil. E aí eu liguei para o senador, presidente Renan Calheiros,
para pedir a autorização para ele, para da mesma maneira fazermos o que fizemos para a cidade de São Paulo. Que eu pudesse recolher as assinaturas do requerimento de urgência das outras 13 mensagens, para que nós pudéssemos incluir como item extra-pauta todas as mensagens que foram publicadas no dia de ontem, para a gente tratar todos os entes subnacionais da mesma maneira, para não ter diferenciação. E o presidente Renan Calheiros, eu quero agradecer publicamente o senador Renan Calheiros, presidente da CAI, que imediatamente aqueceu novamente com a minha sugestão. Inclusive, fez uma ponderação e um agradecimento, que da parte dele também era prioridade votar uma dessas mensagens, porque ele tomou conhecimento que no Diário Oficial, que foi publicado no dia de ontem, haveria uma mensagem de financiamento externo para a cidade de Maceió, no estado de Sua Excelência, o senador Renan Calheiros. Então, ele também fez um apelo e eu queria agradecer, porque ele colocou no bojo também o desejo e o interesse político para que eu votasse conjuntamente com todas as outras mensagens, esta mensagem que vai ajudar muito a capital do estado que o senador Renan Calheiros representa. Então, eu queria agradecer a compreensão do presidente Renan, agradecer porque, de fato, nós precisaríamos convocar uma sessão da CAI, enfim, e essas cidades, esses estados não têm mais prazo. E eu recebi ainda há pouco também a solicitação da senadora doutora Eudócia, que já está recolhendo, e eu queria cumprimentar a senadora Eudócia também, porque já está envolvida recolhendo a assinatura dos senadores, com o apoio dos gabinetes, inclusive o da liderança, para formalizar o mínimo necessário do ponto de vista regimental, para a gente inserir como item extra-pauta essas 16 mensagens de crédito externo dos municípios e dos estados brasileiros. Então, cumprimentar a senadora doutora Eudócia, que está recolhendo as assinaturas e que também nos pediu para que nós pudéssemos fazer a votação desta mensagem da cidade de Maceió. Meus agradecimentos e muito obrigado aos senadores que compreendem a importância de fazermos isso. Nós temos senadores inscritos para fazer pronunciamento e nós temos senadores que estão acompanhando a sessão para fazer a leitura dos relatórios, como a senadora Mara, como a senadora Daniela, que estão acompanhando, que são relatoras das mensagens. Queria pedir permissão ao senador Paulo Paim e ao senador Sargento Reginauro, que está nos acompanhando, para nós iniciarmos a votação das mensagens e ainda há tempo, na sessão de hoje, eu concederei a palavra a vossas excelências para que nós possamos acelerar a deliberação dessas 16 mensagens de crédito extraordinário que foram decisivas para a convocação desta sessão extraordinária. Queria agradecer a compreensão de vossas excelências. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Item 1 da pauta, mensagem número 39 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 248 milhões e 300 mil dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o município de São Paulo, Estado de São Paulo, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da eletrificação da frota de ônibus da cidade de São Paulo. Foi apresentado o requerimento 591 de 2026 dos líderes, que solicita a urgência para apreciação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora Mara Gabrilli
para proferir o seu parecer em plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Antes de eu dar início à leitura dos meus relatórios, eu gostaria de fazer uns agradecimentos a pessoas que tornaram esses empréstimos possíveis. Primeiramente, eu gostaria aqui de pessoalmente agradecer ao seu empenho, presidente Davi, para que esses 3 empréstimos se concretizassem. Eu sei que seu trabalho não foi pouco e foi bastante, muita dedicação da sua parte para que tudo isso acontecesse. Quero agradecer também a nossa senadora líder, Tereza Leitão, que lutou até o fim para que o governo enviasse as mensagens e que este Senado... Dá um gole d'água. E, no fim, um governo para que as mensagens fossem enviadas a esse Senado. E compartilho essa vitória com o meu colega de bancada paulista, o senador astronauta Marcos Pontes. Quero agradecer também o presidente da CAI, senador Renan Calheiros, e igualmente parabenizo o prefeito Ricardo Nunes, que negociou todos os empréstimos visando a melhoria da qualidade de vida da população da cidade de São Paulo, e, por fim, aos técnicos do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, assim como ao ministro Dário Durigan, pelas avaliações técnicas e pela diligência na análise e na aprovação do pleito. Desde abril de 2026. O relatório. Em exame, a mensagem do Senado Federal número 39 de 2026, da Presidência da República, número 687, de 12 de agosto de 2026, na origem, que submete a apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º da Constituição Federal, solicitação de autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de $248.300.000 dos Estados Unidos da América, de principal entre o município de São Paulo, Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Os recursos da operação de crédito destinam-se ao financiamento do Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da eletrificação da frota de ônibus. Sempre me dediquei para melhorar a mobilidade urbana, e essa foi uma oportunidade de promover ações concretas para renovar a frota e ainda reduzir a emissão de gases poluentes, melhorando a qualidade do transporte para toda a população. Salienta-se que tramita no Senado Federal a mensagem SF número 40, de 2026, que trata de outra solicitação de autorização de operação de crédito externo de mesmo valor entre a Prefeitura de São Paulo e o Banco Interamericano para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, destinada ao mesmo programa. Em conjunto, estamos tratando da contratação de $496.600.000 dos Estados Unidos da América para o Programa de Redução de Emissão de Gases Poluentes por meio da eletrificação da frota de ônibus. Dentre a documentação que consta nesse processo, destacamos a exposição de motivos, número 710, de 2 de abril de 2026, do Ministério da Fazenda, os pareceres SI-SEI, números 1053, de 30 de março de 2026, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e 896, de 22 de março de 2026, da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como cópia em língua portuguesa
das minutas dos contratos a serem celebrados. E agora passo a análise. Análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52, incisos 5º, 7º e 8º da Constituição Federal e visa verificar o cumprimento das determinações das resoluções do Senado Federal nos 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas que regulam os limites e condições para a contratação de operações de crédito internas e externas e concessão da garantia no âmbito dos 3 níveis de governo. E, de acordo com a exposição de motivos mencionada, a Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, a STN informou que o mutuário, a Prefeitura de São Paulo, recebeu classificação B quanto à capacidade de pagamento, assim como a operação de crédito pleiteada na mensagem número 40 de 26, essa operação de crédito estava programada para ser contratada em 2025, quando a STN a analisou e emitiu o parecer SEI número 4.570, de 9 de dezembro de 2025, cujas conclusões foram confirmadas no citado parecer SEI número 896 de 2026. A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização da operação de crédito pleiteada, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que, previamente, a assinatura dos instrumentos contratuais deve ser verificado o disposto na Portaria Normativa MF número 500, de 2 de junho de 2023, adimplência do ente, o cumprimento substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia. Em conclusão, do ponto de vista técnico, não há motivo para denegar a autorização pretendida, pois encontram-se cumpridas todas as exigências legais pertinentes. Passo, então, senhor presidente, ao voto. O voto. O pleito encaminhado pelo Poder Executivo encontra-se de acordo com o que preceituam a Lei de Responsabilidade Fiscal e as resoluções do Senado Federal sobre a matéria, devendo ser concedida autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida pelo município de São Paulo, nos termos do projeto de resolução do Senado que apresentamos. O parecer é favorável à mensagem, nos termos do projeto de resolução apresentado pela relatora, senadora Mara Gabrilli. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 33 de 2026.
O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai imediatamente à promulgação. Eu vou fazer uma inversão de pauta para trazer o item 3 para ser o segundo, porque a relatora é a senadora Mara. Item 3, mensagem número 41 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 205 milhões e 300 mil dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o município de São Paulo, Estado de São Paulo, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da cidade de São Paulo, Programa Avança Saúde 2. Foi apresentado o requerimento 590 de 2026 dos líderes, que solicita a urgência para a apreciação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Novamente, faço a designação da senadora Mara Gabrilli para proferir o parecer sobre esta mensagem. Mais uma vez, muito obrigada. Relatório. Vem a plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, solicitação de autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 205 milhões e 300 mil dólares dos Estados Unidos da América, de principal, para o financiamento do Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da cidade de São Paulo, Avança Saúde 2, entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID. O Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da cidade de São Paulo, Avança Saúde 2, representa uma importante iniciativa de fortalecimento da capacidade do sistema público de saúde do município, com foco na modernização da rede hospitalar e na melhoria da atenção especializada. A iniciativa busca enfrentar limitações históricas de infraestrutura e ampliar as condições para que os serviços públicos respondam de maneira mais adequada ao crescimento e à complexidade das necessidades da população. Os resultados esperados estão relacionados, sobretudo, à melhoria de qualidade e da eficiência dos serviços de saúde, mediante a qualificação das estruturas físicas e a modernização dos equipamentos e ainda o aprimoramento dos processos assistenciais e de gestão. A reestruturação da rede permite criar condições mais adequadas para o funcionamento das unidades e para a prestação de um atendimento mais seguro, resolutivo e humanizado. Outro resultado relevante é o fortalecimento da capacidade de atendimento da rede municipal, com potencial para reduzir gargalos, melhorar os fluxos de pacientes e ampliar a oferta de serviços especializados. A modernização das unidades hospitalares contribui para uma utilização mais eficiente dos recursos públicos e para uma maior integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde. O programa também produz efeitos importantes sobre a qualificação da gestão pública em saúde ao incorporar mecanismos de planejamento, monitoramento, avaliação de resultados e aprimoramento da qualidade. Dessa forma, os investimentos não se limitam à realização de obras ou à aquisição de equipamentos, mas procuram estabelecer condições permanentes
para uma gestão mais eficiente e orientada às necessidades da população. Em síntese, o Avança Saúde 2 representa um investimento estratégico na modernização e no fortalecimento da rede pública de saúde de São Paulo, cujos principais resultados devem se traduzir em melhores condições de atendimento, maior capacidade de resposta do sistema, melhoria da qualidade dos serviços e maior eficiência na utilização dos recursos públicos. Seu impacto mais relevante, portanto, está na criação de uma rede hospitalar mais estruturada, qualificada e preparada para atender às demandas presentes e futuras da população. Esse é o relatório. Passo agora à análise. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle pelo Senado Federal das operações financeiras externas de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, consoante o artigo 52, incisos 5º, 7º e 8º, tendo a Câmara Alta disciplinado a matéria mediante a resolução número 48 de 21 de dezembro de 2007 e alterações à resolução número 43 de 2001 e alterações todas do Senado Federal. O programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamentos Externos, o COFIEX, de que trata o decreto número 9.075, de 6 de junho de 2017. A Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, restou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, Prefeitura de São Paulo, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, a STN informou que a classificação final da capacidade de pagamento do mutuário recebeu classificação B e demonstrou que a operação de crédito é elegível relativamente aos riscos do Tesouro Nacional para a concessão de garantia da União. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização da operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto na Portaria Normativa MF número 500, de 2 de junho de 2023, a adimplência do ente, o cumprimento substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia. A STN informou também que a operação de crédito sob análise está inscrita no Sistema de Prestação de Informação de Capital Estrangeiro de Crédito Externo, antigo ROF/RDE, número TB 164790. Cabe ainda enfatizar que a PGFN atestou em seu parecer que o contrato negociado não contém cláusulas de natureza política atentatórias à soberania nacional e à ordem pública, contrárias à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que impliquem compensação automática de débitos e créditos. Fica amplamente evidenciada não só a importância do empréstimo, cuja aprovação iremos propor nesta data, como a sua extrema relevância. Trata-se de iniciativa de importância fundamental para o desenvolvimento do sistema de saúde do município de São Paulo. Passo, então, senhor presidente, ao voto.
Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do projeto de resolução do Senado que aqui apresento. Concluiu, minha senadora querida? Concluí, meu presidente amado. Um beijo. O parecer é favorável... Beijo, muito obrigado. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 35 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai imediatamente à promulgação. Senhor presidente. Pela ordem, conceda a palavra ao senador Flávio Arnes. É só uma, se Vossa Excelência me permite, uma sugestão processual, né? Porque Vossa Excelência, quando lê o documento de encaminhamento do item da pauta, já faz um resumo para que este recurso será destinado. E há um cuidado muito grande do Executivo, obviamente, a Procuradoria da Fazenda, o Tesouro Nacional, e os relatórios são todos eles muito parecidos, vamos dizer, com exceção do objeto que Vossa Excelência lê. E os relatórios estão disponibilizados já para todas as pessoas. Então eu perguntaria, claro que seria no arbítrio também do relator, que ele pudesse destacar algum aspecto e ia para o voto diretamente. Né? Na verdade, senador Flávio, é mais ou menos isso que a gente faz. Mas, concretamente, neste caso, não está disponível, porque nós incluímos agorinha, ainda há pouco, como extra pauta, e agora que estão fazendo os relatórios. Tá. Não, mas só... Vossa Excelência está certo quando nós formos fazer as votações das mensagens que já estão com o relatório apresentado, aí eu vou pedir a compreensão dos relatores para serem mais breves possíveis, porque aí vai estar todo mundo ciente do que é o empréstimo. E nada contra, porque o público, em geral, a sociedade tem que saber, porque isso passou por um processo, assim, extenuante no Executivo, nos órgãos de fiscalização e tudo, está chegando aqui, né, para que a gente diga assim, não, tá, eu acho que está... Agora, se o relator achar que não está de acordo, o voto, obviamente, não será o caso, obviamente, mas seria diferente. Mas tudo bem, senhor presidente, é só no sentido de colaboração. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Vossa Excelência estaria ajudando muito a presidência, até para dar celeridade na sessão. Eu estou fazendo uma inversão de um item da pauta com a aquiescência do senador astronauta e pedi a compreensão da senadora Daniela Ribeiro, que a senadora Tereza tem outro compromisso, a nossa líder, e ela pediu para fazer a inversão de pauta de um empréstimo da cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco. E a relatora foi designada uma pernambucana, e ela gostaria de fazer o relatório na tribuna. Mensagem número 43 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 20 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Petrolina, estado de Pernambuco, e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPlata, cujos recursos destinam seu financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Urbano no município de Petrolina, em Pernambuco, denominado Petrolina Crescer Mais.
Foi apresentado o requerimento 596 de 2026 dos líderes, solicitando a urgência para apreciação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora Tereza Leitão para proferir o seu parecer em plenário. Com a palavra, a relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Da mesma maneira, agradeço aos senadores, senador Astronauta e a senadora Daniela Ribeiro. Vou também seguir um pouco a sugestão que foi dada pelo nosso senador Flávio Arnes. O Programa de Desenvolvimento Urbano no município de Petrolina, Petrolina Crescer Mais, tem como objetivo promover o desenvolvimento urbano, social e econômico sustentável do município pernambucano por meio de investimentos em infraestrutura viária, saneamento básico, saúde, lazer e cultura. A iniciativa opera sob um modelo de cofinanciamento global de 100 milhões de dólares, composto por uma operação com o Fomplata de até 20 milhões de dólares, com garantia da República Federativa do Brasil e contrapartida local de 5 milhões de dólares, somada a um financiamento de 60 milhões de dólares do Fundo OPEP e 15 milhões de contrapartida correspondente. Estruturado em componentes de obras, desapropriações, gestão e comissão de administração, o programa engloba ações estratégicas, como a duplicação da PE 626, na altura da Avenida Cardoso de Sá, pavimentação e requalificação de vias urbanas e rurais, implantação de ciclovias, acessibilidade, a construção do viaduto da Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio e de um terminal rodoviário intermunicipal, além de investimentos em creches e em saúde, como a construção de um centro cardiológico. Petrolina é conhecida como a cidade mais desenvolvida, o centro de desenvolvimento econômico, político, conhecida pela irrigação de áreas de sequeiro, onde a produção de frutas é também muito relevante, servindo de canal de exportação. Importante, uma cidade que se situa às margens do São Francisco, ligada a Juazeiro pela famosa ponte imortalizada nos versos de Luiz Gonzaga. A transação conta com a garantia da República Federativa do Brasil, o que exige uma rigorosa fiscalização por parte do Senado Federal e do Ministério da Fazenda. O Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já emitiram pareceres favoráveis, destacando que a Prefeitura possui a capacidade de pagamento classificada como nível A. Além disso, os textos estabelecem as contrapartidas financeiras e as obrigações legais para que o município deve cumprir, com o que o município deve cumprir para a liberação dos recursos. O voto, portanto, senhor presidente, é pela aprovação da mensagem nos termos da resolução que apresento, na conclusão do parecer, cumpridas todas as formalidades anteriores a que esse projeto chegasse aqui nessa casa. Muito obrigada, esse é o voto. O parecer é favorável à mensagem apresentada pela relatora, nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 39 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item 2, mensagem número 40 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 248 milhões e 300 mil dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o município de São Paulo, Estado de São Paulo, e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, BIRD,
cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da eletrificação da frota de ônibus da cidade de São Paulo. Foi apresentado o requerimento 589 de 2026 dos líderes, que solicita a urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador astronauta Marcos Pontes para que ele possa proferir o seu parecer em plenário em relação a esta mensagem. Obrigado, presidente. Aliás, antes da leitura do relatório, gostaria de agradecer o esforço, a presteza com o presidente Davi Alcolumbre, assim como o presidente Renan Calheiros, né, tiveram para que esse processo acontecesse em tempo, muito importante para a cidade. Agradecer também a senadora Tereza Leitão pela articulação que fosse possível e a parceria da nossa cara senadora Mara Gabrilli, de São Paulo também, envolvida diretamente também nessa aprovação. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento do Programa de Redução de Emissão de Gases Poluentes por meio da eletrificação da frota de ônibus da cidade de São Paulo. O programa é constituído das seguintes áreas e resultado. 1. Descarbonização e modernização da frota de ônibus públicos, no valor de $243.050.000. A área de resultado. 1. Tem como foco a melhoria da qualidade do transporte público e a redução das emissões de gases de efeito estufa, poluentes locais e ruído na frota municipal de ônibus. Aliás, é uma coisa extremamente importante pensando numa cidade do tamanho da cidade de São Paulo. Esta área desdobra-se na atualização dos processos de aquisição de ônibus elétricos e de remuneração das concessionárias para fortalecer a capacidade da Prefeitura de São Paulo na transição para uma frota elétrica. 2. Financiamento da diferença de viabilidade para cobrir os maiores custos iniciais dos ônibus elétricos. Fortalecimento da gestão do sistema de transporte público, no valor de $3.250.000, a área de resultado. Busca melhorar a eficiência da gestão do transporte público de São Paulo, elevando sua qualidade e confiabilidade para atrair mais passageiros. 3. Promoção do transporte público inclusivo e sustentável, no valor de $2 milhões. O resultado esperado tem como objetivo fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de São Paulo para implementar políticas de mobilidade urbana sustentáveis e inclusivas. Parabenizar o prefeito Ricardo Nunes também pelo trabalho nessa área que é extremamente importante para todos nós. A análise. Como salientado, a operação de crédito pretendida será contratado entre o município de São Paulo, no estado de São Paulo, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento no valor de $248.300.000. A Secretaria de Tesouro Nacional emitiu parecer em 9 de dezembro de 2025 favorável ao pleito e à concessão da garantia da União para esta operação de crédito externo. No parecer, são fornecidas informações acerca da situação do município de São Paulo, no que diz respeito ao cumprimento das condições e exigências de natureza financeira e processual, estipulados pelas resoluções 40 e 43 de 2001 do Senado Federal, bem como as relativas às disposições constantes da resolução número 48 de 2007 do Senado Federal, que estabelece limites e condições para que a União possa conceder garantias em operações de crédito. Relativamente aos aspectos de natureza financeira, nos termos das condições e exigências definidas nas resoluções supracitadas, aplicáveis ao financiamento pretendido, cabem os seguintes esclarecimentos. A. O referido programa foi autorizado pela Comissão de Financiamentos Externos, conforme Resolução 29 de 2023, alterada pela Resolução 24 de 2025. A contratação da operação de crédito foi deferida pelo supracitado parecer, que considerou terem sido atendidos os requisitos mínimos previstos pela Resolução 43 de 2001 do Senado Federal, em especial quanto aos limites de endividamento do município de São Paulo. C. Relativamente à exigência constitucional de que programas ou projetos constem no plano plurianual, é informado que a operação em questão preenche esse requisito. Delta.
A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 contempla dotações para a execução do programa. Constam desse orçamento dotações relativas à receita da operação de crédito externo e à despesa com que os encargos da dívida. ECO. A Secretaria de Tesouro Nacional também verificou que há previsão de oferecimento de contrapartidas por parte do município de São Paulo. Para tanto, o Poder Executivo está autorizado a vincular as receitas previstas no artigo 167, parágrafo 4º da Constituição Federal e outras garantias em direito admitidas. Fox. É possível atender a esse pleito de garantia, pois são consideradas suficientes e adequadas as contrapartidas a serem prestadas pelo município de São Paulo à União, caso venha a honrar o compromisso na condição e garantia da operação. Golfe. A margem de concessão da pleiteada garantia da União, dentro do limite estabelecido pelo artigo 9º da Resolução 48 de 2007, já que o saldo total das garantias concedidas pela União encontra-se em 22,08% da receita corrente líquida, portanto, abaixo do limite de 60% da referida receita. Hotel. O município de São Paulo encontra-se inadimplente com a União relativamente aos financiamentos e refinanciamentos por ela concedidos ou garantias por ela honradas. Índia, foi realizada a análise da capacidade de pagamento da pleiteante à garantia, de acordo com a metodologia estabelecida na Portaria Normativa de 2023. Na análise realizada, a classificação final da capacidade de pagamento do ente é bravo, letra B, né, bravo, de maneira que se considera atendido o requisito. Tendo visto disposto no artigo 11 da parágrafo 4º da Portaria Normativa número 1583 de 2023, ficam dispensadas da análise de custo efetivo máximo aceitável as operações garantidas pela União cujos credores estejam organismos multilaterais ou agências governamentais estrangeiras, o que se aplica ao presente caso. Como a operação de crédito não foi contratada no exercício de 2025, o processo retornou para manifestação complementar da Secretaria de Tesouro Nacional, que se pronunciou por meio do parecer número 841 de 2026, de 22 de março de 2026, onde corroborou o entendimento anterior de que o ente federativo cumpre os requisitos dispostos na Portaria Normativa número 500 de 2023. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o parecer número 1035 de 2026, em 27 de março de 2026, no exame das cláusulas da minuta contratual, concluiu que elas são admissíveis e estão de acordo com a legislação brasileira aplicável à espécie. Em especial, foi observado o disposto no artigo 8º da Resolução 48 de 2007, que veda disposição contratual de natureza política atentatória à soberania nacional e à ordem pública, ou contraria a Constituição e as leis brasileiras, bem como implica em compensação automática de débitos e créditos. O voto. Em conclusão, o pleito encaminhado pelo município de São Paulo encontra-se de acordo com o que preceituam as resoluções 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007, todas do Senado Federal, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do projeto de resolução do Senado, conforme se apresenta e disponibilizado no processo. Obrigado, presidente. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 34 de 2026. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Senadora Daniela, já vamos iniciar, senadora Daniela, o item que Vossa Excelência relatará
do empréstimo para o Estado de Vossa Excelência, para a Paraíba, mas me permita rapidamente antes fazer 2 registros e 2 agradecimentos também. Queria agradecer a presença aqui nas galerias do Senado Federal dos alunos do curso de Direito e das alunas da Instituição de Ensino PUC Minas, em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. Da terra do nosso presidente Rodrigo Pacheco, da terra do senador Cleitinho e da terra do senador Carlos Viana. E também fazer um registro da presença na galeria dos alunos do ensino médio do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Dr. César Toledo, Anápolis, Goiás. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Item extra pauta, mensagem número 42 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o governo do estado da Paraíba e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento do projeto Paraíba Rural Sustentável 2. Foi apresentado o requerimento 529 de 2026 dos líderes partidários solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Perdão, requerimento 592. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora paraibana Daniela Ribeiro para proferir o seu parecer em plenário. Com a palavra, a relatora da matéria. Senhor presidente, antes de iniciar de forma rápida a leitura que eu gostaria de fazer um registro para quem está nos assistindo pela TV Senado e para quem está aí nas galerias, né, os estudantes, os universitários, aqueles que estão aí assistindo, né, e conhecendo o Senado Federal. Mas eu queria me dirigir aos brasileiros e brasileiras. Eu queria, senhor presidente, fazer o registro sobre o seu compromisso com o Brasil. Nós estamos votando hoje todas essas matérias que interessam aos estados e que chegam até os municípios longínquos, os municípios que mais precisam. Nesse empréstimo, por exemplo, da Paraíba, nós estamos tratando de agricultura familiar. Nós estamos falando daquele agricultor, aquela agricultora que luta no seu dia a dia para que daquele sustento, daquela ação, do seu trabalho, do seu suor, venha o seu sustento e também as suas vendas e o seu alimento. Eu quero dizer, senhor presidente, que ao fazer um esforço como esse, que Vossa Excelência poderia hoje estar no Amapá, mas o seu compromisso não é só com o Amapá. E este registro eu gostaria de fazer porque o que as pessoas precisam olhar num presidente, que é um presidente como Vossa Excelência, que muito nos orgulha, que parou tudo e fez o esforço, juntamente, óbvio, com o presidente Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, mas que, sem dúvida nenhuma, sem esse esforço de Vossa Excelência, por 16 estados brasileiros, que, como o meu, aqui da Paraíba, necessita e tem todas as condições de fazer o pagamento necessário, assim vou ler agora, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro. O registro do compromisso do presidente Davi Alcolumbre com o Brasil. Vossa Excelência fez uma sessão extraordinária. Por quê? Porque entendeu que esses empréstimos iam diretamente beneficiar o povo de cada estado. E cada um tem sua história para contar do que está precisando através desse empréstimo, que foi, sim, como disse o senador Flávio Arnes, aí, nessa tentativa de nos ajudar para a gente ser mais rápida, mas que passou por todos os requisitos necessários para mostrar que tem condições de pagamento. E aqui eu falo principalmente na nossa Paraíba, porque, obviamente, representando a nossa Paraíba, que é nota A
né, no Tesouro Nacional, em toda na questão fiscal. Então, assim, e todos esses estados também na mesma condição, porque se não fosse assim, esse empréstimo ele não viria. Então, senhor presidente, eu queria fazer esse registro, porque acho que é justo a gente fazer. Vossa Excelência trouxe, né, a sessão para que ocorresse e esses 16 estados se beneficiassem com a vossa ação. Então, por isso eu faço esse registro, porque eu quero que o Brasil, né, entenda, porque o dia a dia nós vivenciamos no Senado, no Senado Federal, e esse é o dia a dia de cada senador. Mas se a gente não tivesse um presidente comprometido com o país, nós não estaríamos nesse momento tendo a satisfação de trazer, por exemplo, aos paraibanos essa oportunidade nesse momento que tem prazo, né? Então, senhor presidente, minha gratidão aqui pela Paraíba, por cada paraibano que vai ser beneficiado por esse empréstimo, paraibano e paraibana. E em nome deles e da Paraíba, eu agradeço por todos os estados que Vossa Excelência chegou aí nessa cadeira, fez o esforço todo e só quem sabe é quem vive, é quem vivencia para estar por trás, para fazer com que as coisas cheguem e sejam colocadas em pauta. Então é sobre isso. As pessoas gostam muito, muito de criticar políticos, mas é importante, tão importante, se pudesse passar um dia com um presidente como Vossa Excelência e ver os esforços que faz. Então, por isso eu termino, e isso eu digo porque falo também como senadora, que sou muitas vezes injustiçada por não saberem o quanto é a gente andar e voltar para o Estado e continuar trabalhando. Então, é fácil falar, criticar, mas também, se pudéssemos o Brasil ter esse olhar de crítica, mas também de elogios, na hora que se deve elogios, eu acho que nós teríamos um país bem melhor, bem mais unido e bem mais instruído, eu diria, principalmente. Então, senhor presidente, eu começo aqui com o resumo do parecer, ver o exame do plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, a mensagem número 42, de 2026, pela qual o presidente da República submete a esta Casa, nos termos do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal, pedido de autorização para a contratação da operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o governo do Estado da Paraíba e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, destinado ao projeto Paraíba Rural Sustentável 2. O custo total é de 62,5 milhões em contrapartida estadual e de 12,5 milhões 20% dos investimentos desembolsos entre 2026 e 2031. Prazo total de 186 meses e encerramento previsto para julho de 2032. O projeto sucede e amplia o Paraíba Rural Sustentável 1 e tem por objetivo melhorar o acesso a mercados e o número e aumentar a resiliência climática dos agricultores familiares paraibanos e paraibanas. O diagnóstico que instrui a mensagem aponta gargalos precisos e o índice de atendimento rural de água na Paraíba é de 24,2% em comparação a 92% nas áreas urbanas do estado. Então, em relação ao saneamento, o índice de atendimento rural também, de coleta de esgoto, é de 2,7% na Paraíba, em comparação a 50,1% nas áreas urbanas. Ou seja, comunidades isoladas no período chuvoso pela instabilidade das estradas vicinais e assistência técnica limitada a 16,8% dos estabelecimentos familiares, segundo o Censo Agropecuário de 2017. O projeto organiza-se em 4 componentes. O primeiro, de fortalecimento da produção sustentável, que responde por 38,8 milhões e reúne sistemas produtivos resilientes, tecnologias hídricas, biodivergentes e sistemas fotovoltaicos, apoio a cooperativas e a empreendimentos associativos de comercialização direta e proteção e restauração de áreas degradadas com viveiros e bancos de sementes. O segundo, de redução da vulnerabilidade agroclimática, destina 14,4 milhões à recuperação de trechos críticos de estradas rurais não pavimentadas, e o terceiro aplica 3,6 milhões em assessoria técnica, regularização do cadastro ambiental rural, inclusão digital e formação de operadores locais para a manutenção das estradas. O quarto, de gestão e avaliação, soma 5,4 milhões. Os investimentos produtivos e ambientais chegarão aos beneficiados por meio de
subvenções compartilhadas, vinculadas a planos de negócio dos próprios organizadores e produtores, cooperativas, associações comunitárias, com exigência de cofinanciamento e critérios de elegibilidade fixada em manual operacional. A cobertura expande-se dos 180 municípios na primeira fase para agora os municípios do estado, excetuada a capital, para todos os municípios, excetuada a capital. As metas informadas pelo órgão técnico estadual prevê o atendimento de 34,800 mil famílias, entre as quais 9 mil mulheres, 3 mil jovens e 600 famílias de povos e comunidades tradicionais, das quais 17.400 com melhorias de acessibilidade rural. Quanto aos requisitos formais, a Secretaria do Tesouro Nacional atestou o enquadramento do Estado nos limites da resolução do Senado Federal, número 43, de 2001, a classificação A de capacidade de pagamento e a suficiência das contragarantias, bem como o enquadramento das garantias da União no limite da resolução número 48 de 2007. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas, ressalvando providências prévias à assinatura dos contratos incorporados no projeto de resolução. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do pleito, nos termos do projeto de resolução constante deste parecer. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Daniela Ribeiro, pelas palavras, e eu divido elas todas com os nossos colegas senadores e senadoras, inclusive com Vossa Excelência. Muito obrigado. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 36 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Senador Ângelo Coronel. Item extra pauta, mensagem número 44 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 120 milhões de dólares dos Estados Unidos da América entre o município de Salvador, estado da Bahia, e o BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do projeto Salvador Social do município de Salvador, terceira fase. São desembolsos vinculados a indicadores. Foi apresentado o requerimento 594 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Ângelo Coronel para proferir o seu parecer em plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, para mim, eu voltar a falar com Vossa Excelência sentado nessa cadeira de presidente, realmente nos dá muita honra pela sua luta travada pela independência do Senado da República, essa casa que vem ultimamente muito atacada, mas pela sua tenacidade, pela sua firmeza, a gente vê a cada dia que o Senado é bem representado com Vossa Excelência na presidência dessa tão grande casa brasileira. Presidente. Vossa Excelência está com a palavra, senador Coronel. Tá. Então está me ouvindo bem, né? Perfeitamente.
Pronto. Presidente, eu vou direto aqui para a análise desse projeto que Vossa Excelência leu o cabeçalho, para poder agilizar. A Constituição Federal de 88 estabeleceu meios de controle pelo Senado Federal das operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, consoante o artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º, tendo essa casa disciplinada a matéria mediante a resolução número 48, de 21 de dezembro de 2007, e alterações do Senado Federal. O programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamento Externo, COFIEX, de que trata o Decreto 9.075, de 6 de junho de 2017. A Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando desfavoravelmente a contratação de operação de crédito e ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação, haja visto que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, senhor presidente, informou que o mutuário recebeu classificação a mais quanto à capacidade de pagamento. A PGFN pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requerida pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização da operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto na portaria normativa do MF 500, de 2 de junho de 2023, que é sobre a adimplência do ente, bem como o cumprimento substancial das condições especiais prévias ao primeiro desembolso. A STN informou também que a operação de crédito sob análise está inscrita no Sistema de Prestação de Informação de Capital Estrangeiro de Crédito Externo, o antigo ROF-RDE, número TB 17604. Cabe enfatizar que a PGFN atestou em seu parecer que o contrato negociado não contém cláusulas de natureza política atentatórias à soberania nacional e à ordem pública, contrárias à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos. Vamos ao voto, senhor presidente Davi Alcolumbre. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externa pretendida nos termos do parágrafo abaixo. Então, senhor presidente, a operação autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de 120 milhões de dólares dos Estados da América entre o município de Salvador, Estado da Bahia, e o BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do projeto Salvador Social do município de Salvador na sua terceira fase, desembolsos vinculados a indicadores. Então, senhor presidente, esse aí é o nosso relatório a respeito desse primeiro empréstimo que Salvador está pleiteando junto ao BIRD com o aval da União. Obrigado, senador Ângelo Coronel, e meus cumprimentos a Vossa Excelência também, e muita felicidade de lhe reencontrar virtualmente. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 37 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Senador Coronel. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Hermes. Senhor presidente Davi, eu queria registrar hoje aqui a presença do meu amigo Vilmar Carelli, prefeito de Videira, da minha Santa Catarina.
Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, querido prefeito, ao plenário do Senado Federal, na companhia do nosso querido senador Hermes. Senador Coronel, Vossa Excelência é relator de uma segunda mensagem para a cidade de Salvador. Apenas o líder Efraim pediu para fazer um pronunciamento importante. Eu vou conceder a palavra ao senador Efraim para um rápido pronunciamento. Em seguida, vou chamar Vossa Excelência para relatar a segunda mensagem. Peço só a compreensão de Vossa Excelência rapidamente. Concedo a palavra ao senador Efraim Filho. Meu caro amigo Ângelo Coronel, será rápido, tempinho para você tomar uma água, tomar um fôlego para poder relatar a sua segunda mensagem. Senhor presidente Davi Alcolumbre, pedi venha a Vossa Excelência e ao senador Ângelo Coronel para que aqui do alto da tribuna do Senado a gente possa fazer a devida homenagem de solidariedade ao nosso soldado Ícaro Flávio, paraibano, que faleceu essa madrugada num confronto com o crime organizado na cidade de Santa Rita, a 9ª cidade mais violenta do Brasil. E toda vez que a gente perde um homem de farda, é o Estado que está sendo agredido. Então, minha solidariedade a Ícaro Flávio, a sua família, a solidariedade a seus familiares, a seus amigos, que Deus conforte o seu coração. Nós temos que trazer a homenagem após a tragédia, porque, infelizmente, na vida, o governo ainda não tem dado a dignidade, o valor, a vida desses homens e mulheres que saem de suas casas, que arriscam as suas vidas, que tentam defender as nossas famílias e muitas vezes não tem esse reconhecimento, essa valorização devida. Então, essa homenagem aqui da tribuna do Senado tem essa missão, fazer esse reconhecimento, porque foi uma morte em combate, é um risco a que os policiais estão submetidos, mas sempre fica aquela dor, aquela pergunta, como ficará a família dele? Como ficará o sustento dessa família? Por isso que eu defendo, inclusive, que todo policial morto em combate, ele tem a integralidade dos seus vencimentos para a pensão aos seus familiares. É importante que isso possa acontecer. A gente tem que valorizar. O que nós temos visto hoje é, muitas vezes, um Estado que continua pensando como repartição pública e um crime que está organizado, que está agindo como empresa. Então, um crime organizado e um Estado desorganizado faz com que a escalada da violência amedronte as nossas famílias. Então, a minha solidariedade ao soldado Ícaro Flávio, a minha homenagem e o meu conforto aos familiares e amigos, em nome de companheiros de Polícia Militar, como o Cabo Gilberto Silva, como o delegado Valber Virgulino, como o Sargento Neto, como a Cabo Raquel, pessoas que estão conosco nessa caminhada, em nome deles, fazer a saudação a toda a briosa Polícia Militar da Paraíba e levar a eles o meu abraço de solidariedade. É preciso ter coragem e é preciso ter experiência para enfrentar o crime organizado e a escalada da violência que hoje amedronta a família brasileira, em especial a família paraibana. A ele, a minha solidariedade. Muito obrigado pelo espaço e pela tolerância, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pela mensagem à família de um policial vítima no estado da Paraíba. Item extra pauta número 4, mensagem número 45 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 70 milhões de dólares americanos entre o município de Salvador, estado da Bahia, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do programa SCA Salvador Capital Afro.
foi apresentado o requerimento 593 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para apreciação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Ângelo Coronel para que ele possa proferir o parecer em relação a esta nova mensagem. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu vou direto para a análise dessa matéria de grande importância para a cidade de Salvador, que sempre que se contrai empréstimo para poder atender o social é de suma importância. E o prefeito Bruno Reis, ele tem uma competência fora do normal, por ser um dos melhores prefeitos da história de Salvador e, quiçá, hoje está entre os 2 ou 3 melhores prefeitos do Brasil. A gente aqui na Bahia tem muita honra de ter um prefeito do quilate, do nível, da competência, da amizade, do trato do prefeito Bruno Reis, meu amigo, ex-colega de assembleia, amigo de longa data, e tenho muita felicidade de hoje estar militando juntos. Mas vamos dar análise, senhor presidente. E também, presidente, fazer uma ressalva que ele é do seu partido, do União Brasil. Análise, presidente. Análise do presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52, inciso 5º, 7 e 8º da Constituição Federal e visa verificar o cumprimento das determinações da resolução do Senado Federal, número 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Essas são as normas que regulam os limites e condições para a contratação de operações de crédito internas e externas e concessão de garantias no âmbito dos 3 níveis do governo. De acordo com a exposição de motivos mencionada, a Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil, a referida operação de crédito, haja visto que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Vamos direto agora, presidente, para o nosso voto. O pleito encaminhado pelo Poder Executivo encontra-se de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e as resoluções do Senado Federal, que rege sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externa pretendida nos termos que já foi lido anteriormente, que significa que está autorizando o município de Salvador, Estado da Bahia, a contratar a operação de crédito externo com a garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, no valor de 70 milhões de dólares americanos. Então, presidente, esse é o nosso relatório e logo após Vossa Excelência colocar em votação, eu queria também 30 segundos para concluir aqui um outro tema, senhor presidente Davi Alcolumbre. Perfeitamente, senador Ângelo Coronel. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 38 de 2026. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Concedo a palavra ao senador Ângelo Coronel. Presidente, eu gostaria do empenho de Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência tem se empenhado bastante, mas nós temos um projeto aí, que é o 2583, de 2025, que reajusta o Bolsa Família pela inflação. Esse projeto já tem mais de um ano dormindo na casa, precisamos dar celeridade. E também, presidente, pedir a Vossa Excelência mais uma vez o empenho para que a gente possa colocar em votação a PEC 5, de minha autoria, no qual fixa em 8% o desconto da Previdência de todas as prefeituras do Brasil, principalmente aquelas que têm até 142 mil habitantes. Os prefeitos estão numa situação agonizante, onde, quando nós aprovamos uma emenda no projeto da desoneração da folha, que era de 20% de desconto para as prefeituras, conseguimos reduzir para 8%,
Só que o governo, na sua sanha arrecadatória, já passou de 8 para 12, de 12 para 16, e já está previsto no próximo ano, em janeiro, passar para 20, voltar ao que era antigamente. É importante, presidente, que a gente consiga tirar esse projeto, essa PEC, da gaveta do presidente da CCJ, que é até o baiano, Otto Alencar, e vá a plenário da CCJ e depois ao plenário do Senado, para que vá para a Câmara, e a gente aprovar essa PEC. Com certeza é o projeto municipalista mais aguardado pelos prefeitos do Brasil, que é fixar em 8% o desconto da Previdência. É questão de justiça, presidente, sei que posso contar com Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência vai tentar convencer o presidente da CCJ a colocar essa PEC em votação, presidente Davi Alcolumbre. Item extra pauta, mensagem número 46 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 150 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de Principal entre o município de Maceió, estado de Alagoas, e o New Development Bank, NDB, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Integração, Desenvolvimento Social e Sustentável de Maceió. MCZ3I. Foi apresentado o requerimento 595 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para a matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora doutora Eudócia para proferir o parecer em plenário. Com a palavra, a relatora. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia. Presidente Alcolumbre, colegas senadores e senadoras, quero aqui lhe cumprimentar em especial, presidente Alcolumbre, pela sua sensibilidade de ter colocado essa sessão extraordinária para aprovação das contratações de operação de crédito externo para vários estados. Isso é o compromisso que o senhor tem, que a Vossa Excelência tem com o povo brasileiro. Quero também agradecer aos meus colegas líderes que assinaram em caráter de urgência o meu requerimento para que nós pudéssemos estar aprovando aqui a contratação do crédito externo para o nosso querido estado de Alagoas. Quero agradecer à professora Dorinha, ao senador Wellington Fagundes, à senadora Tereza Cristina, ao senador Dr. Irã, ao senador Plínio Valério e ao senador astronauta Marcos Pontes. Muito grata por participarem desse processo tão importante para o nosso querido estado de Alagoas. Quero aqui colocar, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, que o nosso prefeito JHC, ele começou a mudança por Maceió. O trabalho do nosso querido prefeito JHC mudou a vida da gente por toda a cidade. Fez projetos inovadores, como Gigantinhos, como o Parque da Lagoa e como vários outros projetos de grande envergadura. Agora, mais uma entrega planejada pela gestão dele,
começa a sair do papel. O BRT, que é um sonho antigo, o BRT, que é um sistema de ônibus de trânsito rápido, que vai mudar a mobilidade urbana do nosso querido estado de Alagoas e especialmente nossa querida capital Maceió, a capital de todos os alagoanos. Esse projeto, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, é o maior projeto de mobilidade da história do nosso estado de Alagoas, da história de Maceió. Vai beneficiar mais de 600 mil pessoas, ajudar pais, ajudar mães a chegarem mais rápido em casa depois do trabalho e terem mais tempo com seus filhos, com seus compromissos pessoais. É mais um projeto feito pelo nosso querido JHC, o nosso prefeito JHC, pensando no cuidado com as pessoas, como ele sempre pensou, desde o primeiro dia de mandato, e que agora vai ser desenvolvido pelo nosso querido prefeito Rodrigo Cunha, esse grande gestor que está continuando o trabalho iniciado pelo prefeito JHC e que trabalha com muito afinco, com muito esmero, cuidando do povo maceiense. O Rodrigo Cunha, que é um grande amigo, que foi senador da República, representando o nosso estado e que hoje está comandando a nossa querida capital, Maceió. Quero aqui também mandar o meu sincero abraço para cada alagoano, para cada alagoana e dizer que estou aqui para trabalhar incansavelmente, diuturnamente, em prol do meu estado. E nas últimas 24 horas me dediquei totalmente a esse crédito, a essa inovação que Maceió terá, a esse contrato de crédito externo para que o nosso querido BRT, o nosso BRT tão sonhado, fosse realidade, se transformasse em realidade. Quero colocar ainda mais que a liberação desse projeto do BRT Metropolitano de Maceió, ele também é conhecido como Rapidão. Serão ônibus novos com ar-condicionado, que fará toda a diferença na vida dos alagoanos e, em especial, na vida dos nossos maceienses. Estamos falando aqui de um moderno sistema de ônibus, de trânsito rápido e do maior investimento de mobilidade urbana já realizado, como eu já falei, na história do nosso estado de Alagoas. Serão 450 veículos novos, com ar-condicionado, com mais segurança, além de semáforos inteligentes e paradas com acessibilidade completa. Na prática, isso significa menos tempo no trânsito, mais conforto, mais segurança e mais qualidade de vida de quem vive, trabalha e utiliza os serviços da nossa capital. Com Rapidão, Maceió dá um passo histórico para estar entre as capitais brasileiras com os sistemas de mobilidade urbana mais modernos do país. Isso é desenvolvimento, mobilidade e qualidade de vida, chegando para transformar o dia a dia dos alagoanos. Nós estamos falando em avanço, estamos falando em desenvolvimento, estamos falando de melhor qualidade de vida, estamos falando de termos a possibilidade de termos uma oportunidade real, de termos a melhor mobilidade urbana dentre várias capitais do nosso país. Maceió se destaca agora com esse grande projeto que é o BRT Rapidão. E eu quero aqui parabenizar o prefeito JHC pela sua iniciativa, por ter se debruçado durante anos
desde o início do seu mandato até o término do seu mandato, se dedicando a esse grande projeto de mobilidade urbana. E agora, senhor presidente, irei para o parecer de plenário. Parecer de plenário em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a mensagem número 46 de 2026, da Presidência da República, número 689, de 12 de agosto de 2026, na origem, que submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, incisos 5º, 7 e 8 da Constituição Federal, a autorização para contratação de operação de crédito externo no valor de 150 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o município de Maceió, Estado de Alagoas, e o New Development Bank, o UNDB, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Integração, Desenvolvimento Social e Sustentável de Maceió, MCZ-3I, Integration Social and Sustainable Development Program of Maceió. Peço autorização, senhor presidente, para ir diretamente ao voto. Ao voto. Em conclusão, o pleito encaminhado pelo município de Maceió encontra-se de acordo com o que preceituam as resoluções números 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007, todas do Senado Federal, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do seguinte: projeto de resolução do Senado de 2026. É esse o meu voto, senhor presidente. Muito obrigada. Parabéns, senadora. Me permita fazer novamente os cumprimentos da Vossa Excelência, que imediatamente, quando soube da publicação do Diário Oficial, entrou em contato comigo para que nós pudéssemos fazer a votação ainda hoje deste financiamento importante para a capital do estado de Alagoas, para a cidade de Maceió, e aceitou ser a relatora da matéria. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 40 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Mas ela está no... Senadora Tereza Cristina. Só para comunicar a Vossa Excelência que nós vamos iniciar agora o processo de votação da mensagem do Mato Grosso do Sul que Vossa Excelência relata. Já vou chamar a Vossa Excelência. Sim. Item extra pauta número 7, mensagem número 48 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 80 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o governo do estado do Mato Grosso do Sul e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento do projeto Parceria Público-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.
foi apresentado o requerimento 598 de 2026 dos líderes, que solicita a urgência para apreciação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora Tereza Cristina para proferir o parecer em plenário em relação a esta mensagem de empréstimo. Senhor presidente, está me ouvindo? Perfeitamente, líder. Então, tá bom. Primeiro, agradecer a oportunidade que o senhor dá ao Mato Grosso do Sul de, também assim que foi publicado no Diário Oficial, a gente ter a oportunidade de colocar colocar em votação esse importante projeto que é o Hospital Regional de Campo Grande, um financiamento, um empréstimo, para que ele possa realmente acontecer. Isso é um sonho do sul-mato-grossense. Então, agradecer também a todos os líderes que prontamente assinaram o requerimento de urgência. Presidente, esse projeto de operação de crédito contingente para a parceria público-privado do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é um projeto de PPP do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, que prevê a ampliação e a modernização do complexo hospitalar, mediante a realização de novos investimentos, a construção de novas estruturas, a modernização das instalações já existentes e a incorporação de equipamentos e soluções tecnológicas capazes de elevar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados. Com o projeto, a capacidade instalada do Hospital Regional será ampliada em 60% de leitos. Dos atuais 362, vamos para 577 leitos, preservando integralmente o caráter público da assistência à saúde. Serão investidos nos 5 primeiros anos, pela iniciativa privada, já que é uma PPP, R$ 1 bilhão e mais 245 milhões anuais ao longo de 30 anos. O projeto representa ainda uma das mais relevantes iniciativas de infraestrutura social atualmente desenvolvidas no país, inovando no modelo de garantias públicas, tendo recebido diversos prêmios nacionais e internacionais. Essa operação de crédito contingente, no valor de $80 milhões, com o organismo internacional, o BID, que possui classificação de risco de crédito AAA, contribui para a redução e percepção dos riscos financeiros e políticos associados a projetos de parceria de longo prazo. Com isso, melhorou a competitividade no leilão da PPP, tendo sido o mais disputado leilão da história de PPPs hospitalares brasileiras, demonstrando a capacidade do projeto de atrair agentes privados altamente qualificados. O leilão na B3 resultou em um deságio de 22% no valor à contraprestação pública a ser paga ao parceiro privado. É economia para os cofres públicos e garantia na eficiência e na melhoria na prestação de serviço aos usuários do hospital. A garantia de PPP do HRMS é um instrumento que assegura os pagamentos das contraprestações devidas pelo poder concedente ao parceiro privado, em caso de inadimplência e de indenização em caso de encerramento antecipado do contrato de parceria. Caso acionada, a garantia torna-se a operação de crédito entre o governo do Estado e o BID, enquanto não acionada, implica custo anual de disponibilização muito inferior ao custo de manutenção de garantia no mecanismo tradicional de PPP adotado no nosso país. É economia financeira a serviço do social. Eu acho que esse é um modelo muito interessante que pode, senhor presidente, ser replicado para outros estados brasileiros. Isso é inovar nas contas públicas e na gestão pública de qualidade, na qualidade dos gastos. Eu vou direto à análise. A Constituição, com sua permissão. A Constituição Federal de 88 estabeleceu meios de controle pelo Senado Federal das operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, consoante o artigo 52, incisos 5º, 7º e 8º,
tendo a Câmara autodisciplinada a matéria mediante resolução número 48, de 21 de dezembro de 2007, e alterações, e a resolução número 43, de 2001, e alterações todas do Senado Federal. No caso em exame, estão presentes os pressupostos necessários à autorização pretendida. Mais importante, porém, é reconhecer a finalidade pública e a racionalidade econômica que fundamentam a operação. A operação de crédito contingente constitui instrumento destinado a conferir segurança financeira à parceria público-privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, reduzindo os riscos associados ao cumprimento das obrigações do poder público, contribuindo para a estabilidade da relação contratual. Essa estrutura é particularmente relevante em projetos de infraestrutura hospitalar, nos quais a previsibilidade das obrigações públicas constitui elemento essencial para a atração e permanência do investimento privado. A documentação encaminhada pelo Estado demonstra que a estrutura de garantia contingente foi incorporada à modelagem da PPP e contribui para suas condições econômicas. O leilão realizado em dezembro de 2025 resultou em proposta vencedora com deságio de 22% sobre a contraprestação pública mensal, circunstância que evidencia a relevância da estrutura de garantias para a competitividade do projeto. Há, portanto, uma relação direta entre a operação ora examinada e a eficiência econômica da PPP, na medida em que o mecanismo de garantia contribui para reduzir a percepção de risco do empreendimento e, consequentemente, para melhorar suas condições de contratação. Também merece destaque a substituição do modelo tradicional de conta-garantia pela estrutura de crédito contingente. Segundo os documentos que instruem a matéria, a primeira alternativa implicaria a imobilização de recursos públicos, enquanto a solução proposta permite que o Estado disponha de cobertura financeira sem a necessidade de manter permanentemente os mesmos recursos agregados para essa finalidade. A operação, assim, não deve ser compreendida simplesmente como um mecanismo de ampliação do endividamento estadual. Trata-se de instrumento de gestão de risco e de uma parceria de longo prazo, cuja utilização financeira efetiva dependerá da ocorrência dos eventos contratuais que autorizem o desembolso. Sob a perspectiva social, a relevância do projeto é igualmente evidente. O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul está inserido na estratégia de ampliação da capacidade de atendimento hospitalar do Estado, especialmente nos serviços de média e alta complexidade. A documentação técnica destaca, entre os fatores, o envelhecimento populacional e o consequente aumento da demanda por internações em serviços hospitalares especializados. A operação de crédito, portanto, está vinculada a um projeto que busca ampliar a capacidade instalada de saúde, melhorar a oferta de atendimento à população e proporcionar mais segurança à prestação de serviços públicos essenciais. Nesse contexto, a garantia da União possui função instrumental, viabilizar uma estrutura financeira capaz de conferir maior segurança no contrato da PPP e, por consequência, contribuir para a implantação e a continuidade de uma estrutura hospitalar de caráter estratégico para o Estado. Do ponto de vista fiscal, a autorização também se mostra compatível com as exigências estabelecidas pela legislação. A STN conclui que o Estado atende aos requisitos necessários à contratação e à concessão da garantia, tendo as contragarantias oferecidas sendo consideradas suficientes para o eventual ressarcimento da União. O voto. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal, relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externa pretendida nos termos seguintes. O Senado Federal decreta, artigo 1, é autorizada a contratação pelo Estado do Mato Grosso do Sul da operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 80 milhões de dólares americanos. Os recursos da operação serão destinados, parágrafo único, os recursos da operação serão destinados à cobertura contingente de obrigações contratuais do Estado do Mato Grosso do Sul no âmbito
da parceria público-privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Artigo 2º. A operação de crédito referida no artigo 1º apresentará as seguintes condições financeiras. 1. Devedor, Estado do Mato Grosso do Sul. Garantidor, República Federativa do Brasil. Credor, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Valor, até 80 milhões de dólares americanos. Prazo total e amortização até 300 meses. Juros, taxa SOFR, acrescida da margem de custo de captação, funding margin, e do spread operacional do BID. 7º, encargos de comissão de compromisso e ressarcimento de despesas de inspeção e supervisão do BID. Artigo 3º, a autorização concedida por essa resolução fica condicionada a que o Estado do Mato Grosso do Sul celebre contrato de contragarantias com a União mediante a vinculação de receitas próprias e das cotas-partes constitucionais previstas no artigo 157 e no artigo 159, 1, a linha A, nos termos do parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal, bem como a verificação pelo Ministério da Fazenda da adimplência fiscal e do cumprimento dos limites das condições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 4º e último, o prazo máximo para a celebração do contrato de operação de crédito é de 540 dias, contados a partir da publicação dessa resolução. Artigo 5º, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o voto, senhor presidente. Parabenizar o nosso governador Eduardo Riedel e toda a sua equipe por mais essa iniciativa inovadora em termos de crédito, de PPP, para melhorar a saúde do nosso Estado. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre, pela sua agilidade junto à mesa diretora, para que nós pudéssemos hoje, ainda no mesmo dia que chega aí a mesa diretora, votar essa mensagem de crédito do meu querido Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Me permita, querida líder, senadora Tereza Cristina, fazer um registro também a Vossa Excelência, que atuou fortemente para que nós pudéssemos, na sessão deliberativa de hoje, incluir como item extra-pauta esta mensagem importante para o Estado de Vossa Excelência. Então, assim como fiz com os nossos colegas que trabalharam para que nós pudéssemos fazer esta sessão muito importante e termos a condição de aprovar todas essas mensagens, vários estados e vários municípios brasileiros, Vossa Excelência atuou fortemente, aceitou a relatoria desta mensagem importante para que nós concluíssemos a votação no dia de hoje de todas as mensagens que foram publicadas no Diário Oficial da União no dia de ontem. Então, me permita fazer esse registro e eu divido com Vossa Excelência e com meus colegas senadores e senadoras a compreensão da inclusão de todas as mensagens como item extra-pauta na sessão extraordinária que foi convocada para hoje, para votar 3 mensagens da cidade de São Paulo e que estamos concluindo agora, no dia de hoje, se Deus permitir, 16 mensagens. Ou seja, quando o propósito, a iniciativa é boa, as coisas que acontecem são frutos bons. Nós estamos entregando frutos bons de uma iniciativa boa no dia de hoje. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 42 de 2026. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta número 10. Mensagem número 51 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo
no valor de até 41.800.000 dólares dos Estados Unidos da América entre o governo do estado de Sergipe e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado de Sergipe, chamado Progestão. Foi apresentado o requerimento 601 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Laércio Oliveira para que ele possa proferir o seu parecer em plenário em relação a esta mensagem de crédito. Com a palavra, o relator da matéria. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da mensagem que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de até 41.800.000 dólares dos Estados Unidos da América entre o governo do estado de Sergipe e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público no Estado de Sergipe, Progestão. O Programa da Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público no Estado de Sergipe é uma iniciativa estratégica que constitui uma das fases do Programa de Abordagem Programática Multifásica do Banco Mundial do Brasil. O objetivo central do Progestão é melhorar a eficiência da gestão de recursos públicos em departamentos selecionados do Estado, promovendo o equilíbrio e a sustentabilidade fiscal de longo prazo, a modernização de sistemas de informação e a racionalização das despesas públicas. O voto, senhor presidente, é pela aprovação da mensagem nos termos do projeto de resolução que apresento na conclusão deste parecer. É o relatório, senhor presidente. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Nós não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 45 de 2026. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta número 11, mensagem número 52 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o governo do estado de Sergipe e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento do projeto CREMA, Sergipe, Projeto de Manutenção Proativa, Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais do Estado de Sergipe. Foi apresentado o requerimento número 602 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento, as senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Laércio Oliveira para proferir parecer em plenário sobre a mensagem apresentada. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Em nome do Estado de Sergipe, eu quero render as minhas homenagens à Vossa Excelência pela disposição de conduzir na manhã de hoje até esse momento mensagens de recursos destinados aos estados e aos municípios
nas mais diversas regiões do nosso país. Essa mensagem, a mensagem 52, trata de um texto que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o governo do estado de Sergipe e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento do projeto CREMA Sergipe, projeto de manutenção proativa, segura e resiliente das rodovias estaduais do nosso estado. O projeto CREMA Sergipe, também denominado Pista Nova, Vida Nova, corresponde à 5ª fase do Programa de Abordagem Multifásica Programática voltada à gestão de ativos rodoviários no Brasil, tem como propósito melhorar o acesso ao transporte sustentável, seguro e resiliente no estado de Sergipe. O projeto é coordenado pela Secretaria da Fazenda e é executado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, estruturando-se em 4 eixos: a reabilitação e manutenção proativa de rodovias estaduais selecionadas por meio de acordos CREMA de longo prazo, o fortalecimento institucional para a sustentabilidade da gestão, segurança viária, resiliência climática e descarbonização, a execução de obras de mobilidade de pedestres e travessias urbanas seguras nas cidades históricas de Laranjeiras e São Cristóvão, além de infraestrutura resiliente contra riscos climáticos em estradas vicinais rurais e a gestão administrativa do projeto. O meu voto, presidente, é pela aprovação da mensagem nos termos do projeto de resolução que apresento na conclusão do parecer. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Laércio Oliveira. Cumprimento Vossa Excelência também, que Vossa Excelência está nos acompanhando. E Vossa Excelência também foi um entusiasta que nós pudéssemos botar em votação um empréstimo para o Estado de Vossa Excelência, que é muito importante para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar do povo de Sergipe. Parabéns por Vossa Excelência atuar nesse sentido no Senado Federal. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores para discutir a matéria, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos... Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 46 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta, mensagem número 47 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 204 milhões de dólares dos Estados Unidos da América entre o município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos do Vale e Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte, Programa DRENURBS. Foi apresentado o requerimento 597 de 2026 dos líderes, que solicita a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento.
As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora doutora Eudócia para proferir parecer em plenário. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, trata-se de mensagem que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 204 milhões de dólares dos Estados Unidos da América entre o município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos fundos de vale e córregos em leito natural de Belo Horizonte. O DRENURBS é um programa de Belo Horizonte voltado à melhoria da qualidade de vida urbana por meio da universalização do saneamento, recuperação de recursos hídricos e mitigação de inundações. Suas ações envolvem a recuperação ambiental de fundos de vale, implantação de redes de esgoto, reassentamento de famílias em área de risco e criação de parques lineares. Senhor presidente, o voto é pela aprovação da mensagem nos termos do projeto de resolução que apresento na conclusão do parecer. Senhor presidente. Obrigado, senadora. Esse é o voto. Muito obrigado. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 41 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta. Mensagem número 49 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 15 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal, entre o governo do Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, para assegurar o pagamento de contraprestações contingentes assumidas pelo Estado do Pará no âmbito do projeto de concessão para restauração ecológica da unidade de recuperação Triunfo do Xingu, em Altamira, no Estado do Pará. Foi apresentado o requerimento 599 de 2026 dos líderes, solicitando a urgência para a apreciação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora doutora Eudócia para proferir parecer em plenário. Senhor presidente, trata-se de mensagem que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 15 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do Estado do Pará e o BID, para assegurar o pagamento de contraprestações contingentes assumidas pelo Estado do Pará no âmbito do projeto de concessão para restauração ecológica da unidade de recuperação Triunfo do Xingu, Altamira, Pará. O projeto consiste em uma concessão florestal de 40 anos
voltada à recomposição e à conservação de 10.240 hectares de áreas degradadas na floresta amazônica, no sudoeste do estado do Pará. Com investimentos estimados em 292 milhões, a iniciativa visa o plantio de mais de 4 milhões de mudas nativas, o sequestro de 3,6 milhões de toneladas de carbono e a geração de 2.000 a 4.000 empregos diretos e indiretos. Para garantir a viabilidade financeira do empreendimento e atrair investidores privados, o governo do estado do Pará estruturou um empréstimo externo contingente de até 15 milhões, junto ao BID, com a garantia soberana da República Federativa do Brasil. Esta operação financeira inovadora não prevê desembolso imediato de recursos, servindo como a garantia de retaguarda para cobrir obrigações pecuniárias contingentes do parceiro público frente à concessionária. Senhor presidente, o voto é pela aprovação da mensagem, nos termos do projeto de resolução que apresento na conclusão do parecer. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, senadora. O parecer é favorável à mensagem, nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos... Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução número 43 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta, mensagem número 50 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América de principal entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do programa Minas para Resultados, descarbonização e resiliência climática da carteira de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Foi apresentado o requerimento número 600 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora doutora Eudócia para proferir parecer em plenário. Senhor presidente, trata-se de mensagem que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do programa Minas para Resultados, descarbonização e resiliência climática da carteira de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A meta do programa é impulsionar a mitigação e a adaptação
climática em Minas Gerais, promovendo o acesso do BDMG ao mercado de dívida verde. Para isso, serão ampliados os créditos para a sustentabilidade e fortalecida a capacidade de gerir projetos climáticos. O projeto é dividido em 2 componentes, um voltado para mitigação e resiliência e outro para o desenvolvimento de capacidades. Entre os resultados esperados no Estado, estima-se a indução de mais de 1,5 bilhão em produção e a geração de mais de 14 mil empregos. As ações focarão no fomento a energias limpas, agricultura sustentável, mobilidade urbana e apoio a municípios vulneráveis. Senhor presidente, o voto é pela aprovação da mensagem, nos termos do projeto de resolução que apresento na conclusão do parecer. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, senadora doutora Eudócia, novamente pela oportunidade de assumir o desafio de relatar em plenário estas mensagens importantes de vários estados do Brasil. O parecer é favorável nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão. Nós não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 44 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta, mensagem número 53 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para contratação de operação de crédito externo no valor de até 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do projeto integrado de infraestrutura, saneamento, mobilidade, acessibilidade, digitalização, urbanização, edificação, aplicações e modernizações de equipamentos públicos do município de Águas Lindas de Goiás. Foi apresentado o requerimento 603 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora doutora Eudócia para proferir parecer em plenário em relação a esta mensagem. Senhor presidente, trata-se de mensagem que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de até 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do projeto integrado de infraestrutura, saneamento, mobilidade, acessibilidade, digitalização, urbanização, edificação, ampliações e modernizações de equipamentos públicos do município de Águas Lindas de Goiás. As ações englobam a implantação de 15 quilômetros de redes de drenagem para combater alagamentos e a requalificação de 60 quilômetros de vias, 100 quilômetros de calçadas e 30 quilômetros de ciclovias. O projeto também prevê
a recuperação de 5 praças e parques, melhorias em 50 equipamentos públicos, como escolas e unidades de saúde, e o fortalecimento da gestão ambiental e operacional do município. Senhor presidente, o voto é pela aprovação da mensagem nos termos do projeto de resolução que apresento na conclusão do parecer. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, senadora doutora Eudócia. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão. Nós não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 47 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta, mensagem número 54 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 60 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Maracanaú, no estado do Ceará, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento do programa Maracanaú Sustentável, MDS. Foi apresentado o requerimento 604 de 2026 dos líderes, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Camilo Santana para que ele possa, como relator da matéria, proferir o parecer de plenário em relação a esta mensagem de contratação de crédito. Senhor presidente, meus colegas senadores, senadoras, trata-se de mensagem que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 60 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Maracanaú, no estado do Ceará, e a Cooperação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se para o financiamento do programa Maracanaú Sustentável. O programa Maracanaú Sustentável visa melhorar a qualidade de vida em Maracanaú, no meu estado do Ceará, integrando infraestrutura urbana, conservação ambiental e justiça social. Com orçamento total de 75 milhões, conta com 60 milhões de dólares de financiamento da CAF, sob a garantia da República Federativa do Brasil, e a contrapartida municipal de 15 milhões de reais, a quem eu quero mandar um abraço ao prefeito Roberto Pessoa e toda a sua equipe. A coordenação executiva cabe à Secretaria de Infraestrutura do município. O plano, senhor presidente, engloba intervenções de saneamento, drenagem, recuperação de parques e lagoas, fortalecimento de políticas ambientais e de prevenção à violência de gênero, além da geração de renda. Também inclui pavimentação de vias, ciclovias, paradas de ônibus e melhoria da infraestrutura escolar e de saúde pública. Por fim, o programa também conta com ações de transformação digital e apoio à gestão municipal. Senhor presidente, por se tratar do principal programa estratégico do município para os próximos 5 anos, o voto é pela aprovação da mensagem, nos termos do projeto de resolução que apresento na conclusão desse parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Me permita também, senador Camilo Santana, cumprimentar a Vossa Excelência, que participa da sessão. Vossa Excelência também foi um entusiasta para que nós pudéssemos trazer diretamente ao plenário a votação desta mensagem
publicada no Diário Oficial da União do dia de ontem. E hoje, também a pedido de Vossa Excelência, nós fizemos a inclusão não só desta proposta que diz respeito ao município de Maracanaú, no estado de Vossa Excelência, como apoiou todas as outras que nós pudéssemos fazer a inclusão para aprovarmos como uma missão constitucional do Senado Federal referendar as mensagens de créditos externos juntos a organismos internacionais. Cumprimento Vossa Excelência e lhe cumprimento por ter sido também o relator desta mensagem para o Estado de Vossa Excelência. O parecer é favorável nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 48 de 2026. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta. Medida provisória número 1356 de 2026, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no valor de 305 milhões para o FIC especifica. Parecer número 11 de 2026 da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos, Fiscalização. A relatora foi a senadora Tereza Cristina e o relator revisor foi o deputado Mauro Benevides Filho, favorável à medida provisória na forma apresentada pelo Poder Executivo. Durante o prazo inicial, não foram apresentadas emendas. A matéria foi aprovada no dia 12 de agosto na Câmara dos Deputados e o seu prazo de vigência se esgota no dia 31 de agosto. Passamos à discussão da matéria. Nós não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Apenas para fazer uma informação aos senadores, esta matéria é um crédito extraordinário para ações emergenciais de proteção e defesa civil, socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais afetados por desastres. E nós anunciamos ontem, porque a Câmara votou ontem, porque essa matéria, esta medida provisória, pede a validade antes de nós retomarmos a volta do esforço concentrado no mês de setembro. Por isso que ela foi incluída ontem como item extra pauta. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária e o mérito da medida provisória nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a medida provisória. A matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimento extra pauta. Requerimento número 580, de autoria do senador Paulo Paim, que solicita a tramitação conjunta do projeto de lei número 74 de 2023, com os projetos de lei número 5.085 e 5.396 de 2023, por tratarem de matéria correlata. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, as matérias passam a tramitar em conjunto e vão às comissões competentes. Requerimento número 584 de 2026, item extra pauta, de autoria do senador Isalcir Lucas e outros senadores,
que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 25 anos da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e da Escola Superior de Ciências da Saúde. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e esta sessão especial será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra pauta. Requerimento número 87 de 2026, de autoria do senador Isalci Lucas e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 40 anos do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e esta sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra pauta, requerimento 485 de 2026, de autoria do nosso senador Hamilton Mourão, que solicita o envio de consulta ao Tribunal de Contas da União acerca dos eventuais impactos financeiros para a economia brasileira resultantes da medida provisória número 1343 de 2026. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e será cumprida a deliberação de plenário. Há uma solicitação, me permitam os senadores e as senadoras, há uma solicitação do líder do MDB na Câmara dos Deputados, deputado Naldo Bulhões, sobre um projeto de lei que foi votado hoje na Câmara dos Deputados e que já está o processado na mesa com a assinatura dos líderes partidários para que nós possamos incluir no dia de hoje como item extra pauta na deliberação. Eu gostaria de consultar os senadores. O líder Isnaldo está aqui presente, conversando com o senador Camilo, líder do PT, e o líder Rogério Marinho, que está presente. As informações que nos trouxe o líder Isnaldo é de um projeto de lei que equilibra uma questão importante relacionada a resseguros no Brasil com empresas estrangeiras. Eu não tenho conhecimento do projeto, eu não sei o teor do projeto, eu não sei os impactos do projeto, mas na condição de presidente do Senado eu estou ouvindo um líder partidário que teve a matéria aprovada na Câmara dos Deputados e que traz um requerimento à mesa de solicitação de inclusão de item extra pauta. Eu não sei se o líder Reginaldo, se a assessoria estudou o projeto. Senhor presidente, eu vou conversar aqui com o Renato 2 minutos e posso me pronunciar em seguida? Pois não. Mas só para informar, líder Reginaldo, eu estou consultando o líder do Partido dos Trabalhadores, senador Camilo, e ele está pedindo um pouco mais de calma para que a gente possa deliberar, porque eles não conseguiram estudar. Eu não sei se Vossa Excelência conseguiu elucidar as dúvidas das lideranças do governo, ou do PT, ou do PL agora, mas o que os assessores das lideranças estão pedindo apenas para que a gente possa aguardar
talvez para o próximo esforço concentrado, para que todo mundo tenha conhecimento. Mas se Vossa Excelência conseguir explicar o que é, a gente pode aguardar aqui algum tempo. Vamos deixar para o próximo, uma matéria chegou. Senhor presidente, só para corroborar a preocupação de Vossa Excelência, eu não tenho dúvida que Isnaldo, como é um deputado experiente e está trazendo aqui à casa um projeto de lei que certamente deve ser um bom projeto, imagino que sim, não me debrucei sobre ele. E quando se fala de resseguros, né, dessa questão que é tão importante para o setor produtivo brasileiro, certamente a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, debruçar com cuidado, né, porque nós estamos precisando realmente aperfeiçoar essa situação. Mas eu acho de bom tom, até porque nós vamos ter, Isnaldo, algumas sessões ainda antes do final do mês de setembro. Vossa Excelência, inclusive, já marcou, na 1º de setembro... Já é 31 a 4. Pronto, então nós nos comprometemos, até lá temos um posicionamento aqui, né? E a nossa assessoria se debruçar também, Isnaldo, sem nenhum conceito prévio, sem nenhum juízo de valor, nos debruçarmos sobre o assunto e darmos a celeridade que precisa ser dada ao assunto. Concedo a palavra ao líder Camilo Santana. Meu caro presidente, primeiro eu queria cumprimentar o deputado Isnaldo, grande deputado, parlamentar, companheiro. E o pedido do governo, senhor presidente, é só como a matéria chegou hoje à casa, é só dar mais tempo para que o governo possa analisar. O mérito é muito importante, eu acho que é justo, mas é um pedido do governo só para que possa... Esse é o nosso pedido. Eu queria pedir a compreensão do deputado Isnaldo, do líder Isnaldo Bulhões. De fato, líder, o desejo nosso da mesa era poder também, da forma que a Câmara dos Deputados votou pela manhã, nós incluímos aqui como item extra-pauta. E quero dizer a Vossa Excelência que, inclusive, nós temos as assinaturas suficientes para uma possível inclusão como item extra-pauta numa votação de um requerimento. Mas como nós estamos com poucos senadores presentes e os líderes não têm conhecimento também do que é, eu acho correto, e eu peço a compreensão de Vossa Excelência, correto que a gente possa ter esses dias para estudar, porque o que eu entendi quando Vossa Excelência me explicou é a oportunidade que nós estamos dando para as empresas brasileiras competirem com empresas estrangeiras, que as empresas estrangeiras têm mais incentivos do que as brasileiras. Isso não é correto com as empresas brasileiras. Eu entendi só isso. Eu não sei o que está escrito, eu não sei o que está no relatório apresentado. Eu só sei que não dá para uma empresa estrangeira ser prioridade num país, enquanto as empresas brasileiras são mais, digamos assim, não tão beneficiadas quanto as estrangeiras. Precisa equiparar. E eu estou entendendo que o relatório é para equiparar, para ter condições iguais de disputa no nosso país, não é isso? Mas eu acho que está certo o líder Rogério e acho que está certo o líder Camilo, porque nós não temos a presença dos senadores e nós não temos o conhecimento do relatório. Eu faço um compromisso com Vossa Excelência e com a Câmara dos Deputados. Eu vou distribuir para todos os líderes e o meu desejo é incluir no próximo esforço concentrado, se os líderes concordarem com o relatório que chegou da Câmara. Eu quero só fazer um adendo ao presidente, deputado Isnaldo, dizer do nosso compromisso. E eu, pessoalmente, sou a favor desse seu projeto. E apenas como houve um pedido daqui da liderança da Tereza Leitão para que a gente pudesse colocar no posto de esforço, a gente se compromete a colocar no posto de esforço, parabenizando aí o deputado. Obrigado. Muito obrigado, líder Camilo, também pela presença de Vossa Excelência e pela manifestação feita por Vossa Excelência. Queria agradecer, antes de eu encerrar a nossa sessão extraordinária convocada para o dia de hoje, eu gostaria de agradecer os nossos colegas senadores, as nossas colegas senadoras, pela oportunidade de estarmos aqui desde as 10 horas da manhã, numa sessão extraordinária, fazendo a votação de importantes projetos que foram, inclusive, incluídos como item extra-pauta na manhã de hoje. Trato diretamente em relação às mensagens de operação de crédito de estados e municípios brasileiros. Agradecer a compreensão, dizer a Vossas Excelências que nós teremos, neste período do calendário eleitoral,
a próxima semana de esforço concentrado do dia 31 de agosto, segunda-feira, até 4 de setembro, para nós deliberarmos na segunda semana de esforço concentrado. E me permitam também fazer um pedido à Secretaria-Geral da Mesa que possa ligar para todos os gabinetes dos senadores e das senadoras, porque esta primeira semana de esforço concentrado foi determinada que ela seria uma semana semipresencial, mas a segunda semana de esforço concentrado está determinado que ela será presencial, para tentar compatibilizar também com o tempo dos nossos colegas candidatos que estão nos estados fazendo pré-campanha, haja visto que nós temos, neste ano, 2/3 do Senado em disputa nas eleições. Então, eu decidi, como presidente do Senado, que uma semana seria semipresencial e a outra semana de esforço concentrado presencial. Então, eu queria que os gabinetes fossem avisados, as assessorias avisadas, para que no próximo esforço concentrado nós estejamos todos aqui presentes no plenário, se for possível, os 81 senadores. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa extraordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. O movimento negro, o movimento hip-hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O que a polícia brasileira mata, não tem tribunal no mundo que mate. Então, o brasileiro que pede, que quer pena de morte, ele não sabe o que está acontecendo. Porque a polícia mata aqui com uma celeridade que nenhum tribunal no mundo tem, e numa quantidade que nenhum tribunal no mundo tem. Nós temos uma polícia que mais promove violência, também gera um sentimento maior de violência, né? Um ciclo de violência. Aquilo que a gente chama de direitos humanos, né? É uma conquista de reconhecer que eu, você, todo mundo vale alguma coisa, e não é pouco. Né? Isso que é direitos humanos. Não é isso que se diz na fala corrente que é proteção de bandido. É dizer que aquele que a gente chama de bandido é um ser humano, e por ser humano, vale. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. As projeções são de um Brasil que passará dos atuais 32 milhões para 75 milhões de idosos em 2070. O texto modificado pela Câmara volta ao debate no Senado.
Posso fazer propaganda eleitoral? Sim. Mas tem que seguir algumas regras que você encontra no capítulo 8 do Manual do Eleitor. Adesivos não podem passar de meio metro quadrado. Se for perfurado, pode cobrir todo o vidro traseiro do carro. Quem quiser, ainda pode participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas não pode receber dinheiro para divulgar candidaturas. E doação de campanha, pode? Não tenho a mínima ideia. Pode, mas o limite é de 10% da renda bruta do doador no ano anterior. E tem que usar um meio rastreável, como o Pix, transferência bancária ou plataforma de financiamento coletivo, as famosas vaquinhas virtuais. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bairro Rosário é reconhecido como o primeiro quilombo urbano do Piauí, passo importante para a garantia de direitos. Hemocentro Veterinário de Lauro de Freitas, na Bahia, incentiva a doação de sangue de cães e gatos. Eleições. Servidor não pode fazer campanha para político nas redes sociais durante o expediente. Veja outras condutas vedadas a agentes públicos. Agora, no seu horário de folga, né, se ele está de férias, está de licença, ou ele está lá, né, no final de semana, no feriado, de noite, aí, como qualquer eleitor, ele tem a sua liberdade, pode exercer a sua livre manifestação do pensamento. A segurança dos passeios de balão é debatida na Câmara dos Deputados. Coletivo Poéticas da Meia-Noite leva espetáculo de teatro para a rodoviária no Distrito Federal. O ônibus é o espelho da cidade. Ele enche e esvazia, como a vida. E o que sobra entre um passageiro e o outro é o que nos mantém em pé. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Qual o valor de um reconhecimento? O que significa ter a própria identidade confirmada? O bairro Rosário, na cidade histórica de Oeiras, no Piauí, foi reconhecido como o primeiro quilombo urbano do estado.
Para os moradores do Rosário, esse é um passo fundamental para a garantia de direitos e preservação da cultura quilombola. O bairro mais tradicional de Oeiras foi reconhecido oficialmente como comunidade remanescente de quilombo. Com a certificação, o Rosário se torna o primeiro quilombo urbano do Piauí. A conquista é resultado de um trabalho que mobilizou moradores, pesquisadores e lideranças da comunidade. Muda muita coisa. Primeiro é que nós estaremos assistenciados por uma entidade que tem esse fim de cuidar das áreas que são remanescentes de quilombo. Tanto faz zona rural como também quilombo urbano. Então será uma forma de nós termos aí uma entidade que vai nos ajudar a resguardar a nossa história, a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Fora isso, nós sabemos que existem as políticas públicas que assistenciam essas comunidades quando elas têm esse reconhecimento. Todo o processo foi baseado na memória, na ancestralidade e nas tradições que há séculos fazem parte da história do bairro. É aqui onde está localizada a cultura do povo negro de Oeiras, é no bairro do Rosário. Por quê? Quem veio para cá, quem trouxe os negros para cá? Quem chegou aqui com a negrada foi o primeiro governador do estado do Piauí. Oeiras foi a primeira capital do Piauí e aqui chegou o primeiro governador. Quando ele chegou aqui, os jesuítas tinham sido expulsos porque os jesuítas moravam aqui no Rosário. E quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, todo o patrimônio que eles tinham estava aqui no Rosário. E aí, quando o primeiro governador do Piauí chegou aqui em Oeiras, onde vai botar o primeiro governador, onde o governador vai morar, aí trouxeram ele para residir na casa dos jesuítas, que já era uma casa montada com tudo que podia receber o governador. Então, o primeiro governador do Piauí morou aqui no Rosário. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União, por meio de portaria da Fundação Cultural Palmares. Além de oficializar a identidade quilombola da comunidade, a certificação inclui o Rosário no Cadastro Geral de Comunidades Remanescentes de Quilombo do Brasil. Na prática, o reconhecimento abre caminho para o acesso a mais políticas públicas. Como comunidade tradicional, povo tradicional, reconhecido assim pela Constituição, há direitos especiais para essas comunidades que visam preservar a identidade e a origem, porque são povos que foram excluídos ao longo da história do Brasil e que precisam ser reparados na falta de acesso a políticas públicas, principalmente. Então, nós temos direito, por exemplo, a uma comunidade quilombola, ao PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Ao invés de atravessadores do Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação Municipal, não. A transferência é direta para o Conselho Escolar, como também a garantia de uma equipe exclusiva de saúde, um programa Minha Casa Minha Vida exclusivo para a comunidade quilombola, que é o Minha Casa Minha Vida entidades. Também temos a agricultura periurbana, financiamento com crédito reduzido ou com juro reduzido para as famílias que moram nos quilombos urbanos, mas que desenvolvem a agricultura familiar nos limites da cidade. Para quem nasceu e cresceu no Rosário, o título vai muito além de um documento. Porque o Rosário é muito cultural, o Rosário tem tudo. Tem grupo de percussão, tem capoeira, tem um grupo dos Conga há mais de 200 anos. E eu acho que já estava na hora de um bairro desse daqui se tornar quilombola. Isso faz com que a cultura se torne viva. A lembrança da história, que a história é muito importante quando ela é bem contada, né? E as pessoas têm que interessar também na história. Porque quando você conhece a história, você dá mais valor a você mesmo. Dá valor à sua terra, dá valor ao seu estado, dá valor ao seu país, sabendo da história de onde nasceu. Você sabia que animais também podem doar sangue? Pois é, muita gente não sabe, viu?
O Hemocentro Veterinário de Lauro de Freitas, lá na Bahia, explica como é essa doação. E veja ainda quais as condutas são proibidas para o servidor público durante esse período de eleições. Notícias das casas de leis do país. Quem olha esse gatinho nem imagina, mas ele está prestes a doar sangue. Assim como acontece com os humanos, cães e gatos também podem ser doadores e ajudar a salvar vidas. Uma prática que, segundo a médica veterinária responsável por esse hemocentro, ainda desperta surpresa entre muitos tutores. A primeira coisa é que vem assim, eu não sabia que cão e gato doava sangue, né? Ou que precisava de uma transfusão. Então essa é a primeira coisa que eu ouço. A falta de informação ainda é um dos maiores desafios. Mas para que esse gesto de solidariedade aconteça com segurança, existem critérios que protegem tanto o animal doador quanto o paciente que vai receber a transfusão. O cão, para doar sangue, ele precisa ter entre 1 a 8 anos, no mínimo 25 quilos, precisa ser um animal sadio, né, clinicamente saudável, porque ele vai passar por uma avaliação clínica. O gato, o mesmo critério em relação à idade, 1 a 8 anos, no mínimo 4 quilos. Ele não pode ser um gato muito obeso. As condições também são as mesmas. O animal precisa estar sadio, bem clinicamente e não possuir nenhuma outra patologia que comprometa o processo de doação. O trabalho desenvolvido por esse hemocentro tem ultrapassado as fronteiras do Brasil. As atividades realizadas na unidade despertam o interesse de profissionais de outros países. Esse grupo de colombianas visitou o local para conhecer de perto o funcionamento do serviço e levar a experiência para a Colômbia. Bueno, la idea de nuestra referenciación acá en el Hemocentro es implementar todas las actividades y las prácticas que realiza el Hemocentro de captación, promoción y la parte de procesamiento para caninos e felinos. Desde a criação do Hemocentro em 2019, mais de 6.000 bolsas de sangue já foram coletadas. Parte desse material é destinada ao Hospital Municipal Veterinário de Salvador, além de outras clínicas veterinárias que realizam transfusões em animais. A procura por novos doadores aumentou, mas o desafio agora é ampliar ainda mais esse número. Um cão doador, um gato doador, ele possui alguns benefícios quando participa desse processo. Existe um clube de doadores, né? E quando ele participa do clube de doadores, ele tem avaliações frequentes, anuais. A cada 3 meses eles podem doar sangue e quando eles doam sangue, em troca, eles recebem uma série de exames, né? Então são exames hemograma, bioquímico, eles sabem qual é a tipagem sanguínea, porque caso um dia ele precise, vai estar sabendo, né? E a cada doação a gente realiza tudo isso novamente. Então, para o doador, isso é uma vantagem. Então, para quem ainda não sabe, além de estar ajudando, né, um outro paciente, ainda vai estar recebendo uma série de benefícios. Agentes públicos da Assembleia Legislativa participaram de uma palestra ministrada pelo promotor de justiça Moisés Casarotto sobre as condutas vedadas durante o período eleitoral e os cuidados que devem ser adotados nas eleições de 2026. A iniciativa teve como objetivo orientar servidores e gestores sobre os limites impostos pela legislação eleitoral. O artigo 73 da Lei das Eleições, ele estabelece uma série de vedações aos agentes públicos em geral, né, durante essa campanha eleitoral. Assim como também existe o chamado abuso de poder econômico, abuso de poder político, o uso dos meios de comunicação, que também estão no artigo 22 da Lei 6490. Então, todos esses fatores devem ser levados em conta, né, para os agentes públicos fazer uma campanha, né, dentro do órgão público não fazer campanha e quando forem fazer, né, respeitar a legislação. Isso é bem importante. Durante a palestra, o promotor explicou que a legislação eleitoral
proíbe o uso da máquina pública em benefícios de candidaturas. Entre as condutas vedadas estão a utilização de bens, veículos materiais e servidores públicos para favorecer candidatos, além do uso de publicidade institucional e da estrutura administrativa para a promoção eleitoral. No 73 da Lei das Eleições, né, o tipo fechado que eu acabei falando na palestra, tem uma série de condutas vedadas. Uma delas, talvez, que já é mais polêmica, né, além daquela questão da proibição de publicidade institucional, né, nos veículos, de todos os veículos, né, do órgão público, seja no site, Instagram, Facebook, é a questão dos servidores públicos, né, sejam eles concursados, comissionados, estagiários, né, se pode fazer campanha ou não. O artigo 73, né, e também o próprio abuso do poder político até permite que faça umas folgas do trabalho, quando está final de semana, feriado, na folga, né, ou silencia, porque durante o trabalho, ele recebe dinheiro público, durante o trabalho ele não pode fazer campanha para o candidato. Então, durante o expediente normal do trabalho, ele não pode fazer campanha, não pode ficar postando, né, sistematicamente na rede social, ele não pode fazer nenhum tipo de campanha a favor do partido do candidato. Agora, no seu horário de folga, né, se ele está de férias, está de licença, ou ele está lá, né, no final de semana, no feriado, de noite, aí, como qualquer eleitor, ele tem sua liberdade, pode exercer a sua livre manifestação do pensamento e se engajar na campanha do seu parlamentar, o que é natural, né, especialmente quem é cargo comissionado. Mas isso tem que ser fora do horário do expediente. Outro ponto abordado foi a necessidade de separação da atuação do agente público da atividade político-eleitoral. Moisés Casarotto também orientou sobre os cuidados no uso da inteligência artificial, das redes sociais e reforçou que o conhecimento da legislação é fundamental para evitar infrações e assegurar um processo eleitoral transparente e equilibrado. IA é uma realidade, né? E a legislação eleitoral, conhecendo disso, está legislado, né? O TSE, desde a eleição de 2024, já tinha, agora de novo, 2006, atualizada, na resolução 23.610, especificamente no artigo 9, 9A e seguintes, ele disciplina sobre inteligência artificial. IA, o uso de IA na campanha é permitido, pode usar IA, desde que rotulada. O que significa isso? Rotulada tem que ser informado ao eleitor claramente que foi feito por IA. Todo o mecanismo de rede social, inclusive, permite que você, por um clique lá, diga que ela foi produzida por IA. Então, se usou IA, tem que ser claramente dito que foi feito por IA. Isso é a primeira regra. Segunda regra é o seguinte, se for positiva, né, e o pré-candidato pode impulsionar a propaganda também, né? Se for feita por IA. Só se for favorável. Conteúdos favoráveis a ele pode impulsionar. Críticas aos adversários, propaganda negativa não pode ser impulsionada. Tá? Não pode ser impulsionado, é vedado, tanto na campanha como na pré-campanha. Então, ele até pode publicar uma crítica, né, de opinião aí em relação a adversários, mas isso tem que chegar organicamente aos demais, né, sem impulsionamento. E o que é completamente vedado na IA? É completamente vedado deepfake. Deepfake é usar a imagem ou a voz de uma pessoa mudando o que ela falou. Deepfake nem para o bem nem para o mal. Não pode usar deepfake nem em hipótese. E também não pode usar chatbots, respostas, né, de aplicativos de mensagem, né, reproduzindo a voz do candidato de pessoa. Tem que ser um avatar mesmo de resposta, né, eventualmente se usar, né, respostas automáticas, não pode ser simular a voz do candidato de pessoa física. A segurança dos passeios de balão foi debatida na Comissão de Turismo aqui da Câmara dos Deputados. A Agência Nacional de Aviação Civil está preparando uma regulamentação específica para o setor. A primeira fase das novas regras já está em vigor. Em junho do ano passado, uma tragédia chocou o país. Um balão pegou fogo ao decolar e o extintor não conteve as chamas, provocando a morte de 8 pessoas. O fato aconteceu em Praia Grande, Santa Catarina, um dos polos do balonismo do Brasil, que já registrou 100 voos diários durante a temporada. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou uma resolução criando regras para a exploração comercial de balões tripulados, que serão implementadas em 3 fases até 2028, visando garantir mais segurança aos participantes dessa atividade. As novas regras exigem que as empresas sejam cadastradas na ANAC, a realização da análise de risco, além da necessidade de se ter equipamentos obrigatórios, como extintores, altímetros e sistema de desinflagem rápida. Os pilotos também devem possuir uma licença para pilotar o balão. O representante da agência, Eduardo Bragueto, informou que agora já há locais específicos para realizar essa formação.
Os pilotos precisam de um curso, tá? Eles precisam ser certificados, eles precisam passar por uma prova da ANAC. O que essa resolução trouxe de novidade foi que eles passassem por uma prova da ANAC e fossem certificados, aprovados por um examinador da ANAC. No início ali do ano havia uma dificuldade de centros de treinamento, que ainda não existiam muitos centros de treinamentos disponíveis no Brasil para formar esses pilotos, para realizar um curso, né? Mas hoje já temos 4 centros de treinamento certificados no Brasil que podem promover esses cursos. A fiscalização é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil e conta com a ajuda dos municípios. O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Evandro Schutz, sugeriu um maior controle por parte dos prefeitos das cidades onde o balonismo turístico é praticado. Criar condições de o próprio município entender desde o início do alvará de licença das operações de empresas de turismo de aventura, que comecem a cobrar e exigir as questões da gestão da segurança para a liberação de alvará. Então, pensar nessa estrutura de regulamentação inicial, porque senão a gente vai estar apagando incêndio o tempo todo. E a gente precisa começar a educar e ensinar os nossos empresários e empreendedores que, ao colocar um produto que coloca pessoas em risco de vida, a gente está dando um tiro no pé do Brasil, da divulgação e da promoção internacional como destino seguro para turismo de natureza, e afeta diretamente a economia nacional. Gestos que comunicam. A língua brasileira de sinais Libras é usada por milhares de surdos no país. Criada por lei em 2002, ela ainda é pouco conhecida, o que ajuda a perpetuar o silêncio entre ouvintes e pessoas com deficiência auditiva. O assunto é abordado no programa Em Discussão, aqui da TV Senado. Segundo o IBGE, em 2022, o número de pessoas com deficiência no Brasil ultrapassava os 14 milhões. Mais de 2,5 milhões com alguma dificuldade para ouvir. Experimenta ouvir um jornal sem áudio, sem nenhuma legenda. Isso é se colocar no lugar de uma pessoa surda. Eu já tive problemas, principalmente na área jurídica. Não tinha intérprete. Eu procuro colegas da área, que a maioria trabalham no sistema voluntário. Não é um trabalho profissional. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, em loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda. Os intérpretes não estão em todos os locais, né? Então, às vezes, a gente chega no local e a gente não consegue ali interagir. Se tivesse intérprete, se tivesse pessoas fluentes em Libras em outros locais, isso daria maior acessibilidade, maior possibilidade da gente participar igualmente. Uma escola bilíngue é uma escola que eles podem se comunicar por meio da primeira língua deles, que é a língua de sinais. Então, todo o conhecimento, todos os conteúdos, todas as disciplinas são ministradas por meio da Libras, que é a primeira língua do estudante surdo. Então, desde o momento que eles chegam ali na portaria, eles já são cumprimentados em língua de sinais. Todos os nossos servidores, eles se comunicam por meio da Libras e todos os meus professores ou são surdos ou são bilíngues. Imagina que você está esperando o ônibus na rodoviária e, de repente, começa a rolar uma peça. Pois isso está acontecendo aqui em Brasília. O coletivo Poéticas da Meia-Noite explora esses novos palcos com o espetáculo Qualquer Um. A peça traz a história de 2 vendedoras ambulantes e aborda temas como acessibilidade, inclusão e empatia. Esse trabalho ele inicia no ano passado, onde a gente começa a pesquisar, obviamente,
como é que esses transeuntes, como é que esses passageiros, de certo modo, se mobilizavam. Antes de a gente fazer uma definição prática do objeto, obviamente, a gente foi para o campo. Tem uma questão que é muito nítida dentro da nossa profissão, que é a ideia da acessibilidade, que tem estado em voga e que acho que é muito importante, inclusive, enquanto reparação, também para a ideia de pensar como é que esses corpos invisibilizados, todos os dias, pegam transporte público e como esses transportes públicos também são mobilizados e ajudam esses passageiros a chegar nos seus pontos. Essas personagens, né, tanto Lúcia, que é a personagem que eu faço, quanto Maria, que é a personagem que Fernanda Duarte faz, elas adentram esse espaço, esse ônibus, e ali a gente evidencia, a gente mostra, a gente vive questões como, por exemplo, desentendimentos que acontecem ali. Às vezes é um compartilhar de um sentimento que ele é junto, é um compartilhar de um cansaço, de um medo, de um desgaste do sistema que a gente vive e o desgaste da rotina. São compartilhamentos que infelizmente são verdades, que são as violências que a gente vive no transporte público, vive no trabalho. Então essas vendedoras, elas passam por muitos processos que são muito difíceis na vida delas. A gente segue, mas o mundo continua girando e segue fingindo que nada aconteceu aqui dentro desse ônibus. Mas aconteceu. Todo dia acontece. O ônibus é o espelho da cidade. Ele enche e esvazia. Como a vida. E o que sobra entre um passageiro e o outro é o que nos mantém em pé. O nosso desejo é apresentar nas rodoviárias daqui do Distrito Federal que essas pessoas que não têm esse direito garantido ou esse espaço de poder ir até o teatro, a gente leva esse teatro com qualidade, com responsabilidade. Então, a gente tenta também manter a mesma essência que a gente tem dentro do teatro também nas rodoviárias, né? E a gente conta também essas múltiplas histórias que acontecem dentro desses ônibus. E a gente percebe esse lugar de as pessoas acabarem se identificando com muitas dessas histórias, né? Então, desde o momento dessas colisões que acontecem dentro dos ônibus, né? Esses quase acidentes que acontecem, como também esse lugar da gente encontrar outras pessoas e partilhar as nossas histórias, de repente com pessoas que a gente nem conhece, a gente encontra as pessoas emocionadas, entendendo, e elas parando para pensar e refletir sobre as experiências que elas tiveram dentro dos transportes públicos, né? A gente está falando de uma questão que é humanitária. Então, são várias pessoas que todos os dias, nessa tentativa, estão, de alguma forma, tentando vencer ou tentando conquistar algum espaço. Quando a gente pensa especificamente no fora do transporte, a gente também precisa pensar dentro dele. Dentro dele, muitas histórias elas são construídas. Para a gente foi muito interessante, né? Sair dos muros, inclusive, desse espaço tradicional, do teatro convencional. Por mais que a gente deseje estar no palco, a gente também tem uma outra perspectiva de entender que o palco é a própria vida, né? As histórias, essas alteridades, essas memórias que vão sendo reveladas para a gente. Então, quando você toca especificamente nesse recorte do popular, é exatamente isso, tentar acionar não só os nossos companheiros que já fazem parte de uma comunidade, que em determinado momento é uma comunidade crítica, quando observa realmente narrativas, como é o caso da nossa, mas o que importa é entender como essas histórias de vida, elas também são transformadas. Então, pensar nessas Marias é pensar na diversidade de Marias que estão espalhadas no Brasil de uma maneira geral. É um processo que nos possibilita trazer histórias de quem está muitas vezes sendo invisibilizadas, que são as pessoas que utilizam o transporte público no nosso dia a dia. Esses espaços públicos, inclusive, têm alimentado bastante a feitura dos nossos espetáculos, porque tem ganhado, ele ganha ritmo, ele ganha uma nova narrativa, que não é a narrativa convencional que a gente está acostumado. Que a gente siga, mesmo quando o nosso destino é só voltar para casa com o gelo ainda pingando nas costas. Parece um trabalho bem desafiador e rico também, viu? Parabéns ao coletivo Poéticas da Meia-Noite. E a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau!
movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Cabo Verde foi o primeiro entreposto de comércio de africanos escravizados do tráfico transatlântico. É um lugar único nesse sentido daquele momento específico do tráfico transatlântico, momento inicial. A gente encontrou de pé o Pelourinho, que acorrentou muitos escravos antes de serem embarcados para o Brasil. Então, o Pelourinho, que era um lugar de castigo, de dor, que acontecia publicamente. Eu cresci, como a maioria das pessoas da minha geração, vendo imagens do Debré, e uma das mais celebrizadas dessas imagens era justamente a imagem do açoite, que era de um negro escravizado, nu, acorrentado num pelourinho sendo açoitado. A repetição dessa imagem, ao contrário de causar um certo choque, vai também desnaturalizando essas violências. E quando eu estava na África, eu desnaturalizei isso. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas essa maioria não se reflete nos espaços de poder. Nas últimas eleições gerais, apenas 34% das candidaturas foram de mulheres. E o Brasil está na posição número 133 do ranking global de representação parlamentar de mulheres. Nossa convidada hoje é a advogada e cientista política Gabriela Hollenberg, cofundadora do Quero Você Eleita, um laboratório de inovação política para potencializar a participação política das mulheres. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. Eu que agradeço o convite, ainda mais para tratar de um tema tão relevante nesse ano de eleição. Então, conta pra gente por que você quer as mulheres eleitas. Bem, por que quero mulheres eleitas? Eu tenho falado sobre isso pelo Brasil, né? Construído essa caminhada aí desde 2020 com a Quero Você Eleita, demonstrando que as mulheres, elas têm uma forma diferente de fazer política, uma política que resgata o pertencimento e, para quem não sabe, né, o pertencimento é o encontro do meu desejo de estar com o seu desejo que eu esteja. E a gente vive essa crise de representatividade, esse distanciamento da população da política. E as mulheres trazem a população para perto da política com projetos que têm escutativa, diálogo inclusivo, construção coletiva.
Temos também uma atuação que se importa em fazer e não quem faz, em resolver o problema. As mulheres têm atravessado as fronteiras dos partidos políticos para entender que o que nos une é muito maior do que o que nos afasta. Então, dentro dessa perspectiva, desde quando a gente teve ali o lobby do batom até hoje, a gente teve muitos avanços nos direitos das mulheres, porque as mulheres entenderam que o que importa é resolver o problema. E é esse tipo de política que a gente precisa hoje no Brasil, esse país que está tão polarizado, tão dividido. A gente precisa unir todos, né, os espectros partidários dentro de uma meta comum para uma construção de país, uma construção de um Estado. E é exatamente assim que as mulheres vêm se posicionando, por isso é que eu quero mulheres eleitas. As mulheres conquistaram, né, assim, o direito de se candidatar junto com o direito ao voto, né? Isso foi lá um decreto do Getúlio Vargas, lá nos anos 30, mas, como a gente vê na prática, isso não se traduz em candidaturas reais, né? Existe uma certa lenda, né, que as mulheres não querem participar da política. Isso tem algum fundamento? Não, não tem fundamento. Na verdade, a gente tem aí, né, menos de 100 anos, né, de voto, né? Então a gente tem um déficit aí, querendo ou não, dessa participação. E quando a gente teve, né, a possibilidade do voto, ele não era obrigatório, né? Então as mulheres passaram a participar de forma obrigatória muitos anos depois. E a gente tem, né, uma série de papéis na vida, né? Então a mulher, ela ainda é, né, colocada nesse papel do cuidado, nesse papel de ser aquela que exerce uma série de outras funções, segunda, terceira jornada, e tudo isso tem impacto real na participação das mulheres na política. Na Quero Você Eleita, a gente começou em 2020 e isso ficou muito claro, porque a gente atendeu ali, num primeiro momento, quase 200 candidatas a vereadora. E eu, que sou advogada eleitoral e cientista política, atuando sempre nessa parte eleitoral há muito tempo, academicamente a gente sempre trouxe, né, nos eventos, não, venham mulheres, participem, mas quando você vai para o chão de fábrica, né, para as candidatas à vereança desse Brasil que é tão imenso e tão profundo, que tem tantas realidades diversas, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. Grande maioria dessas mulheres hoje são arrimo de família, né? Quase metade dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Então, essas mulheres, elas estão preocupadas em colocar a comida na mesa, em, de fato, prover ali para que a sua família consiga, enfim, ter o mínimo de recurso, de dignidade. E quando você traz mais essa função, é uma dificuldade, porque muitas vezes essa mulher não tem dinheiro para se locomover, para fazer uma campanha, não tem dinheiro para pagar uma equipe, alguém para ficar com seu filho, para cuidar dos seus pais, do seu sogro, da sua sogra, porque, querendo ou não, é esse o papel que a mulher ainda vem exercendo. E aí, diante disso, a gente tem, sim, uma dificuldade mais estrutural dessa mulher participar. Não significa que ela não queira participar, significa que é muito mais difícil para ela participar. E como diminuir aí essa grande dificuldade? O que pode ser feito? Olha, a gente tem aí uma série de ações afirmativas que foram implementadas nos últimos anos para que a gente pudesse incrementar a participação das mulheres na política no Brasil. Inclusive, você trouxe alguns números, né, da posição que o país ocupa. E é muito vergonhosa essa posição, porque o Brasil hoje, para além de ser, né, ao redor do mundo, um país que tem uma participação muito pequena, também, na América Latina, nós somos o último país, né? Então, assim, e hoje é algo que precisa ser visto como uma política pública de Estado, não de governo. É importante que os governantes, e aí é importante a gente até trazendo isso, é a primeira vez em 20 anos que o Brasil não tem uma candidata mulher à presidência da República. E, ao mesmo tempo, nós somos um país que, para além de não ter uma representação política muito relevante, isso tem uma consequência. Né? Quais são os dados associados? Né? Na verdade, hoje o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade e depressão, sendo as mulheres as maiores vítimas. É o segundo em burnout, também sendo as mulheres maiores vítimas. O segundo em casamento infantil. Na verdade, o segundo em grávidas adolescentes, o quarto em casamento infantil, o quinto em violência contra a mulher e o quinto em feminicídio. Então, essas coisas estão absolutamente correlacionadas. Se a gente continuar escolhendo e elegendo os mesmos homens para os cargos que estão ocupando, a gente vai continuar nos mesmos patamares que temos hoje. Então, quando a gente traz as mulheres para a política, a gente qualifica a política pública, a gente qualifica o debate. E as mulheres hoje são mais da metade da população, mais da metade do eleitorado, a caneta também está na nossa mão, o dinheiro também está na nossa mão, o voto também está na nossa mão.
Então, se as mulheres hoje tiverem a noção de que elas são capazes de eleger ou não eleger uma determinada pessoa, porque nós somos mais da metade do eleitorado, isso tem um poder imenso. E é a partir disso que a gente vem trabalhando para mudar esse cenário, porque não faz sentido que o Brasil, sendo essa potência econômica, essa potência democrática, continue ocupando esse mesmo patamar em relação à participação das mulheres nos espaços de poder. Houve uma tentativa, né, aqui no Congresso de estabelecer cotas, né? Foi em 97, né, 30% das candidaturas tinha que ser pelo menos 30% de cada sexo, seja homem ou mulher, nem não mais do que 70% também. Mas isso não se traduziu em cadeiras, né, realmente, né, assim, em pessoas eleitas, né? O que aconteceu? Agora está se pensando, né, uma outra forma, como lidar com isso? Então, a gente tem, esse ano, a gente completa 30 anos da lei de cotas de candidaturas, né? Então, é uma lei que, de fato, foi relevante para a gente ter algum incremento na participação das mulheres, porque a gente primeiro, mas assim, teve um certo atraso, porque primeiro a gente previu uma cota que não era obrigatória, era uma reserva de candidaturas. Então, se o partido não quisesse lançar, bastava deixar em branco aquelas vagas. Depois disso, em 2009, a gente teve a obrigatoriedade, então, né, a partir disso aí sim foi, né, uma política pública com, né, maior eficiência, mas a gente ainda tem o descumprimento reiterado por parte dos partidos políticos. Então, a gente tem hoje, né, as fraudes às candidaturas, que são as candidaturas fictícias, que são vulgarmente conhecidas como candidaturas laranja, hoje são a principal causa de cassação na Justiça Eleitoral. Demonstrando que, na verdade, né, para além de ter, mesmo assim, uma política pública afirmativa, os partidos têm uma certa resistência, na verdade, uma grande resistência a cumprir essa cota. Que eles colocam lá os nomes, mas na hora de destinar as verbas, os recursos, na prática, não é bem assim. Você tem uma série de possibilidades de configuração dessa candidatura fictícia, mas é isso, essas candidatas muitas vezes são abandonadas pelos partidos políticos no meio do processo, elas não recebem recurso, elas sofrem muita violência política e elas acabam desistindo muitas vezes no meio do processo. Às vezes o partido coloca ela e nem conta para ela que ela é candidata, às vezes ele coloca ela, mas não conta para ela tudo o que ela precisa fazer em relação às obrigações que ela tem que cumprir perante a Justiça Eleitoral. Enfim, tem uma série de situações que acontecem e hoje é a maior causa de cassação. E é muito triste porque você vê, às vezes, muitas mulheres eleitas que são cassadas, porque quando você tem alguma candidatura fictícia dentro da chapa, isso impacta toda a chapa. Então, tem chapas que mulheres eleitas foram cassadas também. Você também tem a possibilidade de ter, enfim, muitas outras pessoas que chegaram lá com muita dificuldade, né, como pessoas negras, que acabam também sendo cassadas por conta dessa situação. E, infelizmente, a política pública afirmativa não está chegando onde a gente precisa. Para a gente poder ter um avanço significativo, e hoje, se a gente continuar crescendo percentualmente como a gente vem crescendo hoje, a gente vai demorar mais de 100 anos para alcançar a igualdade de gênero no Brasil. Então, hoje a gente precisa discutir outras possibilidades de aprimoramento das ações afirmativas e incremento de ações afirmativas. E aí eu trago essa proposta pensando não numa ação afirmativa que vai ficar vigendo por 30 anos, porque aí realmente ela não está sendo efetiva. A gente tem que ter incrementos que aconteçam em 10 anos e a gente possa dizer, agora a gente não precisa mais de política afirmativa, porque a gente já alcançou a paridade, a gente já alcançou um percentual mínimo considerável e as mulheres já conseguem andar sozinhas, já conseguem alcançar de forma, né, sem maiores artifícios, alcançar a eleição. Então, por exemplo, o que a gente precisa debater é a cota de cadeiras, né? A gente já quase conseguiu aprovar aqui no Congresso a cota de cadeira, mas o que sempre acontece é que você coloca, os partidos colocam, se a gente for aprovar a cota de cadeira, então tira a cota de candidatura. Então, como a gente não quer perder nada, acaba que essa negociação fica complexa, os movimentos sociais são contra aprovar uma cota de cadeira que seja baixa, e aí, enfim, os partidos também não querem dar uma cota de cadeira de 30%, então você acaba tendo um impasse em relação a isso. A gente tem outras ações afirmativas que não são... Deixa eu só te interromper. Claro. Explica para quem está assistindo o que seria essa cota de cadeiras. Perfeito. Como é que... A cota de cadeira seria o seguinte, a gente já teria, de ponto de partida, a definição concreta de que pelo menos 30%, se a cota for de 30%, por exemplo, que pelo menos 30% das eleitas seriam mulheres.
né? E aí você tem vários formatos de sistema político para você chegar nesse resultado. Mas se a gente mantiver o nosso sistema, o que tem de previsão aí nos projetos de lei por meio de PEC seria que seriam as mais votadas dentro dos partidos que estariam compondo esse percentual mínimo de eleitas. E aí, com isso, a gente teria já, no mínimo, 30% de mulheres ocupando esses espaços na Câmara Federal, por exemplo. E também nas assembleias, e também nas vereanças. Isso acaba tendo impacto. Ainda que a gente tivesse um percentual menor do que 30%, isso acaba tendo um impacto muito relevante. Por quê? A gente tem hoje 18% na Câmara, mas tem mais de 700 municípios que não têm uma única vereadora. Então, se você coloca 20% ou 30% em todos os municípios, a gente cresce num número absoluto de forma muito impactante. E isso tem um impacto porque quando você começa como vereadora, depois você vai para deputado estadual, depois você consegue ir galgando outros espaços. Então, se você mexe na base, que são as candidatas a vereadora, você tem um incremento muito maior. Então, isso seria as cotas de cadeira. Hoje você tem cota de candidatura, ou seja, é o mínimo de mulheres candidatas, não significa que elas serão eleitas. Muitas, mesmo sendo candidatas, muitas não vão chegar. Exatamente. E por que isso também acontece? Por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um dos principais elementos que define se aquela candidatura ela vai ser vitoriosa ou não. Então, por exemplo, a gente teve, a partir de uma decisão do Supremo, em 2018, definindo que o percentual de destinação de recursos para as campanhas femininas tinha que ser equivalente ao percentual, ou seja, no mínimo 30%, podendo ser maior se o percentual for maior que 30%. Só que os partidos não vêm cumprindo isso de forma reiterada. Em 2018, quando isso foi implementado, foi o maior aumento da bancada feminina. A gente aumentou em 50% a bancada feminina. Depois disso, os partidos foram encontrando caminhos para desviar a implementação da ação afirmativa. Então, o que a gente teve foram sucessivas anistias sendo aprovadas, ou seja, os partidos não cumpriam totalmente a destinação percentual e no ano seguinte aprovava uma anistia e aí assim foi, ou seja, a gente deve estar aí na 4ª ou na 5ª anistia sendo aprovada e aí exatamente por essa razão a ação afirmativa não está chegando onde ela tem que chegar, ou seja, tendo um incremento maior de eleição de mulheres. Então, a gente tem umas dificuldades no Brasil que são essas, né? A gente tem boas leis, a gente tem ações afirmativas, mas elas não são cumpridas e como não são cumpridas, a gente não consegue chegar onde a gente precisa, que é, de fato, incrementar muito a participação das mulheres nos espaços de poder no Brasil. Agora a gente vê, como a gente já falou aqui, né, que as mulheres estão na frente nos números assim não muito interessantes, né, que elas assim são chefes de família solo, elas ganham menos para fazer o mesmo tipo de trabalho, elas nessas famílias que elas estão sozinhas, elas não têm com quem, né, deixar os filhos nem os idosos de quem elas cuidam. Então isso são empecilhos assim concretos, né, como aí elas dependem de políticas públicas, sei lá, de creches, de outras questões que também dependem das mulheres estarem lá nas posições de poder para conquistar isso, né? Parece que fica um círculo vicioso ali, né? Como quebrar? É estrutural, né? Na verdade, é perceber que isso é uma estrutura de poder que está aqui para continuar como sempre foi. Na verdade, é mais ou menos por aí. Quem está no poder não quer sair, né? E exatamente por não querer sair é que não tem interesse da gente fazer uma chapa competitiva com mulheres, da gente distribuir o recurso com a finalidade real de eleger mulheres. O que eu costumo dizer é que os partidos querem mulheres candidatas. E as mulheres não querem mais só ser candidatas, elas querem ser eleitas. Então, a gente precisa trabalhar para como é que a gente pode fazer para distribuir esse recurso, por exemplo, com as melhores práticas e de uma forma eficiente para a gente poder, com o mínimo de recurso, eleger o máximo de mulheres. Essa é a primeira, né, questão, por exemplo. E a partir dessas questões, né, desses desafios todos que se colocam, a gente está construindo agora a Carta das Mulheres para a Política. A gente, a partir de um projeto coletivo que se chama Mulheres que Pensam o Brasil, a gente está pontuando uma série de questões que a gente quer ver diferentes em pouco tempo. Então, por exemplo, uma das nossas metas é que a gente possa construir uma candidatura viável à presidência da República para a próxima eleição. Não para essa, porque a gente já sabe que a gente já, infelizmente, perdeu esse jogo para essa eleição. Não tem nenhuma candidata à presidência e talvez a gente não tenha nem candidatas à vice-presidência, o que é um absurdo, considerando que a gente é mais da metade da população. Bem,
Para além disso, a gente precisa ter uma garantia, por exemplo, que os presidentes nomeiem pelo menos 50% dos ministérios de mulheres. Se a gente é mais da metade da população, metade da força de trabalho, por que não metade de mulheres nos ministérios, já que a gente não tem uma mulher presidindo, né, a presidência da República? Avançando, nomeação de mulheres para cargos estratégicos. Então, mulheres no Tribunal Superior Eleitoral, mulheres no Supremo Tribunal Federal, mulheres no TCU. Então, a gente precisa ter mulheres para que a gente possa ter essa perspectiva, né, de julgamento, considerando a nossa forma de ser e estar no mundo, que é absolutamente diferente da masculina, né? A forma de ser e estar da mulher no mundo, a gente tem desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos diferentes. Por isso... o que isso poderia mudar, justamente? As mulheres nessas posições de poder, como que elas pensariam o Brasil de forma diferente? Pronto. Primeiro, a gente... né, avançando nessa atuação de forma suprapartidária, como eu já trouxe. E aí eu gosto de trazer um exemplo concreto. Por exemplo, na Câmara, a última coordenação da bancada feminina antes da atual era a nossa deputada Benedita, que é uma mulher constituinte, uma mulher negra do PT, e ao lado dela, de uma forma coordenada e que foi uma construção aclamada pela bancada, a deputada Soraya Santos, que é uma mulher branca do PL, que é também do Rio de Janeiro, ou seja, em tese elas seriam adversárias, mas o que elas fizeram? Mulheres do PT e do PL unidas remando na mesma direção, porque a gente está no mesmo barco. Quem faz isso? Só as mulheres. Quem é que vence a polarização na política? Só as mulheres. Para além disso, a gente tem inovações muito interessantes quando a gente olha, né? Dignidade menstrual, violência política de gênero, economia do cuidado. Tudo isso só existe porque a gente teve mulheres que trouxeram, inclusive, inovações na linguagem. Por quê? Né? Feminicídio. Por quê? Porque elas têm esse domínio do que acontece. Quais são as nossas dores? Quem é que sabe sobre dignidade menstrual? É quem menstrua e quem teve dificuldade na escola de não ter acesso a um absorvente, né? Quem é que sofre violência política de gênero é que pode dizer da importância da gente ter uma lei, por exemplo, hoje no Brasil, que é uma inovação que em muitos lugares do mundo a gente não tem. Né? A própria Lei Maria da Penha, que é uma referência hoje no mundo. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande hoje de fazer com que essas leis sejam, de fato, aplicadas. E por isso a gente precisa trazer mais mulheres para os espaços de poder, para a gente poder ver onde é que estão esses gargalos e resolver esses problemas. As mulheres, sempre as pesquisas mostram que são as mais atingidas também pelos problemas climáticos. Perfeito. E vocês, inclusive, fizeram também uma carta, né, na época da COP, né? Eu acho que um pouco semelhante a essa agora. Como as mulheres podem, né, lidar com essa... enfrentar essa questão climática? Pois é, na verdade, a gente sempre somos as mais atingidas, né? Os dados são muito preocupantes das mulheres em relação à questão, né, como refugiadas climáticas, como a situação de vulnerabilidade que acaba assolando as mulheres sempre em maior extensão quando você tem algum tipo de tragédia, inclusive no sentido de sofrer abusos posteriormente a tragédias. A gente viu isso acontecer, por exemplo, no Rio Grande do Sul e sempre isso acontece na guerra, enfim. E a gente pôde fazer um trabalho muito bacana, que foi o projeto Bancada Feminina na COP30. A gente reuniu lideranças de diversos espectros partidários, do setor produtivo, da academia. Fizemos a Carta das Mulheres para a COP30, que foi uma carta preparada a muitas mãos, mais de 100 instituições que participaram. E a gente levou esse documento, onde tem ali uma série de sugestões de políticas públicas, de legislação, enfim, situações que podem, de fato, trazer um incremento em um tempo menor para que a gente possa reverter esse quadro. E aí, levando em conta mulheres de diversos territórios, mulheres periféricas, mulheres que não têm voz na política. Então, mulheres ribeirinhas, quebradeiras de coco, mulheres quilombolas, indígenas e todas as mulheres que, de fato, precisam dessa política pública. Então, por isso foi tão rico esse trabalho e por essa razão foi que a gente também teve essa ideia de trazer uma Carta das Mulheres para a Política, que uma das ideias é que a gente possa levar essa carta para os presidenciáveis, para que a gente possa traduzir de forma concreta quais são as nossas demandas prioritárias e que a gente possa negociar com eles. Então, o que é possível, né, de incrementar, o que é possível de levar, por exemplo, para um plano de governo de um candidato presidenciável, para que as mulheres, quando forem votar, possam também levar isso em consideração. Qual é o homem que está abraçando a minha pauta? Qual é o candidato? Qual é a candidata que está abraçando a minha pauta? E, a partir disso, pensar, né, de forma consciente em quem vai votar na próxima eleição.
E é interessante que vocês trazem também que essa é uma questão mesmo suprapartidária, né? Que tem os direitos das mulheres existem em todas as esferas do campo político, né? Essa demanda existe, né, para todos. Não, isso é a coisa mais linda de ver, assim, no sentido de que tem uma pesquisa super recente, muito bacana, do Instituto Update, que chama Mulheres em Diálogo. E o que é a proposta? É justamente identificar quais são os consensos que unem as mulheres, né? Onde é que a gente encontra o que nos une, quais são as pontes que unem mulheres progressistas e mulheres conservadoras. E, de fato, a gente tem muito mais pontos que nos unem do que nos separam. Então, por exemplo, a igualdade salarial é uma questão que, né, tem um consenso absoluto. A prioridade da segurança pública, a gente enfrenta, né, enfim, a violência contra a mulher, de uma forma geral, a violência política e a violência no contexto do crime organizado. Então, a prioridade, né, da agenda da segurança pública para as mulheres, a prioridade da participação das mulheres nos espaços de poder, que também é uma questão consensual, independente do campo ideológico. Da mesma forma, as creches, educação integral. Por quê? Porque as mulheres precisam trabalhar, né? O empreendedorismo feminino, o acesso à renda, a autonomia financeira, tudo isso, saúde da mulher, tudo isso é consensual. Então, a gente tem muito mais pontos que nos unem, e quando a gente entende isso, as pautas das mulheres avançam e avançam de forma muito ágil. E isso vem desde as sufragistas, desde quando as mulheres entenderam que elas precisavam abrir mão, né, do que nos separa para avançar, foi quando a gente, de fato, conseguiu ter avanços muito relevantes em matéria de direitos das mulheres. Então, desde as sufragistas, no lobby do batom, né, as mulheres eram 5%, né, da composição das constituintes e conseguiram aprovar 80% da pauta das mulheres, por exemplo. E é exatamente o que a gente precisa trazer agora, né? O que nos une? E aí eu tenho certeza que, assim como várias coisas foram aprovadas nos últimos anos, independente se a gente tinha um presidente conservador ou um presidente progressista, a gente conseguiu aprovar muitas coisas, né? A gente tem hoje o Pacto Brasil contra o Feminicídio, que está colocando, né, de uma forma, inclusive, não só suprapartidária, mas também para além, né, dos poderes, trazendo executivo, legislativo, judiciário, todo mundo junto, pensando como é que a gente pode combater o feminicídio no Brasil. É o que a gente precisa, de fato, fazer, não só com o feminicídio, mas com todas as outras questões, né, que nos assolam e que são tão preocupantes. Então, o feminismo é para todas, né? Não é exclusividade de nenhum partido, nem nenhum campo político. O que acontece, na verdade, infelizmente, é que a palavra, né, feminismo, e não só essa palavra, são várias outras palavras, isso a própria pesquisa também que eu mencionei traz, né? O que é que nos separa? Muitas vezes, palavras. E exatamente por essa razão a gente tem que ter muito cuidado, inclusive quando a gente vai construir esse diálogo, de repente não usar determinadas palavras para que a gente não construa um óbice, né, uma objeção do outro lado de repente não te escutar, porque hoje no Brasil é assim, se você usa uma determinada palavra, a outra pessoa ela para de te escutar. Então, que a gente possa identificar como que a gente consegue dialogar de uma forma aberta mesmo, entre todos os campos, para trazer o que a gente busca, porque a igualdade entre homens e mulheres é uma pauta que é de todos, né? É para ser de todos, né? De homens e de mulheres. E eu costumo dizer assim que mulheres que pensam o Brasil votam em mulheres e homens que pensam o Brasil também votam em mulheres, porque a gente pode fazer uma diferença muito grande, seja no combate à corrupção, porque as mulheres, né, onde elas estão, os índices de corrupção são menores, seja na melhoria dos índices, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente também, né, se posiciona melhor em relação a esses índices, índice de desenvolvimento humano, enfim, uma série de questões. Então, que a gente possa, né, sentar na mesa construindo pontes, seja se eu for progressista, se eu for conservadora, mas que eu possa dialogar e com isso a gente possa construir esse avanço que a gente tanto precisa. Gabriela, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa e boa sorte nessa sua campanha. Eu agradeço muito, agradeço o convite, convido a todas e a todos para conhecer a Carta das Mulheres para a Política, que é esse documento construído a muitas mãos. É uma carta viva, a gente ainda não terminou, estamos colhendo sugestões, então poder contar com a colaboração das instituições, a sua colaboração como pessoa física vai ser muito rico para a gente poder, de fato, ter um documento histórico que possa ajudar a fazer as mulheres avançarem no Brasil, a fazer a gente avançar como país, para a gente mudar esse cenário tão complexo que a gente vive hoje. Muito obrigada.
Obrigada, e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa Cidadania Mulher está disponível na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né, e que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eles foram muito mais violentos por ser mulher, realmente. Eles tiveram muito ódio, até dizer uma coisa assim para mim: você é macho, você aguenta. A imagem mais forte da minha chegada à torre foi quando eu passei por várias celas de presas comuns. Pareciam jaulas. E eu não só era algemada, como eu estava com a algema que nem homens geralmente usam, com os braços para trás. Eu era minúscula na época. Eu saí da prisão com 37 quilos. E fiquei assim quase do dia para a noite. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo: quem fala? Eu disse: Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, as mulheres chefiam mais de 51% das famílias brasileiras. Isso significa cerca de 31 milhões de famílias. Desse total, 11 milhões e meio são sustentadas e cuidadas exclusivamente pelas mães, as mulheres. Esse dado está em um estudo elaborado por 3 pesquisadores da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA. Eles traçaram o mapa das dificuldades das mães solo no Brasil, os principais desafios enfrentados e como os governos podem apoiar esses núcleos familiares. O desafio de ser mãe solo é o tema deste TV Senado Live. E para debater esse assunto, eu conto com a participação da colega Cibele Nunes, a Mariene Ramos, que é pesquisadora da ENAP, uma das responsáveis pelo estudo, e a professora do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, UNB, Raesca Costa Barroso. Então, bem-vinda, Mariene, bem-vinda, Raesca, bem-vinda, Cibele. Vamos começar, né? E nós estamos aqui para começar o nosso debate. Como vão vocês?
Bom dia, Antônia. Bom dia a todas as pessoas ouvintes. Tudo ótimo. Melhor ainda podendo debater sobre esse tema. Tudo bem com Antônia? Bom dia. Bom dia, Cibele. Raesca, tudo bem com você? Olá, Antônia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão importante, tão pertinente para as mulheres, mas para a sociedade como um todo também. Só lembrando que a Cibele está aqui cuidando da nossa participação dos internautas. Então, quem for mandar suas perguntas, seus comentários, mande, que a Cibele está aqui de olho, vai trazer para a gente. E também a gente fez 3 enquetes antes do programa e no decorrer da nossa programação na TV. E a gente vai trazer o resultado dessas enquetes. Mas vamos começar aqui a nossa conversa com a Mariene. Mariene, essa pesquisa, ela traz dados de 2022, né? Vocês computaram esses dados a partir de 2024, então, mas os dados trazem um bom espelho do que é a sociedade brasileira, né? Então, como é que são esses lares, né, com crianças que têm essa monoparentalidade? No nosso caso aqui, especificamente, mulheres, né? São as mães solo. Então, eu queria que você traçasse para a gente, começasse qual é o perfil básico da mãe solo brasileira. Então, Antônia, o que nós encontramos aqui? Utilizamos os dados de 2022 da PNAD, do IBGE, e juntamente com esses 2 pesquisadores, que é o Carlos Henrique Porcel e o Marcos Rett, do IPEA, nós identificamos que em 2022 existia cerca de 11 milhões de famílias monoparentais no Brasil. Para conceituar essas famílias monoparentais, que são as mães solo, nós utilizamos ali, que são aquelas mulheres que são chefes de família e que têm pelo menos um filho no domicílio e que não têm cônjuge no mesmo domicílio. Então, lembrando que nós restringimos a essas mulheres que são chefes de família e nós não... Então, quando a gente fala de mãe solo, existem muito mais, né, no Brasil, mas a gente restringiu só para aquelas que são chefes de família. E antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, nós verificamos que essas mulheres elas já sofrem uma vulnerabilidade. Mais de 61% dessas mulheres elas são negras, apenas 55% delas não conseguiram nem concluir o ensino médio, então a gente já vê uma vulnerabilidade na questão educacional. Apenas 13% delas têm o nível superior. Então, o ensino superior. Então, quando a gente, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, a gente já verifica essa vulnerabilidade. Então, a partir daí, a gente vê, tem um pouco de explicação do motivo de por que elas entram já no mercado de trabalho com tanta desvantagem, mas lembrando que a educação em si não explica todo esse contexto dessas dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho, porque quando a gente compara, nós comparamos pessoas com os mesmos perfis. Lembrando, Antônio, como você disse, houve aí uma análise de 5 grupos, né, familiares, que aí inclui pai solo, mãe com cônjuge, para poder fazer toda essa análise. Tá ótimo, Mariene. Eu vou passar para a Raesca um pouquinho. Raesca, você atua diretamente, digamos assim, que você faz também um trabalho de ponta, então você já sabe, conhece mais de perto aí, né? A Mariene trabalhou com os dados, você trabalha com as famílias. É possível saber se essas mães solo, elas são solo por opção ou porque em algum momento houve um rompimento da relação, né? E o pai da criança, já que a gente está falando de família com criança, o pai da criança optou por se afastar da família, no popular abandonou a família. Como é que foi essa relação? Se foi uma decisão da mulher, não, eu vou ter filho sozinha ou eu vou cuidar sozinha, como é que é isso aí? Bom, essa é uma realidade marcada pelo abandono paterno, né? Pela sobrecarga e pela naturalização dos papéis que competem às mulheres na relação do cuidado com os filhos. Então, primeiro a gente tem um processo de naturalização da maternidade, a maternidade vista como algo compulsório. Então, nesse processo, muitas vezes, de fragilização da relação com o cônjuge ou mesmo do rompimento dessa relação, a responsabilidade principal dos cuidados acaba ficando com as mães, com as mulheres, e há uma
uma aceitação social, por assim dizer, quando se trata de abandono paterno. Então, grande parte das famílias monoparentais em que são chefiadas por mães solo, nós temos a realidade constatada do abandono paterno. E esse abandono é um abandono que não necessariamente só implica na ruptura do relacionamento com a mulher, com a mãe, mas na ruptura também da relação com as crianças. E aí o que a gente vai ter vai ser a somatização de uma série de abandonos, né? O abandono afetivo, a desresponsabilização parental pelos cuidados, né? A desresponsabilização econômica, financeira, de provimento das necessidades básicas daquela criança. Então, o que a gente vai constatar nessa realidade não se trata de que são famílias monoparentais chefiadas por mãe solo de maneira voluntária. Né? Há um processo ali de ruptura marcada, sobretudo, pelo abandono paterno, abandono esse afetivo, econômico, financeiro. Além disso, tem um elemento, um agravante aí, que muitas vezes nessa dinâmica, que pode ser uma dinâmica marcada por uma série de violências, a gente vai ter ali um julgamento moral dessa mãe, né, que fica sozinha nessa responsabilização. A gente vai ter também, muitas vezes, o pai utilizando a relação com a mãe como moeda de troca e muitas vezes de punição nessa relação com os filhos. A gente tem a alienação parental presente muitas vezes e a gente tem uma mulher, uma mãe em situação de múltiplas vulnerabilidades nesse contexto. Bom, a gente vai aproveitar então e passar para a Cibele, que já tem aí um resultado de enquete para a gente, né, Cibele? Isso, nós perguntamos para o nosso público ao longo da semana qual é a maior preocupação atualmente dessa mãe solo brasileira. E o resultado ficou meio a meio, 50% das pessoas responderam que é a sobrecarga, tanto física quanto mental, e 50% das pessoas responderam que é a vulnerabilidade financeira. E eu vou trazer aqui duas perguntas, vou juntar aqui duas perguntas de pessoas do DF, a Kailane e a Kelly, que são o seguinte: quais os impactos sociais, psicológicos e até geracionais dessas mães solo hoje? Eu vou pedir para começar, então, com a Raesca, e aí que ela já continua um pouquinho a fala que ela estava tendo desse impacto, e depois a gente passa para a Mariene para ela falar um pouco dessa questão do impacto financeiro, até no desenvolvimento futuro dessa família, né? Desses filhos que são abandonados pelos pais. Vamos retomar com você, então, Raesca. Ok. Quando a gente fala dos impactos, a gente vai pensar inicialmente na composição daquela família e automaticamente no reordenamento, na redistribuição das tarefas de cuidado que implicam a organização de uma dinâmica familiar. Nessa relação, nessa realidade em que as mulheres se encontram como únicas e principais responsáveis pela gestão da casa, pelo provimento de bens materiais e financeiros, por toda a dimensão do cuidado e todo o suporte psicológico e emocional daquela família que agora assume uma nova configuração, a gente tem que essa mulher que fica como única responsável pelo cuidado, acaba não sendo cuidada. E ela padece de consequências emocionais, psicológicas dessa sobrecarga materna. Há uma situação em que nós temos múltiplas e simultâneas jornadas de trabalho. Aquela mulher vai ter que gerir toda uma dinâmica familiar sem ter com quem dividir, muitas vezes contando com a frágil e parca atuação do Estado enquanto rede de apoio, com políticas de apoio, ou seja, com vagas em creches, com com políticas públicas que garantam suporte para essa mulher, nos cuidados com aquela criança, mas também é preciso olhar para essa mulher que cuida, que passa por processos de adoecimento mental. Quando a gente fala, por exemplo, do burnout materno, né, da sobrecarga, do adoecimento materno de mulheres, sobretudo quando a gente pensa nessa realidade de mães solos, pela necessidade compulsória de ser a única e a principal responsável por uma série de demandas, desde o provimento de demandas econômicas e financeiras, até todo o suporte emocional que aquela família precisa.
Nessa necessidade de gerir tudo, falta quem cuide dela também. Raíssa, que eu vou passar para a Mariane para ela nos falar um pouquinho você falou dessas consequências que são emocionais, que são físicas também, que são práticas, né? Mas eu queria que a Mariane nos falasse um pouquinho do que elas identificaram na pesquisa, exatamente como o risco, né? Se a gente pensar inclusive nos filhos e o dano, né, do abandono parental, quando você tem essa mulher cuidando sozinha, o que a gente pode esperar de futuro para essa família, para esses filhos, Mariane? Quando a gente verifica ali na pesquisa, a gente vê que essa vulnerabilidade, essa necessidade de trazer ali o sustento para dentro do seu lar de forma urgente, faz com que elas aceitem certos tipos de atividades, né, que muitas das vezes trabalham na informalidade por necessitar de uma flexibilidade, por ter que conciliar, como a Yesca já disse, conciliar ali a demanda do cuidado com o trabalho, trazer o sustento para dentro da sua casa. Então, a gente vê essas mulheres elas sendo confinadas ali, alocadas em trabalhos mais precarizados, como, por exemplo, o serviço doméstico, onde 22% dessas mulheres estão no serviço doméstico e, geralmente, por conta dessa questão da flexibilidade. E isso faz com que empurrem elas para o mercado de trabalho de forma precária. Com isso, atinge aí, a gente tem uma vulnerabilidade a longo prazo. A pesquisa traz que apenas 28% dessas mulheres elas contribuem para a Previdência Social. Então, a gente pensa em como vão ficar essas mulheres no futuro, como que vão ficar essas mulheres quando elas precisarem se aposentar. E quando a gente fala, Antônia, da questão da vulnerabilidade dessas mulheres, a gente inclui ali o domicílio completo, que aí vem a questão das crianças que estão naquele domicílio. Então, a gente tem uma vulnerabilidade das crianças e vulnerabilidade dessas mulheres. É necessário pensar, né, nessa questão das políticas públicas a longo prazo também para elas. Eu vou passar novamente para a Cibele, que ela tem uma outra enquete para a gente e mais perguntas. Vamos falar agora da vida prática. Nós perguntamos para o nosso público qual deve ser a prioridade de apoio às mães solo. E a grande maioria, 83%, respondeu que são as creches, mais creches e escolas em período integral. 17% das pessoas responderam que o Estado deveria dar mais auxílio financeiro. E essa questão da creche é um dos pontos mais procurados na internet em relação a esse tema. Eu vou trazer a pergunta aqui da Laura, do Espírito Santo. Ela diz o seguinte: como ampliar as creches sem considerar apenas o número de vagas, mas também considerando necessidades específicas de horário em relação ao trabalho das mães? Nossa, excelente pergunta. Eu vou pedir para a Mariane continuar conversando com a gente, falando no sentido que ela vinha falando, que exatamente desse apoio, né, como é que a gente faz? Até porque as creches hoje fecham às 6 da tarde, às vezes as mulheres saem do trabalho às 6 da tarde, tem mais 2 horas de transporte até chegar lá na creche perto da casa dela, quando tem, né? Não tem creche no fim de semana e as mulheres trabalham no fim de semana, não tem creche nas férias escolares e as mães continuam trabalhando normalmente. Como é que essa questão, como é que se resolve essa questão aí, Mariane? A Laura traz um desafio muito interessante quanto a essa questão das creches. Não adianta a gente só pensar em ampliar as creches sem pensar nas necessidades dessas mulheres. E aí traz um ponto do motivo de eu ter procurado pesquisar sobre esse grupo específico. Porque a gente precisa tratar as mães, em geral, não como um grupo homogêneo, mas que há, sim, diferenças, necessidades específicas dentro dos grupos das mães. E um desses grupos é a mãe solo. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente precisa pensar não apenas em ampliar essa questão das creches, mas sim em atender às necessidades. E aí onde, Antônia, que nós trazemos esse diagnóstico, essa pesquisa, para que possa ajudar, auxiliar e servir de dados e de evidências para políticas públicas, pensando justamente nesse grupo. Quando a gente fala em ampliação de creche, a gente tem que pensar no horário de trabalho dessas mulheres, o local de trabalho, porque muitas das vezes não adianta a gente ter uma creche que abre às 8 da manhã, mas essa mulher entra às 7 horas
e é longe, o seu trabalho é longe do seu domicílio. Então, há toda essa necessidade de verificar, né, toda essa logística. E aí onde entra essa questão das pesquisas, né, em geral, falando especificamente dessa, que traz esse diagnóstico, que traz essa evidência para que possamos pensar em políticas públicas que se enquadrem ali especificamente nesse grupo de mulheres. Raíssa, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua experiência aí no atendimento, né, do serviço social. A gente tem, aqui no Distrito Federal, a gente tem os CRAS, né, que são os Centros de Referência de Atendimento Social, e a gente sabe que tem algum serviço prestado, mas o que a sua experiência diz, né, sobre essa urgência de atendimento, de modificação e sobre a necessidade de o Estado ser realmente ativo com políticas públicas? Nesse sentido, eu acho importante destacar que exatamente a fragilidade e a ausência do Estado em atender essa demanda faz com que as mulheres elas recorram a redes de apoio informal, que tendem a reproduzir a própria dinâmica de que as outras cuidadoras acabam sendo outras mulheres da comunidade, do território, em que essa realidade persiste, né? Quando a gente pensa numa dinâmica assim, como o Estado pode atuar, o que é que ele pode fazer, eu vou trazer mais recentemente o exemplo das cuidotecas, né? As cuidotecas, elas são um resultado direto da Política Nacional de Cuidados, juntamente com o Plano Nacional de Cuidados, e elas têm sido iniciativas que têm se materializado dentro das universidades federais, né? E aqui na UNB, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma das primeiras cuidotecas do país. E é muito interessante porque essas cuidotecas, elas garantem assistência e cuidado às crianças, filhas de estudantes, no turno noturno. Aquelas que estudam à noite, que é exatamente o horário, por exemplo, de que as creches não funcionam. E aí nós pensamos mais de maneira prática e operacional na garantia de condições para que estudantes que são mães possam, por exemplo, frequentar as aulas do seu curso superior à noite. Esse é um exemplo muito prático e operacional de como nós precisamos pensar em políticas e iniciativas que deem conta das particularidades das demandas das mães solo, por exemplo. Aí, Desculpa, só uma dúvida em relação a esse tema. Hoje a gente não tem também uma lei que dê prioridade a essas mães, né, na fila de creche? Essa foi uma pergunta que nós recebemos muito. Não temos. Não temos essa priorização. Então, essa é uma outra questão. Pensando, por exemplo, na realidade da universidade, uma série de iniciativas têm sido realizadas no sentido de garantir a priorização e condições diferenciadas para que mães, dentro do ambiente universitário, tenham condições de permanência na universidade. Então, um exemplo, e eu estou dando o exemplo da Universidade de Brasília. Hoje em dia, estudantes de graduação da Universidade de Brasília têm direito à prioridade de matrícula em determinados componentes curriculares, que se adequem à realidade e à jornada, né, à dinâmica de rotina que essas mulheres têm. Né? Elas têm prioridade em uma série de outras iniciativas dentro da universidade. A universidade, ela é um espaço, mas as iniciativas que acontecem ali, elas podem e devem ser replicadas, né, em outros espaços. Porque a capacidade de essas mulheres cuidarem tem muito a ver com a capacidade de o Estado dar suporte para que essas mulheres realizem o cuidado e consigam, de alguma maneira, dividir essas atribuições e essas responsabilidades que tendem a se concentrar somente nelas. Raíssa, que eu vou passar um pouquinho para a Mariene, para ela falar um pouquinho da questão, você está falando aí de mulheres que são de classe média, né, que têm acesso à Universidade de Brasília, mas o trabalho, eu queria saber o que é a classe social, né, e a raça também, qual é o impacto de classe social e raça. Ela já falou um pouquinho, mas eu queria que ela detalhasse isso melhor, aprofunda essa desigualdade vivida pelas mães solo. Mariene? Bom, Antônia, é muito interessante essa questão né, de todo esse Estado, esse amparo aí do Estado
Porque quando a gente verifica nos dados, a gente vê que 57%, na verdade, dessas mulheres, elas necessitam de algum tipo de transferência do governo para que consiga sustentar ali o seu domicílio. Então, o mercado de trabalho, ele não consegue sustentar sozinho essas mulheres, elas não conseguem, né, com o seu próprio rendimento. Então, o Estado, ele precisa entrar com essa questão da transferência. E quando a gente está falando ali da questão da classe social, esses dados mostram, quando a gente fala da questão da escolaridade em si, a gente já verifica que são mulheres que têm provavelmente, né, eu não trago esses dados, né, na pesquisa, mas provavelmente tem uma classe social mais baixa, que não conseguiram nem completar o ensino médio. Então, há várias camadas. Sim, para a gente, você falou de várias camadas, para a gente conseguir fechar, eu queria trazer um tema que elas são mulheres solo porque a família foi abandonada pelo pai das crianças, né, pelo ex-cônjuge. Eu queria saber por que essas mulheres não vão atrás de pensão, qual é o motivo que faz com que elas não coloquem esses ex-parceiros, os pais de seus filhos, na justiça para que eles paguem a pensão dos filhos e qual seria o papel do Pix Pensão, que foi recentemente aprovado aqui no Congresso, sancionado na Presidência da República, em facilitar essa busca da pensão. Eu queria que vocês falassem cada uma um pouquinho para a gente fechar a nossa conversa. Vamos conversar, então, retomar com a Mariane, que já estava com a fala, e aí a gente passa para a Raísca. Antônia, é necessário a gente fazer toda essa divulgação das políticas públicas que existem para as mulheres. E aí inclui a questão de os direitos que elas têm de irem atrás ali da pensão, que tem que ser fornecida ali pelo genitor. E muitas das vezes essas informações não chegam da forma correta. Às vezes elas deixam de ir pela dificuldade, às vezes elas deixam de ir por talvez não entender como. Então nós precisamos mostrar para essas mulheres o caminho que elas devem seguir para fazer isso. Obrigada, Raíssa. Obrigada, sim. Conclui com o Pix Pensão, por favor. Obrigada. Quanto à questão do Pix Pensão, a gente precisa comemorar cada vitória, né? Cada conquista precisa ser comemorada, porque a gente está diante de uma política pública muito complexa, né? De um problema público muito complexo. Então, cada conquista, cada política pública aprovada, a gente precisa sim comemorar, é uma conquista, e que isso vai ajudar bastante na vida das mães, você ter ali na questão financeira, uma organização financeira de um rendimento, de algo financeiro está caindo ali naquela data certa para que ela consiga organizar ali o seu domicílio. Obrigada, Mariane. Raísca. Bom, quando a gente fala do Pix Pensão, ele vem muito no sentido de agilizar e facilitar o cumprimento de decisões judiciais. Sobretudo quando ele possibilita o pagamento instantâneo, e muitas vezes ele vai cumprir a função de evitar e reduzir os atrasos decorrentes do pagamento da pensão. Então, nesse contexto, isso possibilita que essas mulheres, que essas mães acessem mais rapidamente e agilmente a pensão, mas também facilita, evita, né, reduz atrasos, garante um sistema mais eficiente de comprovação de que o pagamento realmente foi feito, e também vai tornar mais simples a possibilidade de acompanhamento e monitoramento de como esses pagamentos são realizados. O fato de que muitas mulheres não procuram o sistema de justiça pelo direito à pensão, tem muito a ver, muitas vezes, com receio de retaliação, né? As mulheres, elas enfrentam medos nesse contexto de serem retaliadas, de sofrerem violências. Muitas vezes elas saíram de uma relação marcadas por violência e elas têm medo da continuidade, perpetuação. Aquela ideia também relacionada de que, não, ela é mãe, ela consegue, ela vai dar conta dessas responsabilidades sozinhas, e porque muitas vezes essa mulher já identificou essa realidade por muitas outras.
a maternidade solo e a sobrecarga materna, infelizmente, é uma realidade socialmente compartilhada por muitas mulheres. Daí que ela acredita que ela vai conseguir, que ela não precisa, né? Sem falar de todo esse medo e a descrença, muitas vezes, no sistema de justiça, de que ele vai garantir, de que a busca pelo sistema de justiça vai garantir com que a busca por esse direito se materialize e tenha impactos reais na vida dela. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui nesse TV Senado Live, que certamente foi muito rico. Eu, pelo menos, achei bastante rico. Muito obrigada. Obrigada. E nós já estamos atualizando a nossa pesquisa, tá, Antônia, com dados de 2025. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. E a gente Muito agradece obrigada. também a você que está aí na internet, né, que nos acompanhou na TV e que nos acompanhou até o fim. Essa conversa está disponível nos canais da TV Senado, no YouTube, no Twitter e no Facebook. E na sexta-feira que vem, eu lembro, o Marcelo Campos reassume a apresentação, trazendo especialistas em urna eletrônica. Continue com a programação da TV Senado. Até a próxima. O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública, para mim, seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu conheci o Carlinho através da mãe dele e da minha mãe, que a mãe dele era empregada doméstica e a minha mãe também era empregada doméstica, então elas se conheciam. Quem levou o Carlinho para Mangueira fui eu, porque nós morávamos na São Francisco Xavier e ele tinha medo de ir pro morro, porque ele não conhecia o ambiente do morro. Então nós saíamos sábado ou domingo, eu dizia, vou para Mangueira, ele dizia também, então também vou. Mas ele não entrava no morro. Aí até que um dia ele resolveu. Ele ficou mais popular no morro do que eu. Eu do morro e ele não era. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. E o Congresso Nacional vai analisar mais uma medida provisória que tenta reduzir o impacto da guerra no Oriente Médio no preço dos combustíveis aqui no Brasil. A MP, já editada, libera pouco mais de 3 bilhões de reais em subsídios para importadores de gasolina e diesel. A guerra no Oriente Médio bagunçou o mercado de combustíveis em todo o mundo.
O aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional gerou instabilidade nos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do querosene de aviação. Para tentar reduzir os efeitos do conflito sobre os preços, o governo brasileiro publicou nesta terça-feira uma medida provisória liberando 3,15 bilhões de reais para subsidiar produtores e importadores. Do total, cerca de 2,55 bi são para produção e importação de óleo diesel de uso rodoviário e 600 milhões para combustíveis derivados do petróleo em geral. Hoje, cerca de 10% da gasolina consumida no país é importada. No caso do diesel, o Brasil compra no exterior cerca de 25% a 30% do que é consumido no nosso mercado interno. O subsídio aplicado pelo governo é de 44 centavos por litro de gasolina e 1,12 centavos por litro de diesel. A medida provisória será analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Com essa última, já são 10 MPs editadas pelo governo para aliviar os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o preço dos combustíveis. E a Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas sobre os danos provocados pelo Exure, que é um método contraceptivo permanente e que foi suspenso pela Anvisa em 2019. O Exure foi criado como uma alternativa à laqueadura. É um método contraceptivo permanente e consistia na colocação de pequenos implantes nas tubas uterinas. Com o tempo, surgiram relatos de complicações associadas ao dispositivo, como dor crônica, alterações no sangramento, perfurações, migração do implante e reações de hipersensibilidade. No Brasil, a Anvisa chegou a suspender o produto em 2017, mas ele foi liberado meses depois. Em 2019, o registro foi cancelado e novos implantes deixaram de ser autorizados no país. Eu fiz o implante em 2012. No momento do implante, eles me deram somente um comprimido para dor. No exato momento que estava sendo feito, eu senti muitas dores, muitas cólicas abdominais, vomitei, passei muito mal na colocação do dispositivo. O médico ginecologista Rafael Câmara reforçou que os danos causados às mulheres podem ser permanentes e disse que nunca aceitou realizar o procedimento. Ele afirmou que desde 2012, alertas foram feitos sobre a insegurança do produto e que quem defendeu o Exure tem que ser responsabilizado. Embora o Exure não tenha sido incorporado como tecnologia no SUS, foi adquirido por alguns estados. E aí esse é o ponto que é importante também, porque na hora de ver as responsabilidades, todo mundo empurra para o outro. E aqui não é uma crítica, não, é fato, né? Não foi uma política do Ministério da Saúde. Quem é gestor do SUS, como eu já fui gestor máximo do SUS, a gente sabe que cada um tem sua responsabilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que comprou e optou por colocar. É ela que tem que resolver o problema. Se a gente pensar realmente na remoção, como se fizéssemos uma remoção universal do Exure, então já que ele está sujeito a eventuais eventos adversos, né? Não, como o doutor Rafael muito bem colocou, é um procedimento complexo. Não dá para se entrar por esteroscopia novamente e removê-lo, simplesmente retirá-lo. Nós não o alcançamos, não há um dispositivo feito para isso e o processo inflamatório já está todo instalado ali, ele já está fibrosado ali, realmente aquilo não vai sair. Seria algo absolutamente perigoso para a nossa paciente, com risco de rompimento de órgãos, de trompa, de sangramento, de emergência e, no final, até um risco de vida, né? Então, o procedimento, se a gente pensa numa remoção, é por via abdominal, buscando sempre que possível uma cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia. Em 2021, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para o acompanhamento das mulheres que receberam o Exure. Os gestores foram orientados a fazer uma busca ativa dessas pacientes e garantir acolhimento, acompanhamento e avaliação médica multiprofissional.
O que o caso do ESSUR nos ensina sobre todos os dispositivos médicos implantáveis, a importância da gente realmente fazer esse monitoramento. E para a gente pensar no futuro, né, garantir algumas ações que podem minimizar ou mitigar esses efeitos e esses danos. Então, pensar aqui em algumas lições que a gente pode aprender para fortalecer a política pública sobre esses dispositivos médicos implantáveis, é o registro do fabricante, modelo e lote no prontuário, integração, assistência, vigilância, documentação entregue sempre à paciente para que ela tenha as mesmas informações que ficam registrados no prontuário. O Ministério da Saúde disse que não comprou o produto e, por isso, não tem poder de cobrar a reparação financeira do fabricante. A senadora Damares Alves disse que quer ouvir os responsáveis pelo dispositivo. Eu acho que a próxima audiência tem que estar aqui na mesa o laboratório, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública da União, a representação dos defensores estaduais. Nós vamos ter que continuar essa conversa, porque o que eu vejo aqui são mulheres em sofrimento. Estado e município vai arcar com a conta de um laboratório? Eu estou arrependida de não ter trazido o laboratório para sentar nessa mesa aqui, arrependidíssima, mas a gente vai fazer uma outra. E começa nesta sexta-feira o horário eleitoral gratuito para o primeiro turno das eleições. A exibição dos pedidos de votos dos candidatos vai acontecer de segunda a sábado até o dia 1º de outubro. As emissoras de TV deverão reservar em sua programação 50 minutos diários, divididos em 2 blocos de 25 minutos. E mais 70 minutos para inserções de 30 e 60 segundos, distribuídas ao longo do dia. Para calcular e definir a divisão do tempo de propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral utiliza a representação dos partidos e das federações partidárias na Câmara dos Deputados. Do tempo total, 90% é distribuído de acordo com a proporção do número de deputados federais eleitos em 2022. Os 10% restantes são divididos igualmente entre partidos que superaram a chamada cláusula de desempenho estabelecida na Constituição. O TSE definiu o tempo destinado à propaganda dos candidatos à presidência. Os 12 minutos e 30 segundos serão distribuídos da seguinte forma: Lula, da coligação Brasil Pronto para Mais, 5 minutos e 31 segundos. Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, 4 minutos e 20 segundos. Ronaldo Caiado, do Partido Social Democrático, 2 minutos e 2 segundos. Augusto Cury, do Partido Avante, 35 segundos. Os demais candidatos à presidência não terão tempo de propaganda eleitoral. Em outubro deste ano, os eleitores deverão escolher 6 candidatos. A Justiça Eleitoral recomenda o uso de uma colinha em papel com o número de cada um para facilitar a votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 20.735 candidatos vão disputar o pleito de outubro. O cargo com maior número de registros é o de deputado estadual, com 11.196, seguido do de deputado federal, com 7.713 e deputado distrital, com 429. 316 candidatos buscam uma das 54 cadeiras no Senado. Outros 198 tentam ser eleitos governadores e 13 miram a presidência da República. Mas estes números podem mudar porque a Justiça Eleitoral ainda precisa confirmar as candidaturas. De qualquer maneira, no dia 4 de outubro, a urna eletrônica vai exibir a seguinte ordem de votação. O primeiro cargo é o de deputado federal, com 4 números. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 números. Depois disso, o eleitor vai escolher 2 nomes diferentes com 3 dígitos para o Senado. Lembrando que votar 2 vezes no mesmo candidato anula a segunda escolha de senador. As 2 últimas votações serão para os cargos de governador e de presidente da República, com 2 dígitos. A novidade deste ano é uma barra localizada na parte superior da urna eletrônica, mostrando a etapa da votação. E aqui na linha de progresso, vamos pegar
um candidato aqui a deputado federal, 9102. Como ele não tem suplente, não traz o suplente. Deputado distrital, a mesma coisa. Já o Senado já tem os suplentes, então vamos trazer as fotos dele e dos suplentes. A urna não aceita você validar 2 votos para o mesmo candidato na mesma eleição. E como o eleitor tentou votar no mesmo 921, aparece nulo. Se eu quiser que o voto seja nulo, se eu não tiver outra escolha, eu confirmo. Ah, não, eu tenho uma segunda opção, eu posso votar em outro senador. Eu vou apertar corrige e vou digitar o número do outro senador. E aí vai... Aí eu aperto confirma. É esse candidato mesmo que eu quero? É. Então eu confirmo e ele vai para o próximo cargo. E o interessante é que o eleitor acompanha a linha de progresso aqui em cima para ele saber qual candidato ele está votando. É só olhar em cima. Só olhar em cima, a parte superior da urna. E aí fica em destaque. Fica em destaque. Qual a vaga, qual o cargo que ele está votando ou deverá votar naquele momento. Como são 6 candidatos com números diferentes, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve sua colinha de papel. Isso porque é proibido entrar na cabina de votação portando celular ou equipamentos eletrônicos para assegurar o sigilo do voto. Este modelo com todos os cargos está disponível para impressão no site do TSE. E após reunião com os presidentes da República e da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação de projetos prioritários na próxima semana de esforço concentrado. Os presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado discutiram a votação de projetos prioritários para o governo na segunda semana de esforço concentrado antes das eleições. O senador Davi Alcolumbre anunciou que a prioridade será a MP das blusinhas, que acabou com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Essa medida provisória não vai caducar. Essa medida provisória vai ser deliberada na Comissão Especial de Medidas Provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. A PEC que acaba com a escala 6x1 também será discutida no esforço concentrado. O relator vai manter o texto da Câmara para garantir 2 dias de folga por semana sem redução de salário. O parecer deverá ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. Também será apresentado na CCJ o relatório da PEC da Segurança Pública, que prevê a criação de um ministério específico para cuidar da área. A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente, era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança. Também deverão ser votados no esforço concentrado o Marco dos Minerais Críticos e o REDATA, que garante incentivos fiscais para a instalação de data centers no país. Ela chegou no último dia a medida provisória para votar no Senado. E há uma inquietação, digamos assim, dos senadores, que muitas das vezes não tem tempo
de apreciar uma matéria, de propor alterações. Esse é um dilema que nós estamos vivendo no Senado há muito tempo. Nós sabemos da importância da matéria, nós compreendemos a importância da matéria para os investimentos no Brasil, nós entendemos que isso dará segurança aos dados do Brasil estarem no Brasil e também em relação a terras raras e minerais críticos que a Câmara já deliberou. Nós temos outro projeto tramitando no Senado Federal que trata do mesmo assunto. Então há interesses divergentes de senadores que estão tratando outro assunto e eu tenho a compreensão que nós precisamos, o Senado Federal, nos debruçarmos sobre a proposta que foi aprovada na Câmara, encaminhada pelo governo, porque é o governo brasileiro que sabe o que está passando hoje, inclusive em alguns estados do Brasil, do ponto de vista de outros países estarem vindo no Brasil comprar as nossas riquezas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. O movimento negro, o movimento hip hop, o movimento social, ele tem a consciência política de que ele tem que habitar novos territórios. Que modelo de segurança é esse que a gente financia, né? E que não traz segurança para a população preta no Brasil? Segurança pública para mim seria mais casa GOG, mais biblioteca, mais diálogo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O grande problema do assédio é que ele não conta com consentimento. Ele não pede permissão para uma segunda pessoa para acontecer. Uma história que eu costumo contar para que as pessoas consigam entender sobre essa questão do consentimento é a seguinte: ela foi enviada por um homem para Chega de Fio-Fio. Esse homem estava voltando para casa de carro e ele viu a mulher dele, a esposa dele, caminhando pela rua, indo para casa também. Ele buzinou para ela, querendo mostrar que ele estava no carro e que ele podia dar uma carona para que eles voltassem juntos para casa. A mulher se apertou e começou a apertar o passo. Ele achou estranho, buzinou de novo e ela começou a correr. Então ele teve que estacionar o carro, falar: calma, sou eu, seu marido, tá tudo bem, eu só queria te dar uma carona. E ela começou a chorar copiosamente. Então, era uma buzinada, não era nenhuma palavra, não tinha nenhum significado ali. Mas essa abordagem, sem consentimento, pode assustar. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar.
Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu escuto muito. Nossa, mas você nem parece trans. Você é muito feminino, então nem parece. Nem parece que você é gay, nem parece que você é sapatão. Tchau, mas você é muito elegante. Todos esses estereótipos que fazem parte da sociedade, eles às vezes acabam atrapalhando. E eu já recebi elogios de pessoas vindo me dizer, mas você nem parece. Soam como um elogio, mas na verdade estão me fazendo uma comparação. Eu não quero parecer uma pessoa cis, eu quero parecer o Yuri Gabriel, trans masculino. O que une todas as letrinhas do alfabeto LGBTQIA+, é a violência que todos nós sofremos. A vida, o amor, as pessoas têm o direito de estar aqui. Meu nome é Mariana Tavares e eu sou uma mulher lésbica. Posso votar sem biometria? Eu acho que pode votar. Óbvio que não. A resposta está no capítulo 1 do Manual do Eleitor. Se seu título estiver regular, você pode votar mesmo sem a biometria cadastrada. Desde 2008, a Justiça Eleitoral usa impressões digitais para identificar o eleitorado. A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro, impede que uma pessoa vote no lugar de outra e evita a duplicidade de inscrições, por exemplo. Mesmo quem ainda não cadastrou a biometria poderá votar normalmente, com um documento oficial com foto. Para outras informações, acesse o site. Liguei na Rádio Excelsior e de repente tocou uma coisa inacreditável. Chega de saudade. Nossa Senhora, a gente ficou estatelado. Quanto mais ouvia, mais se despedaçava de felicidade e de o estranho sendo amado. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a Insurreição Pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. E aí, você já lavou seu cabelo depois que fez o procedimento? Não, ainda não. Então, na hora que a gente secar, vamos ver se o resultado foi 100%, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, agradou. A raiz estava muito cacheada, né?
Tava com volume, né? Não tava acompanhando o comprimento do cabelo. Você sabe, Zuleika, que se eu não tiver de cabelo liso, nem fechar os eventos eu consigo, porque quando eu vou para conversar com a pessoa, já me olha assim da cabeça aos pés. E aí uma índia de cabelo cacheado, aí tem que estar de cabelo liso, né, para atender o padrão que a sociedade impõe. Ainda bem que tem a Zuleika para deixar lisinho. né? Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência.